O que se tem cuidado é de evitar, de notar que não existe ainda a transmissão de humano para humano. Por que isso seria um salto de uma mudança do vírus que poderia ser, aí sim, preocupante? Os vírus, né, em geral, eles estão sempre sofrendo mutações. Então, é o caso da gripe, por exemplo, que você é obrigado a estar se vacinando todos os anos, porque o vírus da gripe está sofrendo mutações constantemente. Então, a vacina que você tomou o ano anterior, não necessariamente ela acaba atuando contra os vírus que estão presentes no ano seguinte. Então, todos os vírus eles estão sempre mutando. Então, sempre pode haver algum tipo de mutação onde possa ocorrer essa transmissão. Mas, até o momento, não há esses casos. Então, como você comentou, é muito seguro estar consumindo os produtos de carne ou ovos, porque você não tem essa transmissão também dos produtos. Tá? Então, algum tipo de transmissão pode ocorrer naquelas pessoas que estão lidando com os animais contaminados. Isso se chama, são as zoonoses, que são doenças que podem ser transmitidas dos animais diretamente para o ser humano. E as zoonoses, se você tem contato com qualquer tipo de animal, até mesmo um pet, você pode estar sujeito a algum tipo de zoonose. Então, esse caso da gripe aviária são casos muito atípicos que já ocorreram. Tá? Então, isso é importante citar, que esses casos podem ocorrer com pessoas que estão manuseando esses animais vivos, então pessoas que trabalham nessas granjas, que porventura possa estar contaminada, mas mesmo assim são casos muito raros que acontecem. Doutor, quais são as principais características desse vírus? É o H5N1, não é isso? E existe já vacina contra ele? Na verdade, existe a vacina, porém ela não é muito difundida, ela não é muito utilizada, porque alguns países acabam bloqueando a importação de carne de animais que foram vacinados. Então, acaba resultando no mesmo problema. Então, se você vacina os animais, você também corre o risco de ter o seu produto bloqueado por alguns países que não aceitam que a carne seja de animais vacinados. Bom, alguns cientistas diziam que a questão não seria se o Brasil um dia haveria ocorrência de um surto de gripe aviária, mas eles preveem não seria assim, sim quando isso... Por que os cientistas chegaram a cogitar esse tipo de raciocínio? Como eu comentei, né, o Brasil faz parte de uma rota de aves silvestres. O Brasil tem um tamanho continental, é o segundo maior produtor de aves no mundo. Então, era muito grande a probabilidade que isso pudesse ocorrer. Então, mas você vê que desde quando os principais países começaram a ter esse problema até hoje, se passaram 20 anos. Então, o Brasil tem feito um excelente trabalho. Então, isso é desde do mapa, desde dos órgãos oficiais até as empresas. Então, o Brasil é um dos maiores precursores aí das cooperativas, das integrações. Então, tudo isso, esse modelo de produção de aves no Brasil ajuda. Você não está falando de produtores individuais, de produtores que fazem essa produção individualmente, não. Praticamente 100% hoje em dia da produção de aves no Brasil, de aves comerciais, ela conta com um suporte gigantesco, ou de integrações, ou de cooperativas,
é que dão esse suporte para os produtores. Então, produtores independentes, como era no passado, e ainda existe muito em muitos países, isso no Brasil praticamente não ocorre mais. Então, você tem grandes empresas por trás desse produtor, dando todo o suporte, né, com veterinários, com todo o suporte que ele precisa realmente sanitário, nutricional, de manejo, para ele ter um bom plantel e evitar todos esses tipos de problema. O fato do vírus da gripe aviária ser mortal para essas aves domésticas, os frangos, ele ajuda a identificar a doença? E quais são os sintomas? Se eu tenho uma granja, uma pequena criação de galinhas, assim, o que acontece com o frango e quais são os sintomas que o vírus causa? Realmente é muito rápido essa ação do vírus, ele se propaga muito rápido. Então, dentro de um galpão, onde você tem várias aves confinadas num espaço relativamente reduzido ali para cada um, você tem uma propagação muito rápida. Os sintomas basicamente problemas respiratórios mesmo que os animais vão ter. Então, é muito rápido e fácil de identificar no momento. Bom, como comentou, a mortalidade é muito alta. E dos casos dos humanos que já foram infectados? Foram poucas pessoas, mas nos Estados Unidos parece que já houve mais de 70 casos, né? Identificaram o porquê desse contágio e qual é o índice de letalidade nesses casos humanos? Sempre foram pessoas que tiveram contato direto com as aves vivas, então eram pessoas que manipulavam esses animais, que trabalhavam nessas granjas, e nunca houve mortes, né? Sempre foram casos isolados realmente E o vírus também não necessariamente é o mesmo vírus que está aqui no Brasil. Isso também é importante, você tem muitas variações desse vírus. Isso também é bastante importante de estar alertando, que não necessariamente é o mesmo vírus que contaminou pessoas em outros países. Na sua opinião, lá em 2005, o que Estados Unidos e outros países da Europa e da Ásia não fizeram e que o Brasil fez para evitar? E lá houve um sacrifício, um número muito maior de animais. É muito difícil dizer qual foi realmente o problema maior que eles enfrentaram. Você tem condições também muito diferentes da criação nesses países, né, principalmente do hemisfério norte, comparado aqui com o Brasil. Então, nesses países, você tem um clima muito mais frio, então você precisa ter um galpão muito mais fechado também, com menos ventilação do que os galpões aqui no Brasil, onde aqui o maior problema, na verdade, é o excesso de calor interno dos galpões. Então, você tem uma produção muito diferente, mas é difícil dizer o que um fez certo e o que o outro fez errado, né? É bastante difícil estar dizendo isso. As regras da Organização Mundial da Saúde Animal, elas são as mesmas para todos os países? Sim, todos os países eles são signatários desses acordos. E também o Brasil possui acordo individual com cada um desses países que importam a carne de frango do Brasil. Então, você precisa também passar por vários processos de homologação, de aprovação de cada um dos países. Isso é importante também, porque cada país acaba tendo a sua própria regra para estar aceitando um novo exportador de carne. Então, o Brasil precisa estar passando por essas homologações, visitas técnicas também. É bastante comum os oficiais de cada um dos países, ou mesmo das empresas que fazem a importação, virem até os abatedouros, fazerem visitas.
Então, isso é bastante comum. Essa área perto de Porto Alegre, que é o município de Montenegro, né? Onde foram detectados casos que foram isolados, já houve o sacrifício dos animais, eles fazem parte de rotas migratórias de animais, de aves? Sim, ele está bem próximo, relativamente próximo de Porto Alegre. Então, ali você tem a Lagoa dos Patos também, que recebe muitos animais silvestres dessas rotas migratórias. Então, ali faz bastante sentido, sim, que essa contaminação acabou sendo feita através de alguma ave migratória. É importante notar que nas aves migratórias o vírus não causa qualquer sintoma, né? Está contaminado e fica no intestino, se salvo engano, não é isso, dessas aves, mas não causa nenhum problema e por isso é que elas podem voar, viajar e transportar o vírus dentro delas, né? Isso, depende muito das espécies, né? De qual espécie animal que causou essa contaminação. E é importante dizer que a granja que foi contaminada, ela não é uma granja de frango que vai ser abatido para o consumo. É uma granja onde você cria as matrizes, né, que produzem ovos férteis, e esses ovos que serão, depois de incubados, serão os frangos que serão produzidos. Então, na região ali, já não tem mais nenhum abatedouro. Todo esse frango que está sendo produzido ali, que está sendo criado, na verdade, eles são mais aves para a produção de ovos férteis, né, que serão os pintinhos depois de incubado. A transmissão se dá através da via respiratória, ou seja, através do ar ou através de secreções? Como é que ela acontece? Isso, através do spray nasal, quando a ave está contaminada, ela acaba tendo dificuldade para respirar e nisso ela vai soltando esse spray e vai contaminando as outras aves. Então, dentro do galpão, você tem ali muitos animais no mesmo espaço e isso propaga muito rápido. Então, por isso que a grande maioria, acho que 80% das aves foram contaminadas ali, morreram num intervalo bem pequeno. Doutor, qual a letalidade em humanos e se o diagnóstico em humanos se dá através do interrogatório no exame do paciente, da história que ele conta, por proximidade com granjas ou com a criação de animais? Através realmente dos sintomas que a pessoa pode estar tendo, né? Como uma gripe forte, alguma coisa assim. Então, ela precisa ser retirada, né? Ser isolada e passar por exames. Então, não é tão simples, não é tão rápido, mas pode ser identificado aí quando a pessoa já tem esses sintomas. Mas no caso de uma granja que teve comprovada a contaminação, é importante que todos os trabalhadores ali daquele galpão, daquela propriedade, passem por exames. A publicação de um estudo da Organização Mundial da Saúde indica que em humanos a letalidade pode chegar a 48%. É correto isso? Eu não tenho essa informação, eu preciso verificar. E o que o senhor acha, por exemplo, do perímetro de isolamento dessas granjas onde foram detectados os casos? Porque parece que, uma vez que os pássaros voam, né? Alguns, as galinhas não, mas enfim, parece que a distância de 10 quilômetros, um perímetro de 10 quilômetros, essa distância correta é suficiente para evitar o contágio? São feitos várias regionalizações ali desse momento, a partir do ponto zero, onde teve essa contaminação. Então, os 10 quilômetros ali é realmente de isolamento total, né? Você tem barreiras sanitárias isolando toda aquela região. Mas, além disso, você tem outros anéis também que você está isolando aquela região. Então, os 10 quilômetros ali é o principal.
mas você tem outros anéis que vão sendo criados ali para fazer esse monitoramento também, como você comentou. Então, as mesmas aves que contaminaram possivelmente esse lote podem ter contaminado outros lotes ali na região. Mas esses 10 quilômetros é o anel principal ali que você faz para fazer esse setor ali de uma... você realmente ali você não pode deixar sair nem entrar mais animais, até você solucionar todo aquele problema. O embargo à exportação de frango brasileiro, ele representa um problema econômico de uma certa gravidade, porque o Brasil, nós exportamos, como o maior exportador de carne de frango, nós perdemos aí milhões de dólares em um mês, né? Enfim, mas o senhor julga que esse embargo está correto? São medidas, ou está sendo exagerado, uma vez que o Brasil tem, como se fosse vários países dentro de um só? Eu acredito muito na regionalização. Então, você ter vários setores dentro de um país, né, como o Brasil, por ser um país tão grande, então, até mesmo não deveria ser por estado, poderia ser por regiões. Então, cada estado tem mais de uma região também. Então, isso é correto, você ter essa regionalização da produção. Então, caso haja algum problema, você suspender as exportações daquela região. Eu não concordo muito com isso, países que bloqueiam a exportação do país como um todo. Como você falou, quantos países cabem dentro do Brasil? Então, isso não faz muito sentido. Então, a regionalização, essa sim, faz sentido nesses casos. Bom, existe, me corrija se eu estiver errado, uma expressão chamada vazio sanitário, é isso? Ou como se fosse uma quarentena, né? Necessária de começo, meio e fim. Quanto tempo deve durar o isolamento do ponto de vista sanitário para que se possa considerar uma área segura novamente para a produção de frangos? Na verdade, esse vazio sanitário é como se fosse uma quarentena, mas sem animais. Então, você retira todos os animais daquele setor, você faz toda a higienização daqueles galpões, você retira a cama, que é onde os animais ficam, você lava com desinfetantes próprios para isso. Você pode usar até fogo mesmo, você usa aquela vassoura de fogo para estar eliminando qualquer tipo de resíduo. Então, isso já é feito normalmente quando você troca um lote para o outro. Tá? Isso já é uma rotina na produção de aves. Né? Entre você tirar um lote e colocar um outro lote, principalmente de matrizes, como é esse caso, você já faz toda essa limpeza. E também o vazio sanitário. Nesse caso, eu acredito que são 28 dias que está sendo o vazio sanitário. Então, aquelas propriedades ali afetadas ficarão aí quase um mês sem nenhuma produção. Talvez até estenda um pouco mais. Quais são os países que têm sido mais rigorosos com o Brasil, no seu entendimento, em bloquear já de imediato o embargo e não aceitar a regionalização? Eu acredito que foi principalmente Europa e China que fizeram essa suspensão total do Brasil, mas é importante dizer que, assim como esses países têm um peso grande nas exportações do Brasil, apesar do Brasil ter feito um bom dever de casa e ter dividido mais esses volumes, então hoje o Brasil não é dependente de um ou dois países, ele conseguiu dividir muito essa exportação de frango para vários países. Então, hoje são mais de 150 países que consomem o frango do Brasil. Então, esses países também têm uma dependência grande do frango exportado para o Brasil. Então, mesmo quando se diz que o Brasil está perdendo muitos milhões de dólares com essa restrição, esses países também estão perdendo porque eles estão tendo que ir atrás de outros fornecedores para estar suprindo essa demanda que eles já têm pelo frango do Brasil.
Doutor, se o ovo e a carne do frango não são vias de transmissão, por que então descartá-los? E como é feito esse descarte? Através de... Não vai para o meio ambiente porque eles contêm de alguma forma o vírus, né? Na verdade, nenhum produto, não houve a contaminação de nenhum produto nesse caso. Então, como eu estava dizendo, esse lote foi somente um lote, eu acredito que foram 2 galpões, né, que formavam esse lote, que teve a contaminação. Essas aves não eram aves que foram para o abate, essas aves estavam produzindo ovos férteis que iriam se transformar em pintinhos. Esses ovos, sim, foram descartados, mas não houve frango, carne de frango contaminada. Então, esse embargo, essa suspensão que houve foi somente para a importação do frango do Brasil, mas em nenhum momento havia frango contaminado, em nenhum momento. Então, esse frango que estava indo para algum destino que acabou suspendendo a importação, certamente acabou rumando para outro país que aceita, que não fez essa suspensão. Mas mesmo assim não há nenhum risco em quem consumir esse frango que, digamos assim, entre aspas, antecipou, foi exportado antes do diagnóstico do surto de gripe aviária, mas não há nenhum risco no consumo da carne desse frango, mesmo assim. De forma alguma. Não é transmitido pela carne ou pelo ovo, esse vírus não é transmitido. Além disso, outras doenças podem ser transmitidas através do frango ou do ovo cru, como a salmonela, por exemplo, que é uma doença muito mais comum. Então, por isso que é sempre recomendado estar consumindo a carne de frango ou o ovo cozido. Sempre bem cozido, porque você está eliminando essas outras doenças, como é o caso da salmonela, que é uma bactéria bastante comum até depois que você está havendo essa manipulação. Quando essa carne sai do abatedouro, ela não está contaminada e ela acaba se contaminando nos processos de manipulação depois. Só uma última pergunta aqui. Esses ovos e essa carne de frango descartada, ela vai ser incinerada, essa forma de descarte? Possivelmente é o modo mais utilizado. Doutor, muito obrigado aqui pela sua presença aqui no Cidadania, isso foi muito gentil e sempre que precisarmos vamos recorrer de novo ao senhor. Muito obrigado, estou à disposição. Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Quem trabalha em escala 6x1 não tem vida. Você não vê seus filhos crescer, seus filhos são criados por outras pessoas. Não há impedimentos para um funcionário e um empregador chegarem a um número de dias. Se não tivesse o Estado hoje, a gente estava na escravidão até hoje. A luta pela redução de jornada sem redução salarial é uma bandeira histórica da classe trabalhadora. Qualquer debate sobre isso não paga. É sempre importante um debate sobre... Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Todo o material que foi coletado nessas escavações desses 40 anos, o pessoal então dizia, manda para São Paulo, manda para o Rio de Janeiro. Eu dizia, minha gente, o Brasil nunca vai se desenvolver no interior se nós continuarmos com esta coisa de mandar para as capitais. Nós precisamos guardar isto aqui, porque é aqui que viveram esses povos e isso tem que servir para ajudar a população que mora aqui hoje, né? Antigamente, os pesquisadores vinham todos de São Paulo, de Pernambuco, de outros estados. Agora nós temos aqui
Universidade Federal do Vale do São Francisco, que está formando pessoas. Hoje, a maior parte da população enxerga o Parque Nacional Serra da Capivara, a Fundação Museu Dom Americano, como instituições, né, extremamente importantes para as pessoas, para a região, né, do semiárido do Piauí. Ramona é quem dita toda a história de Esboço em Pedra e Sonho, o novo romance de Marília Arnaud. Todos os meus romances, a escrita do esboço foi a que me deu mais prazer. Foi o livro que eu escrevi, o romance que eu escrevi com mais conforto, sem entraves. E eu acho que é porque entra muito de memória. Exatamente por isso. Leituras. Neste sábado, 19h, aqui na TV Senado. A expressão BRIC, sem o S, teve origem no início dos anos 2000, quando um economista quis descrever um grupo de países emergentes com um grande futuro na economia. Ele falava de Brasil, Rússia, Índia e China. Os líderes dessas nações realizaram uma reunião informal em 2006, mas a primeira cúpula oficial do grupo foi realizada em 2009 na Rússia. Já em 2011, a África do Sul se incorporou ao grupo e o nome passou a ser BRICS. Uma nova ampliação ocorreu em 2024, com a entrada de Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. Desses países, só a Arábia Saudita ainda não formalizou a sua adesão ao grupo. Por último, em 2025, foi oficializada a entrada da Indonésia. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Bom dia, quinta-feira, 12 de junho, o Senado Notícias está no ar. A inclusão de 3 novos crimes e a criação de uma plataforma de monitoramento. Essas são algumas das medidas apresentadas pela senadora Soraya Tronic no relatório final da CPI das Bets, que pode ser votado agora pela manhã. A repórter Ticiane Oliveira vai acompanhar e traz ao vivo mais detalhes. Bom dia, Ticiane. Oi, André, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a reunião está prevista para logo mais, às 9 horas, vai ser no plenário 2, na ala das comissões, aqui no Senado. Esse relatório final, apresentado pela senadora Soraya Tronic, que é a relatora da CPI das Bets, tem mais de 500 páginas e propõe um indiciamento de 16 pessoas. São empresários, donos de casas de apostas, influenciadores digitais. A influenciadora Virgínia Fonseca, por exemplo, que tem mais de 50 milhões de seguidores nas redes sociais, esteve na CPI das Bets, prestou depoimento e há a proposição do indiciamento dela por estelionato e também por propaganda enganosa. Outra influenciadora, Deolane Bezerra, também está nesta lista dos possíveis indiciados. Ela é acusada também de estelionato, de organização criminosa e de lavagem de dinheiro. O relatório final propõe ainda mudanças na legislação. Propõe, por exemplo, a extinção, que seja proibido sejam proibidos os jogos de azar, como, por exemplo, o jogo do tigrinho. No relatório, há ainda a proposição de 3 novos crimes. São eles: a criminalização de apostas ilegais,
o crime específico, tipificação específica para quem promover a facilitação dos pagamentos a plataformas que não são autorizadas e também a criminalização da publicidade irregular das bets. Enfim, esse é um pequeno resumo de um relatório, como eu disse, com mais de 500 páginas, que deve ser votado. Os senadores tiveram 2 dias. A senadora apresentou esse relatório na terça-feira, os senadores tiveram de terça até hoje para analisar, para ler direitinho o relatório e hoje, então, deve ser a votação. Eu volto com você, André. Obrigado, Ticiane. A relatora da CPI das Bets conversou com a nossa equipe sobre os encaminhamentos que devem ser feitos após a conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Olá, senadora. A CPI das Bets está encaminhando para o seu relatório final e tem a perspectiva de votação. Como é que está o calendário para a votação desse relatório? Bom, o presidente Irã me ligou hoje e o pedido dos demais membros era para que fosse na próxima terça, porém, nossa reunião será amanhã, na quinta-feira, às 9 da manhã. Então, eu estou otimista, por quê? Porque o presidente suspendeu a reunião, então nós mantivemos o quórum necessário, porque é público e notório, nós estamos com um problema grave sobre o quórum. Enfim, vamos ver o que precisamos. Eu já entreguei a minha parte, agora vamos ver os colegas. Como a senhora avalia o desempenho da CPI na sua investigação em si e também sobre os indiciamentos, a repercussão dos indiciamentos? Bom, tanto eu quanto o senador Isalci, que colaborou sobremaneira, nós, desculpe o jargão popular, mas nós tiramos leite de pedra. Por quê? Porque o assunto é extremamente complexo, várias vertentes foram abertas, a investigação não é somente sobre influenciadores ou sobre as bets em si. Numa camada abaixo, 2, 3 camadas abaixo, nós temos lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Então, são crimes de máfia chinesa, para vocês terem uma ideia. Então, o período foi exíguo demais para o tamanho do problema. Apesar de termos todo o direito e termos conquistado mais do que o necessário de assinaturas para a prorrogação de mais 130 dias de funcionamento, nós não conseguimos. Eu evitei judicializar. Por quê? Porque está realmente muito difícil trabalhar. Mas o meu envolvimento, o envolvimento daqueles que se preocupam com a população brasileira não termina com a CPI. E sim, independente do resultado, e amanhã o Brasil vai saber quem se importa realmente com quem importa, e se não aprovarem o relatório, independente disso, eu vou entregar esses relatórios para as autoridades competentes, que são o diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Andrei Rodrigues, o PGR, Paulo Gonet, o presidente do STF, ministro Barroso, também para o ministro Ricardo Lewandowski e o secretário nacional de Direito do Consumidor, o ADI, para o ministro Haddad, para o secretário de Prêmios e Apostas, que é o Regis Dudena, e para o presidente da República. São as pessoas que precisam ter a real noção do que foi possível apurar até o momento e, acima de tudo, mais do que os indiciamentos, são as propostas para minimizarmos ao máximo os danos dessa atividade, que é uma atividade que nos causa uma preocupação imensa, porque é um CNPJ que não cumpre uma função social, ela descumpre, então, complicado isso. Uma atividade que está tendo, inclusive, incentivos fiscais.
e municípios de relevância. Nas propostas de lei, nós proibimos qualquer espécie de incentivo fiscal. Eles devem, acima de tudo, pagar a mais de acordo com o princípio da seletividade, como é o caso do uso do tabaco, do álcool, enfim. Então, tem muito trabalho a ser feito. O governo federal publicou uma medida provisória e um novo decreto sobre o IOF. São medidas alternativas para ajustar as contas públicas. A repórter Dinalva Ferreira tem os detalhes. Bom dia, Dinalva. Olá, André, bom dia para você, bom dia a todos. Então, André, essa medida provisória e um novo decreto sobre o IOF, eles foram publicados no Diário Oficial ontem à noite. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele já vinha tentando negociar as medidas, conversando sobre as novas medidas com líderes partidários. Inclusive, esse foi um dos assuntos tratados em um encontro que ele teve no domingo com os presidentes Davi Alcolumbre e Hugo Mota. A MP foi apresentada como uma alternativa ao decreto que aumentou o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e que, como a gente sabe, né, André, foi muito criticado esse decreto. Então, o governo publicou essa medida provisória e um novo decreto mais ameno sobre o IOF. A medida provisória, ela prevê mudanças na tributação de aplicações financeiras e aumento da carga tributária de algumas empresas. Entre as propostas estão a cobrança de imposto de renda sobre títulos que hoje são isentos, como as letras de crédito imobiliário, LCI, e do agronegócio, LCA. Mudanças também na contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, das instituições financeiras e aumento da taxação de empresas de apostas esportivas, as chamadas BETs. Hoje, elas recolhem 12% sobre o rendimento das apostas e esse percentual aumenta para 18%. Bom, André, como a gente sabe, né, é uma medida provisória, ela já está em vigor, mas ela precisa ser aprovada pelo Congresso em um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, para não perder a validade. Então, esse com certeza deve ser um assunto que a gente vai falar muito nos próximos meses por aqui. André, voltamos com você. Muito bem, obrigado, Dinalva. O líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, falou nesta quarta-feira sobre o aumento do IOF proposto pelo governo. Tudo que o governo vai encaminhar, tudo que o ministro Haddad está balizando, é a partir da reunião que ocorreu no último domingo, à noite, durante 5, 6 horas, na residência oficial da presidência da Câmara, com líderes da Câmara e do Senado. O que foi debatido lá é basicamente as alternativas que o governo está encaminhando, que o ministro Haddad está encaminhando para colocar o orçamento de pé. Ainda falta, obviamente, alguns ajustes finais do texto, mas tudo é com base no que já foi dito, no que já foi conversado. E eu acho que é razoável. Nós queremos ter um debate com a sociedade brasileira sobre alguns temas. Nós acreditamos que é razoável aumentar a tributação sobre as BETs, que tem, inclusive, trazido para os brasileiros uma gravíssima epidemia. É óbvio que esse tipo de atividade tem que ser encaixado em um tributo seletivo, assim como é o cigarro, assim como são as bebidas, porque são nocivas à saúde dos brasileiros. Então, mais do que algum ajuste tributário, isso é um ajuste de justiça, de proteção à saúde dos brasileiros, para falar em relação às BETs. Consideramos razoável o debate sobre a CSLL, porque, convenhamos, os nossos bancos têm tido recordes constantes de lucro, então é razoável apresentar uma proposta que melhore a tributação. Já o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, criticou as medidas do governo em relação ao IOF. Olha, nós entramos aqui com um projeto, um decreto legislativo, onde pedimos a derrubada integral dessa estrovenga que o governo apresenta, que é o IOF, né, que é a majoração das alíquotas do IOF. O governo, de fato, ele acena para quem vai investir no Brasil que não é um bom negócio chegar aqui no país e colocar o seu recurso.
O CAPEX de um projeto de médio e longo prazo, né, quando é idealizado dentro de um plano de investimentos, ele tem um prazo de maturação e a partir daí, se tudo der certo, um prazo de retorno. Se você aumenta ou muda as regras no meio do jogo, você está sinalizando para quem vai investir no Brasil que haverá controle de capital e mudança de parâmetros que possibilitaram o seu planejamento financeiro e que vão impactar na sua possibilidade de lucro e até, provavelmente, numa retenção desse recurso. Na hora que o governo aumenta o custo das transações internacionais, isso é repassado diretamente para o bolso do cidadão que está nos assistindo agora. Porque praticamente toda a nossa indústria, toda a nossa área de serviço recebe insumos ou acréscimos de serviços vindos do exterior. E isso vai ser acrescido no custo e, por sua vez, repassado para o preço. Além do que o aumento do IOF, como foi colocado no início, ele destrói também ou arrefece a possibilidade de termos aqui uma indústria ligada, uma indústria financeira ligada à questão, né, dos fundos previdenciários. Audiência pública e sessão para votação do relatório final na CPI das Bets, sessão deliberativa do Senado e sessão solene do Congresso. Confira a agenda desta quinta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, como vimos, a CPI das Bets deve retomar a reunião desta quarta-feira para exame e votação do relatório final dos trabalhos. Às 10 horas, a Comissão de Educação deve se reunir mais uma vez em audiência pública para debater o projeto do novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034. Às 11 horas, está prevista a sessão deliberativa no plenário do Senado. Na ordem do dia, acordos internacionais firmados pelo Brasil. E logo mais às 2 da tarde está marcada a sessão solene do Congresso para homenagear o centenário de nascimento de mãe Estela de Oxóssi. Falecida aos 93 anos em 2018, mãe Estela foi uma mãe de santo baiana que pesquisou e publicou vários livros sobre religião e cultura afro-brasileira. Ela recebeu em vida o título de doutora honoris causa, concedido pela Universidade Federal da Bahia. A violência nas escolas está aumentando no Brasil, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Como resposta a essa realidade, o plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira, projeto que endurece as penas para crimes cometidos no ambiente escolar. A violência dentro das escolas vem aumentando nos últimos 10 anos. Em 2013, foram registrados 3.771 casos. Já em 2023, foram 13.117, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Metade das ocorrências envolve violência física. Também em 2023, aconteceram 15 ataques de violência extrema contra escolas, que deixaram 9 mortos e 29 feridos. O aumento do número de homicídios e casos de lesão corporal tem provocado evasão escolar. Mas as penas para esses crimes praticados em escolas devem ser maiores. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira projeto que altera o Código Penal e a Lei de Crimes Hediondos e aumenta a punição nesses casos. A pena para homicídios passa de 6 a 20 anos de prisão para 12 a 30 anos. No caso de lesão corporal dolosa intencional, a pena atual é de prisão de 3 meses a 1 ano, podendo chegar a 4 ou 12 anos se for seguida de morte. O texto aprovado aumenta a punição de 1 a 2 terços. As penas serão ainda maiores se a vítima for pessoa com deficiência ou doença limitante, ou se o autor for parente, tutor, empregador da vítima ou ainda funcionário da instituição de ensino. O projeto também inclui o crime cometido em ambiente escolar no rol de crimes hediondos. Com isso, não haverá a possibilidade de fiança e o início do cumprimento já é em regime fechado. Os senadores também aprovaram indicações de embaixadores para o Camboja, Malásia e Granada. O projeto que consolida as leis eleitorais e partidárias e cria o novo Código Eleitoral foi debatido na Comissão de Constituição e Justiça, mas ainda não foi votado. Os senadores esperam chegar ao entendimento para a votação da proposta até 9 de julho.
Antes mesmo do relator, senador Marcelo Castro, dar parecer sobre as últimas emendas apresentadas, o senador Eduardo Girão apresentou requerimento para adiar a votação. Entendo que o adiamento da votação permitirá que o debate avance com a devida responsabilidade e maturação, garantindo que cada ponto seja examinado com rigor técnico, jurídico e político. O relator justificou que o tema já estava maduro para ser votado. Essa matéria era para ter entrado em vigor para a eleição de 2022. Não foi votada a tempo. Era para entrar em vigor na eleição de 2024. Não foi votado a tempo. Se nós não votarmos até o final de setembro deste ano, ela não vigorará para 2026. Então não vejo por que a gente protelar mais. E olha aí a esperteza do nosso colega senador Girão. Ele está pedindo a prorrogação para o dia 22 de julho, quando nós já estaremos no recesso. Está jogando a matéria para o segundo semestre. Outros senadores reforçaram o pedido para adiar a votação e apontaram pontos ainda sem consenso, como a quarentena de 2 anos para juízes, policiais, membros do Ministério Público e militares que quiserem se candidatar. A quarentena não está restrita a militares fardados, não. Está colocando guarda municipal, colocando todo mundo. E não faz o menor sentido constitucional. Eu estou praticando ou tentando praticar uma discriminação contra categorias que se dedicam à segurança pública, com base em ilações. Imagine, Vossa Excelência, médico consagrado, tem que ser proibido 2 anos antes de operar, porque cada paciente ser operado sai com uma gratidão muito grande, porque o senhor fez um bom trabalho. Imagina o senador da República, que a cada ano pode levar para o seu estado em torno de 100 milhões de reais em emendas. Ele pode concorrer dentro do cargo. O governador que assina a ordem de serviço concorre no cargo. O guarda da esquina não. Porque alguém decidiu que ele pode influenciar demasiadamente uma eleição. Isso não faz o menor sentido. Uma operação policial conduzida direcionadamente, ela inviabiliza uma eleição há um ano antes. Não é um caso ou outro que a gente tem, depois da operação feita, o desastre feito com a reputação de uma pessoa, e depois isso cai por terra e aquela pessoa está destruída. Senadores de oposição apontaram outras discordâncias, principalmente com relação ao uso da tecnologia nas eleições. Não se pode fazer censura prévia, nem se pode banir perfis ou conteúdo de cidadãos se não houver uma motivação judicial e a comprovação de que há um ilícito. Aqui se chega a um detalhamento de que fatos sabidamente verídicos são crimes, ok, na contramão do que diz o acordo do eminente ministro Alexandre de Moraes. Mas isso vai mais adiante, que você deveria ter esse conhecimento. Imagine que eu vá conversar com o eminente senador Marcelo Castro e ele me conte um caos do Piauí. E eu, acreditando na fé pública do eminente senador, eu propague essa ideia. Mas era uma brincadeira, um xiste. E eu recebo uma pena de prisão ou de multa. Dizer que a gente vai votar esse projeto no meio de um recesso parlamentar é dizer que não quer o projeto aprovado. Então, eu quero pedir aqui a benevolência para que a gente possa seguir uma linha que Vossa Excelência adota, que é separar aquilo que realmente a gente não consegue evoluir para nenhum tipo de entendimento, mas votar a matéria principal. Fazer destaque, retirar o que for preciso, mas votar aquilo que é principal e não deixar de votar. Diante de tantas divergências, ficou definido por sugestão do presidente da comissão, o senador Otto Alencar, que o relator vai se encontrar, vai conversar com um representante de cada partido para buscar um consenso. E só depois disso o texto retorna à pauta. A votação do projeto já está marcada para o dia 9 de julho. Novas emendas só poderão ser apresentadas até o dia 2 de julho. O Programa Espacial Brasileiro tem projeto até de agricultura na Lua, mas sofre com a falta de recursos. Esse foi o debate desta quarta-feira na Comissão de Ciência e Tecnologia.
O espaço pode estar distante da nossa realidade, mas está mais presente no nosso dia a dia do que se imagina. Do monitoramento do clima, à previsão de safras e desastres ambientais. Da defesa nacional até a conectividade na Amazônia. O Programa Espacial Brasileiro tem um papel estratégico no país. E o Brasil desenvolveu e já lançou vários satélites de observação e de coleta de dados que ajudam nesses desafios. Avançando um pouco para o futuro, a gente tem o nosso segundo satélite baseado na nossa plataforma multimissão, que é o Amazônia 1. Essa é uma missão, o Amazônia 1B, que visa monitorar recursos hídricos, está na fase final de integração, dentro lá do laboratório do INPE, e a gente agora tem uma previsão de lançamento. Ele visa a integração final e preparação para lançamento final do ano que vem, até meados de 2027. Nós temos o processo de contratação para o lançamento preparado, mas ainda não temos os recursos garantidos. O mundo está indo na direção de colonizar a Lua. Talvez seja uma palavra forte, mas ter bases permanentes humanas na Lua. Quando isso acontecer, nós teremos necessidade de água, de energia, de oxigênio e de comida no espaço exterior. Nós temos a Embrapa no Brasil, não preciso explicar quem é a Embrapa, é só a referência número 1 do mundo em agricultura tropical. E a Embrapa e a Agência Espacial Brasileira entraram em acordo para o desenvolvimento de agricultura no espaço, para ser usada na Lua, em estações espaciais e mesmo voos interplanetários. Isso está começando, isso é parte do futuro e o Brasil será parte desse futuro também. O Brasil tem parcerias com países como Estados Unidos, China e Índia e avança no uso da base de Alcântara, no Maranhão, que tem uma das mais bem localizadas bases de lançamento do mundo. Mas, segundo os especialistas, apesar dos avanços legislativos, falta investimento na área. O senador astronauta Marcos Pontes reforçou que o Brasil precisa ter um programa espacial forte. O país investe 1% do PIB. O Congresso Nacional custa ao país 0,55% do PIB, mais da metade do que a gente investe em pesquisa e desenvolvimento. E isso envolve não só o setor público, quando eu falo 1% do PIB, isso é o setor público, privado, terceiro setor. Por que estou falando esses números aqui? Porque o país vive nessa expectativa de OCDE e assim por diante. Então tem que se comparar com os países da OCDE. Os países da OCDE investem em média, 2,73% do PIB. Países como Israel, como Coreia do Sul, etc., isso acima de 5% em ciência, tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento. Dá para ver que o país tem um longo caminho a seguir. Portanto, eu coloquei uma PEC, logo no meu primeiro ano aqui, porque eu vim para cá para isso também, a PEC 31, chamada PEC da Ciência, que é justamente para ampliar em 10 anos, no prazo de 10 anos, o investimento do país em pesquisa e desenvolvimento dos atuais pífios, vamos chamar assim, 1% do PIB, para pelo menos 2,5% do PIB, 2,5% do PIB, o que nos levaria próximo dos países da OCDE. A representação brasileira no Parlamento do Mercosul elegeu, nesta quarta-feira, o deputado federal Arlindo Quinalha, presidente do colegiado, Nelson Trade como vice-presidente no Senado e Pastor Eurico como vice-presidente na Câmara. O senador Humberto Costa foi eleito vice-presidente do Parlamento do Mercosul na cadeira que cabe ao Congresso do Brasil. Projetos aprovados nesta quarta-feira pela Comissão de Assuntos Sociais beneficiam mulheres com mais de 50 anos, funcionários de empresa pública, pessoas com HPV e doentes renais. Pelo texto aprovado, o empregado de empresa pública terá direito à transferência se o cônjuge ou companheiro, servidor público, for deslocado no interesse da administração pública. A CAS também aprovou projeto que fixa diretrizes para a política de atenção integral à saúde das pessoas com doença renal e também o que cria a Política Nacional de Enfrentamento da Infecção por Papilomavírus Humano,
mais conhecido como HPV. A proposição institui a Política Nacional de Enfrentamento da Infecção por Papilomavírus Humano, com a finalidade de explicitar em norma legal um conjunto de ações preventivas e assistenciais, bem como de anunciar diretrizes voltadas à informação em saúde e à ampliação do acesso à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento das condições associadas ao vírus. A infecção pelo HPV é uma das condições mais prevalentes entre as infecções sexualmente transmissíveis, representando fenômeno de disseminação global. Também foi aprovado o projeto que busca facilitar a inserção no mercado de trabalho de mulheres com mais de 50 anos. Além das dificuldades às quais as mulheres ainda estão geralmente sujeitas no mercado de trabalho, em razão das construções sociais machistas e misóginas, tem-se interseccionalidades que agravam a discriminação e as desigualdades existentes. Um exemplo é o etarismo, discriminação em relação à idade, que atinge de modo mais intenso as mulheres e afeta a sua contratação por empregadores. A proposta busca, ao mesmo tempo, contribuir para a promoção da igualdade nas contratações de homens e mulheres e para a maior inclusão no mercado de trabalho, prevendo as ações afirmativas a serem promovidas pelos Serviços Nacionais de Aprendizagem e pelo Cine, com o objetivo de assegurar a existência de boas oportunidades profissionais às mulheres com idade superior a 50 anos. Mais investimentos para o esporte. A necessidade foi apontada por representantes do Comitê Olímpico Brasileiro que estiveram ontem na Comissão de Esporte. Programas, uso de recursos e outros assuntos da categoria também foram debatidos. Representantes do Comitê Olímpico do Brasil destacaram a importância da aprovação de leis que apoiem políticas públicas nos esportes. Marco Antônio Laporta, presidente do COB, falou na audiência pública da Comissão de Esportes sobre a destinação de recursos que incentivem a categoria. Quanto que a aprovação de uma lei, ela pode mudar o esporte nacional. Como o esporte brasileiro mudou depois de uma aprovação de uma lei nesta casa aqui, lá no início dos anos 2000, que foi a Lei Agnello Piva. E o quanto que isso é importante para que a gente possa continuar subindo e transformar naquele sonho que todos nós temos, que ser uma potência olímpica. Eu costumo sempre dizer que agora a gente chegou num patamar, e aí é um papel do Comitê Olímpico, é um dever de casa aí para o Gilberto Rato, né? Buscar mais recursos para a gente poder não só depender do recurso público, mas ter o recurso privado também, para a gente poder aumentar o investimento e poder continuar subindo no quadro de medalhas. O diretor-geral do COB falou sobre os programas e como são desenvolvidos os cursos do Instituto Olímpico do Brasil. Emanuel Rego destacou que já são mais de 62 mil capacitações promovidas pelo comitê e deu um panorama da atual situação do orçamento do COB. No início, no orçamento aprovado no dia 10 de dezembro de 2024, nós tínhamos uma receita de 515 milhões, com as despesas de 594 e um saldo negativo de 78 milhões. Assim, a nossa gestão recebeu o orçamento para esse ano 2025. Internamente, a partir dessa organização, dessa limitação das áreas, várias reuniões, chegou-se uma receita, um acúmulo de receita, graças à área de marketing e também de comercial, que trouxe um novo patrocínio com a Adidas, uma renovação direta com a Caixa Econômica. Então, aqui nós aumentamos nossos recursos praticamente em 70 milhões e também fizemos um reajuste nas despesas, diminuímos aí 7 milhões. Então, a princípio, estamos com saldo negativo, mas acredito que, com o passar do ano, acreditamos muito que vamos seguir. A necessidade de mais recursos, direitos e garantias para o setor também foi frisado no debate. A presidente da comissão, senadora Leila Barros, colocou a importância do engajamento de atletas de destaque para dar mais holofote a movimentos. A defesa não é daqueles que estão bem, mas aqueles que estão bem passaram por todo esse processo. Eles têm a obrigação daqueles que estão bem também dar sua contribuição na defesa de um setor que o ajudou a formá-lo. O movimento realmente precisa
e principalmente os atletas ter essa consciência de que o trabalho aqui não é uma questão de se politizar, é uma questão de lutar por direitos, né, e garantias que são importantes e pertinentes ao setor. O consultor de esportes do COB destacou a importância na qualidade dos serviços nas missões. Eu tenho uma avaliação muito particular. Ele não faz a gente conquistar a medalha, ele faz a gente tentar evitar que a gente perca essa medalha, né? As condições que a gente encontra em cada uma das edições, seja no transporte que é oferecido, nas condições alimentares, nas distâncias a serem percorridas, influenciam num nível de performance que foi trabalhado ao longo de 4, 8, 12 anos para se chegar até ali e se conquistar a possibilidade de ser um atleta olímpico. O número de atletas que alcança a medalha olímpica ainda é muito pequeno no mundo inteiro. E o detalhe faz toda essa diferença e entendemos que cabe ao COB tentar preservar o que foi trabalhado por esse atleta para chegar até ali. Monilíase, uma praga que pode comprometer as lavouras de cacau no Brasil e preocupa os produtores do Norte e Nordeste. Os impactos do fungo que ataca os frutos do cacaueiro foram tema de audiência pública nesta quarta-feira na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O Brasil é um dos principais produtores de cacau do mundo, uma produção anual de 200 mil toneladas, com destaque para as regiões Norte e Nordeste. A cultura gera emprego para milhares de agricultores familiares e ainda contribui para a preservação ambiental. Mas as lavouras de cacau no país estão ameaçadas e podem sofrer perdas significativas com o avanço da praga monilha, que ataca os frutos do cacaueiro. Os impactos da doença chamada monilíase, provocada por um fungo, foram debatidos por especialistas na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O que está em jogo aqui é muito mais que a produção de cacau. É a renda de milhares de famílias, a segurança alimentar e a floresta em pé. Pois o cacau é uma das poucas atividades que alia produção e preservação. Lá no estado, o cacau virou uma cultura que mexe na economia, que todo mundo está falando. Então, nós temos que chamar, inclusive, o governo do estado para poder ver o mecanismo de como a gente faz campanha de divulgação dessa situação e de outras. A doença já foi registrada em países na América do Sul, como Colômbia, Equador e Peru, e tem alto potencial destrutivo. A praga pode provocar perdas superiores a 80% na produção dos frutos. A monilíase, ela é uma doença que ocorre basicamente no fruto do cacaueiro. Não ocorre em outras partes da planta. Então, vai direto no bolso do produtor. Uma doença devastadora. E se ela chegar nos principais estados produtores, é o fim da cacauicultura brasileira. Como disse a nossa vice-presidente, a floresta só se mantém em pé por causa do cacau. Os especialistas alertaram que os agricultores e entidades precisam estar preparados para adotar medidas de contenção, caso a doença comece a se espalhar para outros estados. Claro que não, nós estamos falando de uma doença que se espalha pelo vento, de formas muito peculiares. Em todos os estados produtores tem ações de vigilância para que, se encontrar essa doença, se encontre da maneira mais rápida possível para a gente atuar. Eu acho que a gente precisa já começar a falar de monilíase com os produtores para que eles possam se preparar para um cenário que os mais pessimistas falam que é uma questão de tempo. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle aprovou distribuição gratuita de água potável em espetáculos. O texto segue para a Câmara dos Deputados. Organizadores de grandes eventos, como shows e festivais, vão ser obrigados a fornecer água potável de graça ao público devido às altas temperaturas registradas nos últimos anos no país. O projeto foi aprovado nesta quarta-feira na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e foi inspirado no caso da estudante Ana Clara Machado, que morreu após passar mal durante um show no Rio de Janeiro em 2023. O projeto merece prosperar porque promove em forma prática o acesso gratuito à água potável, o que para nosso país de temperaturas tão elevadas pode significar a diferença entre a vida e a morte em contextos extremos como já verificamos. Já existem leis estaduais e municipais que determinam o fornecimento de água potável aos consumidores em repartições públicas e estabelecimentos comerciais, aqui no Distrito Federal, município de São Paulo, no estado de São Paulo.
Os críticos dessas medidas argumentam que ela pode acarretar custos para os estabelecimentos. Contudo, ponderamos que tais custos são pequenos frente ao valor dos demais produtos e serviços comercializados e ínfimos diante do valor de uma vida. SAFE acrescentou uma emenda prevendo que a água potável seja colocada em pontos de fácil acesso, levando em conta o número de pessoas no evento. Sem essa previsão, a obrigatoriedade de oferta gratuita de água potável se torna inócua e de pouco impacto. A comissão também aprovou um projeto que exige assinatura em papel das pessoas idosas em contratos bancários feitos pela internet ou por telefone. O objetivo é evitar as tentativas de golpe financeiro contra esse público. O texto ainda precisa ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Podemos considerar que o consumidor idoso necessita de proteção especial da legislação consumerista, sendo considerado um consumidor hipervulnerável. A obrigatoriedade de contratação de crédito por meio de assinatura em papel colaborará para assegurar que o consumidor idoso e hipovulnerável possa estar devidamente informado sobre as condições do crédito que está sendo contratado, além de possibilitar a ele guardar cópia do contrato para facilitar a solução de eventual problema relacionado ao vínculo contratual. A comissão também aprovou requerimentos para ouvir o ministro da Previdência, Volney Queiroz, sobre descontos indevidos em aposentadorias do INSS e o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, sobre o asilo diplomático para a ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia. A participação de crianças e jovens nas decisões sobre o clima foi tema de um encontro em Brasília. O evento faz parte da preparação do Brasil para a COP30, que vai acontecer em Belém do Pará em novembro. Qual a importância da participação de crianças, adolescentes e jovens nas decisões climáticas? O tema foi discutido com representantes da sociedade civil, especialistas em clima, gestores públicos, jovens lideranças e estudantes. Tenta colaborar nesse processo que é de incluir mais pessoas na conversa sobre o nosso futuro, né? Sobre como que a gente pode enfrentar a crise climática, principalmente as crianças e jovens, que é o trabalho que a gente faz com muito empenho aqui no Brasil. Na primeira mesa, os participantes discutiram o que falta para que os jovens deixem de ser vistos apenas como símbolos e passem a fazer parte das soluções. É preciso, para além de ouvir, essas crianças, é quando pensar em leis e projetos, incluir essas crianças e esses jovens. E aí também apoiar financeiramente esses projetos de territórios que já existem, porque em territórios quilombolas, indígenas, de comunidades tradicionais, a solução já existe para mudanças climáticas. Elas só bastam serem ouvidas. A gente não quer só um quadrado da sala de aula para ficar falando, a gente não quer passar horas ouvindo alguém falando. A gente quer poder criar, construir, ao mesmo tempo que fala, também faz ação. Então, é entender também a dinâmica que as crianças, que os adolescentes e a juventude interagem para o seu saber. Às vezes a gente quer colocar as crianças no lugar de adulto, quer que fique mais séria, fique mais rígida, fale direito, quando na verdade deixa elas se expressarem do jeito delas, que eu acho que aí já faz muita diferença. Na segunda mesa, o foco foi o papel da juventude na política ambiental brasileira. Um dos desafios é transformar a escuta em ação concreta. Além disso, jovens estudantes reforçaram a importância da participação juvenil em debates que impactam diretamente a vida deles. Eu acho muito importante que as escolas estejam comunicando. A educação sobre o meio ambiente é mais que importante. É muito importante que a gente esteja aqui participando desses debates. Os debatedores do evento pretendem encaminhar as propostas discutidas aqui para os fóruns preparativos da COP30 e assim ampliar a participação de jovens e crianças em todo o processo. E está prevista uma sessão do Congresso na próxima semana, na terça-feira. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o repórter Tiago Tibúrcio. Bom dia, Tiago. Bom dia, André. É isso mesmo. Um dos assuntos sobre o qual se falou muito aqui ontem no Senado foi uma possível realização de sessão do Congresso Nacional na próxima terça-feira. O líder do governo aqui no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, confirmou essa sessão, disse que o governo está preparado para uma sessão em que serão analisados vetos presidenciais e também, segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, será lido o requerimento de criação da CPMI do INSS.
Esse requerimento foi protocolado no dia 12 de maio, com a assinatura assinaturas mais que necessárias para a criação da CPI. Foram exatamente 223 deputados que assinaram esse requerimento e também 36 senadores para investigar os desvios nas folhas dos segurados do INSS. O governo disse então que está pronto para essa sessão e que realmente deve ser lido esse requerimento de criação da CPMI. Vamos ver o líder do Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, falando sobre este assunto. Tivemos um debate já com os líderes da Câmara. Eu acho que vamos construir um bom acordo em relação aos vetos para a sessão de terça-feira. Vai estar mantida? Desculpa, senador, está mantida? Está mantidíssima. E aí vai ter a leitura do requerimento da CPMI? Por óbvio, o requerimento foi protocolado. O requerimento tem que ser lido por determinação constitucional e regimental pelo presidente do Congresso na primeira sessão do Congresso. A primeira sessão do Congresso será terça, então será lido. CPI é direito constitucional de minoria. Designação de membros para a CPI é direito e prerrogativa constitucional da maioria parlamentar. Nós vamos fazer as indicações e claro que nós vamos participar da CPMI. Ninguém mais do que este governo, que foi vítima das fraudes do INSS que tiveram origem no governo passado, que é um total esclarecimento sobre isso. Os senhores já definiram presidência e relatoria? Não, vamos aguardar a leitura na terça-feira. Após a leitura, então, todos os partidos, todos os líderes da base de apoio ao governo farão as indicações necessárias para instalarmos a CPMI. O líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, também falou sobre a negociação dos vetos. Alguns dos 64 vetos que estão na pauta da sessão do Congresso vão ser sobrestados, isso é, deixados para uma outra sessão. São alguns vetos polêmicos, como, por exemplo, o do BPC. Mas outros vetos, como aquele sobre as mães do Zika vírus, o governo aceitou que o veto seja, então, derrubado. Vamos ver, então, uma análise geral do líder do governo no Congresso sobre os vetos que serão votados na próxima terça-feira. Eólica não será apreciado nessa sessão do Congresso. Eólica offshore também será sobrestado. Não será apreciado nessa sessão do Congresso. É a intenção do governo e foi pactuado isso com os líderes da base de apoio ao governo na Câmara dos Deputados ainda há pouco. Quantos vetos, então, a gente está falando para a sessão? Nós estamos falando de 64 vetos ao todo. Desses 64 vetos, nós vamos manter o sobrestamento de alguns desses vetos e outros, o governo chancelará. O governo, por exemplo, tem disposição de aquecer e chancelar a derrubada de vetos, como o veto relativo ao Zika vírus, né? O governo fez uma análise mais pormenorizada e compreendeu que é de bom tom autorizar que esse veto seja derrubado, né, pelo Congresso. Então, alguns vetos serão derrubados e outros houve já um acordo prévio com os líderes da Câmara pela derrubada e pela manutenção. Eu ainda tenho alguns diálogos a processar sobre os vetos. Conversei hoje com os líderes da base de apoio ao governo na Câmara. Ainda vou procurar os líderes da oposição na Câmara e irei também conversar com os líderes de governo e da oposição no Senado, antes de construirmos um acordo prévio. Mas já da primeira reunião com os líderes da base de governo da Câmara, nós já indicamos esse posicionamento e esse caminhamento em relação a esses vetos que aqui destaquei para as senhoras e os senhores. 9h15. Vamos ver imagens ao vivo agora da residência oficial do Senado, onde ocorre uma reunião de líderes. Geralmente, às quintas-feiras, os parlamentares se reúnem para definir a pauta da próxima semana. E, nesta reunião, então, estão sendo avaliadas as novas medidas publicadas ontem à noite pelo governo para aumentar a arrecadação federal. O governo publicou uma medida provisória em que prevê, por exemplo, a taxação daquelas operações de apostas esportivas e também um novo decreto presidencial sobre o IOF. Os senadores devem, então, estar aí discutindo a pauta da semana que vem, também falando sobre os procedimentos da instalação da CPMI, que o requerimento para ela deverá ser lido na próxima sessão do Congresso. O jornalismo da TV Senado está acompanhando para trazer em primeira mão essas notícias assim que elas saírem da reunião de líderes. Por enquanto é isso, André, voltamos com você. Muito bem, obrigado, Tiago. O repórter Tiago Tibus nos atualizando sobre a sessão do Congresso da próxima semana e também sobre a reunião de líderes do Senado, que está sendo feita nesse momento na residência da presidência do Senado. Nós ficamos por aqui.
Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Já voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. Quem trabalha em escala 6x1 não tem vida. Você não vê seus filhos crescer, seus filhos são criados por outras pessoas. Não há impedimentos para um funcionário e um empregador chegarem a um número de dias. Se não tivesse o Estado hoje, a gente estava na escravidão até hoje. A luta pela redução de jornada sem redução salarial é uma bandeira histórica da classe trabalhadora. Qualquer debate sobre isso não paga. É sempre importante um debate sobre... Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Décadas atrás, se entendia que a agenda ambiental era contraditória com a agenda do desenvolvimento. Esse era o principal problema da falta de público, da falta de atenção, da falta de simpatia pela agenda ambiental. São pautas que não importa qual tipo de ideologia que você defenda, mas isso aí é importante para o futuro. Porque a origem dos problemas ambientais não é o fato das pessoas serem malignas, gostarem de destruir o meio ambiente. Não. A origem está no abuso do direito de propriedade, o individualismo exagerado no direito de propriedade. Eu sou dono, então eu posso fazer o que eu quiser. O direito de propriedade traz consigo obrigações. A declaração conjunta que tivemos a satisfação de adotar consensualmente é o coroamento de nossos esforços e de nossas deliberações. Este documento é fruto do intenso diálogo e da convergência de nossas perspectivas. Reflete naturalmente o espírito do BRICS. Respeito, entendimento mútuos, igualdade, solidariedade, abertura, inclusão, fraternidade, diálogo e consenso. Outro tema de grande relevância para o futuro da nossa cooperação interparlamentar é a ideia de um parlamento próprio para o BRICS, que vislumbra o surgimento de uma estrutura parlamentar institucionalizada para o nosso bloco. Desejamos viver num mundo pacífico, em que as disputas sejam resolvidas pelas vias diplomáticas. Desejamos viver num mundo em que todas as vozes sejam respeitadas nos fóruns de decisões globais. Aguardamos ansiosamente para recebê-los a todos na Índia na próxima edição. Ao visitarem a Mãe da Democracia, irão, sem dúvida, ser inspirados por nossa diversidade, tradições inclusivas e rica herança cultural. Qual a validade jurídica do contrato de namoro? Como ele deve ser feito? Em que contexto emocional estão sendo elaborados? A psicóloga Andréia Chaves e a advogada do direito de família Marília Pedroso Xavier respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h da manhã. 7 categorias, um propósito: valorizar quem fortalece a justiça eleitoral e aproxima as pessoas da democracia. Tá confuso? Depois da vinheta eu te explico. Roda aí, diretor.
Então é isso. Vai ter um prêmio para reconhecer iniciativas que ajudam a justiça eleitoral a ser mais eficiente, acessível e conectada com a sociedade. É o prêmio Justiça Eleitoral. E quem pode concorrer, hein? Só quem trabalha na Justiça Eleitoral? Não, podem participar juízas, juízes, servidoras, servidores, colaboradoras, colaboradores da Justiça Eleitoral e também cidadãs e cidadãos que de alguma forma contribuem ativamente com o processo eleitoral. Poxa, que legal, hein? Me explica como é que vai ser. Olha só, as categorias são bem variadas. Tem aí atendimento ao público, combate à desinformação, comunicação criativa, inclusão e igualdade, acesso à justiça eleitoral, mesário exemplar e eleitor comprometido. As inscrições já estão abertas e vão até 30 de junho. Os detalhes estão no edital que está publicado no site tse.jus.br. Oh, que legal, hein? Valeu pelas informações. Tchau. Tchau. Então é isso. Os trabalhos serão avaliados por uma comissão julgadora com base em critérios como impacto, relevância, dedicação e superação de desafios. Quem se destacar leva um troféu e um diploma que serão entregues em uma cerimônia pública no TSE em Brasília no dia 10 de dezembro. E olha, no mesmo evento também tem a entrega do selo de qualidade eleitoral, um reconhecimento aos tribunais regionais eleitorais que mandaram muito bem na gestão, inovação e atendimento. Reconhecer quem faz a diferença fortalece a democracia. Então é isso. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, hein? E ative o sininho no YouTube. Tchau! Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Frequentemente impactada por fenômenos climáticos, São Paulo planeja a participação na COP30. Mortalidade materna e violência obstétrica no Rio de Janeiro preocupam vereadores. Senado aprovou proposta que proíbe as bets de usarem influenciadores em publicidade. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu fui informado que no vocacional você poderia trabalhar com arte. O que seria trabalhar com arte? Seria se aproximar desse fenômeno, que eu entendo por manifestação poética. É uma espécie de uma passagem que você vive de um não ser para um ser. Quer dizer, um praticar é tão importante quanto um pensar. O outro objetivo seria aquele mais ligado a uma educação integral, onde todas as áreas do conhecimento se comunicavam, trocavam experiências. Artes industriais e artes plásticas, quando se aproximavam, elas atingiam assim uma qualidade de design. Os nossos ex-alunos, eles tiveram a oportunidade de vivenciar a prática, vamos dizer, de uma inteligência sensível. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Quando eu falo em respeitar as pessoas mais velhas, não é naquele sentido do senso comum, eu respeito a minha avó, eu respeito meus pais. É num sentido de saber que são sujeitos de direito. O Brasil é um dos países mais evoluídos na questão de legislação voltada para a terceira idade. Mas na prática ainda tem muita coisa para melhorar. Envelhecer. Neste sábado, 7 horas da manhã.
aqui na TV Senado. Oi, oi, pessoal! Hoje o nosso assunto é Ministério Público. E você sabia que ele também atua na Justiça Eleitoral? Pois é. Fica comigo que eu vou te explicar. Roda a vinheta, diretor. Então é isso. Seguinte, o Ministério Público, ou MP, como a gente chama, é uma instituição independente que tem uma missão super importante. Ele atua como fiscal da lei, na proteção da democracia, da ordem jurídica e dos direitos da sociedade. Bom, e você pode estar se perguntando, qual o papel dele no processo eleitoral? A instituição participa das sessões presenciais e virtuais do TSE, acompanha os julgamentos e dá pareceres, que podem ser por escrito ou falados, ali mesmo no plenário. Mas ele não vota como as ministras e ministros, viu? Ele colabora, opina e orienta. E não para por aí. O MP eleitoral também entra com ações na justiça quando alguém quebra as regras das eleições, tipo compra de votos, propaganda irregular, essas coisas. Ou seja, o Ministério Público Eleitoral está em todas as etapas, do início ao fim, para garantir eleições limpas, justas e transparentes. Agora sim, dá para você dizer que já sabe o que é e o que faz o Ministério Público Eleitoral. Curtiu o conteúdo? Deixa seu like, compartilha com a galera e segue a gente nos perfis oficiais do TSE nas redes. Então é isso. Tchau! Bom dia. Olá, bom dia. Falamos ao vivo sobre a votação do relatório final da CPI das Bets. Senador Isalci está comigo ao vivo. Senador, qual que é a expectativa para esse momento? Gostaria que o senhor dissesse sobre a votação do relatório, que tem um complemento. O senhor fez um relatório paralelo e que é um complemento ao relatório da relatora da CPI, é isso? Foi um trabalho conjunto, né? Nós apresentamos aí quase mais de 2.000 páginas de um relatório bastante consistente na medida das informações que nós tínhamos. Evidente que a gente pediu o adiamento para complementar, para ouvir mais pessoas, principalmente os donos de bets, mas não foi possível, mas os documentos que recebemos é mais do que suficiente para apresentar uma série de propostas para melhorar a regulamentação, né, principalmente a fiscalização dessa atividade. Hoje, realmente, há um enorme número de recursos que são evadidos, que vão para o exterior sem pagamento de imposto, né? Nós temos aí os influenciadores, né, que têm feito um papel de divulgar para os seus seguidores, mas a gente percebe que não há, a única pessoa que ganha realmente nesse jogo é os donos das bets. Ninguém ganha nesse jogo. Então, nós temos sérios problemas aí de fiscalização. O Banco Central não tem autonomia hoje para fiscalizar de forma integral, então a gente está apresentando proposta para melhorar e dar condições do Banco Central fiscalizar as instituições de pagamento, que é exatamente o instrumento que eles usam para remessa de recursos para o exterior, né? Muitos pagamentos via PIX sem controle. O Ministério da Economia também não tem nenhum mecanismo de fiscalização. A Receita Federal também tem dificuldade. Então, a gente está propondo um pacote de mudanças para fortalecer o sistema fiscalizatório. Também indicando ao governo federal para fazer o controle dos programas sociais. Não tem sentido mais de 3 milhões de pessoas jogando, pessoas do Bolsa Família. Bolsa Família não foi feito para jogos. Então, a gente precisa encontrar mecanismo de impedir isso. E é simples, nós temos um cadastro único, é só implementar questão tecnológica. Então, tem uma série de fatores aí, o endividamento cresceu demais, a ludopatia, então a gente está também propondo parte desses recursos dos impostos para o Sistema Único de Saúde, para tratar dessas questões de saúde mental, né? Então, são várias sugestões de projeto de lei e também de indicação para o Executivo. É um relatório muito robusto que, se aprovado, provavelmente será agora, na sessão, quais são os próximos passos? O que se deve fazer depois? Bem, é evidente que nós estamos encaminhando para o Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal, Banco Central, todas as informações para que eles possam dar continuidade ao trabalho, né? O que a CPI faz
Alguns propõem indiciamento, outro investigação. Então, o Ministério Público dá sequência baseado nas informações que a gente coloca no relatório. Nessa questão dos indiciamentos, por exemplo, é encaminhado, eles continuam com uma investigação e podem indiciar ou não essas pessoas? Exatamente, a CPI recomenda, né, solicita o indiciamento, mas a definição é do Ministério Público. Mas, quando você propõe um indiciamento, você tem muito material, né, consistente para dar respaldo a esse pedido. Então, cabe ao Ministério Público dar um encaminhamento disso e alguns para aprofundar na investigação. Aqueles que têm indícios fortes, como a gente viu aqui vários, né, a gente pede a investigação do Ministério Público. Tá ótimo, nós agradecemos então, senador, a sua participação. Voltamos a falar depois da votação. Muito obrigada. Nós voltamos com vocês na programação. Se a branquitude é hegemônica, é porque ela é mais competente, não é? Porque ela é mais inteligente. Se a negritude está subalternizada, é porque ela é inferior, é porque ela é... Esse era o pacto racial que estava em vigor. A discussão mais importante hoje, eu acho que não é o dar voz, mas é o conferir visibilidade a vozes que estão submersas, que estão num subterrâneo da história. E quando a gente confere visibilidade a essas vozes, incomoda. E por isso que as pessoas usam camisas, né? De a casa grande pira quando a senzala aprende a ler. Porque é trazer essas vozes para a superfície. E ao trazer essas vozes para a superfície, a cultura dos privilégios ela não é automaticamente destruída, porque isso não é simples, mas ela é desestabilizada como única possibilidade. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Sabedoria ancestral. Profetas da chuva ganham um dia especial no calendário do Piauí. Quando o Cruzeiro do Sul pender no rumo do outro, vamos esperar a chuva. Quando estiver bem em pezinho, ninguém espera não, né? Mato Grosso estuda reduzir para 40 anos a idade mínima para que mulheres façam mamografias no SUS. Foi há 40 anos. Relembre as dificuldades econômicas e políticas que o Brasil enfrentou no início do processo de redemocratização. Durante 30 dias, a Constituinte esteve parada. Sem Constituição, não temos transição. Nós todos fracassaremos. Sabia que os cemitérios nem sempre foram como são hoje? Conheça um pouco das histórias do cemitério municipal São Francisco de Paula, o mais antigo de Curitiba. Você sabe que é daqui e de parlamentos como este que são tomadas decisões importantes para você. Que tal saber o que acontece nas outras casas de leis país afora? Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Será que vai chover? Agricultores devem investir na plantação? Acho melhor consultar antes os profetas da chuva, hein? Já ouviu falar neles? São homens e mulheres que, observando a natureza, fazem previsões do tempo. No Piauí,
Esse conhecimento ancestral foi reconhecido pela Assembleia Legislativa, que criou o Dia Estadual dos Profetas da Chuva, 6 de janeiro. O objetivo é manter viva a tradição. Quem vive no campo usa os sinais da natureza para identificar os fenômenos. Por exemplo, a história da véspera de Santa Luzia, o uso das pedras de sal. E aquela que tem mais água refere ao mês que vai chover mais. O canto da siricora, o crachá de determinados sapos, né? Então que ali o sapo se expressa e identifica chuva. Dizem que quando está próximo a chover, as nascentes de água aumentam o volume de água. A radioestesia, que é o uso da varinha para localizar fontes de água. Então são conhecimentos populares que se reproduzem ao longo de centenas de anos e que indicam mudanças na natureza que pode representar chuva ou seca. O projeto do deputado Lima beneficia dezenas de comunidades rurais piauienses. E para conhecer os personagens dessa história, nossa equipe de reportagem seguiu em direção à comunidade Tapera dos Vital, na zona rural de Pedro II, cidade distante 205 quilômetros de Teresina. A comunidade fica na divisa entre Piauí e Ceará. Aqui residem 215 famílias que vivem da agricultura. Povo que planta, colhe e beneficia a produção para vender para o poder público. É nesse cenário que vivem os Profetas da Chuva, que até se organizaram em uma associação que possui mais de 20 membros. A Associação dos Profetas da Chuva de Pedro II se reúne anualmente para tratar de demandas, trocar ideias e manter viva a tradição. No encontro realizado em abril, uma justa homenagem aos profetas que já morreram. Um reconhecimento feito através de placas e do plantio de mudas. As pessoas que deixaram memórias para a comunidade, isso tem um valor inestimável. Aos 12 anos de idade, seu Francisco recebeu do pai os ensinamentos da natureza. Segundo o profeta, o comportamento dos animais mostra a possibilidade de ocorrência de chuvas. Quando o João de Barro levanta a casa dele, é porque tem chuva vindo, é isso? É porque tem chuva vindo, ele sabe o tempo certo, é tão tal que ele só fecha a boca quando ele vê que está para chover. Aí ele fecha a boca, que ele sabe de que lado vem a chuva, né? Se é do norte ou se é do sul. Entendi. Ou se pode ser nascente ou poente. Aí ele bota de acordo com o inverno. E as caças também dizem algo, né? O tatu, o preá, o que é que eles dizem? Como é? O que eles dizem é o seguinte, que ele só se, como se diz, se camufla lá dentro do chão quando está perto de chover. Porque ele sabe que os filhos dele já vêm para comer coisa verde, né? Porque aqui só tem coisa verde na época da chuva. Tendo como base o conhecimento empírico, seu Antônio fez uma análise do clima em 2025. No mês de abril vai ter chuva, E o mês de maio está marcando também 2 chuvas fortes. Que foi só 2 dias que teve vento forte. E em junho, no dia 26, 29 e 30. Chuva. E o resto é chuva fina, mas marcou muita chuva, mais que esses meses que já passou. Seu José aprendeu com o pai um ofício que é passado de geração a geração. O profeta não tem estudo, mas muita experiência na observação da lua e das estrelas. Quando a lua sai, no dia 25 de dezembro, que é dia de Natal, que meu pai chamava de nosso pai verdadeiro, nós já estamos no batismo, todas elas reparam lá, né? Se ela sair com a barra, bem coberta, vamos esperar que o inverno vem, né? No sul são 2 cruzeiros. E são 2 manchas do sul. Quando os 2, tem um cruzeiro grande e o pequeno. Uma pequena daqui é pequena, mas é grande, né? Quando o cruzeiro do sul pender no rumo do outro, vamos esperar a chuva. Se estiver bem em pezinho, ninguém espere não, né? O Carlos é formado em ciências biológicas, tem 32 anos e é outro profeta, só que mais jovem. Ele é a continuidade de uma tradição que ajuda muito a agricultura e a pecuária. As pessoas hoje, elas desacreditam muito do que não podem ver com antecedência, né? A gente vive num mundo informatizado, né? Que é importante também, mas desde que a gente não perca a nossa essência. Muitas pessoas que desacreditam, que falam posteriormente, o profeta errou a previsão, o profeta errou isso, mas eles esperam até o prognóstico dos profetas da chuva
para ter uma previsibilidade de quando plantar, de quando iniciar os trabalhos na roça. A importância dos profetas não está apenas na previsão do tempo. Eles também conseguem achar, utilizando um arame de cobre, a água do subsolo. O seu Francisco, por exemplo, está procurando, nesse momento, achar um lençol freático. Se o arame tremer, é porque, com certeza, tem água por aqui. Subiu? Subiu, vai subindo, viu? Significa o quê? Que significa que tem água. E não é pouca, não é muita água, né? Então é só cavar? É só cavar que aqui dá água. Segundo o seu Francisco, nesse ponto tem água em uma profundidade de 12 metros. Ele encontrou a água, mas como o local é bem em frente à igreja do povoado, fica complicado perfurar o solo por aqui. A professora e antropóloga Adeldata dos Anjos tem até monografia sobre o assunto. Segundo ela, o projeto aprovado pela Assembleia Legislativa valoriza a cultura, a ancestralidade e a vida de quem depende do clima para sobreviver. É uma sabedoria imensa, né? Empírica, entre aspas, mas que tem um valor muito grande. Então, não pode deixar morrer. E eu tenho muita esperança que esse movimento avance a nível de Piauí. O Piauí daria um salto de qualidade, de cultura, né? De ancestralidade, né? De espiritualidade dos povos originários, eu não gosto de palavra resgate, de revitalização das culturas dos nossos ancestrais, que seria muito bom para o Piauí. Mamografia obrigatória para mulheres a partir dos 40 anos de idade. É o que determina um projeto de lei que está em análise na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Hoje, o Ministério da Saúde não limita a idade, mas prioriza o exame para pessoas acima dos 50. No Amapá, deputados aprovaram o ZEE, Zoneamento Ecológico e Econômico do Estado, um instrumento de planejamento territorial para conciliar desenvolvimento econômico e segurança ambiental. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. O deputado Wilson Santos apresentou um projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade da realização anual do exame de mamografia nos serviços públicos de saúde a todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade. Isso ajudaria a identificar tumores de forma mais precoce e isso aumenta em muito chances de cura. Quando se faz o exame preventivo, quando você faz o ultrassom, quando você faz a mamografia, nós conseguimos identificar o tumor, o câncer de mama, numa fase muito inicial. Isso faz toda a diferença no tratamento. Então, hoje, para vocês terem uma noção, no Brasil ainda se faz um diagnóstico muito tardio. E por que após os 40 anos? O câncer de mama ele é mais comum em mulheres com a faixa etária mais avançada. É muito raro você ter um câncer de mama antes dos 40 anos. Então, após os 40 anos, ou ao completar os 40 anos, já começa essa preocupação maior em que a mulher tem que fazer aí a sua mamografia anual. A presidente da Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá lembra também que o diagnóstico tardio implica em mais dano à saúde da mulher. Traz muitas sequelas, não é a doença, é o tratamento oncológico. Então, quando é detectado inicialmente, ele tem até 95% de chances de cura, não de tratamento, de cura. Muitas cidades do estado sequer têm um equipamento para fazer a mamografia. Quanto mais demora para iniciar o tratamento, maiores são os custos. Isso seria também outro motivo para a realização do diagnóstico precoce. Quando eu pego uma paciente no início do câncer, eu uso medicamentos, eu uso drogas que de menor potência, o tempo de tratamento ele é menor, evidentemente esse custo ele é menor para o serviço público. Agora, quando eu faço um diagnóstico de uma paciente mais tardia, ou quando esse tumor saiu da mama, foi para outros lugares, essa paciente fica anos fazendo tratamento, anos usando o medicamento, que é caro. Então, pensando em custo, é fundamental que a gente faça o diagnóstico precoce. Wilson Santos traz no artigo 2º do projeto de lei 404 de 2025 que a realização do exame de mamografia deve ser feita de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. O parlamentar argumenta que o governo do estado tem orçamento para isso. Mato Grosso hoje tem a maior renda per capita do país. É o campeão em produção de grãos, em produção de carne bovina. De patinho feio tornou-se um cisne. O estado arrecada mais de 50 bilhões por ano.
mais de 4 bilhões por mês. Não é possível perdermos vidas humanas e mulheres porque faltou um exame, faltou um diagnóstico. Foi votado e aprovado durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa o projeto de lei do Poder Executivo que institui as diretrizes do zoneamento ecológico e econômico do Amapá, o ZEE. Um instrumento importante que garante segurança ambiental e jurídica. O documento subsidia políticas públicas de desenvolvimento econômico, sem esquecer a preservação do meio ambiente. O Amapá é o estado mais preservado do Brasil, mas enfrenta dificuldades econômicas e sociais. O ZEE se apresenta como uma ferramenta estratégica para guiar o planejamento territorial, garantindo que as atividades econômicas respeitem os limites ecológicos e contribuam para a conservação do meio ambiente. A partir de agora, nós teremos um instrumento que permite ao Amapá e aos pesquisadores do Amapá, a quem quer fazer estudos sobre o Amapá, aos empresários que querem empreender, aos técnicos, aos ambientalistas, enfim, todo mundo que queira de alguma forma entender o nosso território, vai permitir conhecer exatamente o que pode, o que não pode, o que tem e o que não tem no nosso território. Ele está todo zoneado, todo mapeado, com detalhes de microclima, de solo, de vegetação, de relevo, para dar garantia técnica, garantia ambiental, garantia política a quem quer estudar, a quem quer pesquisar, a quem vai tomar decisão, para balizar políticas públicas, quer seja do Estado, quer seja dos municípios, ao empreendedor que quer investir no Amapá, vai fazer isso com segurança. Hoje nós estamos encerrando um ciclo de uma longa espera. São 32 anos que a população do estado do Amapá, os produtores rurais do Amapá, aguardavam pela aprovação desse projeto, o ZEE, que é o zoneamento ecológico econômico do estado do Amapá. Nós estamos hoje vivendo um dia histórico, um dia que realmente ficará registrado, na história desse estado como um grande avanço, um avanço significativo e muito importante para o desenvolvimento do Amapá. Agora é bola para frente, fazer o Amapá se desenvolver, gerar oportunidades, empregos, que é o mais importante. O projeto agora será analisado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente e pelo Ministério do Meio Ambiente. Impacto em terras indígenas de empreendimentos ligados ao setor de energia. O assunto foi debatido na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários, aqui da Câmara dos Deputados. A usina hidrelétrica de Belo Monte, localizada no sul do Pará, atendeu em dezembro passado 7% da demanda de eletricidade do país, mas causou muitos prejuízos ao meio ambiente e às comunidades indígenas e ribeirinhas. Os povos originários realizaram protestos, conseguiram interromper a obra algumas vezes, mas foram vencidos. Uma audiência pública da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais debateu a garantia de direitos às comunidades indígenas atingidas por empreendimentos no setor de energia e ouviu integrantes de diversas etnias. Sarapó Pancararu, que representa povos indígenas de várias regiões, informou que vive em uma área onde tem energia eólica, hidrelétrica, parque solar, mas a comunidade é abastecida por carro-pipa. Como é que o país quer dialogar com os povos indígenas se os tratam ainda dessa forma? Vocês estão próximos ao rio. Olá, bom dia. Voltamos a falar ao vivo sobre a CPI das Bets. Daqui a pouco vai ser votado o relatório final. E eu estou ao vivo com a senadora Soraya Tronic, que é a relatora da CPI das Bets. Bom dia, senadora. Obrigada pela sua participação. Teve alguma alteração no projeto, no relatório, de terça-feira até hoje? Não, nenhuma alteração. O relatório que eu li vai ser o relatório posto para votação. E também o senador Isalci apresentou um relatório que entrará apenas como um anexo.
justamente para preservar a autoria de um e a autoria de outro. Mas como eles estão no mesmo sentido e na mesma seara, serão votados, eu creio que assim fará o presidente, serão votados conjuntamente. Certo. Então não há mudança no seu relatório, mas ele sim anexado e aí podem ser votados juntos e aí segue. O que acontece depois? Bom, depois da votação, a CPI será encerrada e este relatório nós entregaremos para o diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Andrei Rodrigues, para o PGR, o Gonê, também para o presidente do STF, o ministro Barroso, para o ministro Lewandowski, juntamente com o ADI, que é o secretário nacional de Defesa do Consumidor, também para o ministro Fernando Haddad, juntamente com Regis Dudena, que é o secretário de Prêmios e Apostas, além do presidente da República. Então segue esse trâmite porque encerra aqui o nosso trabalho. Então, uma vez encerrado, nós entregamos para as autoridades competentes, que seria, no caso, Polícia Federal e Ministério Público. Eles que devem tocar adiante, analisar se eles seguem com os indiciamentos ou arquivam, aí já não será mais conosco. O nosso trabalho foi feito, foi realizado. Mas independente se a votação for sim ou não, porque pode ocorrer de tudo, né? Eu não sei se há acordo para votar, não sei se será votação nominal ainda, não perguntei para o presidente se houve decisão, porém, diante da dificuldade de tocar essa CPI, tendo um resultado de não aprovação, eu farei o mesmo percurso, eu irei entregar às autoridades. Por quê? Porque nada me proíbe que eu assim o faça. E diante de elementos e de indícios aos quais eu me deparei, eu sou inclusive obrigada a dar uma resposta. Eu não posso agora, depois disso tudo, me omitir diante de tudo o que eu vi, o que eu presenciei, o que eu li e as provas que foram obtidas pela CPI. Muita gente tem essa dúvida, né? O indiciamento, ou seja, como funciona, né? São 16 pessoas, isso não mudou. São 17, acrescentou? Não, é porque o senador Isalci havia indiciado algumas pessoas que foram as mesmas que eu indiciei. Apenas uma ele indiciou que eu não havia indiciado, que é o Rico Melquiades, o influenciador. Então, como o do Isalci vai ser trabalhado, vai ser votado em conjunto, eu creio, então apenas um do Isalci vai fazer diferença e vai somar nos indiciamentos. A senhora tem informação de quais crimes o senador Isalci teria colocado nesse relatório dele para o Rico Melquiades? Mas em relação ao consumidor, em relação também a levantamentos que foram apreciados, essa questão de crime contra a economia popular, enfim, também pode ser que seja em curso, e todos os influenciadores estão também nessa mesma seara do crime de estelionato. Há sim algumas dúvidas acerca da tipificação do crime de estelionato, porque nós não temos ainda uma legislação criminal específica para isso, porque é um fato novo, é uma forma diferente e a lei de contravenções penais e também o Código de Defesa do Consumidor não são compatíveis com o dano causado, porque as penas são mínimas e nem começam em regime fechado. Então, com muito cuidado, o Isalci analisou isso e, se vai incorporar, é por ele e, enfim, vou respeitar. E, a partir disso,
a partir do levantamento de indícios, porque por isso que se chama indiciamento, nós não precisamos ter as provas absolutamente robustas, mas sim, como nós tivemos um prazo muito exíguo e na não prorrogação da CPI, muita gente até achou que nós indiciaríamos mais pessoas, mas eu e a minha equipe, tenho certeza que o Exalci e os demais, fomos muito cautelosos. Nós somente indiciamos aqueles que nós tínhamos mais indícios, tá? Outros que também têm indícios, mas nós preferimos apenas colacionar os documentos encontrados e não indiciar. E aí vai ser por conta da Polícia Federal e do Ministério Público. Tá bem, senadora, muito obrigada pela sua participação, bom trabalho ali na votação. Bom dia. Reforçando, então, 17 pedidos de indiciamento. O senador Exalci, no relatório dele, indiciou o influenciador Rico Melquiades. Voltamos agora com a programação e podemos voltar a qualquer momento com informações sobre a CPI das Bets. A Assembleia Nacional Constituinte, responsável por elaborar a nova Constituição do país. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Coube a Ulisses Guimarães, conhecido como o grande timoneiro da redemocratização, levar adiante a tarefa de dar ao país uma nova Constituição. Durante 30 dias a Constituinte esteve parada. Então, Ulisses me procurou e disse que nós tínhamos que unir forças para termos a Constituição votada. Eu então disse a Ulisses Guimarães: Ulisses, sem Constituição não temos transição. Nós todos fracassaremos. Então vamos fazer tudo para votarmos a Constituição. A Constituição pode ser boa, má, mas ela deve ser feita. A Constituição é a marca maior e absoluta da transição democrática. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Você sabia que antigamente as pessoas eram sepultadas nas igrejas? Não só nos jardins, viu? Mas dentro delas, nos pisos e até nas paredes. Pois é, era uma forma de tentar garantir a salvação da alma. Mas em 1801, seguindo uma preocupação mundial com a saúde pública, Dom João VI proibiu essa prática por aqui. Acreditava-se que os vapores que saíam dos cadáveres propagavam epidemias. Ele então determinou a construção de cemitérios extramuros, ou seja, fora das igrejas. Mas não foi fácil mudar a cultura não, viu, gente? Só 30 anos após a ordem de Dom João é que saiu o primeiro cemitério, o de Salvador, e ele acabou sendo depredado pelo povo. Já em Curitiba, cidade que tem 332 anos, o cemitério municipal mais antigo completou 170. E ele só foi fundado após mais de 2 décadas de debates entre os vereadores. Visitar o cemitério municipal de Curitiba é uma viagem no tempo. A necrópole guarda consigo personagens que fazem parte do acervo histórico da cidade. Abriga túmulos que chamam a atenção por seu tamanho e riqueza de detalhes, como o de José Auer e família, cujo sobrenome acabou batizando o bairro que antes era uma área de sua propriedade. Famílias antigas que perpetuam até hoje e conservam seus espaços, e outras que foram esquecidas pelo tempo, com túmulos aparentemente abandonados que chegam a assustar. Pessoas que passaram a fazer parte da vida de muita gente somente após a morte. O caso da Maria Bueno, com tantas placas de agradecimento ao seu redor que não se pode nem contar. A ela são atribuídos muitos milagres e graças recebidas.
O amor aparece expressado em esculturas, para imortalizar momentos, como o da menina Lucy, que se encantou com as novas flores do jardim da casa de seus pais e colheu-as todas. Os pais acharam graça na travessura, mas poucos dias depois a criança adoeceu e faleceu. E assim se seguem centenas de túmulos com pessoas que talvez nem tenham se encontrado em vida, mas cujas histórias se cruzam e permanecem em um único lugar, o cemitério municipal. Adorei saber a história dos cemitérios. E esse de Curitiba tem até visita guiada para turista. Bora lá? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Nossa atuação não abrange, portanto, o controle ou a regulação de operações específicas relacionadas a apostas de cota fixa previstas na citada lei e sua posterior regulação. Importante realçar que as chamadas bets não prestam serviço financeiro ou de pagamento. Nesse sentido, o alcance do Banco Central reside nos procedimentos e controles das instituições autorizadas por nós a funcionar no que está estritamente limitado às atribuições definidas pela legislação vigente. O teor do artigo 4º da medida provisória número 1288/2025 salienta que é dever do Banco Central do Brasil implementar medidas que garantam a preservação desse sigilo, bem como a proteção dos dados pessoais dos usuários do Pix, garantindo a impossibilidade da sua identificação. Por essas razões, estou legalmente impedido de apresentar dados ou elementos que digam respeito a operações processadas no âmbito do Pix, incluindo os valores e as partes pagadoras e recebedoras envolvidas nos pagamentos. Hoje em dia, a gente já tem essa informação de que os bancos, sim, consideram esse tipo de hábito, esse tipo de prática por parte do cidadão, se ele aposta ou não, para poder analisar ele ou classificar ele como um risco mais elevado. Esse valor que a gente acompanha, prefeito, de atividade gira em torno de 20 a 30 bilhões de reais por mês, ratificando aquilo que a gente tinha estimado no final do ano passado. O Banco Central pode sancionar as IPs, as instituições de pagamento que operam com bets ilegais? A gente tem a Secretaria de Prêmios de Apostas que nos informa quando existe alguma informação relativa a alguma empresa que não está autorizada, e aí a partir daí nós tomamos as medidas. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos: a contribuição sobre bens e serviços, CBS, que é federal, e o imposto sobre bens e serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A
A crise da saúde mental no trabalho levou o Ministério do Trabalho e Emprego a adotar uma norma que obriga as empresas a avaliarem riscos e tomarem medidas preventivas para proteger a integridade mental das trabalhadoras e dos trabalhadores. Como as empresas deverão se adequar para cumprir as novas regras e o que os profissionais de saúde recomendam para que empregadas, empregados e empregadores cuidem melhor da saúde. Acompanhe a nossa conversa a presidente do Conselho Federal de Psicologia, a vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia, Alessandra Almeida, e o diretor do Departamento de Segurança e Saúde do Ministério do Trabalho e Emprego, Rogério Araújo, estão na TV Senado para responder as suas e as nossas perguntas. A minha colega Cibele Nunes está com vocês nas redes sociais, trazendo para a gente a sua participação. Acompanhe o Senado Live e fiquem bem informados. Bom dia, Alessandra Almeida. Bom dia, Rogério Araújo. Obrigado pela participação de vocês aqui no Senado Live. Sejam bem-vindos à TV Senado. Muito bom dia, muito bom dia. Obrigado, Marcelo. É um prazer enorme estar aqui. Que estão nos assistindo. Ok, vamos lá então. Vou começar. Primeiro, eu gostaria de perguntar para você, Alessandra. A gente está falando em avaliação de riscos psicossociais no ambiente laboral, no ambiente de trabalho. Do que a gente está falando exatamente, né? Como é que a gente caracteriza esses riscos psicossociais? O que tem levado tantas pessoas a pedirem afastamento do trabalho por questões de saúde mental? Eu primeiro queria agradecer. Eu acho que esse é um assunto fundamentalmente importante para que possamos tratar. Eu lembro que, embora nós estejamos no que estamos chamando de uma epidemia, né, agravada de saúde mental relacionada ao trabalho, a Organização Mundial do Trabalho há muito tempo vem chamando atenção para o adoecimento no ambiente de trabalho, né? Essa questão dos riscos psicossociais, elas vão além da estrutura física do trabalho e, evidentemente, nesse momento histórico em que nós estamos, né, de metas, às vezes impossíveis de serem cumpridas, de extrema velocidade das respostas, né? E eu vou dizer, uma degradação, inclusive, das relações interpessoais. Eles são grandes responsáveis, embora o adoecimento mental ele seja multifatorial, mas ele tem, no espaço do trabalho, muita relação com as relações interpessoais e, sobretudo, com uma forma de gestão organizacional. Então, quando a gente fala dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho, de forma muito especial, nós estamos falando de métodos, de estratégias de gestão que desconsideram os fatores humanos, por incrível que pareça, né? A gente tem, por exemplo, situações como assédio, né? Assédio está muitas vezes relacionado, e num país como o nosso, que tem uma cultura, né, estrutural aí, que é uma cultura autoritária muitas vezes, isso também se apresenta no espaço de trabalho. Nós vivemos num país com um racismo sistêmico bastante importante e, evidentemente, quando a gente está discutindo racismo, misoginia fora, evidentemente isso também se coloca no espaço do trabalho e se coloca na forma como uma pessoa, especialmente no lugar do poder, se relaciona com a outra, com o seu subordinado. Esse ponto, Alessandra, é importante você... A crescente influência dos jogos virtuais em apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação das atividades. A continuação da presente reunião se destina à deliberação do relatório final dessa comissão. Deliberação do relatório final. Concluída a leitura de voto pela senadora Soraya Tronic, coloco em discussão o relatório final. Presidente. Passo a palavra ao senador
Girão. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Irã, quero cumprimentar também a senadora Soraya Tronic, senador Ângelo Coronel, senador Exalci Lucas. Hoje é um dia, eu considero histórico. Considero histórico porque nós estamos vivendo um drama, um caso de saúde pública no Brasil, uma questão humanitária de verdade sobre essa questão das bets, que a Câmara já tentou fazer uma CPI, não acabou bem lá na Câmara, e o Senado fez duas. O Senado fez duas, uma sobre apostas esportivas, manipulação de resultados, que eu, como vice-presidente, votei contra, porque faltaram alguns requerimentos importantíssimos para que a gente pudesse esclarecer alguns fatos nebulosos. E aqui nessa CPI, que está chegando ao final hoje, contra a minha vontade, e eu sei que contra a vontade da relatora também, a gente tinha condição de ir muito além. No meu modo de entender, a toque de caixa, essa CPI está sendo encerrada hoje, com mais da metade dos requerimentos para serem votados. E isso é inaceitável devido à gravidade de denúncias, de supostas extorsões, que a gente precisava se aprofundar aqui. Então, senhor presidente, eu quero, antes de adentrar propriamente no mérito dessa minha manifestação, eu quero saudar o trabalho desempenhado por todos que compuseram o staff dessa comissão parlamentar. O senhor, passando pela relatora, a secretaria dessa CPI, trabalho sempre muito correto, disponível, cordial, bem como por todos os senadores e senadoras que contribuíram de alguma forma nesses quase 6 meses da CPI. Eu deixo claro que nós lemos, nossa equipe, atentamente o resumo do relatório da senadora Soraya, bem como os trechos da íntegra do documento, e não há como negar que muito do que está lá escrito reflete os graves problemas trazidos pelas apostas online na vida do povo brasileiro, seja nas finanças pessoais dos mais vulneráveis, seja na macroeconomia do país, seja na saúde ou na segurança pública. Da mesma forma, as 20 sugestões lá contidas, as quais buscam mitigar alguns dos efeitos trágicos das bets, também são interessantes. Algumas delas, inclusive, já foram apresentadas por mim em forma de projeto de lei, que hoje tramitam a passos lentos dessa casa, entre eles a limitação do tempo de funcionamento dos cassinos online e a unificação dos mecanismos de autoexclusão. No substitutivo que apresentei ao PL 3626 de 2023, quando da regulamentação da votação da regulamentação das bets, aportei dispositivo para banir não só os famigerados jogos do Tigrinho, Aviãozinho, Cobrinha, mas também todos os jogos que não são de eventos esportivos reais. Cabe destacar que o Senado, mesmo contra o voto de muitos que compuseram essa CPI, teve a coragem de excluí-los. Mas a Câmara dos Deputados teve a desfaçatez de recolocá-los. Atualmente, tenho outros vários projetos para mitigar os efeitos, além de um para acabar com os jogos online no Brasil. Eu acho que mais cedo ou mais tarde nós teremos que chegar nisso. No mínimo, um bloqueio total de publicidade, como é no tabaco, que é uma política eficaz, pública, que o Brasil tem de referência no mundo. Porém, senhor presidente, em que pese as boas intenções desse relatório, bem como aquele apresentado pelo senador Exalci Lucas, o qual fez uma análise investigativa, principalmente sobre algumas bets de renome, eu venho revelar toda a minha frustração ao reconhecer, mais uma vez, que pontos fundamentais que poderiam descortinar possíveis colúnios, atos de extorsão, de corrupção, passaram em branco no relatório oficial dessa comissão parlamentar de inquérito. Vejamos,
Em 13 de dezembro de 2024, a revista Veja, em sua edição número 2923, trouxe à tona graves denúncias que fragilizaram esse colegiado, revelando uma possível trama de extorsão e possíveis conluios por parte de empresários, parlamentares e lobistas. A reportagem expõe o cenário de graves denúncias que exigiam investigações imediatas e rigorosas. Buscando ser didático com aqueles que nos acompanham agora pelos meios de comunicação, as primeiras informações surgiram com as declarações de um senador dessa comissão que, após um entreveiro com um colega, procurou o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, para relatar um eventual esquema criminoso de grandes proporções. Segundo relatos, um conhecido lobista de Brasília, identificado como Silvio de Assis, estaria extorquindo empresários do setor de apostas, utilizando a CPI como ferramenta de pressão. A engrenagem do esquema, conforme apontado por esse senador, consistiria no fato de parlamentares, mesmo que não diretamente envolvidos na extorsão, apresentariam requerimentos de convocação de empresários para depor na CPI. Em seguida, o citado lobista, com acesso e influência sobre suposto acesso sobre congressistas, abordaria esses convocados, oferecendo soluções para evitar o constrangimento da vinda deles até a comissão, mediante o pagamento de quantias vultuosas. Tal esquema seria muito parecido com aquela noticiada prática de extorsão acontecida na CPI das Câmaras dos Deputados, envolvendo um deputado federal e um senhor que presidia a Associação em Defesa da Integridade, Direitos e Deveres nos Jogos de Apostas. A gravidade da situação piorou quando, do relato de um empresário do setor de apostas que teria sido alvo de extorsão. Conforme informações, o lobista Silvio de Assis teria exigido o pagamento de 40 milhões de reais para evitar sua convocação. A recusa do empresário em ceder à chantagem teria resultado na aprovação rápida do requerimento de convocação. Diante desse quadro de denúncias, com proximidade de parlamentares, com lobistas e suspeitas de outros esquemas ilícitos, que lançariam sombra sobre os trabalhos dessa CPI das bets e credibilidade do Congresso Nacional, eu apresentei, com o objetivo de que tais fatos fossem investigados de forma minuciosa e transparente, um requerimento para que a Polícia Federal pudesse... Cultura da terceira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nesta data, 12 de junho de 2025. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater o projeto de lei 2614 de 2024, que institui o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034, em atenção ao requerimento número 3 de 2025, de autoria desta presidência. O relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores e expositoras. Informo que foram recebidas até o momento, por meio do portal E-Cidadania, diversas perguntas e comentários de cidadãos e cidadãs, dentre as quais destacamos Jamile, de Pernambuco, Leia, do Acre, Daphne, do Distrito Federal, Esté, de Minas Gerais, Fábio, da Paraíba, Felipe, de Goiás e Gabriela, do Rio de Janeiro. As perguntas e os comentários foram encaminhados previamente aos convidados. Solicito aos convidados que, se possível, abordem em suas exposições iniciais as questões levantadas. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos. Ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos, caso hajam, para fazer suas perguntas ou comentários. Eu convido, nós vamos ter apresentações presenciais e apresentações remotas.
E eu convido já para fazer parte da mesa o senhor Nelson Cardoso Amaral, presidente da Associação Nacional de Pesquisadores em Financiamento da Educação, FINEDUCA. Também compõe a nossa mesa remota o professor Luiz Dourado, presidente da AMPAI, a professora Malvina Tânia Tutman, presidente da Associação Nacional pela Formação de Professores de Profissionais de Educação, a FOP, a senhora Lueli Nogueira Duarte Silva, presidente do Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, o Fórum DI, o senhor Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e a senhora Miriam Fábia Alves, presidente da AMPED. Creio que nós estamos com quase todos, só falta um, não é? Só falta o professor Renato Janine, e aí nós vamos iniciando para garantirmos o tempo. Essa foi a ordem negociada? Hoje ninguém pediu. Né? Então, vamos começar pela ordem de chamada. Não houve nenhum pedido de mudança de ordem. E eu já passo a palavra aqui já na mesa, ao meu lado, com muito orgulho para mim e para todos nós que fazemos a comissão, professor Nelson Cardoso Amaral, presidente da FINEDUCA. Onde é que eu ligo aqui? Tá ligado? Tá ligado. Bom dia, senadora Tereza, todos e todas presentes aqui no auditório, colegas que estão à distância, sou Luiz Dourado, da AMPAI, Miriam, da AMPED, Lueli, do Fórum DI, a professora Malvina, da FOP, esperamos que o professor Renato Janine chegue, né, também. É um prazer estar aqui com vocês para discutir esse tema e, é claro, como presidente da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, a minha temática é a do financiamento. E a gente percebe em todas as audiências que estão sendo realizadas, tanto aqui no Senado quanto na Comissão Especial do PNE, a presença sempre dessa temática, né, de como financiar as metas, as estratégias todas previstas no plano e que, no final, de algum modo ou outro, elas ficarão financiadas. E também todas as perguntas que chegam, sempre tem o tema financiamento de algum modo presente. E esse foi o tema que deixou com que os dois planos anteriores não tivessem total possibilidade de execução, né? O primeiro não teve meta de financiamento, o segundo, a meta está acabando ficando pela metade, né? Ao invés de equivalente a 10% do PIB, ficando em 5 e pouco. Eu estou trazendo uma apresentação repartida em 2 pedaços. O primeiro, eu vou tentar aqui nos 10 minutos, ou depois nos acréscimos dos 5, completar. E a segunda parte, que é bem mais longa, eu trago várias abordagens, colocando referências e tal, para que os assessores e consultores, tanto da Câmara quanto do Senado, possam analisar e verificar a possibilidade de incorporar algumas daquelas temáticas que estão presentes nas emendas que a FINEDUCA preparou. Pelo menos agora na Comissão Especial da Câmara, elas estão presentes lá nas emendas, e quando vier para o Senado, a gente vai analisar o que foi atendido e o que não foi e complementar. Então, todo esse material que eu trouxe, que não vai ser impossível né, nesse tempo abordar, suporta as emendas que nós apresentamos. Então, é claro que todos que falam nas audiências têm esse mesmo problema, e não é só a FINEDUCA que vai ficar nessa situação. Mas, pelo menos, a gente tem, então, um material para ajudar e colaborar aí no processo de formação dos pareceres e tudo mais. Então, já vou passando aqui, porque isso é o que eu falei.
Para onde que aponta aqui? Aqui, né? O material todo tem os recursos aplicados em educação e a qualidade, uma abordagem sobre esse aspecto que eu vou comentar um pouco hoje, basicamente essa. Depois nós fomos atrás do processo histórico que ocorreu na Coreia do Sul, no Canadá, na Finlândia, na Polônia, Estados Unidos e França. E o que eles fizeram ao longo das últimas décadas, 30, 40, 50 anos. E a gente conclui que é chegada a hora do Brasil fazer isso, pelo menos começar, né, esse processo que eles começaram já há bastante tempo. Depois a gente avalia que o Brasil tem riqueza para efetuar esse processo e mostra fontes de financiamento para isso, com bastante detalhes, numa publicação da FINEDUCA. Os impactos do financiamento da educação na política e na economia, tem um estudo do IPEA muito importante, que verifica os recursos aplicados em educação, qual a repercussão no PIB, qual a repercussão na renda das famílias, e, em consequência, qual a repercussão no índice de desigualdade, que mede a desigualdade, que é o índice de Gini. E depois, um aspecto importantíssimo, que eu vou tentar entrar um pouco nele hoje também, que é a implementação do CAQI, custo aluno qualidade inicial, e a diminuição da desigualdade educacional brasileira que ele provoca. Isso aqui eu vou tentar, se não couber nos 10 minutos, nos 5 sinais eu vou aproveitar um pouquinho também, pelo menos para mostrar alguns gráficos. Bom, então essa é a trilha que eu vou traçar aqui hoje, não era toda, óbvio, mas só o primeiro aspecto, que é o recurso aplicado na educação e qualidade. A primeira... Vamos lá. Vocês vão colaborando comigo aí? Eu posso ir? Vocês vão passando. Então, passa, por favor. Primeira coisa que vem me encabulando muito são algumas análises que são feitas o tempo todo, olhando somente para esses números e dizendo sobre que país que tem melhores condições para implantar insumos para que a educação tenha qualidade. Então, eu escolhi esses países exatamente para desafiar aqueles que pensam dessa forma. Lesoto aplica 8% do PIB, equivalente, Singapura 2,8%, Coreia do Sul 4,7% e o Brasil 6%. Então, as pessoas falam que o Brasil já tem mais condições que a Coreia do Sul e Singapura. E não é essa a percepção nossa, né? Quando a gente vê resultado do PISA, quando a gente vê resultados de rankings internacionais de educação superior e tudo mais. A mesma coisa quando a gente olha o percentual do PIB per capita. 77,2%, Lesoto aplica, 35,4%, Coreia do Sul 32,6% e o Brasil 36,7%. Então, a pergunta é essa. Olhando só para esses números, não dá para responder. Que a lógica, se a lógica é essa que eu comentei anteriormente, a gente diria que é Lesoto, que é 8% do PIB. E a gente vê que não tem lógica disso. A gente não vai falar em Lesoto em PISA, Lesoto em lugar nenhum, no processo educacional. Bom, então, para responder essa pergunta, a gente tem que olhar mais coisas. Próximo, por favor. A gente tem que olhar, além do percentual do PIB, a gente tem que olhar o tamanho do PIB e a quantidade de estudantes matriculados. E olhar qual o valor aplicado por estudante. E do lado direito eu coloquei a pontuação do PISA para a gente fazer essa referência. Lesoto tem tanta dificuldade no processo educacional que nem consegue participar do PISA, por vários motivos deve ser. Às vezes nem tem estrutura de banco de dados suficientes para participar da estrutura do PISA, né? Singapura aplica $21 mil, esse dólar poder de qualidade de compra, para a gente fazer essas comparações internacionais. Coreia do Sul, 9.800 e o Brasil, 3.100. Quando a gente olha o resultado do PISA, o Lesoto não tem, Singapura, 556, Coreia do Sul, 520 e o Brasil, 400. Ou seja, tem uma consistência ali de lógica entre volume de dinheiro aplicado e o resultado do PISA. Se o resultado do PISA é qualidade ou não é, isso aí é outra discussão, mas todo mundo, né, em geral, faz esse tipo de relação. Bom, e olhando só o primeiro número, olhar só o primeiro número não tem sentido, porque aquele último número, que é por estudante, é que paga os professores, é que tem estrutura nas escolas, que tem tudo na escola, né? Então, como eu entender, a gente deveria abandonar essa maneira de analisar. A única maneira possível de analisar é que o Lesoto faz um esforço terrível para tentar melhorar a educação do seu país. Só que
o PIB é pequeno em relação o número de estudantes também é pequeno e o valor que só dá 847, né? Então, mas o Brasil a gente pode exigir mais que 6. É essa a discussão, porque o Brasil tem riqueza para isso, para conseguir elevar esse valor de 3.600, 3.100. Olha a distância da Coreia. É muito desleal comparar o Brasil com a Coreia em relação ao processo educacional. Essa sala aqui, se a gente for olhar na Coreia, pode ser várias salas equivalentes a esta, como sala de aula, com as telas, com transmissão e tudo mais. Bom, próximo então, por favor. Então, essa é uma primeira abordagem. E aqui só uma tabela mostrando, então, a diferença entre o valor aplicado em creche, pré-escola, educação infantil, né? Ensino fundamental 1, 2, ensino médio e educação superior, entre a média dos países da OCDE e a média brasileira e o fator multiplicativo. Então, é muito desigual essa situação. E comparar o Brasil com o país da OCDE e o resultado do PISA, tem uma grande diferença aí que a gente tem que examinar. O próximo. Bom, a gente terminou de calcular o custo aluno qualidade inicial de 2025. Eu tenho a impressão que eu vou ter que deixar isso aqui para o final, porque nosso tempo já terminou, mas a gente mostra nesse trabalho que só para aplicar os parâmetros de qualidade que existem estabelecidos na legislação brasileira hoje, que é exatamente o que está na Constituição, na LDB, nas resoluções do Conselho Nacional de Educação, em estudos que são realizados por entidades, pela própria FINEDUCA, pela campanha, etc., etc. A gente consegue chegar num valor de custo aluno qualidade para todas as etapas da educação básica e conclui que a gente precisaria de 61 bilhões de reais para aplicar em todo o território nacional exatamente esse valor. E eu vou deixar, então, para o final, até para que todos esperem, né, esse resultado, Pode passar, por favor. Bom dia. Bom dia. Próximo. Aí. Eu vou mostrar, então, no final, como que fica o quadro brasileiro, a situação brasileira, e depois estado por estado, com a implantação do CAQI em termos de diminuir a desigualdade educacional brasileira. Os verdinhos são lugares em que não precisa de complementação da União para atingir esse valor do CAQI. O amarelo são os lugares do país que necessitam menor ou igual a 15%, e as cores mais escuras que precisam de complementação para valores maiores. Então, no final, eu vou passar, a partir daqui, passar os estados todos para os senadores de cada estado verificar a cor do seu estado como está. Agradecer bastante aqui a oportunidade de mostrar esses detalhes aí para vocês. Já se observa pelo mapa que a maioria dos municípios está nas regiões norte e nordeste, né? Mas quero anunciar a presença do senador astronauta, que é membro titular dessa comissão. Boas-vindas. O professor Nelson Amaral, senador, foi o primeiro dos convidados. Nós estamos hoje com várias entidades de pesquisa, né, de representação da administração, da formação, discutindo a perspectiva dessas entidades em relação ao nosso Plano Nacional de Educação. E o nosso segundo convidado é o professor Luiz Dourado, presidente da Associação Nacional de Políticas e Administração de Educação, a ANPAE. Eu esqueci de avisar que quando o reloginho toca é porque falta 1 minuto e a gente não tem controle. Ele é meio estridente, mas não se aperreiem, podem concluir depois que ele tocar, com calma, né, senador? Então, Luiz Dourado, e já anuncio também a chegada do professor Renato Giannini, do SBPC. Professor Luiz Dourado. Bom dia a todos e todas. Eu, inicialmente, agradeço o convite para participar dessa audiência pública, cumprimentando os senadores e senadoras, na pessoa da nossa senadora Tereza Leitão, presidente da Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal. Cumprimento também os companheiros aí de entidades, né, o professor Nelson Cardoso do Amaral, da FINEDUCA,
a professora Malvina Tuchman, da Anfop, a professora Lueli, do Fórum DIR, né, a professora Miriam Fábia, da Amped, e o professor Renato Janini, da SBPC. Né? Então, quero dizer que a Associação Nacional de Política e Administração da Educação tem a discussão do Plano Nacional de Educação com grande centralidade, né, incluindo as questões atinentes à proposição, mas também acompanhamento, monitoramento e avaliação. Temos participado de várias frentes, inclusive da construção da Conferência Nacional de Educação de 2024, e muitas das nossas discussões aqui estarão consoantes da educação, tem a discussão do Plano Nacional de Educação com grande centralidade. Estarão aqui consoantes, então, a esses movimentos. Mais recentemente, sobre a coordenação da ANPAE, nós encaminhamos ao Congresso Nacional um caderno de proposições denominado Plano Nacional de Educação como epicentro das políticas de Estado para a educação. Uma construção conjunta envolvendo a ANPAE, a Amped, a Anfop, o Fórum DIR e o SEDES. Né? Quer dizer, então, encaminhamos aí um documento de cerca de 300 páginas, em que nós sugerimos e fizemos a indicação de várias emendas, inclusive de emendas aditivas ao PL 2614. Né? Então, nós temos aí, participando dessa audiência, parte das entidades que construíram conosco esse documento. Então, inicialmente, chamando a atenção para o Plano Nacional de Educação como epicentro das políticas de Estado da educação nacional, como elemento fulcral, central, na discussão do planejamento da educação. Este plano, pela proposta enviada pelo Executivo, consta de 10 diretrizes, 18 objetivos, 58 metas e 252 estratégias, envolvendo questões atinentes à educação básica e à educação superior. O próprio PL traz pontos importantes e convergentes com o documento da CONAI, mas nós também identificamos lacunas, determinadas omissões e pontos que precisam ser objeto da nossa atuação e que foram nesse documento encaminhado ao Senado Federal, que eu estarei disponibilizando aqui no link novamente, aliás, ao Congresso Nacional, estarei disponibilizando que esse documento das entidades encaminhando um conjunto de emendas. Na minha fala aqui, eu vou priorizar questões atinentes à governança, pensando um pouco neste olhar construto da gestão democrática, da importância de avançarmos na coordenação federativa na educação nacional, particularmente a partir da discussão que temos feito, que é da descentralização qualificada, que não abre mão do papel da União na coordenação das políticas nacionais de educação, mas fazendo a partir de instâncias de pactuação e negociação, envolvendo uma nova forma de você construir, de fato, uma descentralização com a participação da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, terá aí um pouco a centralidade também nessa perspectiva, chamando a atenção para as questões da gestão democrática e da participação no campo educacional e as implicações disso, por exemplo, no tocante à compreensão de avaliação. Então, serão pontos traçados e certamente chegaremos ao financiamento, já beneficiados aí pela fala que nos antecedeu do professor Nelson Cardoso do Amaral, mas chamando a atenção para algumas questões fundantes. Não farei aqui de modo detido cada uma dessas emendas, que, como eu disse, esse documento já foi encaminhado ao Congresso Nacional e será novamente agora encaminhado ao Senado para participação. Cumprimento a todos que estão nos acompanhando, trouxeram aí questões importantes, a Leia, a Daphne, Esther, Fábio, Felipe, Gabriela, e alguns desses pontos serão tocados aqui na exposição. Então, nessa perspectiva da governança, um dos primeiros aspectos a se tratar é a centralidade da institucionalização de um sistema nacional de educação. E aí, nessa perspectiva, nós já temos uma emenda modificativa no tocante ao prazo. A proposta do PL seria o de institucionalização do SNE em 2 anos, e nós propomos 1 ano, tendo em vista, inclusive, a tramitação já da temática na educação nacional. E aí, obviamente, isso nos remete também a uma discussão super importante que é definida já quando foi aprovada a Emenda Constitucional 59 de 2009, que redesenha e pactua essa relação entre Plano Nacional de Educação e Sistema Nacional de Educação. Então, isso assume uma grande centralidade e
articulado a isso, quer dizer, o fortalecimento de instâncias de participação de fóruns e instâncias permanentes de participação social. Então, há um conjunto de emendas nossas atinentes tanto ao PL quanto aos seus anexos, né? Quais sejam aos objetivos, metas e estratégias. Nessa direção também há todo um olhar a partir de uma construção muito efetiva que conseguimos construir neste país com a Conferência Nacional de Educação de 2024, uma perspectiva de avaliação mais abrangente, a avaliação diagnóstica e formativa em contraposição a essa avaliação de resultados que tem como resultado, sendo inclusive redundante, né, tem levado a um processo de ranqueamento e não de melhoria da questão da educação nacional. Nesse sentido, nós propomos uma emenda aditiva na perspectiva de instituição de um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, SINAEB, presente no atual PNE, na Lei 13.005, né, e aqui trazemos que ele deve conter indicadores relativos a características e perfil do alunado, do corpo de profissionais, as relações entre a dimensão do corpo docente, corpo técnico e discente, a universalização, a valorização, as condições objetivas, incluindo recursos tecnológicos e pedagógicos, a perspectiva da gestão democrática e também um olhar que articula a perspectiva de superação das desigualdades educacionais, né, não apenas respeitando, mas valorizando a diversidade como elemento central nessa discussão. Então, nesse sentido, para a educação básica, a instituição de um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e, portanto, repensar o SAEB e repensar o IDEB nessa perspectiva, não é? E para a educação superior, uma maior organicidade, o que implicaria necessariamente em num Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior que articulasse tanto os sinais hoje quanto o Sistema Nacional de Pós-Graduação. Essa é uma necessidade face à maior organicidade para o campo, né? Ora, pensando então nessas questões que estamos chamando aí de governança, de gestão democrática, né, há toda uma sinalização e perspectivas, né, emendas nesse sentido, algumas delas aditivas, substitutivas e modificativas, reforçando, entre outros, por exemplo, o papel dos fóruns, em particular do Fórum Nacional de Educação, né, reforçando as suas atribuições, entre elas, né, a própria perspectiva e construção das conferências nacionais de educação. Uma outra questão fundante, que tem a ver com a governança e que se articula à perspectiva do financiamento, diz respeito a uma maior adequação na perspectiva do financiamento da educação nacional, o que implicaria, a partir de uma emenda aditiva que estamos propondo ao PL, uma adequação do PPA, da LDO e da LOA, né, num prazo de 12 meses, né, objetivando exatamente avançar num cenário de proposição do plano, da sua aprovação, mas, sobretudo, né, pensando as condições objetivas para a sua materialização, porque no campo das políticas educacionais, a proposição não é linear à materialização. Então, é necessário se avançar nessa perspectiva, e isso já nos remete também a um conjunto de outras questões, né, como nós temos aqui várias das nossas entidades co-irmãs, que inclusive assinam conosco esse caderno de emendas, né? Um outro ponto crucial para nós fizemos um conjunto de emendas atinentes à valorização dos profissionais da educação. Valorização dos profissionais da educação entendido a partir da articulação entre formação inicial, formação continuada, carreira, condições de trabalho e de saúde dos profissionais. Então, isso vai se articular a um outro movimento já decorrente, inclusive, da Emenda Constitucional 59 de 2009, né, que tem uma relação muito direta com a democratização da educação nacional, particularmente no que se refere à ampliação da educação básica obrigatória de 4 a 17 anos e os desafios postos. Nesse sentido, também, entendemos que esta universalização preconizada pela Emenda Constitucional 59 e pelo atual Plano Nacional de Educação, que deveria ter se efetivado até 2016, ela deve se colocar no horizonte, fazemos emendas modificativas nesse sentido, em 2 anos e não em 3 anos, como sinalizado no PL. Não é? Então, há aí um conjunto de emendas retomando essas questões, mas também assegurando
essas políticas de valorização com a formulação de políticas para a educação em todos os níveis, etapas e modalidades, e não apenas na educação obrigatória, não é? Pautada aí pelo respeito e a valorização à diversidade por meio de atenção às relações étnico-raciais, às questões de gênero, orientação sexual, deficiência, entre outras questões. Um outro aspecto diz respeito a pensarmos nessa linha de democratização do acesso articulado à permanência e à melhoria das 15 segundos. Então, isso nos coloca diante de um conjunto aí de desafios. Considerando aí que o nosso tempo está findando e que teremos uma parte seguinte, fazemos também um conjunto de emendas com relação à educação superior, porque identificamos no PL uma centralidade na educação básica, e a necessidade mesmo de avançarmos, estabelecendo para a educação superior, fizemos emendas modificativas nesse sentido, ampliando a taxa de matrícula, fazendo a sinalização de taxa de matrícula bruta e líquida, a expansão pública da educação superior, bem como a melhoria dos processos de supervisão e avaliação, entendendo que, dada a dívida histórica do Estado brasileiro, tais políticas devem estar também ancoradas em políticas de assistência estudantil, ações afirmativas. Então, são esses pontos para esse primeiro momento, me colocando à disposição, agradecendo uma vez mais a oportunidade e cumprimentando a nossa senadora pelo belo trabalho que vem desenvolvendo, e nesse sentido quero cumprimentar a cada um dos senadores e senadoras e a todos que nos acompanham nessa manhã. Forte abraço, obrigado, e nos 5 minutos restantes eu trarei outras questões que certamente um conjunto delas serão aqui tratadas pelos nossos companheiros e companheiras de mesa. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Luiz Dourado, que também tem sido bastante presente nas nossas audiências com essa bela contribuição, até porque participou da própria construção da CONAI. Vou passar agora para a professora Malvina Tutman, presidente da ANFOP, para os seus 10 minutos iniciais. Bom dia a todos e todos os presentes nessa audiência pública. Agradeço o convite para participar desse momento histórico, e saúdo os participantes dessa audiência, cumprimentando inicialmente a senadora Tereza Leitão e as professoras presidentes do Forondir, Noeli Nogueira, e da Amped, Miriam Faber, e aos professores presidentes da AMPAI, nossos queridos professores Luiz Dourado, da SBPC, Renato Janine Ribeiro, e da FINEDUC, professor Nelson Cardoso Amaral, que são parceiros e parceiras que admiro e respeito pela resistência propositiva em defesa do Estado democrático de direito em nosso país, e pela busca incessante da justiça social. Bem, eu inicio com uma citação de Paulo Freire, onde ele fala que, ao abordar tamanha esperança e possibilidade de mudarmos o mundo, isso não significa dar a impressão de ser um pedagogo lírico ou ingênuo. Ele reconhece os enormes empecilhos que a nova ordem impõe a pedaços mais frágeis do mundo, não é? Ele reconhece os grandes obstáculos, mas se recusa a acomodar-se no silêncio ou simplesmente tornar-se o eco macio, envergonhado ou cínico do discurso dominante. Com essas palavras de Paulo Freire, que estão em seu livro A Sombra desta Mangueira, eu compartilho com vocês algumas reflexões que a ANFOP tem feito ao longo de sua história. Bem, mas para a organização dessa fala, entre tantas temáticas fundamentais que são contempladas no
PL, eu vou fazer, por conta do tempo que temos, um recorte e abordarei, em especial, a questão da formação de profissionais da educação básica, que perpassa pelos 18 objetivos do projeto de lei 2614 de 2024, mas que, pela sua importância, mereceu também um destaque no PL, especificamente no objetivo 16. Nesse sentido, a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, a ANFOP, tem como objeto históricos, né, das suas ações, a defesa de uma formação docente crítica e comprometida com o processo de emancipação humana. Propõe sempre um modelo de formação profissional que se baseia em princípios construídos historicamente, de forma coletiva e participativa, ancorados em uma concepção sócio-histórica crítica, em oposição ao pragmatismo neoliberal. Portanto, defender para a ANFOP, e acredito que para todas as entidades que estão aqui presentes e já estiveram também em audiências anteriores neste Senado, defender a educação e, especialmente, a formação dos profissionais da educação significa lutar em defesa de um projeto de nação comprometido com um projeto de sociedade que supere as marcas das grandes desigualdades sociais que temos em nosso país, contrapondo-se dessa forma a um outro projeto claramente mercadológico, marcado pelo neoliberalismo, em favor de políticas restritivas de direitos e amplamente privatizantes. A luta pela educação, portanto, não pode estar atrelada, ou desatrelada, daquela em defesa do Estado democrático de direito, do diálogo com os movimentos sociais e de uma política educacional efetivamente de Estado e não de governos. Não é possível pensar a formação das profissionais da educação sem pensar em conjunto as condições das escolas brasileiras e dos planos de salário e de carreira. Portanto, responsabilizar esses profissionais única e exclusivamente pelos resultados da educação, por isso é importante a questão abordada pelo professor Luiz Dourado em relação à avaliação, responsabilizar exclusivamente os profissionais da educação pelos resultados é minimamente perverso, assim como também não considerar a falta de investimentos, já abordada pelo professor Nelson, não considerar a falta de investimentos na educação é uma atitude eminentemente irresponsável. Bem, portanto, não podemos permitir retrocessos no PNE em relação a grandes temáticas, e especialmente em relação ao financiamento da educação pública e aos direitos educacionais dos grupos minoritários. Abordo também, ressalto também que é de fundamental importância a garantia, como já falado, do financiamento público para a educação pública em todos os seus níveis e modalidades de ensino. E aí vamos esperar os 5 minutos ao final para ouvir com mais detalhamento a preciosa contribuição da Fineduca, que fala sobre também a garantia do financiamento adequado para a real implementação do Plano Nacional de Educação. Como o professor Luiz Dourado já abordou, a ANFOP fez parte do conjunto de entidades com a ANPAI, com a ANPED, com o Forondir e com o SEDES, né, no sentido de poder apresentar à Câmara dos Deputados, e logicamente apresentaremos também ao Senado, né, um conjunto de emendas que
essas nossas entidades sentiram ausência no PL, no presente PL. Então, as proposições das nossas entidades, elas se fundamentam principalmente nas concepções e nas deliberações da importante Conferência Nacional de Educação, a CONAE, que foi realizada em 2024, em janeiro de 2024, com a presença de grande representação dos municípios, de quase todos os municípios do nosso país, e foi construída de forma democrática a partir de conferências municipais, intermunicipais, estaduais e do Distrito Federal também. E, nesse sentido, comparamos, não é, o projeto de lei 2614 de 2024 à luz do documento da CONAE e também, não é, em termos de outros documentos importantes para essa reflexão e essa propositura. Nesse sentido, por conta do tempo e, como eu falei no início da minha exposição, eu vou destacar a questão da formação dos profissionais da educação, a valorização dos profissionais da educação, que basicamente é abordada no objetivo 16, falando em especial das emendas aditivas. Algumas outras emendas foram feitas, não é? Mas foram feitas em caráter de modificação, não é? Das emendas ao próprio PL, mas essas que eu vou me referir foram emendas sentidas por esse coletivo de entidades, emendas que, na nossa percepção, ficaram ausentes, especificamente no que se refere à questão da formação dos profissionais da educação. Então, por exemplo, eu passo a fazer a leitura brevemente de algumas dessas emendas. Foram mais de 20 emendas aditivas, tanto aos artigos do PL, 15 segundos. Em relação aos objetivos e metas. Acredito que, assim como o professor Nelson e o professor Luiz Dourado, eu vou falar sobre elas nos 5 minutos restantes, não é? E, nesse sentido, eu aproveito nesse instante para agradecer e ressaltar a importância de estarmos presentes nesse coletivo de audiências públicas. Em nome da ANFOP, abraço a todas as pessoas participantes desse conjunto de audiências promovidos pela Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, por acreditarem que juntas, construiremos de forma democrática e republicana um plano nacional de educação para o próximo decênio, que terá como centralidade o imenso desafio de reduzir as desigualdades sociais. Muito obrigada, senadora, em nome de toda a Comissão de Educação e Cultura, e peço desculpas por completar a fala nos 5 minutos que serão concedidos a todos os expositores. Muito obrigada a todos e a todas. Nós que agradecemos, Malvina. Esses 5 minutos restantes é para isso mesmo. Talvez algum aspecto a mais que venha sido levantado pelos outros participantes da mesa, não se preocupem que a gente consegue dar conta. Mas muito obrigada pela participação da ANFOP. E passamos em seguida para a professora Lueli Nogueira, presidenta do Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centros, Departamentos de Educação ou equivalentes das Universidades Públicas Brasileiras, o Fórum DI. Lueli, passo a palavra para você para seus 10 minutos iniciais. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas presentes que nos assistem pelas mídias. Em nome da senadora Tereza Leitão, cumprimento todos e todas e parlamentares e aos meus colegas de mesa aqui presentes. Um prazer estar mais uma vez aqui com vocês.
Agradeço o convite e aproveito para parabenizar a senadora Tereza Leitão pela propositura dessa série de audiências públicas que visam discutir o PL 2614 do novo Plano Nacional de Educação e pela seriedade, ética, responsabilidade e compromisso social com quem tem conduzido esse processo, assentado no princípio da participação social e na escuta ativa de diferentes atores do campo educacional desse país. Parabenizo também pelo projeto de lei aprovado recentemente que institui concurso público para professor de educação indígena, do campo e quilombola. Uma conquista histórica que revela, mais uma vez, sua sensibilidade, sintonia, aproximação e vínculos históricos e teóricos com a educação pública. Aliás, é preciso reconhecer, e faço isso agora, publicamente, que sua atuação tem sido a voz da educação no Senado Federal nos últimos anos. Saiba que você nos representa. Muito obrigada e parabéns. Dito isso, informo que as entidades aqui presentes, já mencionadas, ANPAE, ANPED, ANFOP, Forundi, SBPC e Fineduca, reconhecem o esforço político-pedagógico do MEC ao propor o novo Plano Nacional de Educação, com duração decenal e em conformidade com a legislação em vigor. O PL 2614, de 2024, está estruturado, como todos já sabem, 10 diretrizes, 18 objetivos, 58 metas e 252 estratégias, abarcando todos os níveis, etapas e modalidades educacionais. Suas proposições, em sua maioria, se assentam no documento do GT do MEC, conforme já foi dito, mas também apresenta várias convergências com o documento final da CONAI 2024. Cabe ressaltar em relação a isso que o documento final da CONAI, conforme também já ressaltaram, é um documento potente que contempla, por um lado, o acúmulo de discussões, conhecimentos, concepções e demandas históricas da educação e, por outro lado, expressa a participação social, por ser fruto das conferências municipais, intermunicipais, estaduais, distrital e nacional, na elaboração de seu texto teórico, conceitual e propositivo. Diante disso, a seguir, passo a análise de alguns pontos do PL 2614 do novo PNE. Alguns pontos, porque pelo tempo é impossível fazermos além disso. Eu quero destacar do texto, primeiro, que ele apresenta lacunas ou proposições insuficientes. Vou dar alguns exemplos, mas teríamos outros. A esse respeito, pode-se mencionar o que o Nelson apresentou já para nós. Não prevê financiamento público para o ensino superior. Prevê ampliar o investimento público na educação pública, em particular na educação básica, em apenas 7% do PIB até o 6º ano, o que o Nelson já mostrou que isso não corresponde à nossa realidade e nem, portanto, nos ajuda em termos de educação. Não apresenta também, conforme já mencionado, a regulamentação do CAQ ou CAC, ou seja, do custo aluno, qualidade inicial. É preciso que se entenda, né, e aí a gente chama atenção aos parlamentares e a todo o conjunto da educação, de que sem financiamento público adequado e estável para a educação pública, em todos os níveis, etapas e modalidades, o novo PNE terá sua materialidade comprometida e inviabilizada desde o início, como aconteceu com o atual que está em vigor ainda. Dinheiro na educação não é gasto, é investimento, conforme diz o nosso presidente Lula. Uma ausência importante que merece ser destacada é não contemplar a discussão sobre desenvolvimento socioambiental sustentável, questão tão necessária hoje em dia em razão das mudanças climáticas, de modo que possamos, garantir a vida com qualidade no planeta e também, claro, o enfrentamento das desigualdades sociais e da pobreza. Um segundo item importante a ser destacado são ausências de proposições, estratégias propostas no documento da CONAI 2024.
como, por exemplo, não, como a Alvina aí já mais ou menos já sinalizou, não propõe instituir a Política Nacional de Valorização dos Profissionais da Educação, nem prioriza a oferta de cursos de licenciatura na modalidade presencial, que é o que nós tanto desejamos, e nem propõe o cumprimento do piso salarial, não preocupar com a melhoria das condições de vida, de segurança, saúde e bem-estar do corpo docente, e ainda propõe manter 30% dos professores da educação básica na condição de temporários. A ausência dessas proposições e outras tantas atinge e comprometem não apenas a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, mas desrespeitam e desqualificam os profissionais da educação desse país. Um terceiro item, proposições sem a definição de prazos intermediários. São vários, vou pegar um exemplo. A meta 10, que trata de EJA, ela propõe o seguinte, abre aspas, elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais, de modo a superar o analfabetismo até o final da vigência desse plano. Fecha aspas. Elevar quanto? E mais, como assim até quando vamos negar o acesso à educação básica de qualidade para essa população? Até vigência, mais 10 anos para isso? Nessa mesma direção, pode-se mencionar metas tímidas para o acesso ao ensino fundamental obrigatório de 4 a 17 anos e também em relação ao acesso à educação superior, e que é uma das perguntas que está aí no chat. 4, proposições de atos do Executivo sem a devida qualificação. O Luiz já mais ou menos já colocou algumas coisas, mas eu vou trazer como exemplo o artigo 6º do projeto de lei do 2614 de 2024, que estabelece o seguinte, abre aspas, os estados do Distrito Federal e os municípios aprovarão em lei seus planos de educação de duração decenal em consonância com o disposto no PNE, no prazo de 1 ano contado da data de publicação dessa lei. Ok, tudo bem, é isso mesmo. Mas o que falta qualificar? Após realização de amplas, democráticas e participativas conferências da educação. É preciso entender que os planos nacionais, planos decenais, eles precisam ser fruto da participação social. Essas discussões têm que alcançar os municípios, os estados, o Distrito Federal. A população precisa participar desse processo. 5, foco no aspecto técnico do PL, do novo PNE, em detrimento das bases teóricas, conceituais e metodológicas fundamentais para assegurar, de fato, a educação como direito social e subjetivo e de qualidade social a todas as pessoas, indistintamente. Nesse sentido, pode-se trazer como exemplo, eu estou pegando um exemplo, temos mais também, a meta 1 do objetivo 1 do PL, que diz o seguinte, que trata do acesso à educação infantil e apresenta uma meta de atendimento em creche de modo muito tímido em relação ao PNE atual e muito abaixo das proposições da própria CONAI, que defende 100% de acesso. O PL, ao contrário, prevê atender apenas 60% da população até o final da vigência do PNE e a meta para a educação indígena é ainda menor, 50%. Visto a demanda real por educação infantil neste país ser muito alta e desigual, essa meta ela é extremamente complicada e tímida. De acordo com o 5º relatório de monitoramento e avaliação do INEP, que foi lançado no final do ano passado, em 2022, que é o último ano da série histórica com informações disponíveis na PNAD contínua, o Brasil alcançou apenas 37,3% da população de crianças de 0 a 3 anos de idade atendidas nos sistemas de ensino. E pelo gráfico da série histórica, verifica-se que não irá alcançar a meta ainda esse ano, que é de 50%. Então, essa meta de 60% até o final do ano, 50% para indígenas, ela é tímida. Ela nos coloca numa situação muito complicada em relação ao acesso à educação infantil para essa população. 15 segundos. Vou fazer mais um e depois encerro. Em relação à educação inclusiva, que foi uma questão aí que também está no chat, a gente pode dizer que o PL apresenta alguns avanços, né, em relação à educação inclusiva, inclusive que aproxima-se do documento da CONAI, mas ele precisa também
que é preciso que as questões que envolvem racismo e igualdade de gênero foram muito pouco contempladas nesse PE. E visto que essas questões têm um papel importantíssimo, infelizmente, na construção das desigualdades escolares e sociais, é preciso que este PL, né, elabore metas e estratégias alternativas concretas para enfrentar esses desafios. Enfim, eu paro por aqui e o restante aí das minhas considerações finais eu farei nos meus 5 minutos aí. Agradeço a participação nesse momento. Passo a palavra. Obrigada. Nós que agradecemos, Loali, e eu mais ainda pela sua generosa avaliação, né? Repito o que eu disse no início, o financiamento tem sido um tema recorrente de todos os nossos convidados e convidadas. Terça-feira passada, o MIEIB esteve aqui e esses dados de educação infantil, que é a porta de entrada na educação básica, também foram levantados. Mas vamos adiante com o nosso próximo convidado, que é o professor Renato Janine Ribeiro. Muito nos honra, né, a sua presença, pelo todo o seu histórico da educação, inclusive foi nosso ministro, né? E hoje é o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Professor Renato, para os seus 10 minutos iniciais. Está sem som. Não, veja, agora o som está cortado, mas a gente não estava, agora a gente não está lhe ouvindo. Não sei se é daí ou daqui. O pessoal aqui da técnica vai observar. Não estamos lhe ouvindo. Veja o som, o volume do microfone. Ainda não. Porque a gente vai conversar com ele no privado. Professor, a gente vai passar para o seguinte, e o pessoal aqui da assessoria, da técnica, vai conversar com o senhor no privado, para ver o que é que está acontecendo, tá bem? Nós ainda temos uma participação e depois voltamos. Pode ser assim? Pronto, então vamos continuar. Depois o professor volta, enquanto a gente resolve essa dificuldade técnica. E aí eu já passo para você, Miriam. Miriam Alves. Miriam está na tela. Miriam Fábia Alves, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED. Passo para você, Miriam, para seus 10 minutos iniciais. Bom dia a todas as pessoas. Cumprimento de maneira muito especial a nossa senadora, Tereza Leitão. A nossa senadora sabe que eu tenho maior alegria em dizer a nossa senadora, né? Já disse a ela pessoalmente várias vezes, vou reiterar aqui, né? Queremos Tereza Leitão, senadora por Goiás, é sempre uma boa opção, sempre uma excelente opção, então é um prazer. Cumprimentar os nossos colegas, os nossos companheiros de luta, companheiras de luta, a professora Malvina, a professora Lueli, professor Nelson, professor Luiz Dourado, o professor Renato, que está aí. Senadora, muitíssimo obrigado pelo convite, as nossas entidades, as nossas sociedades científicas, né? Como as colegas que me antecederam, nós fizemos aí todo um movimento nestes últimos anos, né? Não só de apresentar um caderno de emendas, como nós já dissemos, mas de todo o movimento de luta em defesa, né, das conferências nacionais de educação. Estivemos juntas e juntos aí nestes últimos anos. Em 2024 também a ANPED, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação,
esteve na comissão organizadora, né, de sistematização, de produção do material. Então, nós temos participado historicamente de todo este movimento em defesa da educação brasileira. Então, penso que esse é um destaque de uma ação conjunta das entidades, das sociedades, né, nesta pauta tão importante que é o Plano Nacional de Educação, a ideia central aqui, né, de planejamento, de pensar qual a educação queremos e como faremos esses processos. Então, penso que aqui a gente tem um papel fundamental para pensar um pouco a nossa contribuição na manhã de hoje. Penso que as questões já apresentadas, elas são questões muito importantes a todas as nossas entidades, mas pelo curto tempo, gostaria de destacar aqui a nossa contribuição em relação à questão do acesso, permanência e conclusão na graduação, da qualidade da graduação e da pós-graduação. Então, vou aqui me deter um pouco mais sobre os objetivos 13, 14 e 15, na perspectiva de complementar aquilo que o plano, que a proposta de plano, que o PL para o plano traz para a gente nesse PL 2614. Uma primeira questão é a importância da ampliação da taxa bruta de matrícula e da taxa líquida de matrícula na graduação. Mas aqui com dois elementos fundamentais. O nosso documento de emendas traz aí esta questão relativa à ampliação da expansão pública das matrículas no país. Então, a gente tem aqui um grande... Quando a gente olha os dados, a gente vê a inversão público-privado, público na educação básica e depois privado na educação superior. Então, a nossa proposição em relação ao PL é que há um aumento dessa taxa bruta de matrícula e da taxa líquida, ela seja acompanhada da expansão pública das matrículas. Eu acho que esse é um dado fundamental. E um outro elemento que a gente destaca também em nosso documento é a redução das desigualdades. As brutais desigualdades que marcam a educação superior e a pós-graduação, que eu vou chegar lá se der tempo, né? A pós-graduação neste país. Então, esses dois elementos o nosso documento traz para o debate, senadora, e eu penso que são dois elementos que merecem nossa atenção na discussão. Uma outra questão que eu queria aqui, endossando a professora Malvina, a professora Lueli, no campo da formação de professores, e está lá também na nossa contribuição do objetivo 13, é a ampliação da matrícula presencial nos nossos cursos de licenciatura. A formação presencial, e aí eu estou falando de graduação, eu estou falando de licenciatura, e eu estou falando de formação de professores. Então, esses elementos, eles são fundantes, né? Então, acho que a gente precisa retomar, né, a defesa da formação presencial nos cursos de licenciatura, óbvio, com todos os elementos já apresentados, da atratividade da carreira, que inclusive tem sido responsável pelo esvaziamento dos nossos cursos presenciais. Então, formar bons e boas professoras, neste aspecto, passa, na nossa avaliação também, pela presencialidade. E aí tem duas questões fundamentais a pensarmos e que estão apontadas em novas estratégias que nós apresentamos no campo da expansão da oferta da matrícula pública, mas considerando aqui a questão da inclusão e de diferentes... consideramos os marcadores sociais, né? Então, gênero, a questão étnico-racial, a questão dos deficientes, a questão da população LGBTQIA+. Então, são elementos aqui que a gente destaca. Do campo da qualidade da graduação, eu queria destacar que a qualidade da educação, permanência, conclusão dos cursos de graduação, na nossa avaliação,
passa pela consolidação das políticas afirmativas e de assistência estudantil. Então, aqui a gente destaca com êxito a importância de consolidar o PNAES, Programa Nacional de Assistência Estudantil, e nesse caso, né, os marcadores sociais também são fundamentais na consolidação destas políticas, assim como né, a criação, por exemplo, de núcleos de apoio aos estudantes nas nossas universidades e de núcleos de apoio e inclusão nas nossas universidades. Se nós queremos uma política de educação mais inclusiva, desde a educação infantil, ela vai chegar na educação superior, ela vai chegar na graduação e ela vai chegar na pós-graduação, e o destaque em relação a isso. E aqui a questão da ampliação da taxa bruta e taxa líquida de matrícula também passa por ampliar o acesso da educação superior aos estudantes pretos, pardos, indígenas, deficientes e LGBTQIA+, né? Então, são estratégias fundamentais. Nosso destaque no campo da qualidade, também relativo aos projetos, aos programas que trazem aqui ensino, pesquisa, extensão, iniciação científica, pós-graduação. Então, a gente entende que pensar a qualidade da educação superior, e aí por isso os nossos acréscimos no nosso objetivo 15, aqui nós somos uma Associação Nacional de Pós-Graduação e de Pesquisa em Educação, né? A gente traz para o debate a importância da ampliação do número de matrícula na pós-graduação e de titulação de mestres e doutores, se a gente quer considerar aqui a nossa contribuição dentro da universidade, dentro do espaço da produção da pesquisa e da pós-graduação para a qualidade de vida do planeta, para a qualidade de vida no Brasil, para a preservação ambiental, para a solução dos problemas do campo tecnológico, para a solução dos problemas do âmbito das nossas relações como um todo. A pesquisa e a pós-graduação têm aqui papel de destaque e de importância para pensar a complexa problemática que assola o nosso país hoje. E aí, se a gente considerar, receberemos agora em novembro a COP30 aqui no Brasil, em Belém, e o papel da pesquisa e da pós-graduação que a gente traz aqui como destaque importante. E aí, senadora e colegas, eu queria destacar 3 estratégias que a gente apresenta aqui para o objetivo 15 da pós-graduação. A primeira delas é analisar, avaliar e promover articulações entre objetivos, metas, estratégias e indicadores de pós-graduação constantes no PNE e constantes no Plano Nacional de Pós-Graduação, aprovado agora para os próximos 4 anos. 15 segundos. Na CAPES. A moça fala assim, tão séria, gente. 15 segundos. Então, essa articulação entre PNE e PNPG, ela é uma articulação fundamental. Gente, e não é só para pós-graduação, é para pensar a educação brasileira, como diz o presidente Lula, desde a educação infantil até a pós-graduação. Então, essa questão aqui, ela é importante porque traz também a elevação do percentual de mestres e doutores, a garantia de condições adequadas de acesso, permanência e conclusão da pós-graduação, a diversidade ampliada na pós-graduação, a redução das assimetrias da pós-graduação brasileira, norte, nordeste, centro-oeste deste país, tem aqui muito a fazer no campo da pós-graduação, as interações com o mundo do trabalho e a expansão do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Eu vou parar por aqui e vou deixar ainda um pouquinho para os 5 minutos que nós temos, já agradecendo, então, aqui a possibilidade de trazer estes elementos ao debate. Muito obrigada, senadora, e fico aqui no aguardo para continuarmos a discussão e o debate. Nós que agradecemos, Miriam. Vamos voltar para o professor Renato Giannini, que eu acho que agora a gente já ajustou a questão do som.
Professor, seus 10 minutos iniciais. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado, senadora. Está me ouvindo agora? Perfeitamente. Então, muito obrigado. Não sei o que aconteceu. Estou com um laptop novo. Talvez não tenha sido configurado o microfone. Então, passei para o celular. Eu quero saudá-la, senadora, e na sua pessoa todos os senadores, assessores e os professores e professoras que estão presentes nessa reunião. Em especial, senadora, é muito importante para mim, pessoalmente, estar falando a convite de alguém que representa o Estado de Pernambuco, onde realizaremos a reunião anual a partir do dia 12 de julho, a 77ª reunião anual da SBPC, e será também a última da minha gestão. Eis que estarei completando o segundo mandato consecutivo como presidente da SBPC, mas posso desde já dizer que serei sucedido por pessoa da mais alta categoria, a professora Francilene Procópio Garcia, docente da Universidade Federal de Campina Grande, portanto, sua vizinha imediata, e que terá muita capacidade de conduzir a SBPC, sobretudo pelo conhecimento que ela tem das pautas de inovação, que hoje constitui uma das grandes questões no debate sobre o financiamento da pesquisa científica e tecnológica. Eu vou falar, sobretudo, a partir da minha experiência como ministro em 2015, depois do ministro Paim, que foi aquele que acompanhou a tramitação final e a sanção do PNE 2014, e do ministro Cid Gomes, que infelizmente ficou pouco tempo, uma vez que ele foi hostilizado severamente por um grupo no norte do Brasil, o que acabou levando a sua saída muito honrosa, muito digna, num embate com aquele que depois seria um dos responsáveis pelo golpe contra a presidente Dilma Rousseff. Então, o PNE 2014 foi muito importante, ele reuniu as demandas das associações da comunidade acadêmica e educacional do Brasil, como, por sinal, agora o PNE proposto para 2024, porém o problema no qual ele esbarrou foi a crise, não só política, mas também de financiamento do PNE. O PNE era ambicioso, como esse é ambicioso, e ao dizer isso eu os elogio, não é uma crítica. O problema não foi o conteúdo do PNE, porque os PNEs têm se pautado por uma articulação de todos os pontos que importam para a educação. A título de exemplo, eu comentaria a avaliação que fez da Avaliação Nacional de Alfabetização, promovida pelo MEC desde, se não me engano, 2014, 2013, e cujo primeiro resultado de avaliação eu tive a honra de divulgar, avaliação essa conduzida pelo educador Francisco Soares, da Universidade Federal de Minas Gerais, que no meu tempo no MEC presidia o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos Anísio Teixeira. O comentário do Chico Soares é o seguinte: são muitos os fatores que militam para melhorar a educação. Então, por exemplo, se nós temos, desculpe, não era a ANA, não era a alfabetização, era o Enem. São muitos fatores que militam para uma nota no Enem. Um deles, e talvez o mais cruel, é o nível socioeconômico. O INEP divide em 7 níveis socioeconômicos estudantes do ensino médio. No nível socioeconômico mais alto, dizia o Chico Soares para mim, que a média de nota é 610 pontos. No nível mais pobre, a média de nota no Enem é 420 pontos. Então, temos uma diferença de quase 200 pontos no Enem, devido basicamente ao nível socioeconômico dos estudantes. O que também significa que uma criança, um adolescente muito pobre, que tenha 500 pontos de nota, está quase 100 pontos acima da média de sua categoria social. E o mesmo resultado, a mesma nota, se for um aluno rico, significará que ele está mais de 100 pontos abaixo do nível socioeconômico a que ele pertence. Então, esse é um fator que é talvez o mais cruel em toda a educação brasileira, o que motiva muitas iniciativas para melhorar a educação. Então, há iniciativas que talvez um desavisado pensasse que não impactam a qualidade da educação, mas, por exemplo, a alimentação. A alimentação melhora certamente o desempenho educacional, o que foi muito bem constituído desde os primeiros governos do PT, através da compra de alimento
da agricultura familiar, o que impacta positivamente não só a educação, mas também a produção de alimentos. Da mesma forma, nós temos fatores, como, por exemplo, se um professor dá aula somente da matéria em que ele está formado, ele terá um desempenho melhor do que se ele também socorrer a escola com aulas de matérias em que ele não foi formado. Eu digo isso com convicção, ao mesmo tempo com uma certa tristeza, que como sou filósofo, como minha área é filosofia, e a filosofia costuma ter, quando tem apenas uma aula semanal, é relativamente raro que o professor de filosofia seja alguém formado em filosofia. Com frequência, alguém formado em uma matéria próxima e que agrega, que acode a escola, dando mais aulas de uma matéria que não é a sua de formação. Então, esse é um fator que importa. Outro fator que importa também, segundo a avaliação do Chico Soares, é quando o professor dá aula numa escola só, em vez de ter que se dividir entre várias escolas. Então, são vários fatores assim que estão sendo contemplados no PNE desde 2014 e voltam a estar no PNE 2024 com mais consciência, inclusive, dessa articulação das políticas que têm que impactar a educação. Eu devo lembrar também uma história que me foi contada, senadora, por um conterrâneo seu, em termos de execução, o ex-reitor da Universidade Federal de Pernambuco e que foi secretário da Educação do seu estado, Mozar Neves, que é químico. Mozar me contou que uma vez ele foi a uma escola, enquanto secretário, visitar uma escola bem distante da capital, bem distante do Recife, onde faremos, como eu disse, nossa reunião anual da Universidade Federal Rural, pela primeira vez nela, e Mozart foi e se deparou com uma professora que dava aula de Química na escola, mas que não era formada em Química, era formada em matéria de Humanas. E ela, então, improvisava, ela acudia a escola. A aula dela tinha problemas, ela não entendia Química como alguém que fez uma faculdade de Química. E o Mozart, inclusive, ajudou, levou para o laboratório dele, etc. Mas é uma história que mostra a dificuldade extraordinária que nós temos quando uma quantidade de professores ainda é de pessoas que não são formadas na área especificamente que fazem. E eu creio que Química, para um filósofo, é uma área muito distante. Química é um dos exemplos mais candentes disso. Eu considero que as medidas do PNE, ressalvadas levando em conta que várias sugestões positivas foram feitas de expandi-las, elas são muito boas. Porém, o problema que nós vamos ter agora, como tivemos 10 anos atrás, 11 anos atrás, é o de financiamento. O financiamento é o grande problema. Nós temos realmente que colocar mais dinheiro na educação. Eu lembro que um tempo atrás um economista de direita alegou em alguma publicação nas redes sociais que o Brasil investe 6% do PIB na educação, o mesmo que a Alemanha. Mas é bom fazer a diferença. O PIB alemão, em termos de paridade de compra, é entre 3 e 5 vezes maior que o PIB per capita, estou falando per capita, do Brasil. Então, uma coisa é você ter um PIB, ter um investimento X, outra coisa é ter um investimento 3 ou 5X. Esses valores não são, vamos dizer, não basta o percentual, você tem que saber o bruto. A outra coisa também na Alemanha, a Alemanha é um país que há muito tempo resolveu problemas básicos, tanto da educação fundamental e média, quanto da própria estrutura de edifícios, de laboratórios, de escolas, etc. Podemos ver que na Alemanha, entidades como a Universidade Exemplo, Humboldtiana, por exemplo, tem 200 anos. No Brasil, nossas universidades mais antigas não têm 100 anos. E elas conseguirem ter um papel importante na produção científica mais recente ainda. Isso deve muito à CAPES, ao CNPq, às fundações de amparo à pesquisa, que são recentes. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a mais importante, ela tem um pouco mais de 60 anos. Ela foi criada a partir de uma deliberação da Constituinte Paulista em 1947 e somente foi instituída em 1960. E aqui nós temos, então, também o acréscimo de que na maior parte dos estados as fundações de amparo à pesquisa são posteriores à Constituinte de 1987 e 88. Então, tudo isso cria um descompasso muito grande
Então, o Brasil tem uma vantagem, apesar de tudo, que é o seguinte: como nós chegamos tarde nessa festa, que é a qualidade da educação, como chegamos tarde nisso, nós podemos nos beneficiar da experiência dos outros. Não precisamos 15 fazer segundos. Não podemos fazer todo o ensaio e erro, porque passaram tantas outras nações. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos muito de financiamento. Então, eu queria concluir dizendo que a grande questão que se coloca hoje, senadora, é da reforma tributária, a fim de tributar, de taxar mais quem pode pagar e, ao mesmo tempo, efetivar essa transferência não de renda diretamente, mas de serviços públicos de alta qualidade para os mais pobres. A educação avulta nesse campo. Educação, saúde pública, que também cresceu muito nos governos do século XXI no Brasil, e, finalmente, a importância também da ciência. Eu estou aqui não como ex-ministro da Educação, mas como presidente da SBPC, e eu posso afiançar que a ciência é um fator importantíssimo hoje, tanto na produção científica, tanto na produção de bens e serviços, aliás, quanto também na definição de políticas públicas. Eu vou me desculpar, senadora, mas infelizmente eu tenho uma consulta médica daqui a pouco, então eu não vou poder fazer uso dos 5 minutos finais que a senhora indicou para cada expositor. Mas queria agradecer muito essa oportunidade e cumprimentá-la pela iniciativa. Muito obrigado, senadora Tereza Leitão. Nós que agradecemos muito a sua presença, acho que foi uma contribuição muito importante que a SBPC nos dá nesse debate. Seja muito bem-vindo no nosso estado. Eu tenho a impressão que eu estou numa mesa dessa reunião, tratando do estímulo a jovens mulheres cientistas. Tem um braço, não é? Da SBPC que está estimulando a pesquisa em jovens. Se não me engano, é para lá que eu vou. Não sei exatamente qual é o meu dia, mas é para falar da mulher na política e da importância dessa relação política e ciência, né? Que eu acho que o senhor levantou aí, que tem tudo a ver. Muito obrigado, senadora. Vamos escutá-la. A gente se encontra lá nas nossas terras. Obrigado. Muito obrigada. Então, vamos voltar para a nossa ordem, que fica livre também, pode ser algum diálogo com as exposições que foram feitas, né? Algumas das perguntas que nos chegaram, né? Fiquem à vontade. O senador astronauta Pontes precisou sair para a plenária, e aí nós vamos já passar direto, né, para as considerações transitórias, não finais, porque a conjuntura não nos permite fazer considerações finais. Como diz o professor Carlos Abicalil, façamos então considerações transitórias. E aí eu já passo a palavra para Nelson Cardoso Amaral. Como eu falei e prometi na primeira fase, voltando agora na apresentação, se você puder voltar um pouquinho, por favor. Mais um pouco. Aí. Foi muito interessante ouvir todas as pessoas anteriores, em especial o professor Renato agora, no final, porque como é que é calculado o custo aluno qualidade inicial? A gente pega e faz toda uma varredura na Constituição, na LDB, nas resoluções e estudos que consideram a realidade brasileira para colocar esses insumos presentes num simulador do custo aluno qualidade, que é exatamente o número de dias letivos por semana. É claro que também a jornada diária, se é parcial ou se é integral. É claro que o integral é mais caro que o parcial. O tamanho das turmas de estudantes e docentes por turma são importantes também nesse processo. A formação, jornada, carreira e remuneração dos professores, que foi muito analisado pela professora Malvina, né? Adicional para professores das escolas rurais, para incentivar exatamente essa situação. Anteriormente, né? Composição do quadro de dirigentes e funcionários da escola, com formação e recuperação. Manutenção das escolas, formação continuada, materiais didáticos e outros e encargos sociais. Então, esse conjunto de parâmetros, né, que são os insumos que vai resultar, depois do simulador do custo aluno qualidade,
o CAC, que a gente diz, né? Porque é calculado. E é claro que não vou entrar em detalhe nenhum agora sobre esse aspecto. O próximo, por favor. O resultado é esse. Os valores por creche, pré-escola, ensino fundamental, iniciais e finais, ensino médio, educação de jovens adultos, educação profissional e educação especial, esses valores são maiores, em geral, maiores que exatamente os do Fundeb, o VAF e o VAAT, para quem entende bem do Fundeb. E, por isso, precisaria de haver uma complementação equivalente a 0,5% do PIB. É isso que o professor Renato está dizendo, tem que aumentar o dinheiro da educação brasileira. E é só 0,5% do PIB, né? Agora seria passar de 5 para 5,5, né? E para chegar a 10, até no final do decênio. Então, essa é a formulação do CAQ. E depois viria o CAC, que exatamente a ideia é diminuir essa diferença que existe tão grande entre o que tem na Europa e o que tem nos países da OCDE, por exemplo, e no Brasil, né? Comparar o Brasil com a Alemanha, com Coreia do Sul, com Finlândia, tal como o professor Renato também descreveu, é muito desleal, né? Sendo que tem todo esse processo aí no Brasil ainda para ser percorrido. O próximo? Tá, então tá aí. Então, quando a gente vê as cores mais claras, né, o verde e depois o amarelo, é onde tem uma situação melhor em termos de necessidade de complementação. E onde as cores são mais escuras, exatamente onde há necessidade maior da complementação da União. E a gente vê no mapa do brasileiro já a melhoria das condições para que esses insumos sejam ofertados. E com 0,5% do PIB, né? Já melhoraria muito as condições dos estados mais escuros. Eu vou passar agora como flash, mais rápido um pouquinho, é claro. Cada estado, sem muitos comentários, só que para cada um que está assistindo e vai assistir depois, para cada senador e senadora e deputados e deputadas, olhar o seu estado com carinho e verificar a situação antes de votar as metas e todos os detalhes do Plano Nacional de Educação, inclusive aumento de recursos mesmo neste momento agora de dificuldades, né, em termos financeiros. Então, vamos lá, bem rápido mesmo em termos de flash. Região Norte. O próximo. Acre, Amapá, Roraima e Pará. Não vou fazer nenhum comentário, cada um, as coisas falam por si, né? E cada um faz sua avaliação. Amazonas, Rondônia e Tocantins. Próximo. Nordeste, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão. Próximo. Paraíba, Pernambuco, uma paradinha, né, porque é o estado da senadora. 15 segundos. Piauí e Rio Grande do Norte. Próximo. Sergipe. Próximo. Centro-Oeste. Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Próximo. Sudeste. Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Próximo. Região Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O mote da nosso trabalho todo na FENEDUCA é chegar da hora do Brasil procurar fazer isso, né? E por isso que eu achei muito interessante a fala do professor Renato Giannini, porque ele como ex-ministro e presidente da SPPC, mostra claramente a necessidade do Brasil fazer isso. Tem que ter essa hora. E aproveitar toda a riqueza que o Brasil tem em termos de riquezas naturais e outros recursos possíveis que estão também nos trabalhos da FENEDUCA, que estão na apresentação mais longa, para que isso ocorra a partir de agora. Agradecer bastante a oportunidade de apresentar essas informações e a FENEDUCA fica à disposição da Comissão do Senado quando o processo vier para cá, né, para novas audiências e novos estudos e análises aí junto com os assessores e consultores do Senado. Muito obrigada, professor Nelson. Foi uma grande contribuição, porque, como eu disse, todas as instituições que estão sendo convidadas, elas estão batendo muito na questão do financiamento do plano, né? É uma questão que nos preocupa, como o senhor já disse, inclusive em outros eventos, que tem muitas riquezas do Brasil,
muitas fontes de riqueza que não são direcionadas para a educação. A gente precisa ter esse entendimento também e na própria distribuição de recursos. Eu acho que a gente tem o volume que precisa ser ampliado, sim, mas também as nossas prioridades. E o que o professor Janine falou vai ser um tsunami aqui no Congresso Nacional, né? Porque os nossos adversários de projeto, acham ruim não isentar os mais pobres do imposto de renda, como está na proposta, né, da reforma da renda. Até 5 mil isentar, até 7.500 diminuir a alíquota. Vai pegar mal na fita, né, quem votar contra isso. Mas também querem preservar as grandes fortunas. E o debate que a gente está tendo sobre o IOF é por conta disso também. Não se pode taxar lucro, não se pode taxar dividendos. E isso tem a ver muito com o que a gente defende para o Brasil. Por isso que eu acredito que todos vocês também discutiram e pontuaram isso, na importância desse plano dentro de um contexto que se quer trabalhar a emancipação, a criticidade, a libertação, né, dos nossos jovens e das futuras gerações. Então, a sua presença foi muito importante para nós. E a Fineduca tem dado, sem sombra de dúvida, uma grande contribuição para esse debate. Vou passar agora para o professor Luiz Dourado, que todo mundo se remete a ele como o criador da expressão do PNE como epicentro da política educacional do Brasil. Seus 5 minutos, professor Luiz Dourado. Muito obrigado. Quer dizer, de fato, começando, enfatizando essa concepção, né? Quer dizer, o plano como epicentro das políticas educacionais nos remete necessariamente a um debate de país, a uma perspectiva em que políticas e gestão da educação nacional inexoravelmente se articulam às questões de financiamento. Então, eu quero também reforçar pontos que foram aqui colocados e dizer que nós propusemos emendas também nessa direção. Eu digo nós, eu estou me referindo, vamos ver que tem um problema de logística aqui, estou me referindo ao conjunto dessas entidades que nós produzimos coletivamente, né, um caderno de emendas, ANPAI, ANFOP, ANPED, SEDES, Forundir. Né? Então, nós, nessa linha, chamamos a atenção também para algumas ações político-pedagógicas fundamentais no sentido da elevação dos recursos. É óbvio que precisamos elevar os recursos, mas também precisamos discutir fontes, né, para essa perspectiva. Então, entre outras, sinalizamos aí a importância de que parcela da participação ou compensação financeira pela exploração de recursos hídricos e minerais como uma frente importante. Chamamos a atenção em uma emenda para a necessidade de redução gradativa dos gastos tributários da União, derivados das medidas de desoneração. Sabemos, né, senadora, que esse é um ponto basilar para nós pensarmos a questão do financiamento da educação e que certamente encontra resistência, mas nós precisamos avançar nessas questões, aliados, como já fizemos, a discussão da adequação do PPA, da LDO e LOA ao projeto aprovado, pensarmos aí as questões atinentes tanto à educação básica quanto à educação superior. Nas questões de educação básica, reforçarmos a importância da implementação do custo aluno qualidade, né, e como referência para a garantia do padrão de qualidade, infraestrutura, da valorização docente, o que implica também redesenho das perspectivas, das próprias condições de infraestrutura, mas das condições objetivas de funcionamento das instituições educativas, também de uma maior permanência do docente numa mesma instituição educacional. Chamamos a atenção para a importância política do PL quando sinaliza, mantendo a meta aqui do atual plano, na perspectiva de ampliação do investimento público para 10% no final do decênio, né? Mas, ao mesmo tempo, fazemos aí uma modificação, chamando a atenção para a importância de nós termos pelo menos 2 metas intermediárias atinentes
a questão do financiamento, né, de que possamos sinalizar, por exemplo, 7% até o 4º ano de vigência, né, e 9% no 8º ano e 10% ao final do decênio, de modo que a gente não chegue a uma condição como a atual de identificar que a ampliação não se efetivou, mas que se possa fazer de maneira processual. Né? Um outro aspecto fundamental é que as questões atinentes à educação devem envolver, no conjunto do plano, a educação básica e a educação superior. Nesse sentido, né, nós propusemos, inclusive, uma emenda modificativa ao objetivo 18 do PL. Né? Esse objetivo, ele sinaliza assegurar a qualidade e equidade das condições de oferta da educação básica, mas nós acrescentamos mesmo que a necessidade que seja da educação básica e da educação superior. Isso vai nos remeter a um outro debate necessário nas questões atinentes à governança, portanto, à gestão, né, e ao financiamento, que é a discussão de um fundo de manutenção e desenvolvimento para a educação superior pública. A questão é absolutamente fundante, né, que tem sido objeto de discussão ao longo dos últimos decênios, né, particularmente quando nos remonta à discussão da autonomia universitária no texto constitucional. Né? Penso que esses são pontos cruciais e que têm a ver com esse recorte que aqui fizemos, né, atinentes a se estabelecer uma governança em que a pauta central se dê de uma coordenação federativa num debate de país que ratifique o Estado democrático de direito, não é, que tenha por eixo a superação das grandes mazelas, 15 segundos. Desigualdades e assimetrias. Não é? Isso implicará certamente em aprimorarmos a governança com a coordenação federativa, não é? E, obviamente, com um federalismo cooperativo no campo educacional. Essas questões são vitais, por isso também a nossa defesa de que a discussão do Plano Nacional de Educação, né, esteja aí muito articulada também ao Sistema Nacional de Educação. Bom, são esses os pontos, mas eu quero uma vez mais ratificar que o nosso documento, que já foi encaminhado ao Congresso Nacional, nós vamos novamente socializá-lo aqui. Nós entendemos esse espaço, quero cumprimentar a senadora Tereza Leitão por nos acolher esse conjunto de entidades cuja atuação tem sido de muita parceria, de aprendizado coletivo, e dizer que estamos juntos na defesa de uma educação que deve ser pública, popular, gratuita, com gestão pública, inclusiva, democrática, laica e de qualidade social. Acho que essas adjetivações todas têm uma importância política muito importante, né? Sobretudo à medida em que nós enfatizamos que essa educação pública deve ser para todos, portanto, deve ser popular, né? E com gestão pública. E aí, nos contrapondo, aí, certamente, é um conjunto de sinalizações envolvendo desde questões da militarização, das questões atinentes ao ensino domiciliar, não é? Bem como a privatização de instituições públicas. Então, a defesa de uma educação pública gratuita, laica, democrática e inclusiva, de qualidade social popular, portanto, para todos, é essencial nesse debate. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. E já destaco também uma questão que vem sendo levantada, né, pela ANPAE e por outras entidades, que é que dentro dessa governança, onde a gente espera que ela sinalize para a relação federativa, enquanto a gente não tem um Sistema Nacional de Educação, mas que isso também possa influir como parâmetro de governança e de execução do plano em um monitoramento, vamos dizer assim, paulatino ou pausado em determinados períodos, porque a gente não teve isso nos planos anteriores. Aí hoje a gente lamenta, só teve poucas metas atingidas, somente 10% de metas, somente 20%. Qual é o período ideal para a gente parar, para fazer uma primeira avaliação, uma primeira análise do alcance de metas, com a condição de redirecionar, com a condição de dar um outro patamar? Então, isso vem sendo também levantado, porque o monitoramento ficou nesse plano que está sendo concluído, muito solto. A gente ficou esperando o fim para depois lamentar
que a maior parte das metas não foi atingida. Então, acho que destacar esse aspecto da governança que envolve os entes federados, evidentemente, e como o plano divide, né, as responsabilidades de acordo com cada ente federado, eu acho que é muito importante a gente aproveitar esse conceito que a ANPAI vem sempre colocando como um movimento também que nos sirva para um monitoramento mais racional. Muito obrigada mais uma vez, Luiz, pela presença. Vamos passar agora para Malvina, presidente da ANFOP. Então, dando continuidade e honrosamente participando, representando a ANFOP, dessa importante audiência pública e aprendendo sempre com os parceiros e parceiras que participaram dessa audiência pública, né? Eu vou dar continuidade à contribuição das 5 entidades, e especificamente também da ANFOP, em relação ao objetivo 16, destacando não todas as emendas aditivas, mas algumas emendas aditivas que consideramos ausentes, então, na propositura do PL, né? Lembrando que o PL ele considerou o documento da CONAI, mas considerou também outras vozes e outras referências. E, nesse sentido, nem todas as deliberações da CONAI estão presentes. E houve um cuidado das 5 entidades que apresentam a propositura de um caderno de emendas, de também respeitar as deliberações amplamente democráticas que tivemos na CONAI. Bem, então, a partir dessas considerações e também destacando o histórico, né, os princípios históricos da ANFOP, nós gostaríamos de destacar algumas emendas aditivas, né? Por exemplo, uma emenda aditiva se refere às condições adequadas e dignas para o exercício da profissão e para a promoção de saúde aos profissionais e trabalhadores da educação. Essa questão é fundante também e precisa ser claramente colocada. Uma outra emenda aditiva de estratégia, né? A realização de concursos públicos específicos como forma de ingresso na carreira e especificamente também para as profissionais das modalidades de educação indígena, quilombola, do campo, educação especial e educação bilíngue de surdos, que foi alvo da audiência pública de terça-feira passada. Uma outra estratégia que sentimos falta, ausência, é a de instituir e materializar diretrizes nacionais de carreira e leis específicas dos entes federados, visando assegurar licença remunerada e incentivos para a formação profissional em nível de pós-graduação estrito sensu, querida Miriam Fábio. Uma outra estratégia que o coletivo de entidades considera importante é instituir uma política de valorização das profissionais e trabalhadores da educação básica e também superior pública, assegurando formação, ingresso, outra vez reforço a questão do concurso público de planos de carreira, com financiamento específico e estável e em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Reforço também uma outra emenda aditiva, que é de garantir políticas que promovam a prevenção, a atenção e o atendimento à saúde, importantíssimo isso, e a integridade física, mental e emocional
e das profissionais da educação como condição para a melhoria da qualidade educacional. Gostaríamos também de reforçar a questão da instituição no Sistema Nacional de Educação de um subsistema de formação e de valorização das profissionais de educação que possa articular os entes federados, os sistemas de ensino, as instituições educativas e suas profissionais como 15 segundos. de responsabilidades por meio do regime de colaboração. Bem, concluo a participação da ANFOP na presente audiência, agradecendo imensamente a senadora Tereza Leitão pela sua liderança democrática e pelo seu compromisso com a educação brasileira. A senhora, senadora, é inspiração e esperança para todas nós. E concluo finalmente trazendo Gonzaguinha para essa nossa audiência, né? Naquela música específica, importante, que chama-se Semente do Amanhã, que na verdade é Nunca Pare de Sonhar, que diz: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será juntos e juntas. Um grande prazer ter a ANFOP participando com as demais entidades do campo educacional nessa importante audiência pública. Boa tarde. Muito obrigada, professora Malvina, pelas referências e por terminar de forma tão poética a sua intervenção. Temos que ter fé, temos que ter esperança, mas uma esperança ativa, como diz Paulo Freire, não é? Em busca de dias melhores para a nossa educação. A gente chegou atrasado na festa da qualidade, como disse o professor Janine, mas nós podemos organizar a nossa própria festa e ter a nossa própria qualidade socialmente referenciada. Muito obrigada a você e a ANFOP. Vamos passar agora para Lueli Nogueira, do Fórum DIR. Bom, fazendo aqui as minhas considerações finais, eu gostaria de tentar aqui responder um pouco, como você me solicitou, senadora, a questão de algumas questões que estavam postas ali no chat. Espero que na minha fala final eu consiga responder algumas questões, nesse sentido aqui, entre outras. Então, retomando também o que eu dizia anteriormente, é preciso ressaltar que as emendas encaminhadas por essas entidades aqui, que se fazem presentes hoje nessa audiência pública, compõem parte das 3.068 emendas enviadas ao Congresso Nacional e se fundamentam, as nossas emendas, elas se fundamentam em concepções e defesas históricas do campo progressista da educação e da formação de professores ou de profissionais da educação em sintonia com o documento final da CONAI. Assim, visam corroborar para a construção do novo Plano Nacional de Educação com política de Estado, bem como contribuir com proposições para os demais planos decenais de educação, evidentemente municipais, estaduais e distrital. Para tanto, propomos, posso dizer que esse documento, em síntese, propõe e defendemos que o novo Plano Nacional precisa assegurar a efetivação e a consolidação do Sistema Nacional da Educação, Sistema Nacional de Avaliação e um subsistema de valorização dos profissionais da educação, conforme também já mencionado pelos que me antecederam, bem como da gestão democrática e a criação e aprimoramento de processos participativos e de transparência. Precisamos defender, nesse PL, autonomia de dados científica, administrativa, pedagógica e de gestão financeira, tanto das instituições do ensino superior como da educação básica. Defender a gestão democrática nas instituições de educação básica e superior, por meio da eleição direta, com nomeação do primeiro colocado e pela garantia do respeito dos governos às deliberações e às representações eleitas pela comunidade.
Daí defende-se, nessa esteira, o fim da lista tríplice para a escolha dos reitores e reitoras das universidades públicas, que nunca mais um reitor ou uma reitora eleita sejam impedidos de tomar posse e cumprir seu mandato, como aconteceu na Universidade Federal de Goiás. Garantir a existência e o fortalecimento dos conselhos consultivos, deliberativos, fiscalizadores, normativos e mobilizadores, incluindo os escolares e universitários, dos fóruns municipais, estaduais e distrital permanente de educação, bem como dos órgãos e mecanismos de controle e de acompanhamento, assim como os grêmios estudantis. Isso é parte constitutiva do que nós entendemos de gestão democrática. Portanto, isso é preciso, aonde não foram criados esses conselhos, esses fóruns, esses grêmios estudantis ou os órgãos de controle social, que isso sejam criados e fortalecidos. Retomar e fortalecer a concepção de avaliação diagnóstica, formativa e emancipatória, em contraposição à avaliação centrada nos resultados do desempenho dos alunos, para que, com o único fim de ranqueamento e hierarquização, a qual tem contribuído para a perda da autonomia didático-pedagógica e adoecimento dos professores. Nessa direção ainda, é preciso que esse novo PL combata a plataformização do ensino e a gestão terceirizada das unidades escolares, bem como o homeschooling e a violência e perseguição dos professores e professoras deste país. Deve defender ainda a ampliação, conforme já foi mencionado, do orçamento para as universidades públicas, que é uma ausência significativa desse PL. Defender a ampliação do programa de assistência estudantil para assegurar, de fato, a permanência e a conclusão dos estudos dos estudantes, em especial os em situação de vulnerabilidade social. Hoje é um grande problema, uma grande questão e uma preocupação de todos nós, que já foi colocado aqui no chat, é a questão da evasão escolar. Precisamos, de fato, ampliar a assistência, o recurso para assistência estudantil, de modo que a gente garanta. Defender que a educação inclusiva seja, de fato, inclusiva do ponto de vista escolar e social para todas as pessoas, indistintamente. Por fim, o novo Plano Nacional deve assegurar o acesso, a permanência, a aprendizagem, a inclusão e conclusão dos estudos de todas as pessoas nas escolas e nas instituições educativas, indistintamente. Garantir a inclusão de todos os grupos e comunidades marginalizadas e excluídas, a superação do analfabetismo, enfrentar as desigualdades educacionais, sociais, regionais, interregionais, bem como defender a educação pública, popular, laica, gratuita, inclusiva, plural, de gestão pública voltada para a formação humana, emancipatória, democrática e para a cidadania. Vale lembrar que os direitos assegurados até o momento no campo da educação e da formação de professores da educação sejam, de fato, respeitados e mantidos, de modo que, neste momento, podemos construir um PNE potente que assegure a manutenção dos princípios constitucionais da educação como direito social, subjetivo e inalienável. Vida longa à educação pública desse país, sigamos juntos e juntas. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, e senadora Tereza Leitão, à disposição, Furondir se coloca à disposição para outros momentos como esse, e mais uma vez te agradeço e te parabenizo por todo o seu processo e toda a sua condução e atuação frente à defesa da educação pública e à formação de professores. Muito obrigada. Muito obrigada, digo eu, professora, e essa fala tão vinculada ao chão da escola, sobretudo nos processos de avaliação. A avaliação hoje é, sim, um fator de adoecimento da nossa categoria. E pode ficar certa que, literalmente, ela está matando. Nós tivemos 2 casos recentes, a pressão foi tão grande sobre uma professora que não alcançou os índices para a escola subir no ranking, que ela teve um infarto. A cobrança foi uma cobrança torturante, dentro de uma sala de aula, com a supervisora, com a direção da escola, com a pessoa da Secretaria de Educação. Por que você não está alcançando os índices? E aí vem aquelas explicações mirabolantes e ela não aguentou a pressão.
Então, há que se discutir muito a concepção de formação, por isso que o foco no ensino superior ele é importante também, a relação do ensino superior com a educação básica e esses processos avaliativos. Muito obrigada ao Fórum DI e passo agora para a nossa última convidada, já que o professor teve que sair, Miriam Fábia, da Amped. Então, um pouco em diálogo com as questões do chat, os colegas perguntaram, aí a gente teve a Leia do Acre, a Daphne do Distrito Federal, Felipe de Goiás, sobre a questão da educação especial, da educação inclusiva. Eu penso que o nosso plano, a gente tem proposições de ampliação de algumas estratégias nesse sentido, mas nós temos um objetivo 9 no Plano Nacional, no projeto do Plano Nacional, esperamos que logo, bem em breve aprovado, mas está aí, um objetivo sobre a garantia de acesso, a oferta de atendimento educacional especializado e a aprendizagem dos estudantes que são o público-alvo da educação especial, da educação bilíngue de surdos, em todos os níveis, etapas e modalidades. Então, nós temos muito a avançar nesse aspecto, mas na semana passada, ouvindo uma especialista, uma pesquisadora neste campo, ela fazia um pouco memória do quanto nós avançamos nesse sentido desde o começo dos anos 2000, o primeiro governo Lula. Então, eu penso que aqui a gente tem questões importantes e um novo Plano Nacional de Educação tem que considerar esta questão da educação inclusiva, pensando etapas, níveis e modalidades, mas aos colegas digo que a gente tem também proposição no sentido de ampliar, especialmente as estratégias e o escopo de um Plano Nacional de Educação. Uma outra questão que eu queria destacar aqui é que no âmbito da governança e da organização entre os entes federados, do regime de colaboração, o Plano Nacional de Educação tem aqui um desafio muito grande. Se a gente observar hoje o que tem acontecido em muitas redes, a senadora acabou de lembrar do trágico episódio agora com os colegas professores e professoras, na verdade 2 professoras, agora nas redes do Paraná, a gente ainda tem que avançar muito na garantia do direito à educação, da qualidade da educação, mas também nós temos que fazer um avanço significativo na garantia das condições efetivas para o trabalho docente nestas redes. E aí, por exemplo, nós temos um grande desafio, que é a questão da contratação precária de professoras e professores nas redes. Então, a gente tem que avançar em relação a isso. Assim como as condições de saúde docente já apontadas aqui anteriormente. Uma última questão em relação a esta relação com a educação básica diz respeito também às formas que este Plano Nacional de Educação contribuirá para a educação pública, pensando os fenômenos de plataformização, de privatização e militarização em curso no Brasil. É assustador neste país a gente naturalizar a militarização de escolas da educação básica desde a educação infantil. Se ninguém se horroriza com isso, eu penso que nós temos um problema a enfrentar com a sociedade brasileira urgentemente, em relação a pensar o lugar da escola, da gestão democrática, o lugar da participação coletiva. Nosso presidente faz todo um movimento em torno da retomada da participação social e a gente militariza a escola. Não tem nada mais contraditório, do que pensarmos também esses espaços de participação social. Então, nós somos defensores da desmilitarização das escolas, nós somos defensores do não privatização das escolas, então penso que são questões importantes. E também da aplicação, da ampliação dos recursos para a educação pública, e aí
nós falamos anteriormente sobre a expansão, por exemplo, da graduação e da pós-graduação pública. Gente, não se faz expansão sem ampliação de recursos para as universidades. Nós não temos como ampliar a matrícula, a oferta pública, né, da graduação, da pós-graduação, 15 segundos. sem ampliar recursos. Então, esse é uma questão fundamental. E por último, Malvina trouxe aí o Gonzaguinha, se a gente tem que ter fé na vida, fé no homem, fé na mulher, mas a música, ela nos convoca a ir lá fazer o que será. Então eu penso que ela nos convoca aqui, senadora, a fazer o que será, fazer uma educação melhor para as gerações que estão chegando aí, fazer uma educação melhor para os nossos jovens, as nossas juventudes que estão na universidade, para as juventudes que estão na pós-graduação. Somos nós aqui, fazemos o que será melhor. E eu quero dizer a todas as pessoas aqui que a tarefa nossa é dizer assim, a gente fez o que foi melhor e o que a gente conseguiu. Então, um plano nacional de educação para ser melhor, para fazer melhor para todas as pessoas, é um plano que considera também o papel da educação pública, da universidade pública, né? Da pós-graduação pública com qualidade, laica, inclusiva, com cores diferentes das pessoas, com os gêneros, e isso tudo é fundamental. A gente está aí, senadora, fazendo o que será, então quero agradecer e parabenizar aí por esta audiência e dizer que a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação está à disposição para continuar o debate, para trazer as pesquisas, para fazer o que será melhor para este país. Muito obrigada. Muito obrigada também, Miriam. Eu acho que nós tivemos uma audiência muito importante, muito complementar das abordagens, porém com uma concepção bem viva do que é o nosso plano, ou o que deve ser, o que virá, com esse novo Plano Nacional de Educação. Eu esqueci de falar dessa questão da contratação temporária. Nos municípios, na educação indígena, sobretudo, a educação do campo, quase que a totalidade dos professores são contratos temporários. E agora há a obrigação de pagar o piso, mesmo para professores contratados. E essa obrigação vem sendo secundarizada. Da mesma maneira, os professores que atuam numa área de conhecimento diferente da sua formação, os chamados fora de área, professor fora de área. Às vezes é de uma área do conhecimento, mas muitas vezes é totalmente discrepante, o que leva, evidentemente, uma interferência negativa na qualidade do ensino. Mas eu acho que como a gente tem uma força, uma vez um secretário da Educação disse a mim, sim, cadê? Você vai chamar quem? Aí, numa reunião lá, quando eu era deputada, aí ele disse assim, Tereza, você é a deputada dessa sopa de letrinhas. Toda vez que a gente tem uma audiência pública aqui, você vem com uma lista de sopas de letrinhas. Aí eu disse a ele, eu prefiro apostar no sabor da sopa. E eu acho que a nossa luta é muito essa. Letrinhas em sopa só faz enganar os menininhos, né? Olha, como o A, como uma colherzinha com o B, eu fazia isso com as minhas filhas. Como uma colherzinha agora com o F, não. A gente quer a essência, né? E a essência é justamente o sabor da sopa, de uma sopa de educação que seja revigorante, com muitos ingredientes, que respeite a nossa diversidade, que nos dê força, que seja uma educação prazerosa. E isso, um bom plano pode responder. O plano não é um fim em si mesmo, mas, de acordo com a perspectiva e com a concepção, ele vai ajudar, sim, de que o próximo período, a próxima quadra, seja de mais direitos, de mais inclusão e de mais qualidade. Muito obrigada a todos e a todas que participaram e que tenhamos um bom final de semana. E lá no Nordeste, amanhã é dia de Santo Antônio. Já começamos o forró. Sejam bem-vindos para o nosso forró. Eu vou voando, porque amanhã mesmo eu tenho...
Agora sim, estamos ao vivo para todos os canais da TV Senado, trazendo aí imagens da sala da CPI das Bets, onde acabou há poucos instantes a última reunião da CPI, com a rejeição do relatório final, que pediu o indiciamento de 16 pessoas. O resultado final dessa comissão, que tinha 11 senadores titulares, foi 4 votos pela rejeição do relatório final e 3 votos pela aprovação. Portanto, foi rejeitado o relatório da senadora Soraya Tronic, que disse que, mesmo assim, entregará a peça que ela produziu às autoridades. E aí ela, como senadora, vai entregar, as autoridades vão receber ou não aquelas conclusões do relatório que ela fez. Agora vamos mostrar imagens ao vivo da nossa reportagem, porque vai falar ao vivo a relatora Soraya Tronic, trazendo então a avaliação sobre esse final da CPI das Bets. Vamos ouvir. Não vergonhoso para o Senado Federal, mas é em relação ao problema que nós estamos enfrentando. No entanto, isso não me impede de levar o relatório para todas as autoridades. Se fosse esse o problema, eles estariam salvaguardados, mas caíram do cavalo mais uma vez, porque eu farei a entrega do relatório e de toda a documentação que nós colacionamos para as autoridades competentes para continuarem na investigação, indiciarem ou não e depois apresentar para o judiciário. Então, eu vou marcar já para a semana que vem e, de repente, se eu conseguir entregar hoje para algum deles, mas agora nós faremos uma visita para o Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Gonet, que é o PGR, ministro Barroso, também. Além disso, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, juntamente com o ADI, que é o secretário nacional de Defesa do Consumidor. Também para o ministro Fernando Haddad e para a Regis Dudena, que é o secretário especial da Secretaria de Prêmios e Apostas. Além disso, eu entregarei para o presidente da República. O que nós conseguimos contribuir em termos de propostas legislativas e também em termos de propostas de regulamentação, nós temos muito a ajudar, inclusive a arrecadar. Então, o intuito é minimizar esses danos. Então, aquele trabalho não está perdido. Além disso, eu tenho obrigação, como senadora, durante todo esse período, eu tive poder de polícia e eu tive acesso e contato com provas robustas, muito robustas, que evidenciam, que nos mostram um caminho de que, sim, crimes. E eu não posso me furtar dessa obrigação. Seria uma omissão eu recolher tudo o que foi feito durante esse período e engavetar. Eu sei, e outros senadores todos sabem, das questões que foram levantadas durante o período da CPI. Então, eu saio feliz com a missão cumprida e todos os brasileiros saberão mesmo que não terminou e não terminará em pizza. Eu não sou a pizzaiola. O Brasil sabe o voto de cada um. Mas, senadora, um relatório aprovado, ele não teria uma força muito maior nesse encaminhamento que a senhora faz agora, principalmente com relação à proposta de indiciamento? Infelizmente, não. A proposta de indiciamento, ela continua no relatório. E isso não obriga a Polícia Federal e nem a PGR a aceitarem o indiciamento, como aconteceu na CPI da Covid. Nós levamos para todas essas autoridades, porém, eu já nem lembro qual era o nome do DG da Polícia Federal, porque o governo Bolsonaro mudou o DG 5 vezes, eu acredito. E o Augusto Aras, o PGR, o então PGR, realmente não usou nada e arquivou tudo. Os indiciados nunca foram ouvidos, ele nunca deu sequência. Aconteceu a mesma coisa na CPI do 8 do 1. Porém, quando mudou o diretor-geral da Polícia Federal, quando mudou o PGR, Paulo Gonet,
Se vocês se lembrarem, nós fizemos um movimento e fomos entregar a cópia para o Gonê, que sim está usando. Então, o indiciamento não é obrigatório. Toda vez que se termina um inquérito policial e a polícia remete para o Ministério Público, a polícia indicia com base em indícios robustos, como é o nosso caso. E aí, o Ministério Público decide se oferece a denúncia ou não. Ele pode simplesmente arquivar o inquérito ou pode oferecer denúncia, dar seguimento àquele inquérito. Então, conosco é a mesma questão. Oferecer denúncia, eu digo, para o judiciário. E aí o judiciário recebe ou não a denúncia. Se não receber, arquive-se, mas arquivou no judiciário. Se receber, prossegue. Então, o indiciamento não é obrigatório, nem para a Polícia Federal, a Polícia Civil, e nem o nosso indiciamento é obrigatório. Como também não é obrigatório o acolhimento pelo Ministério Público, que mesmo ele decidindo denunciar ou não, o judiciário tem a última palavra. Ele que diz, vou processar, segue o processo ou não. Então, o Brasil hoje vê o que está acontecendo. Todos os brasileiros também sabem o tanto que eu sofri, né? Ainda fui caluniada e tudo, mas eu não arreguei nenhum minuto e eu me sinto orgulhosa do trabalho que foi desenvolvido, porque o relatório está muito bom. Agradeço mais uma vez a equipe, a consultoria do Senado, a minha equipe, em nome da Carol, da minha chefe de gabinete, e em nome do Tchely, toda a equipe de consultores, porque sim, trabalharam e nós temos muito a contribuir e contribuiremos. Ninguém vai escapar do que está lá. Senadora, a medida provisória, a tributação, teve algum impacto na votação, como uma derrota das bets, por exemplo? Não entendo como uma derrota. Eu aplaudi porque aumentaram a alíquota de 12 para 18, mas como eu disse, hoje é insuficiente. O cigarro chega a 265% de carga tributária, juntando os tributos todos, municipais, estaduais e federais. A bebida de 42 a 60 e pouco, considerando o teor de álcool. E também o refrigerante, 32%. Então, aí tem que colocar em vigência o princípio da seletividade, o princípio do direito tributário, que todos os produtos que são supérfluos ou que causam dano, eles devem ser supertaxados. Ao contrário, os produtos de primeira necessidade devem ser taxados no mínimo possível. E aqui, no caso das bets, que são CNPJs que sequer respeitam o princípio da contribuição social empresarial, certo? A função social da empresa, ela deve, sim, ter em todas as empresas do Brasil. Qual é a função social do cassino online? E, além de tudo, emprega pouquíssimas pessoas. Se formos pensar em cassino físico, com certeza gera um dano menor, porque a pessoa precisa sair de casa. É mais fácil de controlar, o familiar sabe onde está a pessoa, onde buscar, e, além de tudo, geralmente, quando implementados, geram renda, emprego e fomentam principalmente o turismo, porque geralmente são instalados em áreas que não existem, que são menos desenvolvidas. Então, aqui, quando eu falo nas bets, eu não vejo função social nenhuma. Então, é um mercado totalmente protegido. Como é que pode o Brasil proteger um mercado desse? Tudo bem, existe, mas vamos taxar ao máximo, porque assim a pessoa, assim, pelo menos eles avançam menos e nós temos um retorno, considerando que não podemos ainda proibir. Mas uma das questões importantes que eu gostaria de destacar é que nós estamos levando a proposta para o Poder Executivo de fazer um cadastro único de apostadores. Da mesma forma que as bets precisam de autorização da SPA para funcionarem, o apostador também deve estar cadastrado. Por quê? Porque ali nós iremos controlar até mesmo o bloqueio de CPFs, nós iremos ter um panorama
da idade dos apostadores, qual é o ticket médio de apostas, se a pessoa continua apostando, mantendo o cadastro, porque esse cadastro tem que ser, na nossa opinião, renovado a cada 6 meses. Então, a proposta de, se a pessoa renovou o cadastro, que ela tem que mostrar, para poder jogar, tem que adicionar este cadastro na plataforma das bets. Então, seria uma autorização, como uma autorização para dirigir, porque pelo menos a gente vai conseguir construir políticas públicas com segurança, porque todos esses números, apesar de chocantes, eles ainda estão subnotificados, porque nós não temos como saber ainda, infelizmente. Senadora, ainda sobre essa questão da taxação das bets de 12% para 18%, que é o que estaria na MP do governo, a crítica maior é que, se aumentar a taxação, essas empresas vão sair do Brasil e vão acabar entrando ilegalmente. A senhora concorda com isso? Acha que isso, de fato, pode ocorrer? Já está ocorrendo, de uma certa maneira, aqueles empresários, que aqui eu não vou demonizar absolutamente ninguém. Há muitas empresas na fila tentando a autorização. E esse mercado, considerando que já foi aberto, tem que ser aberto porque não pode haver reserva de mercado. Então, todos aqueles que estão tentando a autorização já estão sofrendo, ou aqueles já autorizados, já estão sofrendo uma concorrência desleal com o mercado internacional. Porém, eu acredito que nós conseguiremos desenvolver tecnologia suficiente, como ocorre nos Estados Unidos, e que você não consegue, nem via VPN, acessar qualquer site, qualquer cassino online de fora dos Estados Unidos. Essa tecnologia já existe, nós pesquisamos muito e agora nós vamos atrás dessas soluções. Na proposta também, isso pode ser via projeto de lei, que eu vou protocolar todos os projetos de lei, não sairão em nome da CPI mais. Porém, e vou pedir que os colegas que estão nessa subscrevam, mas uma das questões é aumentar a competência da Anatel, porque a Anatel reclamou e a mesma Anatel trouxe para nós um projeto de lei. Então, há sim uma contribuição muito grande, tanto daqui para eles, para o Poder Executivo, quanto deles para nós. Então, agora nós uniremos forças e vamos trabalhar. Não acaba aqui, para mim começa e assim, todo respeito, né? É uma democracia, eu aceito o resultado, jamais vou questionar, mas o Brasil está acompanhando. Senadora, a senhora chegou até a pedir mais tempo para que o relatório fosse elaborado, mais discutido. A senhora ficou surpresa com esse resultado? A senhora esperava? Qual é a sua posição neste momento sobre isso? Eu já esperava. Tanto que as entrevistas anteriores que eu concedi, inclusive hoje de manhã, antes da reunião, eu disse que poderia acontecer do relatório não ser aprovado. E repito, porque eu já havia dito, isso não muda nada para mim. Então, eu vou aceitar que não é da autoria do Senado Federal, vai virar minha autoria e daqueles que querem contribuir, inclusive para taxarmos mais. Mas, acima de tudo, proteger essas famílias. Eu citei um caso terrível. Então, hoje, e esses se repetem e se repetem. Eu estou ao lado dos brasileiros, mas também desejo que essas empresas sejam autorizadas, que essas empresas contribuam. Há empresas que já vêm trabalhando há muito tempo, como a Loterge. Então, até mesmo a concorrência do governo federal ficou tanto quanto complicada. Por quê? Porque quem, em tese, estaria autorizado pela Loterge só poderia operar no território do Rio de Janeiro. Mas nós não podemos fechar os olhos para algo que simplesmente não acontece. E outra, agora entramos numa outra fase, uma fase de colocar de verdade, de pôr a mão na massa. E eu não fiquei chateada, hoje eu já preferiria que realmente não tivesse prorrogado. Por quê? Porque estava muito difícil trabalhar daquele jeito. Então, nós estávamos nos desgastando, perdendo tempo, arrumando confusão entre os colegas e não é nada saudável, sendo que
o resultado seria cada vez menor. Então, no começo, a gente conseguiu aprovar muitos requerimentos e depois a intervenção, né, dos opositores à causa atrapalhou. Então, nós iríamos ter mais um tempo de desgaste e iríamos nos concentrar em algo que já está estabelecido. Pelo menos agora, a gente pode trabalhar. Senadora, já que a senhora está falando em trabalhar, quais são os projetos de lei, propostas legislativas que a senhora poderia apresentar já agora? Poderia exemplificar para nós algum item que poderia entrar como PL? Bom, melhorar a legislação que nós aprovamos, a de 23, a 14 mil, já perdi o número dela, melhorar, principalmente em relação à publicidade, a publicidade não poder ser feita por pessoas, que isso já foi aprovado na semana passada, mas eu incluo aqui, inclusive, pets, porque sim, há pets, cachorros e gatos, influenciadores digitais. Então, poderiam entrar nessa brecha e também começarem a utilizar pets. A cachorrinha tal, eles abrem um nome, um site sobre a cachorrinha X, entendeu? Então, inclusive, por meio de inteligência artificial, não pode aparecer pessoas, ou seres vivos em geral, seres vivos. Exatamente como ocorre com as bebidas. Só pode aparecer a bebida em certos horários, enfim, cigarro, completamente banida a propaganda. Então, tirar esse mercado, porque nós já identificamos também aí muita sonegação. Essas pessoas que hoje influenciam já estão com o pé de meia muito bom, não vamos lesar ninguém, mas dificultar ao máximo o acesso, inclusive os algoritmos, a manipulação dos algoritmos. Aqui no Brasil, cada jogada, ela dura menos de 2 segundos. Então, a pessoa, naquela adrenalina do jogo, ela não tem tempo sequer para respirar e pensar, e ela continua jogando. A legislação na qual nós nos apoiamos, que é a mais rígida que encontramos no mundo, hoje é a da Alemanha. A Alemanha determina que haja uma espera de 5 segundos, pelo menos, entre uma jogada e outra, para que a pessoa consiga respirar ou recobrar sua consciência. Então, mesmo assim, as propostas, aumento da alíquota, proibição de incentivo fiscal municipal, estadual ou federal, o que está acontecendo, infelizmente, em Recife. Isenção do ISS para atrair. Não, por explicar? Pois é. Para atrair investimentos, eu não vou aqui julgar, eu entendo, e eu sou liberal na economia. Porém, gosto muito do prefeito, não é esse o problema. E eu entendo a boa intenção, que é arrecadar, considerando que já está realmente legal, não é nada de ilegal nisso, mas esse incentivo fiscal deve ser proibido, tá? Justamente por conta de toda essa questão da seletividade. É uma atividade que causa dano, uma atividade que não... É uma empresa que não presta, não tem função social nenhuma. E, enfim, outra questão, a cobrança retroativa. Porque desde que foi aprovada em 2018, pelo presidente Michel Temer, foi sancionada pelo presidente Michel Temer, determinando que o Poder Executivo regulamentasse no prazo de 2 anos, prorrogáveis por mais 2, e nada foi feito nos 4 anos subsequentes. Complicado, porque quem foi omisso tem que cobrar essa omissão. No entanto, não estaria ilegal, pelo menos as apostas pelas cotas esportivas, de cota fixa. E aí, o que acontece? Mesmo quando se alastraram os cassinos online, houve sim a geração de renda, certo? Houve um fato gerador de tributo. Se há fato gerador ilegal ou não, deve ser cobrado. Então, tem que cobrar retroativo. E o que a Receita Federal nos disse, documento formal da CPI, é que aproximadamente estaríamos perdendo
Isso é uma conta de meses atrás, do ano passado. No mínimo, de arrecadação, 15 bilhões de reais. E olha que estamos sofrendo um contingenciamento em questões de saúde, educação, tudo que é básico. Então, eu vou ajudar e trabalhar para que consigamos fazer com que o Poder Executivo autorize e que consigamos manter trabalhando no Brasil apenas as autorizadas. Além de tudo, tem que subir aquela taxa de outorga. Hoje são 30 milhões de reais para o empresário adquirir 3 sites, ou seja, 3 plataformas. E cada plataforma tem um número imenso de jogos. Então, de acordo com o que nós apuramos, isso já se tornou um valor ínfimo pelo tanto que se arrecada. Considerando também que no projeto de lei que nós aprovamos, da relatoria do senador Ângelo Coronel, esses 30 milhões não estão sujeitos à atualização monetária. Aí também eu vou apresentar a obrigatoriedade de se reaver essa questão. Enfim, tem muito trabalho pela frente. Muito obrigada pela entrevista, senadora. Obrigada a vocês. Obrigada mesmo. Vamos lá. Ok, vimos aí então a entrevista da senadora Soraya Tronic, relatora da CPI das Bets, que chegou ao final hoje com a rejeição do relatório de Soraya Tronic. Foram 4 votos contra o relatório, 3 votos a favor. Desde 12 de novembro de 2024, quando a CPI foi instalada, foram realizadas 21 reuniões e a conclusão foi exatamente hoje. A relatora Soraya Tronic disse que mesmo com a rejeição do relatório, ela vai entregar o documento a órgãos como o Ministério Público. E nesse documento, ela pede para que sejam indiciadas 16 pessoas, entre influenciadores digitais e também pessoas que são empresárias, donas de casas de apostas. Por falar nisso, hoje também o governo fez uma reunião junto com líderes do Senado para tratar de outro assunto que tem a ver com as bets. Isso porque ontem o governo federal editou uma medida provisória que eleva a tributação das chamadas bets de 12% para 18% a partir de outubro de 2025. Isso foi estabelecido nessa medida provisória que foi discutida hoje em uma reunião de líderes do Senado, também com representantes do governo. Essa mudança, então, ela faz parte de uma nova iniciativa do governo federal para conseguir recursos para as contas públicas. E na saída dessa reunião de líderes, falou com a nossa reportagem o líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues. Vamos colocá-lo aqui no nosso telão, ver o que ele falou sobre tanto essa questão da iniciativa do governo para arrecadar um pouco mais e favorecer as contas públicas, como também sobre a expectativa para uma sessão do Congresso Nacional, onde pode ser lido o requerimento de uma nova comissão parlamentar de inquérito, desta vez mista, para apurar as irregularidades no pagamento dos beneficiários do INSS. Então vamos ver o que falou o líder do governo no Senado há pouco com a nossa reportagem. Manda o áudio para cá, por favor. Não. Do dia vamos consultar os líderes de oposição e da base apoio ao governo ao Senado. Eu creio que vamos chegar com um bom acordo em relação à apreciação dos vetos para a sessão de terça. O que a gente sabe sobre a taxação de bets? Havia ventilado de que haveria um projeto que poderia taxar o PIX feito por apostadores destinado a bets. Esse projeto foi... Não tenho conhecimento, mas é importante nós destacarmos o porquê da taxação de bets. Isso aí não é uma questão de ordem tributária, isso daí não é uma questão simplesmente de ordem fiscal, é uma questão primeiro de saúde pública. Nós queremos incluir bets em uma espécie de imposto seletivo. Por quê? Porque hoje 70% dos brasileiros estão, lamentavelmente, envoltos a esse vício. Imposto seletivo, ele inibe o consumo de determinados produtos. É para isso que existe imposto seletivo em relação ao cigarro. É para isso que tem imposto seletivo em relação à bebida.
a consequência das bets para a saúde pública do brasileiro é a mesma. Então, qualquer medida que possa inibir essa epidemia, lamentavelmente, que temos hoje no Brasil em relação às bets, o governo está procurando editar. E compreendemos que deve ter uma sensibilidade do Congresso Nacional em relação a esse tema. A primeira razão para isso é que o próprio Senado, há pouco tempo, aprovou um projeto que praticamente proíbe propaganda em relação a bets. Então, acho que tem sobre esse tema, apartando esse tema do restante do debate de ordem fiscal, de ordem tributária, e nós gostaríamos que fosse tratado assim pelo Congresso, porque esse tema não se trata de uma questão de ordem tributária, não se trata simplesmente de uma questão de ordem fiscal, se trata, em primeiro lugar, de uma questão de saúde pública. Senador, e a respeito da MP, o senhor fez algum pedido, alguma orientação para as bancadas, para essa avaliação, opiniões, enfim, ponderações? Olha, o conjunto da MP, a MP tem 3 eixos. O primeiro deles, é importante destacar, tem um esforço do próprio governo. O governo coloca o pé de meia dentro do piso da educação, pensando exatamente nos exercícios que tem que fazer de rigor fiscal, de contenção de gastos. O governo toma medida em relação ao INSS também pensando nisso. Então, primeiro eixo da medida provisória é o próprio esforço fiscal que o governo faz. O segundo é medida de justiça tributária. Nós não estamos aumentando o cargo tributário. Nós estamos ponderando na medida provisória que, sobre CSLL, por exemplo, que não é aceitável que a maioria dos brasileiros paguem tributos e uma parcela pequena, que estão nos bancos, que são os multimilionários, não paguem. É uma questão de justiça fiscal, sobretudo, em primeiro lugar. E a terceira questão é essa que relatei para vocês, que é uma questão de saúde pública, que fala sobre o aumento da tributação em relação às bets, sobretudo para ter um poder e um papel de inibir o consumo desenfreado que tem desta epidemia que assola os brasileiros. Essa é a razão e este é o eixo da medida provisória. A medida provisória é editada pelo presidente da República. Agora, cabe ao cabe ao Congresso Nacional fazer a sua avaliação. Eu espero que tenha a indicação dos líderes e nós possamos, o quanto antes, instalar a MP. Líder, o presidente Hugo Mota disse que vai pautar a urgência do PDL que susta o decreto do IOF. Como o governo pretende lidar com isso lá na Câmara? Olha, o governo foi totalmente sensível a todas as argumentações do Congresso, sobretudo da Câmara dos Deputados, em relação ao decreto do IOF. É por conta disso que o decreto foi reeditado. Do decreto original, que primeiro criou-se controvérsias, não resta nem 20% do texto primeiro. O que remanesceu no texto é algo que se reporta só única e exclusivamente a operações do mercado financeiro, que representa 2%, 3% das mobilizações mesmo, das mobilizações que tem em relação a isso. O governo entende a posição adotada por parte da Câmara, mas nós vamos buscar votos para a manutenção dos termos do decreto, porque o que remanesceu do decreto já é resultado de um conjunto de diálogos que o ministro Haddad, que o governo teve tanto com a Câmara quanto com o Senado. E, líder, até ontem, parlamentares estavam reclamando da demora da liberação de emendas pelo governo. Isso vai ser liberado de forma mais rápida agora, até para aumentar esse apoio ao governo nessa... Nós temos uma circunstância primeira. Neste ano, nós aprovamos o orçamento em março, abril. Não poderia ter liberação de emendas sem votação do orçamento. Tem uma programação que está em curso, né, para assegurar o que é de prerrogativa do Congresso, né? Então, independente das votações, as votações e os temas das votações em primeiro lugar, um assunto de interesse do Brasil. Antes de ser um assunto de interesse de Câmara, dos deputados, do Senado, dos senadores, é o interesse do Brasil. Então, o curso de liberação das emendas vai percorrer o curso normal do orçamento, que tem sido percorrido. Nós não temos uma peça orçamentária que foi votada em dezembro. Nós temos uma peça orçamentária que foi votada em março, abril desse ano. E é óbvio, precisa... E no curso dessa peça orçamentária, teve um forte contingenciamento. Que, se não for aprovada essa medida provisória, se for derrubado o PDL relativo ao IOF, um contingenciamento, um bloqueio que vai ser ampliado, inclusive sobre as emendas. Nós temos um contingenciamento e bloqueio hoje de 20 e 10 bi.
Sem essa medida provisória e sem, junto com isso, o decreto do IOF, o contingenciamento e o bloqueio irão para 60, 70, 80 bi. E, obviamente, atingirão também as emendas parlamentares. Então, as emendas estão percorrendo o curso natural de uma peça orçamentária que foi votada em março e abril e que teve, no meio disso, a votação, no meio disso, um contingenciamento e bloqueio. E com relação à pauta do Senado, teve algum projeto que foi mais... Vamos começar na quarta-feira. Existe um conjunto de matérias que foram encaminhadas, que foram apreciadas. Há um pedido da Câmara dos Deputados de votação do PL relativo à nova composição, à ampliação do número de deputados. Há um pedido da Câmara, né? O presidente Davi disse que vai encaminhar para ser pautado, até para atender essa solicitação que foi feita pela Câmara. Então, eu acho que depois... Sim, pedido de urgência. Já foi assinado por todos? O pedido de urgência deve estar sendo assinado e deve ser votado na primeira sessão do Senado, que deve ocorrer na quarta-feira. Nós temos uma semana atípica, né? Porque nós temos um feriado na quinta-feira. A ideia é esse tema ser votado na quarta, após a sessão do Congresso, que ocorrerá na terça. Obrigado, senador. Obrigado, viu? Muito bem, vimos então aí a entrevista do senador Randolfo Rodrigues, líder do governo do Congresso, no Congresso, falando sobre as últimas medidas que o governo tomou em relação ao aumento da arrecadação. Foi um novo decreto revisando alíquotas do IOF em relação ao primeiro decreto, sobretudo para a tributação do IOF sobre pessoas jurídicas, e também uma medida provisória que, entre outros pontos, também aumenta a taxação sobre as operações de apostas esportivas, essas apostas de bets. Em relação às bets, chegou ao final hoje aqui no Senado a CPI das bets, com a rejeição do relatório final por 4 votos a 3. A relatora disse que, mesmo com a rejeição, vai pegar o documento que ela preparou e enviar ao Ministério Público. Neste documento, ela pede o indiciamento de 16 pessoas, entre influenciadores digitais, empresários e donos de casas de apostas. O senador Randolfo Rodrigues também confirmou a realização de uma sessão do Congresso Nacional na próxima semana, terça-feira, dia 17, em que serão analisados vetos presidenciais e também poderá ser lido o requerimento de criação da CPI mista do INSS. Bom, essas são as notícias pelo momento aqui no Senado e nós voltamos a partir de 1h30 da tarde, horário de Brasília, com todo o desdobramento da conclusão da CPI das bets e das outras atividades que ocorreram esta manhã aqui no Senado. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse as nossas redes sociais, que também há conteúdos exclusivos sobre essas notícias que nós estamos informando aqui. Basta acessar o @TV Senado. Obrigado pela companhia e até a próxima. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Um fenômeno de audiência em todo o mundo. É o que se pode dizer da série britânica Adolescência, que conta o drama de uma família que tem a casa invadida pela polícia em busca do filho de 13 anos, acusado de matar uma colega de escola. A obra chamou a atenção para a falta de comunicação entre pais, alunos e professores e deixa muitas perguntas, muitos porquês sem resposta. Para conversar sobre esse tema, a Cidadania convidou Sofia Egler, uma brasileira que é educadora e trabalha lá na Inglaterra. Seja bem-vinda, Sofia. Obrigada, Paulo. Sofia, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, sua formação como educadora e o que você está fazendo agora aí nesse país distante do nosso, mas que foi o pano de fundo para essa narrativa. Bom, eu comecei em educação aí no Brasil, logo depois que eu terminei a minha licenciatura. Eu tenho uma parte também de artes plásticas e quando eu mudei aqui para a Inglaterra, eu vim fazer um mestrado e acabei ficando e comecei a me inserir nessa área educacional. Alguns problemas burocráticos, por exemplo, de reconhecimento de diploma brasileiro com o diploma daqui, mas eu, na verdade, comecei a trabalhar como o que a gente chama de one-to-one, ou, por exemplo, que você fica com um aluno
dentro da sala de aula como o suporte principal dele, né? Então, geralmente, eu trabalhava com alunos que tinham dificuldades educacionais ou dificuldades de comportamento. Então, eu fazia mais essa parte de suporte. No momento agora, eu trabalho como o que eles chamam de HLTA, que é High Level Teaching Assistant, ou seja, eu dou algumas aulas, mas eu trabalho, no meu caso, em escola primária, então eu trabalho com as crianças de reception, nursery, até o que a gente chama de Year 6, né, que são crianças que vão fazer 11 anos e depois é o último ano antes delas entrarem para o que a gente chama aqui de Secondary School, que é mais ou menos essa idade que a série está abordando, já por volta dos 13 anos aí. Eu sei, mas no meio que você frequenta aí, a série tem sido bastante comentada. É claro, vocês estão... Existe até, em alguns países, até o ministro da Educação está aconselhando que a série seja reproduzida e as pessoas estudem. O que você tem ouvido a respeito da série? A gente, na escola que eu trabalho, por exemplo, a gente conversou muito sobre essa série porque... a gente já tem que adaptar nosso currículo, por exemplo, dando uma aula de Internet Safety para os nossos alunos, para dar mais, como se diz, ferramentas para eles e avisar para eles os problemas que o meio digital pode fornecer, principalmente quando eles são crianças que também às vezes não sabem ter um julgamento mais claro dos perigos e das consequências possíveis com essa digitalização, né, toda que a gente tem, que eles têm acesso. E a gente fala também de acesso, por exemplo, o que são jogos apropriados, o que são lugares apropriados para eles entrarem, porque tudo tem uma coisa de idade, mas tem muitos pais que deixam os seus filhos entrarem e usarem jogos e, por exemplo, aplicativos que não são para a idade adequada deles, né? Então tem uma conversa aí que a gente tem que ter entre escola, entre os pais, entre os professores, no que é adequado ou não e o que é benefício, o que seria um benefício para eles usarem a internet ou não, né? E essa coisa do cyberbullying é uma coisa que a gente se preocupa muito, porque é muito difícil ter um controle sobre isso, porque as crianças escondem, muitos deles já têm os seus próprios dispositivos, então tem pais que são muito ligados nisso e tem outros pais que não, infelizmente. Eu vou fazer uma pergunta que é uma resposta sua pessoal. O brasileiro é considerado o segundo povo, a segunda população que mais fica ligada na internet. Aí eu estou falando de adultos, inclusive, né? O brasileiro passa 9 horas e 32 minutos por semana ligados na internet. Só somos superados pela África do Sul, que eu nem peguei qual dado aqui. Mas você julga que os adultos, eles aí na Inglaterra, eles também deixam muito, são de certa forma tolerantes com as crianças menores com as quais você trabalha, usem os celulares? Tipo assim, vai para um restaurante e liga o celular para entreter a criança. O tempo todo. É o que a gente vê o tempo todo. É uma das discussões que a gente tem também com as crianças, quando a gente pergunta, né, o que vocês fazem depois da escola, quando chegam em casa, e muitos deles falam que vão no computador, falam que vão nos jogos, falam que ficam jogando videogame. Então, a gente percebe muito essa cultura mesmo da digitalização, de ter várias horas online. Eu fiz uma aula outro dia também que era sobre como que você se prepara para ir para a cama para descansar, né? Então, qual que é a sua rotina de antes de dormir? E a maioria dos alunos, né, antes, assim, janta, toma banho, escova dente e fica no tablet, ou fica no jogo, ou fica numa coisa assim. Então, essa cultura também de ler antes de noite está diminuindo bastante.
E aí uma das discussões que a gente tem é essa coisa, né, de você estar tentando dormir, botar seu filho para dormir, mas você deixa ele usar o dispositivo, que na verdade tem essa coisa da luz artificial, que já foi comprovado que engana o seu cérebro a pensar que é dia, né? Então, na verdade, não tem essa coisa da criança acalmar e pegar num sono, né? Ela fica sempre bombardeada de informação e é tudo muito rápido. Então, quando a gente dá aula também, a gente sempre fala, nossa, a gente tem que, às vezes, competir com a rapidez das coisas que eles assistem, das coisas que eles ficam entretidos, né, na internet. Tudo tem que ser muito mais rápido. E a gente não... É difícil a gente competir com isso como professor, né? Parece que você tem que ser um apresentador o tempo todo, mais do que originalmente, eu diria. Agora, essa iniciativa das escolas em promoverem encontros de professores e, enfim, do pessoal do corpo docente para encontrar uma saída, uma alternativa para prevenir que as crianças menores, sobretudo, tenham acesso a conteúdos indevidos, você diria que isso é uma reação do poder público, reação do governo, do Ministério da Educação, por exemplo? Eu acho que sim, porque... Como eu estava dizendo, a gente já pediram para a gente incluir essas aulas, por exemplo, de quais são os perigos da internet. Então, eles já reconheceram que isso é um problema. A gente faz treinamento, por exemplo, para reconhecer trejeitos de crianças ou de adolescentes de possíveis... como se dizem, aspectos de cyberbullying. Também tem essas coisas deles serem, me perdi a palavra, recrutados, né? Porque tem muita coisa também social e política de serem recrutados para, não sei, bombardeio. Tem muita coisa assim também, da gente tomar cuidado com isso, da gente ficar prestando atenção, se tem mudança de comportamento, se tem aluno que está falando... de assuntos, assim, tipo, da linha terrorista também. Então, a gente tem que fazer treinamentos em relação a isso para ficar em alerta, né? Bom, porque é muito complicado. Porque são geralmente as crianças escondem isso, né? Os adolescentes escondem isso. Sim, isso é a verdade. A criança, agora é natural que a criança, a partir de uma determinada idade, ela comece também a mentir, a tentar enganar. E você mesma mencionou isso anteriormente. E como é que você faz quando você detecta que a criança está mentindo ou que teve acesso a algum conteúdo indevido? São vários passos que a gente tem que seguir, né? Então, geralmente, o primeiro passo seria tentar abordar a criança e falar, olha, eu estou percebendo, geralmente a gente usa muito essa frase, I've noticed, estou percebendo que você está tendo uma mudança de comportamento, estou percebendo que você tem relatado mais sobre esse, por exemplo, tema, né? Às vezes é uma coisa sexual também, às vezes eles têm uma noção, começam a soltar comentários inapropriados, principalmente para a idade deles. Então, a gente começa a pegar nessas pequenas falas, nessas pequenas atitudes, na brincadeira entre eles, porque às vezes eles não percebem que a gente está prestando atenção na fala deles, entre eles, né? Então, a gente depois tenta abordar a criança, dando também a entender que aquele é um espaço seguro, que é um espaço que, né, se eles estão tendo algum problema, se eles estão, por exemplo, no caso do cyberbullying, se eles estão sofrendo cyberbullying, de abrir para a gente conversar, para a gente poder tentar achar uma solução para isso. E a gente tem que também falar que, olha, se você falar que tem alguma coisa errada, a minha obrigação é depois ir conversar com alguns dos meus superiores, porque eu não posso prometer para essa criança que eu vou guardar um segredo. É muito importante que eles saibam disso, que a nossa função como professor é manter todo mundo, né, seguro, no espaço seguro.
Então, eles têm que entender que a gente está lá para ajudar, mas que se tiver uma coisa que é preocupante, a gente tem que agir. Ô, Sofia, como é que funciona, aqui no Brasil, por exemplo, os pais às vezes não têm, assim, não gostam de receber um chamado da escola para que seus filhos, para que eles sejam chamados a atenção por alguma coisa que não está indo bem, né? Como é que funciona isso? Às vezes até resulta em agressão aos professores, uma negativa mais forte. Isso acontece aí também? Sim, acontece... Não diria o tempo todo, mas eu já trabalhei em vários locais que os pais podem ser agressivos. Tem muitos pais que são, né, acho que eles entendem que o fato da criança estar tendo algum problema seja diretamente uma culpa deles. E, na verdade, o nosso projeto como escola é trabalhar junto com os pais. É mais eficiente se a gente tiver essa troca de mútua entre os pais e os professores, para a gente, na verdade, o foco é ajudar as crianças, é que eles estejam desenvolvendo bem academicamente, bem socialmente. Então, quando você tem pais que estão on board, né, de ter essa conversa com você, de buscar soluções com a escola, os resultados são mais positivos. Mas tem áreas que eu trabalhei que a gente tentava conversar com pais e marcar reuniões e você era recebido com xingamento, com um vocabulário, né, super inadequado, indecente, principalmente numa área de escola. Aí você começa a perceber, nossa, se esse é o vocabulário que eles estão usando com a gente, imagina o vocabulário que eles estão usando em casa. Então, depende da família, depende das áreas. Então, eu diria que é assim no mundo todo, né? A família é muito importante e essa parte de ter esse trabalho mútuo com a escola é essencial, porque sem isso, na verdade, é nadar contra a corrente, né? Até que ponto a escola, a direção da escola e as autoridades da educação podem defender o professor em situações de conflito? Até que ponto vocês são, entre aspas, bancados por quem está acima de vocês na escala do meio docente? A gente tem que sempre, né, tratar os pais com politicamente corretos, né? Nossa função é essa. Então, obviamente, se eu sofro algum momento de agressão, as primeiras pessoas que eu vou ter que conversar vai ser o meu diretor, a minha diretora, ou vice. Então, geralmente, depois, se isso acontece, eles vão entrar em contato com os pais. E é também sempre uma coisa de escala, né? Por exemplo, a gente tem um sistema de observação das crianças, que a gente escreve tudo nesse sistema seguro, que registra, por exemplo, vários casos. A gente tem que registrar dependendo do que a gente está observando. Então, pode ser, essa criança chegou na escola e está sem almoço, está sem lanche, não tomou café, não está de banho tomado, as roupas estão sujas, a roupa não cabe, até está falando muito palavrão, ou está sendo agressivo, ou está tendo dificuldade. A gente tem que registrar tudo isso. E isso faz com que a gente tenha um banco de observação de vários professores, né? Geralmente não é só um que tem acesso a isso, então a escola inteira tem acesso a isso. E isso depois vai sendo passado para os nossos SENCOs, que são o pessoal que vai olhando esses dados. E dependendo da quantidade e da seriedade, aí isso depois sobe para uma outra escala de concern. E aí, dependendo, se o caso for muito sério, as crianças podem ser retiradas dos pais. Mas isso é um processo muito longo, muito complexo. Então, não é assim fácil e rápido. Isso já seria o outro extremo da coisa, né? Mas aqui no Brasil... Isso já é um extremo enorme,
Aqui no Brasil, os professores, principalmente do ensino fundamental, eles se queixam bastante de que a educação no sentido de formação da pessoa, formação do cidadão, comportamento, hábitos, isso está sendo muito deixado assim para os professores da escola fazerem. Acontece isso aí também? Com certeza. A gente conversa várias vezes que a gente sente que a gente agora não é só educador de assim, vamos ensinar a matemática, o inglês, as ciências, a gente agora tem que ensinar tudo, a gente tem que ensinar o comportamento, a gente tem que ensinar o que é adequado, a gente tem que ensinar formas de conversar, de falar. A gente também tem um trabalho muito forte com esse desenvolvimento social das crianças também, porque às vezes eles não têm isso em casa, que é que nem o que a gente estava conversando antes. Os pais também são super viciados nessa coisa da internet, então às vezes eles não têm essas interações em casa também, porque os pais estão no celular ou no tablet, os meninos estão no tablet, está todo mundo meio que no tablet o tempo todo, ou assistindo TV. Eles chamam babá eletrônica, porque às vezes é mais fácil, você deixar a criança ligada naquilo e os pais têm tempo de fazer as outras coisas. Não estou dizendo que seja uma coisa ruim de deixar que a criança use, mas é aquela coisa, tudo tem que ser um balance, de quantas horas a criança vai poder usar isso. Vai brincar lá fora, vai fazer outra coisa. Tem que oferecer também às crianças essa oportunidade de ser criativa, de, olha, você tem os seus brinquedos, você tem seus lápis de colorir, você tem patins, você tem bicicleta, essa coisa de tipo, tô bored. Os adultos às vezes se sentem como se eles, que eu estava dizendo antes, você tem que entreter a criança o tempo todo. Senão fica entediado, não está deixando esse espaço para eles terem essa criatividade. Eles não estão saindo muito, brincando do lado de fora. Você não vê muita criança do lado de fora brincando, que nem quando eu era criança, a gente chegava da escola, fazia o dever de casa e a gente, o mais rápido possível, estava lá fora brincando. Bom, às vezes o clima não deixa que isso aconteça aí, porque o inverno é bastante frio. Mas, Sofia, aqui no Brasil... Mas a gente brincava no inverno. Eu esqueci que você estudou também quando era criança aí na Inglaterra, Enfim, mas aqui no Brasil, uma lei recente proíbe o uso do celular dentro das escolas. Não sei se o critério para isso não é recolher ou então fica num canto e depois volta a usar. E isso resultou num fenômeno que é o recreio voltar a ficar barulhento, que antes cada um dos alunos ia pegar seu celular, Mas isso é um comentário. Como é que funciona essa restrição do uso dos celulares aonde você ensina? Na escola primária eles não podem levar celular. Na verdade, a gente até sugere para os pais que eles não tenham os seus próprios celulares, devido à idade deles. Muitos deles têm tablets em casa, mas o que começa a acontecer é nos 2 últimos anos de escola, alguns deles começam a já ter celular, porque já é uma idade que, dependendo da distância deles da casa até a escola, os pais podem dar autorização deles caminharem para casa. Então, por alguma razão de segurança, os pais dessas crianças mais velhas deixam que elas tenham um celular. Mas a gente na escola, por exemplo, proíbe o uso de celular, ponto final. Então, eles trazem, se os mais velhos trouxerem, a gente fica com eles na secretaria da escola e no final do dia eles pegam. Já na secondary school, eu acho que eles podem usar o celular, mas se são pegos usando dentro de sala de aula, o celular é confiscado. Bom, Sofia, como é que funciona em termos aí? Eu vou falar um pouco também de uma faixa etária acima da qual você trabalha, das pessoas que você trabalha hoje, Você também já deve ter trabalhado com adolescentes aí. Como é que funciona o sistema disciplinar aí numa faixa desses adolescentes mais com tendências a serem mais
perguntadores, mais ativos e tal, nessa faixa dos 13 anos, que é exatamente do personagem lá da série. Como é que é essa questão disciplinar aí? Falando de uma experiência que eu tive numa área que era um pouco mais complicada, a gente tinha muito problema de comportamento dentro de sala de aula. Então, a gente tinha um sistema, você tem um sistema de relembrar eles, né? Então, você dá a primeira advertência, a segunda, e se chega na terceira, a gente tinha um sistema no nosso laptop pessoal que você escrevia. Então, por exemplo, preciso de suporte na sala 347. E aí vinham, geralmente, 2, chamava eles de seguranças, né? Mas são pessoas que retiravam esse aluno da sala de aula e esses alunos depois passavam o resto dessa aula, dependendo do tipo de comportamento, o resto do dia, isolados, né? Tipo, num quarto que alguém tomava conta e eles ficavam isolados lá. Dependendo também, você podia dar detenção. Então, esses meninos ficavam depois da escola em detenção, né? Geralmente com alguma atividade para fazer. Recado era mandado para os pais, então tudo tinha que ser comunicado. Depois da escola, então você tinha que ligar e falar: olha, seu filho vai ter que ficar na escola mais tempo, né? Por causa desses problemas. E aí eles ficavam na escola mais ou menos uma meia hora e com alguma atividade extra para fazer, né, se fosse uma coisa violenta, tinha que ser abordado com o diretor. E aí também são escalas, você pode, dependendo do acontecimento, suspenso, aí depende de quantos dias, ou até excluído. Mas isso com graves consequências para o educador que entre aspas, detenção é uma palavra muito forte, vamos traduzir aqui, que ele ficou retido em algum lugar que não foi a sala de aula, mas ele não poderia circular na escola, não é isso? Isso, mas também tem o ficar depois da escola também em uma sala fazendo atividades extras. É o antigo tá de castigo, né? É isso, mais ou menos. Ô, Sofia, nas conversas com seus colegas educadores, eles acham que é verossímil o que se passa na escola durante essa série? É um ambiente bastante conturbado, onde os professores são no limite da paciência. É verossímil isso? Muitas situações, sim. Tem muitos de nós profissionais que já passaram ou estão passando por situações dessas, né? Então, tem alguns colegas que trabalham com crianças com problemas de comportamento e que sofrem de abuso verbal, sofrem de abuso físico. Então, tem alguns que né, já até saíram dessa coisa do ambiente escolar, desistiram. Ô, Sofia... Então, depende do caso, mas depende da criança, depende da família, mas é uma ocorrência que eu diria normal. Sofia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, eu agradeço bastante, parabéns pelo seu trabalho, sorte dos seus alunos que tem uma artista aí para entretê-los, né? Obrigado. Eu gosto de fazer o que eu faço, mas às vezes a gente tem que tomar take a deep breath, porque as horas são longas e às vezes a gente fica muito preocupado com as possibilidades, né, de futuro, assim, em relação ao que as crianças estão entretidas e envolvidas hoje em dia. Então, nosso trabalho é meio que ajudar a desviar desses casos o máximo que a gente pode. Muito obrigado mais uma vez. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.
Olá, boa tarde. 13 horas e 20 minutos e o Senado Notícias está no ar. A CPI das bets chegou ao final com a rejeição do relatório final. Foram 4 votos contra e 3 a favor. A repórter Ticiane Oliveira acompanhou as discussões e traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Ticiane. Como foi? Oi, Isadora. Boa tarde a todos que nos acompanham. Foi uma reunião relativamente tensa, com debates um pouco acalorados. Logo no início da reunião, alguns senadores já demonstraram insatisfação tanto com o conteúdo do relatório quanto com os trabalhos que foram realizados ao longo desses últimos meses. Disseram que não concordavam com toda essa forma que as coisas aconteceram. O senador Eduardo Gomes criticou o prazo que os senadores tiveram, por exemplo, para analisar o relatório. Segundo ele, não se sentia à vontade para votar, para aprovar um documento que não teve tempo hábil para ser analisado. Esse relatório pedia o indiciamento de 16 pessoas, entre elas empresários, donos de casas de apostas, influenciadores digitais, alguns famosos como Virgínia Fonseca, Deolane Bezerra, e pedia também, o relatório sugeria alterações na legislação, sugeria o fim, a proibição de jogos de online, esses jogos como o jogo do Tigrinho, por exemplo. Foram 7 meses de trabalho, 19 pessoas foram ouvidas na CPI, muitos documentos analisados e agora chegou o dia da votação do relatório, que foi rejeitado. Como não teve um acordo aí com relação ao relatório oficial, relatório feito pela senadora Soraya Tronic, que é a relatora da CPI, o relatório apresentado pelo senador Isalci também não foi votado. Agora, a senadora Soraya Tronic disse que, de toda forma, ela vai encaminhar esses documentos, toda essa investigação para os órgãos competentes. Vai dar seguimento, segundo ela, não pela CPI, mas por conta própria. Isadora. Obrigada, Tícia. A gente segue acompanhando daqui. Senhoras e senhores senadores, o relatório foi rejeitado. Votaram 7. Votaram 8, né? Não, presidente 8, mas são 7. Votaram 7. E Gomes não, Dória. Nós mostramos aí agora o final da votação, o momento que estava se encerrando a CPI das bets. O governo publica medida provisória com medidas alternativas ao decreto que aumentou o IOF. A MP já está valendo, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias para não perder a validade. Principalmente do Congresso. Acho que o ponto central para a semana que vem é a sessão do Congresso, para terça-feira. Nós construímos ontem uma primeira reunião com os líderes da base de apoio ao governo na Câmara. Vamos consultar também os líderes da oposição. Hoje, no decorrer do dia, vamos consultar os líderes de oposição e da base de apoio ao governo ao Senado. Eu creio que vamos chegar com um bom acordo em relação à apreciação dos vetos para a sessão de terça. O que a gente sabe sobre a taxação de bets? Havia ventilado de que haveria um projeto que poderia taxar o PIX feito por apostadores destinado a bets. Esse projeto foi discutido? Não tenho conhecimento, mas é importante nós destacarmos o porquê da taxação de bets. Isso aí não é uma questão de ordem tributária, isso daí não é uma questão simplesmente de ordem fiscal, é uma questão primeiro de saúde pública. Nós queremos incluir bets em uma espécie de imposto seletivo. Por quê? Porque hoje 70% dos brasileiros estão, lamentavelmente, envoltos a esse vício. Imposto seletivo, ele inibe o consumo de determinados produtos. É para isso que existe imposto seletivo em relação ao cigarro. É para isso que tem imposto seletivo em relação à bebida. A consequência das bets para a saúde pública do brasileiro é a mesma. Então, qualquer medida que possa inibir essa epidemia, lamentavelmente, que temos hoje no Brasil em relação às bets, o governo está procurando editar. E compreendemos que deve ter uma sensibilidade do Congresso Nacional em relação a esse tema. A primeira razão para isso é que o próprio Senado, há pouco tempo, aprovou um projeto que praticamente proíbe propaganda em relação a bets. Então, acho que sobre esse tema,
apartando esse tema do restante do debate de ordem fiscal, de ordem tributária, e nós gostaríamos que fosse tratado assim pelo Congresso, porque esse tema não se trata de uma questão de ordem tributária, não se trata simplesmente de uma questão de ordem fiscal, se trata, em primeiro lugar, de uma questão de saúde pública. Senador, e a respeito da MP, o senhor fez algum pedido, alguma orientação para as bancadas, para essa avaliação, opiniões, enfim, ponderações? Olha, o conjunto da MP, a MP tem 3 eixos. O primeiro deles, é importante destacar, tem um esforço do próprio governo. O governo coloca o pé de meia dentro do piso da educação, pensando exatamente nos exercícios que tem que fazer de rigor fiscal, de contenção de gastos. O governo toma medida em relação ao INSS também pensando nisso. Então, o primeiro eixo da medida provisória é o próprio esforço fiscal que o governo faz. O segundo é medida de justiça tributária. Nós não estamos aumentando o cargo tributário. Nós estamos ponderando na medida provisória que, sobre CSLL, por exemplo, que não é aceitável que a maioria dos brasileiros paguem tributos e uma parcela pequena, que estão nos bancos, que são os multimilionários, não paguem. É uma questão de justiça fiscal, sobretudo, em primeiro lugar. E a terceira questão é essa que relatei para vocês, que é uma questão de saúde pública, que fala sobre o aumento da tributação em relação às bets, sobretudo para ter um poder e um papel de inibir o consumo desenfreado que tem desta epidemia que assola os brasileiros. Essa é a razão e este é o eixo da medida provisória. A medida provisória é editada pelo presidente da República. Agora, cabe ao cabe ao Congresso Nacional fazer a sua avaliação. Eu espero que tenha a indicação dos líderes e nós possamos, o quanto antes, instalar a MP. Líder, o presidente Hugo Mota disse que vai pautar a urgência do PDL que susta o decreto do IOF. Como o governo pretende lidar com isso lá na Câmara? Olha, o governo foi totalmente sensível a todas as argumentações do Congresso, sobretudo da Câmara dos Deputados, em relação ao decreto IOF. É por conta disso que o decreto foi reeditado. Do decreto original, que primeiro criou-se controvérsias, não resta nem 20% do texto primeiro. O que remanesceu no texto é algo que se reporta só única e exclusivamente a operações do mercado financeiro, que representa 2, 3% das mobilizações mesmo, das mobilizações que tem em relação a isso. O governo entende a posição adotada por parte da Câmara, mas nós vamos buscar votos para a manutenção dos termos do decreto, porque o que remanesceu do decreto já é resultado de um conjunto de diálogos que o ministro Haddad, que o governo teve tanto com a Câmara quanto com o Senado. E, líder, até ontem, parlamentares estavam reclamando da demora da liberação de emendas pelo governo. Isso vai ser liberado de forma mais rápida agora, até para aumentar esse apoio ao governo nessa... Nós temos uma circunstância primeira. Neste ano, nós aprovamos o orçamento em março, abril. Não poderia ter liberação de emendas sem votação do orçamento. Tem uma programação que está em curso, né, para assegurar o que é de prerrogativa do Congresso, né? Então, independente das votações, as votações e os temas das votações em primeiro lugar, um assunto de interesse do Brasil. Antes de ser um assunto de interesse de Câmara, dos deputados, do Senado, dos senadores, é o interesse do Brasil. Então, o curso de liberação das emendas vai percorrer o curso normal do orçamento, que tem sido percorrido. Nós não temos uma peça orçamentária que foi votada em dezembro. Nós temos uma peça orçamentária que foi votada em março, abril desse ano. E é óbvio, E no curso dessa peça orçamentária, teve um forte contingenciamento. Que, se não for aprovada essa medida provisória, se for derrubado o PDL, relativo ao IOF, um contingenciamento e um bloqueio que vai ser ampliado, inclusive sobre as emendas. Nós temos um contingenciamento e bloqueio hoje de 20 e 10 bi. Sem essa medida provisória e sem, junto com isso, o decreto do IOF, o contingenciamento e o bloqueio irão para 60, 70, 80 bi. E, obviamente, atingirão também as emendas parlamentares. Então, as emendas estão percorrendo o curso natural de uma peça orçamentária que foi votada em março e abril e que teve, no meio disso, a votação, um contingenciamento e bloqueio.
E com relação à pauta do Senado, teve algum projeto que foi mais... Vamos começar na quarta-feira. Existe um conjunto de matérias que foram encaminhadas, que foram apreciadas. Há um pedido da Câmara dos Deputados de votação do PL relativo à nova composição, à ampliação do número de deputados. Há um pedido da Câmara, né? O presidente Davi disse que vai encaminhar para ser pautado, até para atender essa solicitação que foi feita pela Câmara. Então, eu acho que depois... Sim, pedido de urgência. Já foi assinado por todos? O pedido de urgência deve estar sendo assinado e deve ser votado na primeira sessão do Senado, que deve ocorrer na quarta-feira. Nós temos uma semana atípica, né? Porque nós temos um feriado na quinta-feira. A ideia é esse tema ser votado na quarta, após a sessão do Congresso, que ocorrerá na terça. Obrigado, senador. Obrigado, viu? Medidas alternativas ao decreto que aumentou o IOF começaram a repercutir no Senado. Vamos ver na reportagem de Dinalva Ferreira. A medida provisória foi publicada em edição extra do Diário Oficial. Ela foi apresentada como alternativa ao decreto publicado no mês passado, que aumentava o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. O novo decreto traz regras mais amenas quanto ao IOF. Por outro lado, a medida provisória estabelece mudanças na tributação de aplicações financeiras e aumento da carga tributária para determinados tipos de empresas. Entre as principais propostas estão a cobrança de 5% de imposto de renda sobre títulos de renda fixa que eram isentos dessa cobrança, como, por exemplo, as letras de crédito imobiliário, LCI, e do agronegócio, LCA. A cobrança será sobre a emissão desses títulos a partir de janeiro do ano que vem. O dinheiro que os bancos arrecadam com esses títulos é usado em empréstimos tomados por produtores rurais e por construtoras. A MP também muda a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, de instituições financeiras. As fintechs e instituições de pagamentos recolhiam entre 9% e 15% para financiar a Seguridade Social, enquanto bancos tradicionais pagavam 20%. A MP acaba com a alíquota de 9% e agora pequenas fintechs pagarão ao menos 15%. A taxação das empresas de apostas esportivas, as chamadas bets, também fica maior com a medida provisória. Hoje elas recolhem 12% sobre o rendimento das apostas, descontados os prêmios e o imposto de renda sobre as premiações. Esse percentual sobe para 18% e começa a valer a partir de outubro deste ano. O ministro Fernando Haddad já vinha conversando sobre as medidas em reuniões com líderes de partidos e com os presidentes Davi Alcolumbre e Hugo Mota. E nesta quinta-feira, a medida provisória foi um dos temas discutidos na reunião de líderes do Senado. Nós não aceitamos mais aumento de impostos. E o governo insiste nessas novas medidas na taxação da LCI, que compromete a construção civil, não é? Um alíquota de 5%. Também a LCA, que é a questão da agricultura, do agro. Então, são aumento de impostos, aumentando inclusive as bets, que todo mundo concorda, evidentemente, de aumentar. Dificilmente essas matérias serão aprovadas. O primeiro eixo da medida provisória é o próprio esforço fiscal que o governo faz. O segundo é a medida de justiça tributária. Nós não estamos aumentando carga tributária. Nós estamos ponderando na medida provisória que, sobre CSLL, por exemplo, que não é aceitável que a maioria dos brasileiros paguem tributos e uma parcela pequena, que estão nos bancos, que são os multimilionários, não paguem. É uma questão de justiça fiscal, sobretudo, em primeiro lugar. E a terceira questão é essa que relatei para vocês, que é uma questão de saúde pública, que fala sobre o aumento da tributação em relação às bets, sobretudo para ter um poder e um papel de inibir o consumo desenfreado que tem desta epidemia que assola os brasileiros. O primeiro eixo da medida provisória é o próprio esforço fiscal que o governo faz. O segundo é a medida de justiça tributária. Nós não estamos aumentando carga tributária. Nós estamos ponderando na medida provisória que, sobre CSLL, por exemplo, que não é aceitável que a maioria dos brasileiros paguem tributos e uma parcela pequena, que estão nos bancos, que são os multimilionários, não paguem.
É uma questão de justiça fiscal, sobretudo, em primeiro lugar. E a terceira questão é essa que relatei para vocês, que é uma questão de saúde pública, que fala sobre o aumento da tributação em relação às bets, sobretudo para ter um poder e um papel de inibir o consumo desenfreado que tem desta epidemia que assola os brasileiros. Essa é a razão e este é o eixo da medida provisória. A medida provisória é editada pelo presidente da República. Agora, cabe ao cabe ao Congresso Nacional fazer a sua avaliação. Eu espero que tenha a indicação dos líderes e nós possamos, o quanto antes, instalar a MP. Líder, o presidente Hugo Mota disse que vai pautar a urgência do PDL que susta o decreto do IOF. Como o governo pretende lidar com isso lá na Câmara? Olha, o governo foi totalmente sensível a todas as argumentações do Congresso, sobretudo da Câmara dos Deputados, em relação ao decreto IOF. É por conta disso que o decreto foi reeditado. Do decreto original, que primeiro criou-se controvérsias, não resta nem 20% do texto primeiro. O que remanesceu no texto é algo que se reporta só única e exclusivamente a operações do mercado financeiro, que representa 2, 3% das mobilizações mesmo, das mobilizações que tem em relação a isso. O governo entende a posição adotada por parte da Câmara, mas nós vamos buscar votos para a manutenção dos termos do decreto, porque o que remanesceu do decreto já é resultado de um conjunto de diálogos que o ministro Haddad, que o governo teve tanto com a Câmara quanto com o Senado. E atenção para você que mora no Rio de Janeiro ou vai passar o feriado na cidade. Um convite especial. A Livraria do Senado vai participar da 21ª edição da Bienal do Livro do Rio, que começa amanhã e vai até o dia 22 de junho. O visitante vai encontrar mais de 200 títulos a preço de custo, com temas que vão de leis a obras clássicas relacionadas com a história do Brasil. Para acompanhar a programação do estande, que tem 2 espaços interativos, acesse instagram.com/Livraria do Senado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia, um feliz Dia dos Namorados e até a próxima. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Um corredor rodoviário com extensão de mais de 2.000 quilômetros ligará os 2 maiores oceanos do planeta, do Atlântico ao Pacífico, em uma obra que integra Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre esse projeto, além da proteção do Pantanal, agronegócio, entre outros temas. E para conversar comigo, a nossa convidada de hoje é a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul. Bem-vinda, senadora. Muito obrigado, Sérgio. Um prazer estar aqui na TV Senado para falar de assuntos tão importantes para o meu estado. E sobre o Pantanal, a senhora é autora de uma proposta de emenda à Constituição que inclui o Pantanal sul-mato-grossense na Constituição, principalmente em razão das recentes queimadas e da proteção que esse bioma merece. O que muda com a inclusão na Constituição, senadora? Sérgio, primeiro foi uma falha da Constituição quando deixou o Pantanal sul-mato-grossense, que é a maior parte do bioma, mais de 65% deste bioma está no Pantanal sul-mato-grossense. Então, essa correção, ela traz não só uma correção justa, porque o bioma Pantanal ele está nos 2 estados, do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, sendo o Mato Grosso do Sul maior, e também um pedacinho na Bolívia. Eu acho que isso vai deixar mais claro as ações que precisam ser feitas neste bioma no Mato Grosso do Sul. Por exemplo, nas queimadas. Então, quando você manda emendas, quando você manda políticas públicas para o Pantanal mato-grossense, você deixa de fora, na verdade, algumas coisas que têm que ter peso maior no Mato Grosso do Sul pelo tamanho
que esse bioma tem dentro do nosso estado. E, com certeza, um bioma maravilhoso, lindo, né, de se apreciar. A gente recebe aí turistas do mundo todo. Tem até situações engraçadas, porque às vezes o turista quer ir ao Pantanal e acaba indo só ao Mato Grosso e não ao Mato Grosso do Sul. Então, eu acho que além dessa correção na Constituição, as políticas serão melhor direcionadas e melhor o peso que elas terão também serão encaminhados mais para o Mato Grosso do Sul por conta do nosso tamanho. Não deixa dúvida, fica claro, eu acho que foi uma PEC que vai ajudar o meu estado e os sul-mato-grossenses estão muito felizes. Eu tenho recebido aí toda hora pessoas falando da importância de ter feito essa modificação na nossa Constituição. E ainda falando da proteção do Pantanal, foi publicado no ano passado uma lei que institui a Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo, justamente para disciplinar o uso do fogo em áreas rurais. Na ocasião, a senhora comemorou e disse que esperaria do governo federal mais políticas públicas para a proteção desse bioma. Na visão da senhora, o que mudou de lá para cá? Sérgio, na verdade, a gente precisa de mais políticas públicas na prevenção, porque depois que o fogo chega, é muito difícil na extensão que nós temos desse Pantanal e nas dificuldades que você tem de locomoção, porque em muitos lugares você não chega de carro, você chega a pé, a cavalo e nem sempre de avião, né? Precisamos de mais helicópteros, precisamos de mais atenção e prevenção. Políticas públicas que coloquem recursos para ajudar os estados do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso nessa prevenção, nessa vasta extensão de área que é o nosso Pantanal. Ano passado, os recursos houve um esforço sim do governo, mas eles chegaram atrasados. Nós já tínhamos tido boa parte do Pantanal com incêndios. E outra coisa, o incêndio lá, ele deixa de ser controlado porque, como o Pantanal tem muita turfa, às vezes o fogo vem por baixo, é uma coisa impressionante. Então, precisamos sim de políticas públicas, houve aí essa lei aprovada, eu mesmo tinha emendas, outros senadores, nós retiramos para que ela pudesse ser aprovada mais rapidamente, mas nós precisamos de uma política perene de prevenção. Não, quando tem um incêndio, vamos lá apagar o fogo. Isso não adianta. Nós precisamos ter políticas, formação de mais brigadas, ter infraestrutura, mais pistas de pouso. E você tem um problema maior, porque quando você vai apagar através de aviões, você precisa ter um lugar onde você vai fazer a captação dessa água. E às vezes você vai longe buscar porque você não tem como jogar essa água e depois você fazer o abastecimento. Enfim, é toda uma logística complicada e que precisa ser pensada, e essas políticas de prevenção precisam estar no papel e sair do papel na época em que nós temos habitualmente na seca, quando é uma seca muito grande, você pode ter esses incêndios acontecendo. Se prevenir, nós não vamos deixar a extensão que eles tiveram em dois anos aí, que foram devastadores tanto para a fauna quanto para a flora pantaneira. E para tranquilizar a nossa audiência, principalmente do seu estado, a senhora considera que o poder público, principalmente o Congresso, o Senado Federal, onde a gente está aqui agora, está adotando ações suficientes para estruturar o país de forma a prevenir esse tipo de ocorrência? Olha, eu acho que faltam recursos. A gente tem aí o Fundo da Amazônia. Olha o tamanho da dimensão também do bioma amazônico, onde tivemos incêndios também muito sérios aí nos últimos tempos. Nós estamos vivendo um período de seca, né, que a gente não sabe quantos anos ele vai durar. Tem anos que a seca foi mais severa, 3 anos atrás, esse ano foi muito severa também, mas nós temos que ter recursos no orçamento para fazer frente a essa prevenção que eu acabei de colocar. Se a gente não tiver dinheiro no orçamento, nós vamos estar sempre correndo atrás do prejuízo. Nós precisamos estar à frente, já sabendo que pode ocorrer esse tipo de desastre. Então, tem o Fundo da Amazônia, que eu acho que pode servir para ser um recurso para atender esses biomas, não só o da Amazônia, mas atender esses biomas que precisam tanto dessa atenção, já que eles são biomas importantíssimos, não só para o Brasil, mas para o mundo.
Agora, falando em infraestrutura e desenvolvimento, está em obra o projeto da Rota Bioceânica, que tem no seu estado, tem em Mato Grosso do Sul, a porta de saída do Brasil. Vamos a uma arte aqui na tela para falar mais a respeito. Então, vai ser um corredor rodoviário que conecta o Brasil ao Pacífico, ao Oceano Pacífico, vai impulsionar as exportações para os países asiáticos. A ponte bioceânica, 65% dela está concluída e a finalização prevista para 2026. Com essa obra, se prevê redução de custos e tempo também do transporte para escoamento de produção. É uma obra, como eu falei no início do programa, que integra Brasil, Paraguai, Chile e Argentina. Como otimizar os benefícios potenciais dessa obra, senador? Olha, ela é uma rota muito ousada porque tem a transposição dos Andes, da Cordilheira dos Andes, em algum momento, lá na Argentina e no Chile. Mas ela já existe, boa parte dela, asfaltada. Existe um pedaço no Paraguai que estou falando sobre o caminho rodoviário, sobre as estradas para a logística de caminhões. E vem acontecendo falta essa ponte, que é justamente em Porto Murtinho, no estado do Mato Grosso do Sul, que já tem 65% das obras concluídas. É uma ponte que o Paraguai e o Brasil estão fazendo em conjunto, tem recursos da Itaipu Binacional para essa ponte, para essa obra. Tem um anel viário muito grande, porque você tem uma área antes da ponte alagadiça, então você tem que fazer aterros muito altos, e é uma alça rodoviária que custa quase o preço da ponte, Então é uma obra importantíssima. Não adianta ficar pronta a ponte e não ter a alça rodoviária pronta, que é por onde os caminhões vão passar. Agora, ela traz a integração regional, além de ser importantíssimo, porque o Brasil, essa saída pelo Pacífico e levando estados como o meu, que é um estado no interior do Brasil, que nós não temos mar, Então, essa saída vai diminuir, vai fazer essa rota menor, vai economizar, acho que 10 mil quilômetros de rota marítima, se os caminhões, quando ela estiver totalmente pronta. Agora, eu acho que também vai trazer uma coisa muito importante, que é a integração regional com esses países, Chile, Argentina, Brasil, até a Bolívia lá um pedacinho, e Paraguai, porque você tem um turismo ali que você também pode aproveitar. Você tem a produção desses estados que vão ter logística adequada para fornecer produtos não só para os países da Ásia, não só para o além aí marítimo, mas também para esses países com quem esse comércio vai ser facilitado. E eu acredito muito no turismo. E a capital do meu estado, Campo Grande, vai ser a capital da Rota Bioceânica. A nossa prefeita hoje, ela é a presidente aí de um consórcio de prefeitos, de prefeituras que estão dentro dessa rota. Então, Campo Grande vem atraindo investimentos e sendo indutor desse desenvolvimento para essa rota. Na visão da senhora, o que a população do estado pode esperar após a conclusão desse projeto, além dessa integração com as outras nações, em termos de geração de emprego e renda, principalmente para o seu estado, que estará conectado diretamente às outras nações, por ser a porta de saída no Brasil, mas também com os outros estados que terão nessa rodovia mais acesso ao Mato Grosso do Sul? Olha, já está acontecendo, não é uma coisa que vai acontecer, é impressionante. A iniciativa privada já tem colocado alguns investimentos em hubs logísticos, para poder fazer, para ter esse acesso à rota bioceânica. Porto Murtinho, que era uma cidade muito pobre, da beira do Rio Paraguai ali, que tinha uma navegação com a Argentina e o Uruguai, mas dependia de minério e muito pouca coisa do agro, que tem uns 5 anos que isso começou, hoje está explodindo, porque ali vai ser a porta de saída. E aí a atração de investimentos para atender todo esse mercado, com certeza virá, não só do Mato Grosso do Sul, mas de São Paulo,
que faz divisa com o nosso estado, do Paraná, de Minas Gerais, que também faz divisa com o nosso estado, Goiás e Mato Grosso. Eu acho que todos esses estados, né, é claro que a logística, você tem que fazer a conta, né, do custo disso, mas com certeza nós vamos poder levar muita coisa para esses países e também lá para os portos de Iquique, Antofagasta, que serão os portos em que essa produção brasileira vai ter acesso ao Oceano Pacífico. A gente está falando aqui de potencial de desenvolvimento econômico com essa obra, Rota Bioceânica, e no Brasil estão em andamento outras obras relevantes também para escoamento da produção e afins. Estou falando aqui da ferrovia da Ferrogrão, da hidrovia do Arco Norte. A senhora acredita que com a conclusão desses projetos, o Brasil pode ser levado a um protagonismo econômico global outra vez, principalmente em um momento de imposição de tarifas, como a dos Estados Unidos a algumas nações? Sérgio, eu não tenho dúvida disso, né? Você tendo essa saída aqui pelo Centro-Oeste, ali por Mato Grosso do Sul, para os portos do Pacífico, você tendo a saída pelo Arco Norte, você tem um caminho que já está também bem desbravado, que precisa de mais investimentos, mas para os portos do Peru. A China acabou de fazer um grande porto, Shanghai, se não me engano, no Peru, né, para exportação de várias coisas. Mas o Brasil está ali na porta. Nós precisamos olhar também essa porta de saída com muito interesse. Agora, eu não tenho dúvida que o Brasil precisa pensar, e essa casa, o Senado Federal, tem que debater mais o problema das ferrovias no Brasil. Uma ferrovia, ela transporta um volume muito maior, emite muito menos emissão aí de CO2, né? E você tira também muitos caminhões das estradas, diminuindo o risco das pessoas que transitam por essas estradas e também o custo rodoviário da manutenção, porque quando você tem uma ferrovia, o custo de implantação é muito maior do que de uma rodovia, mas depois ele é um custo menor, porque você tem aí aquela linha que vai e volta com produtos. Então, eu acredito que o Brasil precisa fazer isso. Nós temos lá por Roraima também uma estrada que precisa ser feita para Georgetown, que são, eu não me lembro aqui, mas não é uma coisa enorme, não são muitos quilômetros, mas é uma rodovia também que pode levar a um outro porto importante, é claro que do Atlântico, mas também uma saída para aquela região norte que hoje é muito isolada do resto do Brasil, por o Brasil ser esse país de dimensão continental que é. Então, eu acredito nisso. Agora, a priorização desses investimentos, como a Ferrogrão, nós não podemos ter uma Ferrogrão parada no TCU, depois no Supremo Tribunal Federal, uma importante via de escoamento da produção da região norte. Mato Grosso hoje é o maior produtor de soja do país e a gente tem essa ferrovia parada há não sei quantos anos porque existem questionamentos sobre se ela vai atrapalhar, enfim, por onde ela passa, aldeias. Eu acho que tudo tem uma conversa com os indígenas que podem receber vantagens também, né? Agora, nós não podemos, o Brasil está ficando para trás sobre o ponto de vista desse modal ferroviário. Por quê? Porque tudo é muito demorado, tudo demora 20 anos para acontecer. E nós estamos ficando para trás. A Argentina tem modal rodoviário, hidroviário, as hidrovias funcionam bem. Nossas hidrovias também precisam ser olhadas com maior atenção, porque também é um meio muito barato e também emite muito menos. Cada comboio de barcaças leva 100 caminhões, né? Os trens levam mais do que isso. Então, nós precisamos olhar esses dois modais com muita atenção. O modal rodoviário ele é para ser de curto percurso. Ele vai abastecer as ferrovias e as hidrovias, mas ele não tem que ser um percurso de 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, atravessando o Brasil e voltando muitas vezes, batendo carroceria, porque não tem o que trazer de determinados lugares onde ele vai levar a nossa produção. Ainda falando da economia no seu estado, nos últimos 6 anos, o PIB sul-mato-grossense dobrou, principalmente impulsionado pelo agronegócio
e empreendimentos florestais e de celulose. Que ações a senhora vem adotando para impulsionar ainda mais o PIB do seu estado? Eu posso dizer que eu fui uma das que começou essa transformação do nosso estado. Eu, quando fui secretária de Agricultura e Indústria do Mato Grosso do Sul, lá atrás nós resolvemos que a matriz e o binômio soja-boi não poderia continuar. Ele tinha que avançar com tecnologia, com produtividade mais alta, mas nós precisávamos trazer outras alternativas para o Mato Grosso do Sul. Como o DNA do nosso estado é agropecuário, nós fomos buscar essa parte florestal. Hoje eu estou muito feliz, alguns dias para frente aí eu vou no lançamento da pedra fundamental de uma grande empresa, que já é a 4ª que está no nosso estado, lançando uma grande planta de celulose numa cidadezinha pequenininha chamada Inocência. Essa indústria vai trazer, agora no primeiro momento da construção, ela traz mais de 10 mil pessoas para levantar essa planta de celulose. Depois ela deixa aí entre 1.800 e 2.000 funcionários, dando emprego e renda para as pessoas do nosso estado, melhorando a infraestrutura, enfim. Os benefícios que a gente vê são enormes. Mato Grosso do Sul tem também aumentado a sua área de soja, né? Na minha época era bem menos do que hoje, mas hoje Mato Grosso do Sul já vem ocupando quase tudo que tem de área aberta para o plantio de soja e áreas adequadas. Então, eu acho que Mato Grosso do Sul está no caminho certo. Nós temos soja, nós temos milho na safrinha, hoje Mato Grosso do Sul é um grande produtor de milho, nós temos a celulose, né, papel e celulose, que gera energia também. Nós temos o setor sucroalcooleiro, que também está muito bem implantado no estado do Mato Grosso do Sul. E o que é que eu tenho cooperado? Quando a gente é solicitado e a gente sabe que precisamos melhorar alguma legislação, a gente tem feito aqui nessa casa, porque eu sou pró-mercado, sou pró-livre iniciativa, e eu acho que os estados vão crescer cada vez mais quando o estado não interfere, não atrapalha, né? Faz aquele papel que é seu. Então, Mato Grosso do Sul está neste caminho. Eu tenho conversado muito com o governador, com os deputados estaduais e federais do nosso estado sobre esse desenvolvimento que nós não podemos cercear. Nós temos que ajudar ele a ser cada vez mais pujante, cada vez mais inclusivo com o nosso povo, os sul-mato-grossenses. Senadora, agora a gente tem uma pergunta lá da Assembleia do seu estado. Vamos ver aqui. Lívia, jornalista aqui da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Senadora Tereza, como vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e também defensora da autonomia do Banco Central, como é que a senhora avalia o impacto da atual política de juros elevados, especialmente aí para os pequenos e médios produtores que dependem de crédito para financiar suas atividades, entendendo então que o agronegócio é essencial aqui para o nosso estado, né, aqui para o nosso PIB? Lívia, surpresa, um prazer falar com você e dizer que é uma preocupação enorme que a gente tem nesse momento em que os juros estão muito acima daqueles que cabem no bolso do produtor. O produtor, ele tem uma indústria a céu aberta e ele tem nos seus custos anuais, né? Todo ano você repete e você tem que fazer o custeio e o investimento. Eu não sei quanto será os juros deste plano safra que vai ser anunciado. Ele é anunciado todos os anos no comecinho de junho, dia 1º de junho. Eu não sei o que o governo está pensando. No orçamento deste ano, que nós aprovamos agora, tem 15 bilhões, isso não será suficiente, né, para fazer frente. As taxas de juros necessárias, né, para o pequeno e o grande produtor, porque nós não podemos excluir. É claro que o grande ele tem outras maneiras de se financiar, ele vai ao mercado, ele pega financiamento com juros livres, mas mesmo assim é muito complicado, porque se a Selic hoje nós estamos aí em 14,25, né, como é que você faz para pegar o grande, pegar aí, isso é para banco.
Geralmente o mercado ainda vai colocar um spread em cima disso. Então hoje as taxas de juros para quem vai ao mercado estão aí em torno de 18%. Isso não cabe no preço do produtor rural, né? Nós temos aí também uma instabilidade com o preço das commodities no mundo, né? Os juros altos ajudam a exportar, mas ao mesmo tempo eles atrapalham no custo de produção. Outro dia eu estava vendo que nós já temos um impacto hoje nos fertilizantes, que deram um pulo no preço. E nós importamos vou falar uma média, entre potássio e fósforo, nós importamos 96% daquilo que a gente consome. E isso é dólar, vem lá de fora. Então, quando o dólar está alto, impacta também no preço das importações, fazendo com que o custo dos alimentos acabe aumentando lá na ponta. E isso é inflação que você gera para o consumidor final. Então, é preocupante, a gente tem discutido. Agora, o governo precisa fazer a lição de casa. Enquanto o governo não entender que ele precisa trabalhar de uma maneira mais objetiva e mais incisiva o ajuste fiscal, nós vamos continuar tendo aí inflação, e isso impacta diretamente no bolso dos mais vulneráveis. Senadora, a Prefeitura de Campo Grande recebeu o selo ouro no Compromisso Nacional com a Alfabetização. É uma premiação de um programa do Ministério da Educação que premia principalmente iniciativas inovadoras e eficazes que promovam a alfabetização. Quão importante é para a capital do seu estado esse prêmio e como incentivar também outros municípios a terem iniciativas similares? Olha, eu fico muito feliz porque a prefeita de Campo Grande é do meu partido, né? Eu sou uma grande aliada da prefeita Adriane e ela, desde que entrou na prefeitura, pegando o meio do mandato, porque ela era vice-prefeita, né? Agora ela está exercendo o seu mandato, mas desde que ela entrou, que ela trabalhou a educação como uma prioridade, principalmente a educação infantil, a alfabetização. Se a criança é bem alfabetizada, se ela recebe uma merenda de qualidade, enfim, se ela tem todas as condições para ter uma boa educação, com certeza essa criança vai ter um rendimento maior na sua vida daí para frente. Então, eu acho que a prefeita Adriane está de parabéns. Eu tenho certeza que o que transforma a vida das pessoas é a educação, e uma educação de base, de qualidade, ela é transformadora. E a prefeita, eu tenho certeza que está disponível para conversar com os prefeitos, né, que queiram entender qual foi o seu método para melhorar e levar a educação infantil da capital, né, a ser premiado com uma nota 100, porque eu vi que tinham outras premiações, mas Campo Grande teve nota 100. Então, eu fico muito feliz de ver Campo Grande recebendo esse prêmio. Muito obrigado, senadora Tereza Cristina, pela participação aqui no Assunto do Estado. Eu é que agradeço. Quero mandar aí um abraço para todos do meu estado, os meus queridos sul-mato-grossenses, essa gente ordeira, trabalhadora e principalmente que enxerga, tem visão de futuro. Meu estado é um estado jovem e que as pessoas lá veem o estado como o estado do futuro, mas o presente já está acontecendo. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever no nosso site senado.leg.br ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. A gente se vê no próximo Assunto do Estado. Quem trabalha em escala 6x1 não tem vida. Você não vê seus filhos crescer, seus filhos são criados por outras pessoas. Não há impedimentos para um funcionário e um empregador chegarem a um número de dias. Se não tivesse o Estado hoje, a gente estava na escravidão até hoje. A luta pela redução de jornada sem redução salarial é uma bandeira histórica da classe trabalhadora. Qualquer debate sobre isso me paga. É sempre importante um debate sobre... Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Décadas atrás, se entendia que a agenda ambiental era contraditória com a agenda do desenvolvimento.
Esse era o principal problema da falta de público, da falta de atenção, da falta de simpatia pela agenda ambiental. São pautas que não importa qual tipo de ideologia que você defenda, mas isso aí é importante para o futuro. Porque a origem dos problemas ambientais não é o fato das pessoas serem malignas, gostarem de destruir o meio ambiente. Não. A origem está no abuso do direito de propriedade, o individualismo exagerado no direito de propriedade. Ah, eu sou dono, então eu posso fazer o que eu quiser. O direito de propriedade traz consigo obrigações. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Qual a validade jurídica do contrato de namoro? Como ele deve ser feito? Em que contexto emocional estão sendo elaborados? A psicóloga Andréia Chaves e a advogada do direito de família Marília Pedroso Xavier respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h da manhã. O comércio internacional é importante motor no crescimento inclusivo de erradicação da fome, da diminuição da pobreza e da promoção do desenvolvimento sustentável em 3 dimensões: ambiental, econômica e social. For BRICS countries. Para os países do BRICS, a cooperação comercial não é só promover oportunidades de desenvolvimento para os países membros, mas também trazer o compromisso ao multilateralismo. Hoje, no que diz respeito ao PIB, o BRICS representa 40% da economia mundial, com potencial para crescimento. O BRICS pode dar a oportunidade de adquirir fundos para apoiar essas infraestruturas e esses tipos de projetos de países membros, incluindo a transição energética. Nós estamos construindo uma nova ordem, garantindo o desenvolvimento de todo o hemisfério sul no mundo. E é essa importância com o BRICS que tem surgido como uma forma de consulta, cooperação e tem ajudado a promover o entendimento mútuo e de enfrentar os desafios de mudança climática, desigualdade e fome. O fórum de hoje não é só uma plataforma para discussão, mas também é um ponto de início para ações conjuntas que já podem, a meio prazo, proporcionar efeito econômico para todos os participantes. Olá, começa agora o BRICS Entrevista, programa especial da 11ª edição do Fórum Parlamentar do BRICS, que ocorre aqui no Palácio do Congresso Nacional. E hoje a gente recebe aqui a senhora Inna Svietchenko, vice-presidente do Conselho da Federação da Assembleia Federal da Rússia. E a gente vai falar aqui no programa sobre os principais tópicos deste fórum e sobre as contribuições russas à discussão. Bem-vinda, senhora Inna. Welcome, Mrs. Inna Svietchenko. As Deputy Speaker of the Federal Council in Russia, how do you see the role of social policy in improving BRICS cooperation? БРИКС становится все больше, и мы понимаем, что вопросы социальной политики, защиты государства, женщин, семьи,
детство, решение социальных задач всегда будет на повестке именно стран БРИКС. И поэтому эти темы звучали на разных площадках. На площадках, где обсуждали женщины вопросы социальной политики. Также были темы, связанные с объединением усилий стран БРИКС в сфере здравоохранения, прорывных современных технологий, связанных с использованием искусственного интеллекта и многие других темах. Many important topics, and one of them is just, as you mentioned, health. So global health is a key topic during this year's parliamentary forum. How can BRICS countries collaborate to ensure equitable access to healthcare, especially for women and children? Я рада, что именно объединение БРИКС обсуждает вопрос о создании вакцин от онкологических заболеваний. Я рада, что именно объединение БРИКС старается делать обмен знаниями именно в сфере вакцинации от таких болезней, как туберкулез, гепатит С и многие другие, которые, к сожалению, еще существуют на планете. И, конечно, борьба с инфекционными заболеваниями становится одной из тем обсуждения БРИКС. Много внимания уделяется современным технологиям и также использованием искусственного интеллекта, телемедицины. И я рада, что с недавнего времени объединение БРИКС имеет свой медицинский журнал, в котором все участники БРИКС могут обмениваться мнениями, и это становится тоже некой дискуссионной площадкой для участников стран БРИКС. Of course, a lot of issues in health to be discussed and shared as BRICS expanded the number of countries, but Russia has a strong tradition in public health, just as Brazil has. What lessons or models can be shared with other BRICS nations to improve their health systems as well? Мы и сейчас уже делимся нашими наработками, потому что очень важно, чтобы в странах БРИКС была высокая продолжительность жизни, рождаемость показывала положительный результат. Поэтому борьба с младенческой смертностью находится на повестке дня, и Россия делится своими самыми современными наработками в сфере использования изотопов и радиации в излечении таких заболеваний, как онкология. Здесь действительно Россия является одним из лидеров. Также у нас есть новые современные технологии по профилактике заболеваний, и здесь работает телемедицина и также использование искусственного интеллекта, который, как бы мы ни сопротивлялись, но делает значительно меньше ошибок в диагностике, чем человек. And Mrs. Zina, women's leadership is crucial on designing inclusive policies. Here, during this forum, we had on June 3rd the first meeting with women discussing better practices. So how can BRICS promote greater female participation in institutional and political decision-making? Очень важная площадка на БРИКСе, когда обсуждаются проблемы женщин, их продвижения, защита их прав и семьи.
Поэтому сегодня на пленарном заседании даже прозвучало предложение от руководителя женской секции на сегодняшнем БРИКСе, чтобы женская повестка была на каждом саммите БРИКС. И это абсолютно оправдано, потому что страны БРИКС имеют неравные условия для продвижения женщин. И важен вот тот обмен опытом, который состоялся на саммите в Бразилии, когда страны, в которых женщины имеют равные права, имеют возможность получить государственную поддержку с точки зрения своего профессионального продвижения, а не гендерного, имеют огромный... De mãe Stella de Oxóssi. A presente sessão foi convocada pela presidência do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, em atendimento ao requerimento do Congresso Nacional número 7 de 2025, de minha autoria, da deputada federal Lídice da Mata da Bahia e do deputado federal Bacelar, igualmente da Bahia. Compõe a mesa dessa sessão solene juntamente com esta presidência o senhor deputado federal Bacelar, também requerente dessa sessão, a senhora ministra de Estado da Cultura, Margarete Menezes, o senhor defensor público-geral federal, Leonardo Cardoso Magalhães. E, por último, eu sinto, mas eu digo que a mais importante a compor essa mesa, a senhora Yalorixá e presidente do Conselho Religioso do terreiro Ilê Axé Opo Afonjá, Manhana de Xangô, Obagerê. Estamos aguardando, deve estar chegando também uma requerente dessa sessão, a senadora Lídice da Mata, também da Bahia. Peço a todos que, em posição de respeito, entoemos o hino nacional do Brasil. Ah, é aqui? É vocês que vão executar? É o dueto de cavaquinho e flauta. E tá onde? Cadê eles? Ué? Está escrito, querido. Como é que eu vou listar? Cadê? Voltando lá.
Cadê? As autoridades que estão presentes. Anuncio as autoridades civis, religiosas e militares aqui presentes. Representando o governador do Estado da Bahia, a senhora secretária de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia, Fábia Reis. Representando o presidente da Fundação Cultural Palmares, a senhora diretora do Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro, Fernanda Tomás. Senhor secretário de Turismo do Estado da Bahia, Luiz Maurício Bacelar. Senhora secretária de Reparação da Prefeitura Municipal de Salvador, Isaura Genoveva. Senhora presidente da Associação das Tradições Culturais e Sociais Afro-Brasileiras e Ameríndias do Estado de Goiás, Andréia Carneiro Bezerra. Tem mais? Agradeço e parabenizo o dueto de cavaquinho e flauta de Bruna Seba e Anne Silva. Nesse momento, eu vou fazer o meu pronunciamento em homenagem ao centenário de Mãe Stella. Mas antes do pronunciamento formal, eu quero só dizer da relação que eu pessoalmente tinha com Mãe Stella e com o terreiro do Axé Opoa Funjá. Por diversas vezes eu tive naquela casa da religião de matriz africana, com minha esposa Fátima, e várias vezes, me consultei com Mãe Stella sobre decisões que tinha a tomar. E sempre me conto para muita gente de uma delas onde eu estava no desafio da minha reeleição, e não citarei nomes para não ofender ninguém, e eu trabalhava para incorporar um outro nome à nossa chapa, que era muito questionado,
desde dentro de casa por minha esposa até os nossos companheiros de caminhada, companheiros e companheiras. Então, num domingo, eu pedi a Fátima para ligar para a mãe Estela e dizer que eu precisava fazer uma consulta a ela. E fui ao terreiro, dia de domingo, ela me pediu, e eu assim fiz, cortei os quiabos necessários para fazer a consulta e, independente de não ser da religião de matriz africana, mas como governador, sempre respeitei todas as religiões, principalmente as de matriz africana, que sofreram até o governo do governador professor Roberto Santos, pois os terreiros eram tratados como caso de polícia. Eu faço questão de citar isso, que isso é muito recente. É da década de 70, do final da década de 70, 75. Na Bahia, os terreiros e o povo de santo ainda era tratado como uma questão policial. E ajudei a muitos terreiros. Naquela consulta, ela estendeu na mesa o manto dela, com um caderno do lado para anotar, um bloco, e foi jogando os búzios. E eu dizia para ela que eu queria incorporar, e ela me perguntava: mas me ouvi dizer que você está muito bem na pesquisa, você precisa incorporar mais alguém? E eu respondia: mãe Estela, eu aprendi que para a gente caminhar na política é preciso juntar e não espalhar. A quarta vez que ela me perguntou: mas você precisa mesmo trazer essa pessoa? Eu falei: mãe Estela, já é a quarta vez que a senhora me pergunta. Como eu sou de Oxalá, ela tinha muito carinho por mim. Eu sou Oxalá velho. Aí eu pedi: por que a senhora está me perguntando isso pela quarta vez? Ela falou: porque eu já joguei 4 vezes os búzios. E o seu sangue não cruza com o sangue dessa pessoa que você quer trazer. E eu disse, cheguei em casa e falei para Fátima, eu fui confuso e voltei mais confuso ainda da sessão, porque ela não me deu o caminho, só me disse que... Resumo da ópera. Num determinado domingo, a pessoa que eu queria incorporar me liga, até porque já estava em tudo que é blog, para dizer: olha, eu vou tomar outro caminho. Não vou seguir com você, fiz uma opção por outro grupo político. Eu falei: tudo bem, cada um segue seu caminho. 1 hora e pouco depois, seguramente já estava em todos os blogs, toca o telefone. Aí Fátima me diz: é a mãe Estela querendo falar com você. Aí ela de lá falou: eu não disse, meu filho. Então eu conto isso, que isso me emocionou muito na época. Primeiro, a gentileza dela me atender, e depois a precisão com que os búzios dela indicaram aquilo que acabou acontecendo tempo depois. Eu conto isso que se me marcou muito. A imagem da Bahia é feminina. Dizemos isso com orgulho. Os brasileiros, em geral, quando pensam amorosamente na Bahia e querem evocar o seu encanto, fazem em sua mente uma representação carinhosa da boa terra. Recorrem à figura de uma mulher negra, doce, majestosa, maternal. As icônicas baianas que vendem acarajé nas ruas de Salvador, ou desfilam com garbo nas escolas de samba cariocas ou de norte a sul, pontificam nos terreiros de nosso país e servem de modelo irresistível. Não é sem razão. Temos na Bahia um vasto panteão de mulheres ilustres, brancas e negras, mas as negras prevalecem, porque negro é o nosso povo. Uma antropóloga americana que, em começo do século XX, fez pesquisa em Salvador, chamou a nossa capital a cidade das mulheres. Não foi sem motivo. A energia, o brilho e a espontaneidade das senhoras negras que Ruth Landes conheceu nos terreiros baianos a impressionaram muito. Essas damas enérgicas, sábias e criativas
ficaram conhecidas nos meios populares como mulheres de partido alto. Muito lhes deve a Bahia, muito lhes deve o Brasil, pois elas foram as principais responsáveis pela preservação de um legado cultural muito rico. Não diminui nada a importância dos nossos babalorixás, tatas, ogãs e babalaús, o reconhecimento do protagonismo feminino na formação do candomblé. O fato de que eles mesmos o reconheçam dá testemunho de sua grandeza. O que rebaixa os homens é bem o oposto. A obsessão do androcentrismo, a atitude machista, o empenho estúpido em desvalorizar as mulheres. Entre as muitas coisas boas que o candomblé nos trouxe, está o ensinamento de uma moralidade superior que exalta a força feminina, valoriza de um modo especial as crianças e os velhos e repudia a discriminação por raça, cor, orientação sexual ou crença. O povo de santo segue seus preceitos, pratica com zelo seus ritos, celebra seus ancestros, mas não hostiliza religião alguma. Antes considera que todas podem ser caminhos legítimos para a elevação espiritual da humanidade. Pais e mães de santo transmite com amor este ensinamento e tem portas abertas para todos. Hoje nos reunimos aqui para celebrar a memória de uma grande mulher, uma sacerdotisa emérita e uma cidadã exemplar. Maria Estela de Azevedo Santos, a inesquecível Mãe Estela de Oxóssi. Nascida em Salvador em 2 de maio de 1925, ela tem presentemente o seu centenário celebrado com carinho em todo o país. No Brasil inteiro e mesmo no exterior se preserva amorosamente a sua lembrança. Ao longo da vida frutífera de Odé Caiodé, muitas pessoas de origem diversas, brancos, negros, indígenas, mestiços, não só religiosos, de diferentes credos, como também agnósticos e ateus, lhe testemunharam respeito e admiração, conquistado que foram por sua figura imponente, benévola e generosa. Agora esse testemunho se renova com o acento da saudade. Não poderia o Senado e a Câmara faltar a essa homenagem. Ela avisa mais que uma recordação. Representa um chamamento ao cultivo de valores que Mãe Estela defendeu. Vale lembrar que ela pugnou pelo respeito ao legado cultural afro-brasileiro e à dignidade das mulheres. Esteve na linha de frente do combate à intolerância e ao racismo. Lutou contra o preconceito e a barbárie. Logo cedo, a jovem Estela mostrou vocação para cuidar de seu povo. Formou-se pela Escola de Enfermagem e Saúde Pública e exerceu zelosamente, por mais de 30 anos, a função de visitadora sanitária. Desenvolveu, assim, um profundo interesse pelas difíceis artes do cuidado, ganhando uma perícia que manifestaria também de outro modo na sua experiência religiosa. Era ainda muito moça quando entrou para o candomblé. Esteve perto de ser iniciada por Mãe Menininha no Gantuá, mas, como ela mesma costumava dizer, os orixás lhe deram outro caminho, levando-o ao terreiro que mais tarde viria a reger. Nessa altura, a comunidade do Axé, ou Poafonjá, ainda tinha à frente sua fundadora, a grande Yalorixá Eugênia Ana dos Santos, Mãe Aninha, brilhante sacerdotisa cuja fama até hoje ecoa na obra dos estudiosos do candomblé. Mãe Aninha entregou a noviça aos cuidados de um ebome que viria a ser sua sucessora, a famosa Mãe Senhora. A Iaô, Maria Estela, tinha então apenas 14 anos de idade. Era, pois, uma adolescente quando se tornou sacerdotisa, consagrada a orixá Oxóssi, com o nome ritual de Odé Caiodé. No candomblé, a carreira do iniciado inclui um longo aprendizado de liturgias complexas
e a passagem por sucessivas etapas rituais que correspondem a graus de desenvolvimento espiritual. A trajetória mística de Stella do Oxóssi foi luminosa. Bem cedo ela mostrou qualidades extraordinárias que a fizeram crescer no axé, tantos que muito esperavam vê-la suceder sua iniciadora. Dessa vez, porém, a escolhida foi outra ebome, muito querida e respeitada, Ondina Valéria Pimental, chamada por todos no terreiro de Mãezinha. Com a morte de Mãezinha, Stella de Oxóssi a sucedeu, eleita que foi pelos orixás de acordo com o oráculo de Ifá. Por seu carisma, a nova Yalorixá ganhou logo um prestígio que a projetou muito além dos limites do seu terreiro, tornando-a uma das mais importantes lideranças religiosas do Brasil. A Bahia conta com uma vasta galeria de mulheres ilustres que fizeram história e fascinam até hoje o nosso povo. Quando se evocam os combates pela independência do Brasil que tiveram lugar em Salvador e no recôncavo baiano, as guerreiras Maria Quitéria e Maria Filipa são as figuras heróicas mais celebradas por nossa gente. Não nos falta educadoras, poetas, artistas e defensoras dos direitos humanos com histórias que nos enchem de orgulho. Nesse panteão tem lugar especial grandes mães de santo, muito veneradas, jamais esquecidas. Não é fácil destacar nesta galeria que conta com damas do porte, de Mãe Menininha do Gantuá, Olga de Alaqueto, Tia Mássia, Gaiacu Luísa, sacerdotisas imortalizadas pelo amor de seu povo. Só mesmo uma estrela de primeira grandeza pôde mostrar-se esplêndida em semelhante constelação. Já é grande o fastígio que cerca o trono do axé ou poa funjar. Esse templo ilustre que, tal como Gantuá, se originou do mais antigo terreiro do Brasil, ainda hoje em funcionamento, o Ilê, Axé, Iaá, Nassô, Ocá, sempre se notabilizou desde os tempos de sua fundadora, Mãe Aninha, pelo fascínio que exerce sobre a elite intelectual baiana. Não só etnógrafos e historiadores, como também artistas e escritores de renome, a exemplo de Caribé, Dorival Caymmi e Jorge Amado, frequentaram esses terreiros que ainda atrai gente ilustre de todo o país. Mãe Stella de Oxóssi foi responsável por manter o fascínio da luminosa Casa de Xangô, que graças a ela consolidou seu prestígio de prolífico centro cultural, disputando com casas irmãs como Gantuá. Ainda nos primeiros tempos do Afonjá, um babalaô famoso, o venerável Agimudá, Martiniano Eliseu do Bonfim, que apoiava a Mãe Menininha, trouxe da África e recriou, no terreiro dela, a instituição dos Obás de Xangô. Essa instituição existe ainda hoje e goza de grande prestígio em meio ao povo de santo. O nosso grande músico Gilberto Gil, que foi nosso ministro da Cultura entre 2003 e 2008, é um dos Obás de Xangô, designado por Mãe Stella de Oxóssi. Essa grande alorixá logo se tornou um expoente de inteligência baiana. Fez-se uma escritora notável. Antropólogos afirmam que em seus mais importantes livros ela fez uma excelente etnografia de seu próprio terreiro, uma bela explanação do rito nele observado. Conseguiu a façanha de realizar uma exposição clara, sem ferir o silêncio místico, pois cuidou de resguardar os mistérios da sua religião. Ao tempo em que sempre defendeu um modo peculiar de transmissão de conhecimento que caracteriza o candomblé, ela insistiu em provocar com seus escritos a reflexão do povo de santo. Valorizou os saberes veiculados pela tradição oral, mas empenhou-se em promover o letramento da sua comunidade, onde criou uma creche, que depois se tornaria a Escola Municipal Eugênia Ana dos Santos, e aí promoveu oficinas complementares
ao ensino básico. Deve-se também à sua iniciativa a criação do Museu Oum Lailai, voltado para a preservação das peças e documentos que dão testemunho da história do candomblé. Com muito brilho, Mãe Estela de Oxóssi participou da 2ª Conferência da Tradição dos Orixás e Cultura, realizada em Salvador em 1983, por decisão do magnífico reitor Vande Abimbola, da Universidade do Ilê-Ifé. Celebrou-se, então, por contestar a ideia colonialista de que o candomblé se resume a um sincretismo, algo como uma seita à margem da religião católica. Defendeu, então, a originalidade do culto dos orixás, empenhando-se em promover o reconhecimento do candomblé como uma religião autêntica e independente. Deste modo, deu combate a preconceitos oriundos de uma perspectiva racista. Ganhou logo projeção internacional, sendo aclamada na 3ª Conferência da Tradição dos Orixás e Cultura, realizada em Nova York, no ano de 1986. Integrou também a comitiva organizada por Pierre Véger para as comemorações da Semana Brasileira na República do Benin. Tomou parte da campanha que resultou no tombamento do Ilé Axé Iá Nassô Oká, que em 1984 se tornou o primeiro terreiro a ser reconhecido como Patrimônio Histórico do Brasil. Mais tarde, a incansável Mãe Estela solicitou e obteve o tombamento do Axé Opô Afunjá, efetivado em 1999 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mãe Estela já era uma escritora admirada, autora de importantes obras, quando se distinguiu também na crônica jornalista, assinando uma coluna no jornal à tarde. Tanto se distinguiu nessa atividade que recebeu em 2001 o Prêmio Estadão, conferido pelo jornal Estado de São Paulo, por seu desempenho na condição de fomentadora da cultura. Já reconhecida como uma autoridade notável no campo das humanidades, Mãe Estela recebeu em 2005 da Universidade Federal da Bahia o título de doutora honoris causa. Em 2009, a Universidade do Estado da Bahia outorgou-lhe o mesmo título honorífico. Em 2013, a escritora Maria Estela Azevedo Santos foi escolhida para integrar a Academia de Letras da Bahia, ocupando a cadeira 33, que tem como patrono Castro Alves. Tomou posse no dia 12 de setembro do mesmo ano. Depois de seu falecimento, ocorrido em 27 de dezembro de 2018, a referida cadeira veio a ser ocupada pelo professor doutor Mudim Sodré, um obá de Xangô de seu terreiro. Hoje, celebrando seu centenário com muita saudade, prestamos homenagem mais do que merecida à grande alorixá Odé Caiodê, Mãe Estela de Oxóssi, e a todo o povo negro que ela tão bem representou. Mas homenagear uma pessoa como a cidadã Maria Estela de Azevedo Santos não se resume a um ato cerimonial. Implica em nos comprometer efetivamente com as causas que ela defendeu: o combate ao racismo, à intolerância, o fomento da educação e da cultura, a defesa dos direitos das mulheres, dos idosos e das crianças. Que seja esse o nosso compromisso. Axé, viva a Mãe Estela de Oxóssi. Nesse momento, convido todos a assistir ao vídeo institucional preparado pela TVE da Bahia. Até hoje o negro viveu através da resistência. E aquela de saber o que é que está fazendo na terra, quem somos nós. Então, se a gente se valorizar, não vai dar condição a outro vir de lá e querer, né, passar rasteira.
Nascida no Pelourinho, em Salvador, em 2 de maio de 1925, Maria Estela de Azevedo Santos se formou pela Escola de Enfermagem e Saúde Pública, exercendo a profissão por mais de 30 anos. A iniciação no candomblé se deu quando ela tinha 13 anos de idade, em 1939, através de Mãe Senhora. Em 1976, foi escolhida para ser a quinta Ialorixá do Ilê Axé Opô Afonjá, terreiro fundado por Mãe Aninha em 1910. E que essa energia que nós adoramos, que são as leis da natureza, nos dê condição de fazermos luz do que Deus nos proporcionou, que foi sermos alegres e felizes, que somos filhos de Orixá. Em tempos de intolerância religiosa crescente, Mãe Estela difundiu o candomblé através de inúmeros artigos para jornais e da publicação de 10 livros. Em 2013, foi eleita por unanimidade para ocupar a cadeira 33 da Academia de Letras da Bahia, cujo patrono é o poeta Castro Alves. Mãe Estela faleceu aos 93 anos de idade, na cidade de Santo Antônio de Jesus, no dia 27 de dezembro de 2018, deixando um legado inquestionável de luta contra o preconceito em relação à religião de matriz africana. Esse preconceito tem que ser esquecido, porque muitos de nós que praticamos o candomblé esquecemos nossas raízes, nossos princípios e negamos, inclusive, dizendo que tem outra religião, escondendo a sua identidade espiritual. Ei, mãe, Xeroé está conosco, com nossa nação Iorubá. Salve a alegria de Oxóssi, salve Ofá, era o querer. Deus salve Odé, Caiodê. Não. Não. Convido todos a assistir à apresentação do hino do Ilê Axé Opô Afonjá, pela comitiva do terreiro Ilê Axé Opô Afonjá. Boa tarde a todos. Opô Afonjá Leuá, Opô Afonjá Leuá, Cala seu pô Afonjá, Cajabô, Cajacó. Opô Afonjá Leuá, Opô Afonjá Leuá, Cala seu pô Afonjá, Cajabô, Cajacó. Opô Afonjá Leuá, Opô Afonjá Leuá, Cala seu pô Afonjá, Cajabô, Cajacó. Opô Afonjá Leuá, Opô Afonjá Leuá, Cala seu pô Afonjá, Cajabô, Cajacó. Opô Afonjá Leuá, Opô Afonjá Leuá, Cala seu pô Afonjá, Cajabô, Cajacó. Opô Afonjá Leuá, Opô Afonjá Leuá, Cala seu pô Afonjá, Cajabô, Cajacó. Opô Afonjá Leuá, Opô Afonjá Leuá, Cala seu pô Afonjá, Cajabô.
O quero. Aroleo se mudei, eu se mudei, aroleo se mudei, eu se mudei, aroleo se mudei, eu se mudei, aroleo se mudei, aroleo se mudei, aroleo se mudei, eu se mudei, aroleo se mudei, eu se mudei, aroleo se mudei, eu se mudei. Agogo mirou, peça mirou, oreu malé. 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 Eu dagba. Eu do dagba. Do dagba. Do dagba. Do Arole como rajo, arole como rajo, arole como rajo, ok, arole como rajo, ok, Agora faremos o lançamento comemorativo. Convido o senhor superintendente dos Correios em Brasília, Paulo Henrique Soares de Moura, para conduzir o lançamento do selo alusivo aos 100 anos de nascimento de Mãe Estela de Oxóssi, em conjunto com os requerentes dessa sessão. Excelentíssimas autoridades, senhoras, senhores, comunidade do Ilê, Axé, Apó, Afonjá, boa tarde a todos e todas e todes. É com grande honra que, em nome do presidente dos Correios, Fabiano da Silva, nós nos Correios viemos aqui fazer hoje o lançamento do carimbo comemorativo, em homenagem ao centenário da Mãe Estela de Oxóssi. Referenciamos hoje uma das mais brilhantes referências espirituais, intelectuais e culturais do Brasil. Mãe Estela, além de Ialorixá, foi uma enfermeira, escritora, pensadora e defensora incansável dos valores do candomblé e da cultura afro-brasileira. Este carimbo comemorativo é um ato de reconhecimento oficial do Estado brasileiro
por meio dos Correios, a grandeza de uma das maiores líderes religiosas afro-brasileira de todos os tempos. Ao eternizarmos a sua imagem na filatelia, estamos também eternizando sua luta, sua voz e sua herança. Estamos dizendo com todas as letras que respeitar as religiões de matriz africana é respeitar a nossa história, a nossa cultura e a nossa identidade nacional. Os Correios, como empresa pública e patrimônio do povo brasileiro, têm o dever de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, plural e inclusiva. Valorizar a diversidade religiosa e cultural faz parte da nossa missão. E hoje, ao lançarmos este selo, reafirmamos este nosso compromisso. Celebrar Mãe Stella é celebrar a voz que resistem, os ensinamentos que transformam. É celebrar a força das mulheres negras, a potência das grandes tradições ancestrais e a beleza de um Brasil que se reconhece em sua diversidade. Que cada envelope carimbado com esta missão especial leve pelo Brasil e pelo mundo a energia de Mãe Stella de Oxóssi, sua luz, sua luta e seu legado. Agradecemos a todas, todos e todes que tornaram esta homenagem possível, e a comunidade de Elê, Axé, Opós, Afonjá, nosso profundo respeito e gratidão por permitirem participar deste momento de tanta relevância histórica e espiritual. Muito obrigado em nome dos Correios, do presidente Fabiano. Agora os proponentes vão obliterar os primeiros selos em homenagem ao centenário de Mãe Stella. Hein? Vamos daqui? Convido Manhana para também fazer a obliteração do selo em homenagem ao centenário de Mãe Stella.
Convido a ministra Margarete Menezes para também fazer a obliteração do selo em homenagem à mãe Estela. Convido o Defensor Público-Geral Federal, Leonardo Cardoso de Magalhães, para também proceder à obliteração do selo em homenagem ao centenário de nascimento. Eu vou passar para você. Nesse momento, eu vou transmitir a presidência dessa sessão à deputada federal Lídice da Mata, como também requerente da sessão. Com muito prazer, Lídice. Boa tarde a todos, todas aqui presentes. Quero registrar a presença, representando o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, senhora diretora de Defesa dos Direitos Humanos, Priscila Carvalho. E representando o Ministério da Igualdade Racial, a senhora diretora de Políticas para Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, Povos de Terreiro e Ciganos, Luzi Borges. O senhor secretário nacional de Promoção da Igualdade Racial, do Ministério da Igualdade Racial, Clédson dos Santos. A senhora presidente da Fundação Nacional de Artes, Maria Marighella. Representando a Arquidiocese de Salvador, o nosso querido reverendo senhor Padre Lázaro, da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Bom, senhor presidente, requerente dessa sessão, senador Jacques Wagner, também requerente dessa sessão, deputado federal Bacelar, senhora ministra de Estado da Cultura, Margarete Menezes, senhor defensor público-geral federal, Leonardo Magalhães, senhora presidente do Conselho Religioso do Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, Manhana de Xangô, Obagerê. E senhoras e senhores, convidados que homenageiam neste dia de hoje a querida Mãe Estela, nesta sessão, entre vocês, tantos representantes do povo de Santo. Essa sessão solene foi requerida por nós, pelo senador Jacques Wagner, pelo deputado Bacelar e por mim,
para homenagear o centenário de nascimento de Mãe Estela de Oxóssi, uma das mais importantes lideranças religiosas do Brasil, reconhecida por sua contribuição para a cultura afro-brasileira e para a luta contra a intolerância religiosa. É, portanto, muito mais do que uma cerimônia formal. Certamente, imagino que seja a primeira vez que uma sessão do Congresso Nacional se abre para homenagear uma mãe de santo no Brasil. É, na verdade, esta sessão mais um instrumento de combate à intolerância religiosa, ao preconceito e à discriminação, especialmente contra as religiões de matriz africana, que ainda rondam perigosamente o nosso país. Que esta sessão seja uma flecha certeira de Oxóssi para atingir de morte a intolerância religiosa e o preconceito racial, como certamente desejaria Mãe Estela de Oxóssi. Nascida Maria Estela de Azevedo Santos, em 2 de maio de 1925, em Salvador, Mãe Estela foi a mais importante sacerdotisa das religiões de matriz africana a chegar ao século XXI. Faleceu em 27 de dezembro de 2018, aos 93 anos, deixando um legado histórico e espiritual para a Bahia e o Brasil. Mãe Estela dedicou sua vida ao cuidado das pessoas, com 30 anos de serviço no setor público de saúde, como enfermeira, à época visitadora sanitária, e 42 anos como a Ialorixá do Ilê Axé Opô Afonjá, em Salvador. Baiana de corpo e alma, não teve filhos biológicos, mas foi mãe espiritual de centenas de filhos e filhas de santo. Sua liderança serena, firme, enfrentou com coragem o racismo e a intolerância religiosa, sempre com dignidade, lucidez e firmeza de propósito. Foi uma mulher singular, à frente do seu tempo. Religiosa convicta, foi também uma intelectual, uma cidadã que não se limitou ao espaço do terreiro. Desafiou dogmas, enfrentou hipocrisias, denunciou a superficialidade do sincretismo que diluía a essência de sua fé. Disse com coragem: a fé é a maior liberdade que o ser humano possui. Transformou-se na primeira Ialorixá escritora do Brasil. Escreveu 9 livros, entre eles Meu Tempo é Agora e Oxóssi, o Caçador de Alegrias, que ajudaram a dar visibilidade à cultura afro-brasileira e combateram preconceito com sabedoria ancestral e respeito à tradição. No Ilê Axé Opô Afonjá, fundou a Escola Municipal Eugênia Ana dos Santos, em homenagem à Mãe Aninha, primeira Ialorixá do terreiro. A escola atende mais de 350 crianças e é um exemplo de educação interétnica, onde o iorubá é ensinado como idioma obrigatório. Criou também uma biblioteca móvel e a Casa do Alacá, que oferece oficinas de tecelagem do tradicional pano da costa, promovendo cultura, educação, preservação e geração de renda, e de quem sou uma colaboradora, produzindo sempre, quando necessário, as sacolas daquela casa, para minha alegria. Em 1999, Mãe Estela conquistou o tombamento do Ilê Axé Opô Afonjá pelo IFAM. Em 2001, ganhou o Prêmio Estadão como fomentadora de cultura. Em 2005 e 2009, recebeu os títulos de doutora honoris causa pela Universidade Federal da Bahia e a Universidade do Estado da Bahia, respectivamente. Em 2013, foi eleita por unanimidade para ocupar a cadeira número 33 da Academia de Letras da Bahia, cujo patrono é o poeta Castro Alves. O
poeta abolicionista. Foi a primeira ialorixá a ingressar em uma academia de letras no Brasil. Foi também homenageada com a comenda do Ministério da Cultura, a Ordem do Cavalheiro do Governo da Bahia, e, por indicação minha, recebeu a medalha Maria Quitéria, em 1995, quando fui prefeita de Salvador. Reconhecimento à sua dedicação à cultura, espiritualidade e cidadania. A partir desse contato na prefeitura, meu caro deputado João Carlos, nós passamos a ter uma relação mais próxima. E muitas, o senhor, Vossa Excelência, é testemunha daqueles momentos em que realizávamos campanhas vacinais, seja de crianças como de animais, abrindo a relação com os terreiros de candomblé, com os cultos evangélicos e com as igrejas católicas. Uma integração das ações de vigilância sanitária da cidade com as religiões. E o terreiro de Mãe Estela, como eu dizia, mas o terreiro Ilê Axé Opô Afonjá sempre foi um espaço aberto para a cidadania. Foi também homenageada, na segunda-feira passada, inclusive, o Ministério da Igualdade Racial concedeu à Mãe Estela o título honorífico de promotora da igualdade racial. Primeira homenageada pelo órgão, a placa foi entregue ao Ilê Axé Opô Afonjá, consagrando sua histórica contribuição à luta contra o racismo e à promoção dos direitos da população negra. Mãe Estela compreendia que era a hora do povo negro exigir seu valor, reivindicar a educação de qualidade e apropriar-se com orgulho de sua cultura afro-brasileira. Afirmava que o candomblé é um movimento em pró do cidadão negro que fortalece a autoestima e amplia horizontes. O Brasil e a Bahia referenciam, neste momento, nesse período, o centenário de Mãe Estela. Esta não é a primeira homenagem do Parlamento. Nós fomos antecedidos pela Câmara Municipal de Salvador e pela Assembleia Legislativa. Mas esse espaço do Congresso Nacional se abre para um reconhecimento oficial e nacional da importância do seu papel como uma representante da religião de matriz africana, o que é extremamente importante para a preservação cultural, para o combate à discriminação religiosa, ao racismo religioso e, portanto, uma importante contribuição que Mãe Estela continua dando à nossa luta. Em uma de suas últimas entrevistas, ao ser perguntada sobre o avanço da intolerância religiosa, respondeu com sabedoria: ficou mais fácil para qualquer pessoa que tenha alguma crença dominar algumas informações e se aproveitar da carência do outro, negociando a fé. E isso acontece em todas as religiões, de qualquer lado. Seu compromisso com o meio ambiente também foi diversas vezes explicitado em artigos, entrevistas, pronunciamentos, onde deixava claro o compromisso do candomblé com a preservação da natureza sagrada. Me referi, na segunda-feira, ao seu artigo sobre as manifestações no dia 2 de fevereiro, no presente de Iemanjá, quando ela dizia que era necessário preservar o mar e que aqueles que queriam presentear Iemanjá e reverenciá-la não necessariamente deveriam levar de presente os frascos de perfume, o sabonete e mesmo as flores que poderiam contaminar a vida marinha. Essa foi uma declaração muito ousada de Mãe Estela e que, como ela, sempre surpreendia positivamente, trazendo novas teses e novas visões a respeito até mesmo da sua própria religião. Ao homenagear a Mãe Estela de Oxóssi, o Congresso Nacional, e nós
os seus propositores, reafirmamos o seu compromisso com a valorização das mulheres negras, com a preservação das tradições afro-brasileiras e com o enfrentamento à intolerância religiosa e ao racismo. Muito obrigada. Ok, Haroldo. Quero convidar para continuar comandando esta mesa o nosso deputado e parceiro desta iniciativa, João Carlos Bacelar. Excelentíssima senhora deputada federal Lídice da Mata, excelentíssima senhora Margarete Menezes, ministra de Estado da Cultura, senhor defensor público federal Leonardo Magalhães, reverendíssima Mãe Ana de Xangô, Obagerê e Alorixá do Ilê Axé Opoafonjá, doutora Fábia Reis, secretária de Desenvolvimento Social e que neste ato representa o excelentíssimo senhor governador do Estado, Jerônimo Rodrigues, excelentíssima senhora Isaura Genovena, que neste ato, secretária da Reparação e que neste ato representa o excelentíssimo senhor Bruno Reis, prefeito da cidade de Salvador, meus irmãos e minhas irmãs do Ilê Axé Opoafonjá, deputado federal Vicentinho, do PT de São Paulo, senhoras e senhores. Mãe Ana, faça de conta que está em sua casa, o Ilê Axé Opoafonjá, e permita que este seu filho, Ogã de Oxalá, aos seus pés, possa pronunciar estas breves palavras. Em nome do Axé, com respeito à ancestralidade e à força da memória, peço licença aos orixás para depositar aqui, nesta Casa do Povo Brasileiro, as oferendas da palavra. Hoje, nesta sessão solene do Congresso Nacional, celebramos o centenário de nascimento de uma das mais extraordinárias mulheres da história brasileira, Mãe Estela de Oxóssi. Seu nome, Maria Estela de Azevedo Santos, carrega a leveza das estrelas, mas sua trajetória tem um peso firme dos grandes legados. E a Alorixá do Ilê Axé Opoafonjá, ela foi e ainda é guardiã da cultura ancestral afro-brasileira. Símbolo de dignidade religiosa, intelectualidade negra e compromisso com a transformação social. Nascida sob a proteção de Oxóssi, o caçador que nunca erra o alvo, Mãe Estela foi flecha certeira contra a intolerância, a ignorância e o preconceito. Fundou a comunidade Obabií, criou escolas, museus, hortas, oficinas, publicou livros, pronunciou conferências, formou líderes, acolheu crianças. Como enfermeira, cuidou dos corpos e, como sacerdotisa, curou as almas. Era firme, sem ser intolerante. Como Oxóssi, amava ensinar e aprender. Seu lema, meu tempo é agora, era mais que um chamado à ação, era um alerta de que o futuro se constrói com coragem no presente. Mãe Estela não caminhou sozinha, herdeira espiritual de Mãe Aninha, de Mãe Senhora, de Mãe Ondina, ela manteve acesa a chama sagrada que libertou o candomblé da perseguição e o elevou a patrimônio cultural da humanidade. Com ela, o Ilê Axé Opoafonjá tornou-se templo de saber, centro de convivência, escola de valores, casa de todos aqueles que, mesmo sem entender,
se deixam tocar pelo mistério dos orixás. Hoje, nesta casa, o Congresso Nacional homenageia não apenas uma líder religiosa, mas uma intelectual, uma educadora, uma cidadã brasileira que jamais se afastou do seu povo, que não negociou sua raiz, que não teve medo de ser quem era. Senhoras e senhores, Mãe Estela dizia: quem não transmite o que sabe, não adquire estatura humana. Pois que esta sessão seja também um ato de transmissão, de sabedoria, de respeito, de reconhecimento. Que possamos aprender com Mãe Estela a importância do diálogo, da escuta, da pluralidade religiosa e do combate sem tréguas à intolerância. Neste momento em que Mãe Ana de Xangô, sua sucessora, nos honra com sua presença, reafirmamos nosso compromisso com a liberdade de culto, com a valorização das matrizes africanas, com a reparação histórica e com o respeito à diversidade que forma o Brasil. Mãe Estela vive no axé que construiu, vive em cada criança educada, em cada terreiro respeitado, em cada gesto de tolerância. Por tudo isso, com a humildade de um Ogã, com reverência do filho ao orixá, digo: axé, Mãe Estela de Oxóssi, viva seu centenário, viva sua herança, viva o Brasil que a reconhece. Muito obrigado. Tenho a satisfação ainda de registrar as presenças do representante do Ministério da Igualdade Racial, a diretora de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais do Ministério da Igualdade Racial, Luzi Borges. Representando a Defensoria Pública do Estado da Bahia, o senhor Defensor Público Hélio Soares Júnior. O nosso irmão e presidente da Sociedade Cruz Santa do Axé Opoafonjá, Emanuel Nascimento. O senhor coordenador do projeto Agô Bahia, Iobá de Xangô, Paulo Santana. Mãe Fabiola, da liderança de Umbanda em Brasília. E também Mãe Baiana, da liderança aqui do Candomblé em Brasília. Senhora Deia Talá Mungongo, da liderança da nação Angola, aqui em Brasília. Seja bem-vinda. Senhora educadora pioneira e ativista de Brasília, Lídia Garcia. E a querida socióloga e ativista dos direitos humanos, Vilma Reis. Tenho a satisfação de convidar para fazer uso da palavra o senhor Defensor Público Geral Federal, Dr. Leonardo Cardoso Magalhães. Bom, boa tarde a todas e a todos que nos acompanham. Gostaria inicialmente de saudar o presidente dessa sessão, o senador, o deputado Bacelar, saudar também o senador Jacques Wagner, que iniciou a sessão, a nossa deputada federal Lício da Mata, a nossa querida ministra de Estado da Cultura, Margarete Menezes, também saudar a Mãe Ana de Xangô Bajeré, que é da presidente do Conselho Religioso do Terreiro Ilê Axé Opoafonjá. Para nós e a todos aquelas que nos acompanham nessa sessão.
Neste ano, celebramos o centenário de nascimento de Mãe Estela de Oxóssi, mulher de sabedoria ancestral, Yalorixá, escritora, enfermeira, ativista incansável e referência incontornável na luta pela liberdade religiosa e pela dignidade do povo negro do nosso país. Mãe Estela não apenas liderou o Ilê Axé Opó Afonjá, um dos mais respeitados terreiros do país, mas também foi uma das primeiras vozes do candomblé a ocupar espaços públicos com coragem, palavra e escrita. Sua vida foi marcada pela resistência contra o racismo religioso, pela defesa da cultura afro-brasileira e pela afirmação do direito de existir em sua plena identidade. É com esse espírito que a Defensoria Pública da União se soma às homenagens à Mãe Estela, reafirmando o compromisso da instituição com a proteção da liberdade religiosa, com o enfrentamento ao racismo estrutural e com a defesa dos direitos das comunidades quilombolas e tradicionais. A DPU, que atua em todo o território nacional para garantir que nenhum direito seja negado por motivo de fé, por motivo de cor ou de origem. Lutamos judicial e extrajudicialmente contra práticas de intolerância religiosa, contra violações fundiárias sofridas diariamente por pessoas quilombolas e contra a invisibilidade que insiste em silenciar histórias como a de Mãe Estela. A sua memória nos guia e nos inspira a seguir firme com o axé da justiça, construindo um Brasil mais plural, mais digno e verdadeiramente democrático e inclusivo. Muito obrigado e que tenhamos uma boa sessão. Tenho a satisfação de convidar para fazer uma breve saudação, representando a bancada do Partido dos Trabalhadores desta casa, o deputado federal Vicentinho. Boa tarde, senhoras e senhores, meus irmãos e minhas irmãs de fé, raça e classe. Eu saúdo esta mesa digníssima na figura do nosso querido Bacelar, meu vizinho de gabinete, grande ser humano, saudando assim o senador Jacques Wagner, como também a senadora Lídice da Mata, autora dos requerimentos. Também saúdo a estimada ministra Margarete Menezes, também a senhora presidente do Conselho Religioso do terreiro Ilê Axé Opó Afonjá, Manhana de Xangô, Iobá, o procurador, que o nome não consta aqui, mas quero saudar, enfim, a todos que estão aí presentes. Eu tenho que viajar para São Paulo, mas eu fiz questão de estar nessa sessão hoje aqui com vocês. Primeiro porque a Mãe Estela, ela é responsável com um legado extraordinário deixado para todos e todas nós. A Mãe Estela, com esta homenagem, inclusive sendo eternizada nos correios através do símbolo, do selo, ela é uma educadora, toda a história bonita colocada por ela, e ela, com certeza, influenciou a nós parlamentares, que lutamos contra a intolerância religiosa através da criação de determinados projetos de lei e de leis, a saber, este colega de vocês é autor da lei Hino à Negritude, cuja letra do grande professor Eduardo de São Paulo. Este hino à negritude é a lei 12.981 é o único hino oficial que fala sobre o axé e sobre os orixás. Também sou autor, pai da lei que criou o Dia Nacional da Umbanda, 15 de novembro, sancionado pela presidente Dilma naquele período. Como também sou autor da lei que criou o Dia Nacional das Tradições de Raízes e Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, 21 de março,
Lei 14.519, sancionado pelo presidente Lula no dia 5 de janeiro, portanto, foi a primeira sanção. Olha a coincidência, no primeiro mandato dele foi a história da África, e nesse último mandato veio esta aprovação da lei em homenagem às comunidades e nações do Candomblé. Como também a lei, o projeto de lei número 9.398 de 2017, que endurece o Código Penal para quem pratica intolerância religiosa, seja porque está vestido de branco, seja pela internet, seja por intolerância mesmo. O caso do Rio de Janeiro é inesquecível para nós. Quando uma mãe de 80 anos teve a sua casa invadida e os bandidos com revólveres na cabeça, botando a arma na cabeça daquela mãe histórica, e disse: em nome de Deus, eu vim aqui para destruir, é a senhora quem vai destruir os templos sagrados. Ainda bem que uma semana depois, católicos, evangélicos, muçulmanos, de todas as religiões, foram àquela mãe e reconstruíram aquela casa e disseram: aqui sim é em nome de Deus. A existência entre as religiões, meu caro Bacelar, não pode ser motivo de competição, e sim motivo de harmonia, ainda mais religiões tão antigas como as de matrizes africanas. Por isso, obrigado, Mãe Estela. Viva Mãe Estela e todas as mães e pais que nesse momento são homenageadas e homenageados neste Brasil. Axé. Obrigado. Obrigado, deputado Vicentinho. Tenho também agora a satisfação de convidar para fazer uso da palavra a excelentíssima senhora Margarete Menezes, ministra de Estado da Cultura, que tem a importante tarefa de auxiliar o presidente Lula na reconstrução do aparato da cultura no Brasil. Daqui. Boa tarde a todos e a todas, as pessoas presentes. É um momento de muita emoção, né? A gente que é da Bahia, é dessa cidade de Salvador, que compartilha essa história de vida também, né? Das pessoas que têm a nossa ascendência, que têm a nossa história na sua vida, e está aqui nessa sessão em homenagem a uma pessoa tão importante, uma mulher de uma importância rara para todos nós que somos afrodescendentes e para todos nós que somos também lutadores por um Brasil mais justo. Eu me sinto muito honrada nesse momento, nesse lugar de ministra da Cultura de Estado, convidada pelo nosso presidente Lula a fazer parte dessa sessão, parabenizar e saudar a deputada Alice da Mata, que, juntamente com o deputado Bacelar, fizeram esse requerimento, e também expandir a minha saudação ao senador Jacques Wagner, que fez uma abertura com palavras tão importantes, falando da história de Mãe Estela. Saudar também ao Leonardo Magalhães, defensor público, compondo aqui essa mesa. Parabenizar também o deputado Vicentinho pelas palavras, pelo depoimento tão bonito, tão necessário. Saudar a mãe Ana de Xangô, presidente do Conselho Religioso Terreiro Ilê Opon Afonjá. Saudar Priscila Carvalho, diretora de Defesa dos Direitos Humanos, representando o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Saudar a querida Fábia Reis, secretária de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia, representando o governador Jerônimo. Saudar Luzi Borges, diretora de Políticas para Quilombolas, de povos e comunidades de matrizes africanas, povos de terreiros e ciganos, representando o Ministério da Igualdade Racial, nossa querida ministra Macaé. Saudar também a mãe Dora de
Ialorixá do Ilê, Axé, Tojulabá, em nome de quem eu saúdo e peço a bênção a todos os Ialorixás e Babalorixás aqui presentes. Saudar Luiz Maurício Bacelar, secretário de Turismo do Estado da Bahia. Saudar a Hélio Soares Júnior, defensor público representando a Defensoria Pública Geral do Estado da Bahia. Saudar a Fernanda Tomás, diretora do Departamento de Proteção do Patrimônio Afro-Brasileiro, representando o presidente da Fundação Cultural Palmares, senhor João Jorge Rodrigues. Saudar Maria Marighella, presidenta da Funarte, Fundação Nacional das Artes, parceira do Ministério da Cultura nessa construção, essa reconstrução das políticas culturais do nosso país. Saudar Isaura Genoveva, secretária de Reparação da Prefeitura Municipal de Salvador. Saudar Mariana Braga Teixeira, chefe de Assessoria e Participação Social e Diversidade do Ministério da Cultura, e todas as pessoas aqui presentes, deputados e deputadas, senadores, parlamentares. É com grande respeito que agradeço o convite e saúdo a todos os presentes, né? E, em especial, como já falei, o deputado João Carlos Bacelar e a deputada Alice da Mata e o senador Jacques Wagner. É uma alegria e uma honra estar aqui hoje, nesse cenário, onde homenageamos o centenário de nascimento de Mãe Estela do Oxóssi, uma verdadeira guardiã da nossa cultura e uma das mais importantes sacerdotisas brasileiras. Essa sessão solene é um claro reflexo do comprometimento do presidente Lula, do governo do Brasil, com a preservação e a salvaguarda do rico patrimônio cultural e das nossas expressões, das nossas raízes afro-brasileiras. Mais do que isso, é uma demonstração do empenho em promover também políticas que buscam a reparação e a justiça social, legitimando a vivência da cultura dos povos durante tanto tempo foram marginalizadas. Essa sessão solene é um claro reflexo dessa ação, da luta pela preservação dos direitos conquistados pelas religiões e pelos povos de origem afro-brasileira. Permitam compartilhar também um momento que eu guardo com carinho, foi no ano de 1999, quando eu fui convidada para cantar no aniversário de 70 anos de Mãe Estela, no Teatro Castro Alves. Foi um momento que até hoje me traz muita recordação de sentimentos bons, naquele aniversário onde a sociedade da nossa cidade se reuniu para festejar, homenagear e reconhecer essa grande mulher que foi Mãe Estela para todos nós. Mãe Estela é uma mulher de axé, que é uma encarnação viva das tradições e ancestralidades negras africanas, tecendo uma conexão profunda entre nossas raízes. Para ela, o candomblé era mais do que uma religião, era um pilar e fundamento de práticas que promoviam a socialização, a coletividade e a comunhão. Como a Quinta Ialorixá do Ilê Axé Oponfunjá, uma das casas mais tradicionais de candomblé de Salvador, ela foi percussora de um movimento essencial no Brasil. Sua visão e dedicação foram fundamentais para a formação da Lei 10.639, em 2003, além da criação da Escola Municipal Eugênia Ana dos Santos. Essa escola, que nasceu dentro do terreiro, em 1978, com uma creche, transformou-se em 1986 em uma escola fundamental dedicada à preservação da identidade afrodescendente e da valorização da história e da cultura afro-brasileira. Sem essas histórias, sem essas escolas, sem esses terreiros, a gente hoje saberia muito pouco do que sabemos em relação às contribuições das comunidades, das nações da África que foram trazidas para cá através do povo que veio escravizado, vieram nossos ancestrais. A contribuição das mulheres negras na sociedade brasileira é vasta e inegável, desde as heroínas que lutaram pela liberdade, como as mulheres que compuseram os movimentos abolicionistas, as líderes comunitárias, educadoras, artistas e ativistas que contribuíram e continuam contribuindo a moldar a nossa sociedade. Mulheres como Bené, como Dandara e tantas outras permeiam nossa história com coragem e determinação, desafiando padrões e lutando por direitos. Mãe Estela é uma dessas vozes cuja luta e legado reverberam até hoje e sempre irá reverberar na nossa história. A nossa dignidade, a nossa resignação diante das perdas de tantas vidas inocentes, de tantas dores,
das mães negras, que como o fênix renasce dessas dores e cinzas e nos pregam e nos fortalecem, nos dando razão para viver e continuar lutando por justiça social e por nossas causas e direitos. O Brasil só se tornará a nação que quer ser quando as ações de reparação não sejam a razão de assombros, nem ainda removam racistas que descaradamente insistem em perseguir os direitos constitucionais do nosso povo. Ao celebrarmos em 2025 o centenário de Mãe Estela de Oxóssi, lembramos-nos de que, mesmo não estando fisicamente entre nós, sua presença, seu legado, suas lições permanecem enraizadas em cada um de nós. Ela continua e continuará sendo uma referência fundamental para a espiritualidade do candomblé, mas para a sociedade brasileira e para a rica tapeçaria cultural do nosso Brasil. É um exemplo que nós não devemos abrir mão dos nossos direitos e de estarmos representados em todos os lugares de poder para nos defender da perseguição e da incompreensão que o racismo estrutural ainda insiste em perseguir o nosso povo e a nossa cultura. A vida e a obra de Mãe Estela de Oxóssi são um legado vivo que nos desafia a manter acesa a chama da tradição, da memória e do respeito às raízes negras e africanas que formam nossa identidade. Que esse centenário não apenas celebre suas conquistas e ensinamentos, mas que também se torne um símbolo de resistência, sabedoria e amor à nossa cultura. Devemos lembrar que mulheres negras sempre tiveram um papel crucial na construção da sociedade, não apenas nas esferas sociais e econômicas, mas também nas esferas espirituais e culturais. Elas são fundamentais na luta pela igualdade, pela justiça e pelo reconhecimento das nossas identidades. Reafirmamos o compromisso do Estado brasileiro com a preservação e a valorização dos povos de matrizes africanas, honrando Mãe Estela e todas as vozes que, como ela, lutam e continuam lutando pelo seu reconhecimento e pelo seu legado. A vida de Mãe Estela é o verdadeiro exemplo daquela parte da música do Capinã e do Roberto Mendes que diz: vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Viva a Mãe Estela de Oxóssi! Achei meu fico gelado, eu não sei. É com reverendo respeito que eu convido para fazer uso da palavra a senhora Yalorixá e presidente do Conselho Religioso do Ilê Axé Opô Afonjá, Mãe Ana de Xangô. Boa tarde a todos, todas e todes. Meus cumprimentos a todas as autoridades civis aqui presentes, todas as autoridades religiosas. Eu inicio a minha fala pedindo a Gô licença à ancestralidade do Ilê Axé Opô Afonjá, na condição de líder religiosa. E falar dessa casa centenária é um marco, é uma história, é tradição. E todas elas que passaram naquele solo sagrado pela força de Xangô Afonjá, deixaram um registro. Mãe Aninha, Mãe Bada, Mãe Senhora, Mãe Mãezinha e Mãe Estela de Oxóssi, a minha Yalorixá, a quem muito ensinou a todos os seus filhos. E essa palavra, ensinamento, tradição e respeito, são memórias vivas em cada um de nós. Ela deixa um legado, um marco histórico, não só no Ilê Axé Opô Afonjá, mas sim em uma sociedade brasileira e que é um impacto para todos nós. Ensinamentos, uma mulher negra, empoderada, Yalorixá,
mas intelectual. Isso para todos nós é um orgulho e é um mérito. E eu me sinto lisonjeada pela escolha da ancestralidade e de Xangô Afonjá em suceder a minha Yalorixá, Mãe Estela de Oxóssi, uma filha de Odé e que traz a energia da sabedoria e com uma flecha de Odé, de Oxóssi, foi sempre palavras assertativas. E hoje aqui, juntos, comemoramos mais um momento magnífico da celebração do centenário de Mãe Estela de Oxóssi. Mãe Estela, ela é estrela no Orum e no Aiê. É a nossa estrela. É o nosso ensinamento. É o nosso caminhar. E essa responsabilidade, hoje, eu vejo e sei que está nas minhas mãos. Conduzir esse caminhar, essa história imensa. E eu peço a um Boborixá que possa cada vez mais dar continuidade a essa história e a esses ensinamentos que Mãe Estela deixou para cada um de nós. Eu agradeço em nome de toda a família Aebé, comunidade Ilê Opô Afonjá, a todos que estão aqui neste momento, celebrando esse momento que para nós é um momento marco, grandioso, com uma estrela grandiosa que ela é. Mãe Estela, aonde a senhora estiver e estará sempre presente em cada um de nós, no Ilê Opô Afonjá e também nos corações dos seus amigos, entes queridos, e para nós, essa voz que ecoa nos nossos corações, a saudade física é muito grande, mas sobressai o que a senhora sempre disse: respeito, tradição e aprendizado. Então, Mãe Estela, todo respeito à senhora como a nossa Yalorixá, Mojubá, e meus agradecimentos a todos vocês. Tenham certeza disso. Vai e está sendo este momento especial por tantas coisas que ela fez. Então, Mãe Estela, viva a senhora e a sua ancestralidade. Obrigado a todos. Tenho a satisfação também de registrar a presença do representante do Ilê Odé Axé Opô Inlê e coordenador do Fórum Soberania Alimentar dos Povos de Tradição de Matriz Africana, Babá Aurélio de Odé. Convido para fazer uso da palavra, uma breve saudação, da doutora Fábia Reis, secretária de Assistência e Desenvolvimento Social do Governo do Estado da Bahia, e que neste ato representa o excelentíssimo senhor governador do Estado, Jerônimo Rodrigues. Posso primeiro? Vai lá. Pedir aqui uma câmera de leitura.
Boa tarde a todas as pessoas. Quero pedir aqui licença também à ancestralidade, pedir a bênção aos mais velhos, aos mais novos, pedir a bênção à mãe Ana de Xangô. As palavras da senhora, sem dúvida, nos atravessam com essa saudade da nossa mãe Estela de Oxóssi no Aie, mas sem dúvida no Orum hoje, ela com tantas outras mulheres potentes como ela, mãe Aninha, mãe Senhora, Macota Valdina, Alaíde do Feijão, seguem esse xirê que nos orgulham hoje e que no Congresso Nacional teve essa iniciativa do nosso senador Jacques Wagner, este homem também de sensibilidade, que criou a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, mas que esteve aqui, ao lado do nosso presidente Lula, que com os aprendizados do conjunto da luta do movimento social negro, mas também em referência à luta dessas mulheres, a gente pode ter, em 2003, a Lei 10.639, e, sem dúvida, Mãe Estela de Oxóssi teve ali toda a sua contribuição ao lado de tantas outras mulheres guerreiras que lutaram pela educação antirracista em nosso país. Quero cumprimentar a nossa deputada Lídice da Mata, nossa companheira baiana, essa mulher de luta, que escreve aqui hoje, ao lado do nosso deputado João Carlos Bacelar, no Congresso Nacional, congresso que nós vimos muitas vezes batalhas que atentaram em fazer leis contra o povo negro brasileiro, mas também de enfrentamento de parlamentares como esses dois que agora se propuseram essa sessão, ao lado do nosso deputado Vicentinho e tantos outros que perfilam aqui a luta do povo negro e que a gente pode sim ter a Lei K.O. contra os racistas brasileiros, porque a gente fala do racismo estrutural, mas é difícil identificar os racistas. E que numa sessão como essa, a deputada Lídice da Mata, a gente traz para os anais para que a gente consolide e para que a gente caminhe rumo a uma democracia plena. Sim, porque a nossa democracia ela ainda está em consolidação. E por que ela não é plena? Porque nós vemos ainda as pessoas de religiões de matriz africana sendo atacadas com intolerância religiosa. Porque o racismo brasileiro ainda faz com que jovens pretos e pretas sejam perseguidos nas suas comunidades. Sim, hoje é um dia para que a gente traga a celebração, a potência e a festa das mulheres negras, essas que lutam para criar os seus filhos altivos contra um regime que o tempo inteiro querem negar a nossa humanidade. E que a força ancestral de Mãe Estela de Oxóssi, que é essa mulher que disse, quero ver os meus filhos aos pés de Xangô, com anel no dedo. É isso que é o princípio da Lei 10.639. É a democratização da educação. Então, Padre Lázaro, eu que tenho a honra de estar aqui, Lídice da Mata, trazendo o abraço, a deferência, o respeito do nosso governador Jerônimo, do governo da Bahia, que nessa luta contra o racismo, também se coloca, entendendo que nós temos que construir cada vez mais políticas públicas de reparação. E que essa sessão, ela é em si, Pai Ribamar, ela é em si também pedagogia para que a gente possa dizer ao Brasil que esse povo, as religiões de matriz africana, o povo de santo, construiu e constrói a identidade nacional. E que Mãe Estela, nos seus ensinamentos de dizer tradição, perseverança, uma mulher que foi uma elorixá, mas que foi, como bem disseram aqui, uma intelectual, mas, sobretudo, ela pregou a humanização, ela pregou o amor, o respeito entre todas as religiões. Jamais ouvimos da boca dela nenhuma palavra que possa intentar raiva, ataque a qualquer outra religião. A fala dela era de resistência para que a gente tivesse respeito às religiões afro-brasileiras, para que a gente tivesse respeito ao povo negro. E que nós, nessa sessão especial, me sinto muito emocionada e sei o nosso terreiro, Ilê Axé Opofunjá, cumprimentando todos os filhos e filhas, cravada lá atrás, no seu território quilombola. Hoje os quilombolas, os indígenas, as mulheres negras, as marisqueiras, se veem também homenageadas, porque o legado de Mãe Estela foi esse legado por justiça equediana. Foi o legado para que a gente possa
construir reparação diaspórica. Então, no reconhecimento da década internacional afrodescendente, meu querido João Carlos Bacelar, é dizer que aqui hoje a nossa pauta é de reconhecimento, de justiça, mas para que a gente possa instaurar um desenvolvimento plenamente humanitário, que respeite a natureza. E o candomblé, as legiões de matriz africana é isso. O candomblé é a natureza viva. Então, muito gunzo, muito axé e vida longa ao legado e à memória da nossa querida Mãe Estela de Oxóssi. Muito obrigada. Ouviremos agora um toque executado pelos alabês do Ilê Axé Opoafonjá, o Aguerê de Oxóssi, em homenagem a Oxóssi, orixá de nossa queridíssima Mãe Estela.
Antes de encerrar esta solenidade, gostaria de agradecer ao governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Turismo, aos gabinetes do senador Jacques Wagner, da deputada Lídice da Mata e ao meu, ao cerimonial do Congresso Nacional, à Fundação Cultural Palmares e ao curso de Museologia da Universidade de Brasília, pelo importante apoio a esta sessão solene e a exposição que será realizada no Salão Nobre. Suas contribuições foram essenciais para a realização desta homenagem à Mãe Estela. Quero também registrar aqui e lamentar a ausência do presidente da Fundação Cultural Palmares, João Jorge, rogando aos orixás que lhe retribua a sua saúde, pois o mesmo está adoentado. Convido a todos a participar da recepção no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, onde será realizada a apresentação de uma escultura representando Oxóssi, confeccionada pelo artesão Adriano de Azevedo Santos Filho, sobrinho de Mãe Estela, que será doada à Fundação Cultural Palmares. Em seguida, será oferecido um coquetel de confraternização. Cumprida a finalidade desta sessão solene do Congresso Nacional, agradeço a todas as personalidades que nos honraram com suas presenças e declaro encerrada a presente sessão. Quem trabalha a escala 6x1 não tem vida. Você não vê seus filhos crescer, seus filhos são criados por outras pessoas. Não há impedimentos para um funcionário e um empregador chegarem a um número de dias. Se não tivesse o Estado hoje, a gente estava na escravidão até hoje. A luta pela redução de jornada sem redução salarial é uma bandeira histórica da classe trabalhadora. Qualquer debate sobre isso não paga. É sempre importante um debate sobre... Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi.
décadas atrás, se entendia que a agenda ambiental era contraditória com a agenda do desenvolvimento. Esse era o principal problema da falta de público, da falta de atenção, da falta de simpatia pela agenda ambiental. São pautas que não importa qual tipo de ideologia que você defenda, mas isso aí é importante para o futuro. Porque a origem dos problemas ambientais não é o fato das pessoas serem malignas, gostarem de destruir o meio ambiente. Não. A origem está no abuso do direito de propriedade, o individualismo exagerado no direito de propriedade. Ah, eu sou dono, então eu posso fazer o que eu quiser. O direito de propriedade traz consigo obrigações. Havendo um número regimental, declaro aberta a 11ª reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 10 de junho de 2025. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, representada por nosso vice-presidente, senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, participou na última semana, entre 4 e 5 de junho, do 20º Festival Internacional do Turismo das Cataratas, em Foz do Iguaçu, ouvindo as principais demandas do setor turístico. Durante o evento, se reuniu com mais de 1.800 expositores de todo o país. O senador manteve contato com empresários e autoridades locais que apresentaram prioridades como a expansão da malha aérea regional e melhorias da infraestrutura de transporte e segurança. Como representante da Comissão de Desenvolvimento Regional, o parlamentar reforçou todo o compromisso. Eu quero passar a palavra para o senador Jorge Seife, caso queira, ao invés de eu fazer a leitura, uma vez que Vossa Excelência está presente, se quiser fazer menção. Tem aqui até o registro. Obrigado, presidente. Na verdade, não vou nem me ater apenas ao relatório, está um pouco extenso, mas nós sabemos que ao lado do agronegócio, o turismo tem um grande potencial econômico e social no nosso país, né? É um país que é diverso, é plural, tem turismo para todos os gostos. E ali, os expositores, né? É a maior feira de turismo da América Latina, tiveram a oportunidade de nos comentar questões, inclusive, que nós já temos enfrentado aqui na CDR e aqui no Senado Federal, como, por exemplo, a derrubada daquele veto que proíbe, né, que volta a exigir visto de americano, australiano, japonês e canadense. Isso atrapalhou muito o sul do Brasil, especialmente Foz do Iguaçu, que é um dos principais destinos turísticos do sul do Brasil, onde recebeu muitos americanos ali, muitos canadenses, muitos australianos, e que é uma burocracia. A pessoa tem que se deslocar até a embaixada, pegar fila, carimbo, papel, enfim, uma coisa que não se justifica. Ou será que alguém aqui acha que esses povos estão passando por grande crise em seu país e virão invadir o Brasil e atrapalhar nossa soberania? Claro que não. Eles são povos abastados, que têm um público A de turismo e vem no Brasil realmente conhecer as nossas belezas naturais e deixar recursos aqui para o nosso turismo. Outra questão também, que é um problema pós-pandemia, foi a disponibilidade de voos. Para vocês terem ideia, eu saio de Florianópolis, que é um aeroporto internacional, eu tenho que ir a São Paulo para pegar um voo para Foz do Iguaçu. Não existe. Eu estaria ali numa reta, Florianópolis de um lado, praticamente Foz do Iguaçu do outro. Seria só atravessar ali o estado do Paraná e Santa Catarina. E, no entanto, a gente tem que subir, tem que sair de Floripa, ir para São Paulo, de São Paulo descer para Foz do Iguaçu. Então, esse tipo de coisa, né, que atrapalha muito o nosso turismo regional. A falta desses voos diretos, falta de disponibilidade, a extrema necessidade de Azul, Gol e Latam, que também nós já discutimos aqui com o ministro Celso Sabino, numa audiência que nós tivemos com ele, muito proveitosa, por sinal. Então, esse tipo de questões, né, eles também pedem
Existe uma cláusula lá na ANAC que precisa ser revogada, nós explicamos, a ANAC é um órgão próprio, é uma autarquia, né? É um órgão independente, mas nós politicamente podemos tentar, né, provocar alguma mudança na sua regulação, entre outras coisas. Mas essas duas questões foram as principais. E, lógico, a preocupação deles com o IOF, né, com o aumento do IOF, porque tudo no turismo se paga o cartão de crédito, se movimenta muito dinheiro para lá e para cá, se gasta, eles fazem muitos empréstimos, agências de turismo, etc., para financiar seus clientes, e isso impactaria também diretamente no preço das passagens. Mas foi uma viagem muito bacana, apesar da missão ter sido apenas de um dia, foi muito proveitoso que nós conseguimos conversar ali com muitos grandes trades turísticos e que nos demandaram algumas mudanças na legislação e que já consta aqui no nosso relatório. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor senador Jorge Seife, vice-presidente. Ainda sobre informes da comissão, foi dado início na última sexta-feira, dia 6 de junho, em Florianópolis, a série de 4 diligências externas previstas para avaliar a política federal de saneamento básico, sob a relatoria do senador Jorge Seife. A primeira missão técnica reuniu gestores municipais, representantes da Federação Catarinense dos Municípios, FECAM, e do Ministério do Desenvolvimento Regional, além de incluir visita à estação de tratamento de água dos Ingleses. As próximas diligências seguirão o mesmo formato, coleta de informações em loco, com foco nos desafios da universalização do saneamento, especialmente para os municípios de pequeno porte. A CDR manterá todos informados sobre os cronogramas e resultados dessas missões, que são fundamentais para embasar o relatório final e as propostas de aprimoramento das políticas públicas do setor. Por fim, informo que recebemos o ofício convite número 6 de 2025 do Ministério do Turismo, convidando para a 9ª edição do Salão do Turismo e para a 2ª edição do Feirão do Turismo Conheça o Brasil, e os eventos ocorrerão simultaneamente entre 21 e 23 de agosto no Pavilhão das Exposições do Distrito Anhembi, em São Paulo. O Salão do Turismo é uma estratégia nacional fundamental para promover roteiros turísticos regionais alinhados à descentralização da política do setor, com foco em competitividade e inclusão social. A edição de 2025 visa fortalecer o turismo doméstico, apresentando de forma criativa e imersiva a diversidade dos destinos brasileiros. O evento reunirá gestores públicos, empresários, profissionais do setor, academia, imprensa e potenciais turistas, com a presença de todos os 26 estados e do Distrito Federal. Paralelamente, o Feirão do Turismo estimulará a economia interna, especialmente em períodos de baixa temporada. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados a essa comissão. Senador, não vem, não. O item número 1 é do senador, o relator é o senador Beto Faro, que não está presente. Eu passo, item número 2 é o requerimento da senadora Elisiane Gama, que eu vou subscrever. Então, eu passo a presidência para o nosso vice-presidente, para eu fazer a leitura do requerimento. Item 2, requerimento de Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, número 1825. Requer nos termos do artigo 90, inciso 13, artigo 104A e 142 do Regimento Interno do Senado, a realização de diligência externa em São Luís, no Maranhão, com o objetivo de debater os impactos e as repercussões da exploração de gás e petróleo na margem equatorial brasileira, com ênfase no estado do Maranhão. Autoria, senadora Elisiane Gama, e concedo a palavra à senadora, a nossa presidente, professora Dorinha Seabra, que subscreveu o requerimento da senadora Elisiane Gama. Obrigada, senhor presidente. A senadora Elisiane Gama propõe a participação dos seguintes convidados: o senhor governador Carlos Brandão, o senhor Alexandre Silveira de Oliveira, ministro de Minas e Energia ou seu representante, a senhora deputada Iracema Vale, presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
e o excelentíssimo deputado Pedro Lucas, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Exploração do Petróleo na margem equatorial do Brasil. A senhora Magda Chambert, presidente da Petrobras ou seu representante, o senhor Roberto Ardengip, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP, a senhora Patrícia Hugman Baran, diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP, ou seu representante, o senhor Edilson Baldez, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, FIEMA, o senhor Maurício Aragão Feijó, presidente da Federação de Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Maranhão, FEComércio, e os prefeitos dos municípios diretamente interessados. Esse é o requerimento apresentado pela nobre senadora Elisiane Gama, que eu faço a subscrição, senhor presidente. A votação será simbólica. Em votação, requerimento. Os senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu vou fazer uma pequena inversão de pauta e vou passar o item 4 e 5 na frente para a senadora Dorinha já fazer as suas leituras. Item 4. Item 4, requerimento da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, número 20, de 2025. Requer nos termos dos artigos 58, parágrafo 2º, 2 da Constituição Federal e artigo 93, 2 do Regimento Interno do Senado, a realização de audiência pública com o objetivo de discutir o panorama geral da atuação do governo brasileiro no fomento aos projetos estratégicos de mineração no país. Autoria, senadora professora Dorinha Seabra. Concedo a palavra à senadora professora Dorinha Seabra, autora do requerimento. Senhor presidente, nos termos da Constituição Federal e do Regimento Interno, eu proponho uma audiência com a presença dos seguintes convidados: representante do Ministério de Minas e Energia, representante da Agência Nacional de Mineração, ANM, representante do Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, representante do Serviço Geológico do Brasil, SGB, representante do Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Minas e Energia. O nosso propósito é discutir sobre o panorama da mineração, as ações previstas para o setor, a realização dos estudos necessários no país em relação à mineração. E esse é o nosso objetivo de discutir e, inclusive, também discutir os programas desenvolvidos e o financiamento dessa área. A votação será simbólica. Em votação, requerimento. Os senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo agora ao item 5, também da professora Dorinha Seabra. Item 5, Projeto de Lei 3113 de 2023. Não terminativo. Institui a Política Nacional de Arborização Urbana, cria o Sistema Nacional de Informações sobre Arborização Urbana e dá outras providências. Autoria, senador Efraim Filho. Relatoria, senadora professora Dorinha Seabra. Relatório, pela aprovação de uma emenda que apresenta. Observações. Em 25/3, de 25, foi lido o relatório concedido à vista ao senador Rogério Marinho. A matéria constou na pauta de reunião deliberativa dia 13/5, sendo retirada de pauta a pedido do autor. Após deliberação na CDR, a matéria será apreciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, seguindo posteriormente para a Comissão do Meio Ambiente, CMA, em decisão terminativa. A leitura e discussão. Uma vez que o relatório já foi lido, consulto a senadora professora Dorinha Seabra se gostaria de fazer uso da palavra. Eu gostaria, presidente, o relatório apresentado, e eu fiz uma alteração, com uma ponderação com o autor, que é o senador Efraim Filho, líder do União Brasil e autor desse PL, juntamente com o senador Rogério, que fez uma ponderação que achei pertinente
A política é importante, principalmente pensando no contexto e na situação do nosso país, e, ao mesmo tempo, olhando a situação dos pequenos municípios. Então, nós fizemos uma alteração em relação à responsabilidade dos municípios de menor porte, com menos de 50 mil habitantes. Então, eu quero só destacar que a urbanização acelerada tem causado problemas ambientais graves, como enchentes, poluição, formação de ilhas de calor. E, então, essa preocupação apresentada pelo senador Efraim Filho é extremamente viável. Além da melhoria da qualidade de vida, todas as condições do meio ambiente e da organização das nossas cidades. Há todos os benefícios conhecidos, mas nós precisamos ter um planejamento. Vez ou outra, nós temos problema em algumas cidades que têm um volume de vegetação, de árvores plantadas que causam, inclusive, problema ao meio ambiente. Outras regiões que têm possibilidade de mudar, inclusive, a sua vegetação. Então, nós consideramos uma boa medida. Nós também fizemos uma alteração, ao invés de trabalhar com o emprego do direito penal como instrumento de penalização, implementação da lei, nós trazemos para o âmbito administrativo, pensando, então, por isso eu suprimi os artigos 40, 41 e 43, e trazendo novos tipos, né, de penais para o crime ambiental. Então, achei, junto com o autor, chegamos à conclusão que poderiam ser retirados do texto. E a emenda, então, nós suprimimos a emenda 40, 41 e 43. Esse é o nosso voto. Obrigado, professora Dorinha Seabra. Eu encerro a discussão e colocamos em votação, que será simbólica, com as alterações propostas pela professora Dorinha Seabra. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. E eu peço a gentileza, se a senhora puder, senadora, relatar o item 10 para mim, que o Cid Gomes não veio, e eu sou autor e ele seria o relator. A assessoria dele já está de acordo para ler o relatório de uma criação de uma rota turística lá no meu estado. Se for possível, também faria essa inversão de pauta. Segundo o artigo 104-A, inciso 6º e inciso 7º do Regimento Interno do Senado, compete a essa comissão tratar dessas proposições. Em face ao caráter terminativo, cabe a essa comissão, na presente ocasião, manifestar-se quanto a todos os aspectos de constitucionalidade, juridicidade, técnica, legislativa e mérito da matéria. Sobre a constitucionalidade, não se vislumbram óbices ao texto. De igual maneira, não se verifica prejuízo aos aspectos de regimentalidade, juridicidade, técnica, legislativa. Em relação ao mérito, somos favoráveis à proposição, conforme a justificação do PL. O município de Urupema atrai diversos turistas que desejam conhecer a trilha da Estrada Velha e seus atrativos singulares, como a cascata que congela, a Casa da Cultura, e é nesse sentido a criação da Rota Cênica da Estrada Velha de Urupema é uma iniciativa relevante para a preservação e a valorização dos patrimônios natural, cultural e histórico. Além disso, a expansão do turismo tem o potencial de impulsionar o desenvolvimento econômico e social, estimulando novos negócios, gerando empregos e renda e, consequentemente, melhorando a qualidade da vida da população local. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 2.800 de 2024. É este o voto do senador Cid Gomes, que faço a leitura. Obrigado, senadora. É muito importante esse projeto lá para o nosso estado, especialmente Urupema, que é uma região de serra, que tem como seus atrativos o turismo de inverno e todo o charme que o turismo de inverno traz. Então, quero agradecer a senhora pela leitura doc, quero agradecer também o senador Cid Gomes pelo relatório e peço que entremos em votação, vai ser a votação nominal,
em projetos... Tá. Tá, ok. Devolvo a presidência... Maravilha. Eu devolvo a presidência para a senadora Dorinha Seabra. Item número 8, projeto de lei 2093 de 2021, cria a Rota Turística Imperial Caminho dos Príncipes no estado de Santa Catarina. A autoria da Câmara dos Deputados, deputado Coronel Armando, do PL de Santa Catarina. A relatoria do senador Jorge Seife, relatório pela aprovação. A votação será nominal após a deliberação da CDR. A matéria irá à Secretaria-Geral da Mesa para prosseguimento da tramitação. Concedo a palavra ao senador Jorge Seife para a leitura do seu relatório. Me permita, presidente, passar direto para a análise. Segundo o artigo 104A, incisos 6º e 7º do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CDR opinar sobre proposições e políticas que tratem de assuntos referentes ao turismo. Em face do caráter terminativo, cabe a esta comissão, na presente ocasião, manifestar-se quanto a aspectos de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito da matéria. Sobre a constitucionalidade, não se vislumbram óbices, pois é competência comum de todos os entes a promoção e incentivo do turismo com fator de desenvolvimento social e econômico, conforme o artigo 180 da Constituição. Ademais, a matéria não consta no rol daquelas de iniciativa privada do Presidente da República previsto no artigo 61, inciso 1º da Constituição. Parágrafo 1º, melhor dizendo. De igual maneira, não se verificam prejuízos dos aspectos de regimentalidade, juridicidade e técnica legislativa. Em relação ao mérito, manifestamos posição favorável à proposição. A Rota Turística Império Caminho dos Príncipes representa uma iniciativa de grande relevância para o seu fortalecimento do turismo regional, ancorada na singularidade de seu patrimônio natural, histórico e cultural. Localizado no norte de Santa Catarina, o Caminho dos Príncipes é uma das rotas turísticas mais encantadoras do estado, reconhecida por suas paisagens exuberantes, arquitetura histórica bem preservada e pela rica tradição cultural de origem europeia. Embora o nome Caminho dos Príncipes remeta a um episódio de origem portuguesa, a identidade da região é fortemente marcada pela colonização alemã, além de significativa presença de comunidades italianas, polonesas, ucranianas e húngaras. Essa diversidade étnica resultou em um legado cultural multifacetado, perceptível a gastronomia típica, nas construções em estilo enxamel, nas festas tradicionais e nas expressões artísticas e religiosas locais. A região destaca-se como destino ideal para quem busca experiências autênticas, seja para o descanso em meio à natureza, pela imersão em tradições e costumes enraizados na história local, e a criação oficial da Rota Turística Imperial Caminho dos Príncipes, nesse contexto, é uma medida relevante para a valorização e preservação dos bens naturais, culturais e históricos, promovendo o reconhecimento e importância da região no cenário turístico nacional. Além do resgate da preservação do patrimônio, a consolidação da rota como atrativo turístico estruturado tem o potencial de impulsionar o desenvolvimento econômico e social de comunidades envolvidas. O fortalecimento do turismo estimula a criação de novos negócios, fomenta o empreendedorismo local, gera empregos, amplia renda e, consequentemente, contribui para a melhoria da qualidade de vida da população. Trata-se, portanto, de uma proposta que alia desenvolvimento sustentável, inclusão social e valorização de identidade cultural catarinense. Voto. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 2093 de 2021, deixando um grande abraço para o meu amigo Coronel Armando, deputado federal eleito pelo estado de Santa Catarina, especificamente estado de Joinville. Muito obrigada, senhor senador Jorge Seife, nosso vice-presidente. Nós faremos, ao final da reunião, a votação em bloco das proposições que são nominais, como a única votação. Então, passo a palavra ao senador do item 9, projeto de lei 2154, de 2022, que cria a Rota Turística Costa Azul no estado de Santa Catarina.
A autoria da Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo Coelho, do Podemos de Santa Catarina. Relatoria, senador Jorge Seife. Seu relatório é pela aprovação. A votação será nominal ao final. E eu concedo a palavra ao senador Jorge Seife para a leitura do seu relatório. Obrigado, presidente. Vou passar, se a senhora me permitir, direto para a análise. Compete essa comissão, nos termos do artigo 104A, inciso 6º e 7º do Regimento Interno do Senado Federal, analisar as proposições que tratem de assuntos e políticas referentes a turismo. Cumpre destacar inicialmente que o projeto de lei, ora analisado, não apresenta vício formal que venha impedir o prosseguimento do exame da matéria por essa comissão. É competência concorrente da União legislar sobre o patrimônio turístico, conforme a literalidade do artigo 24, inciso 7º da Constituição. Ademais, não se trata de matéria com reserva de iniciativa do Presidente da República, nem tampouco de dispositivo contendo cláusula de reserva de lei complementar. Da mesma forma, obedeceu-se à boa técnica legislativa e foram cumpridos durante tramitação os ditames regimentais. Sobre o mérito, a proposição tem o objetivo de apoiar o desenvolvimento turístico nessa região extraordinária do litoral norte de Santa Catarina. Ao longo de uma faixa costeira de aproximadamente 40 quilômetros, situam-se os municípios de Barra Velha, Pissarras, Penha e Navegante, cada um com as suas virtudes e atratividades específicas. A região conta com praias de rara beleza natural, equipamentos culturais, estrutura para ecoturismo, esporte de aventura, festivais gastronômicos, além de ser a sede do maior parque temático da América Latina, o Beto Carreiro World. A criação de uma rota turística justifica-se pela oportunidade de maior integração entre as atrações das cidades, gerando um aumento na atratividade e maior aproveitamento do potencial turístico dessas localidades. Sabe-se que rotas turísticas podem estimular o desenvolvimento econômico e social das regiões envolvidas, impulsionando o turismo local, criação de empregos e o crescimento das atividades econômicas relacionadas. Uma vez estabelecida a rota turística Costa Azul, poderão ser estabelecidas estratégias comuns de promoção entre os municípios integrantes, aprofundando a integração entre as atrações turísticas da região. E trata-se de um apoio muito importante e efetivo para o poder público poder oferecer a empreendedores e trabalhadores catarinenses, já que o turismo tem a capacidade de movimentar inúmeros setores da economia. São essas as razões pelas quais entendo que o projeto de lei em análise mereça ser aprovado. Voto. Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2154 de 2022. Também deixo, presidente, um grande abraço para o ex-deputado Coelho, grande amigo também de Jaraguá do Sul, e que, se Deus quiser, com a ajuda do povo catarinense, Rodrigo Coelho, ele poderá voltar nas próximas eleições para nos ajudar aqui na Câmara e no Senado. Muito obrigado. Muito obrigada, senador Jorge Seife. E em discussão, o projeto apresentado. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será nominal dos seguintes projetos: PL 2093 de 2021, PL 2154 de 2022, PL 2800 de 2024. Os senadores que concordam, votam com o relator, votam sim. E, obviamente, os que não concordam, votam não. E eu peço que seja aberto o painel para votação nominal dos 3 PLs ao mesmo tempo. Enquanto nós procedemos à votação nominal, que eu peço que as assessorias comuniquem aos senadores, pedir para abrir o painel também, né? A internet aqui hoje está muito boa, como sempre. Tentei marcar presença um tempão. Eu vou fazer a leitura do requerimento, item número 3, senador Jorge Seife, de sua autoria, para que possamos ganhar tempo. Requer, nos termos do artigo 90, inciso
13º, o artigo 143 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de diligência externa em Florianópolis, Santa Catarina, com o objetivo de debater os instrumentos federais para viabilizar as PPS no setor de saneamento. A autoria do senador Jorge Seife. Conforme relatado no início dessa reunião, a referida diligência externa ocorreu 6 de junho de 2025, sexta-feira passada, na cidade de Florianópolis. Para não comprometer a participação do senador na missão, a solicitação foi autorizada provisoriamente e será ratificada pelo colegiado na presente reunião. Concedo a palavra ao senador Jorge Seife. Obrigado, senhora presidente. Quero, na verdade, primeiramente agradecer a sua sensibilidade, porque já que nós tínhamos esse grande desejo de aproveitar essa ida a Florianópolis já para servir como diligência da nossa avaliação de política nacional de universalização de saneamento básico e água, né? Então, quero agradecer de coração a senhora por ter feito essa concessão. Requerimento... Senhora presidente, requeiro nos termos do artigo 90, inciso 13, artigo 142 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de diligência externa em Florianópolis, Santa Catarina, com o objetivo de debater os instrumentos federais para viabilizar PPPs no setor de saneamento. Justificação. No contexto da avaliação de política pública em curso na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, aprovada pelo requerimento 12 de 2025 na CDR, que trata da análise do apoio técnico financeiro federal aos entes federados e às entidades que atuam no setor de saneamento, propõe-se a realização de diligência externa com o objetivo de coletar informações qualificadas diretamente nos territórios por meio da escuta de gestores locais e análise de arranjos institucionais e funcionamento. A diligência visa subsidiar os trabalhos do relator com evidências empíricas sobre a implementação das diretrizes previstas no novo Marco Legal do Saneamento, Lei 14.026 de 20, especialmente no que se refere à prestação regionalizada de serviços, o novo regime de delegação por meio de licitação, capacidade de estruturação de políticas e planos de saneamento e acessibilidade de instrumentos federais de apoio técnico e financeiro. A atividade permitirá a verificação em loco dos avanços, entraves e práticas adotadas por municípios, consórcios, operadores de saneamento e órgãos estaduais, contribuindo para uma visão abrangente dos efeitos práticos da legislação vigente. A realização da diligência está prevista no plano de trabalho aprovado e é essencial para garantir a qualidade técnica e legitimidade institucional do relatório final da avaliação, fortalecendo o papel fiscalizador e propósito do Senado Federal. Muito obrigado, senhora presidente. Senador Jorge Seife, a votação será simbólica. Em votação, requerimento. Os senadores e senadoras que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Esgotada a pauta, eu passo a presidência para o senador Jorge Seife, vice-presidente. Eu tenho 2 relatorias, estão só me aguardando na CAI, enquanto aguarda a votação nominal. O que está acontecendo com a votação? Obrigado, senhora presidente. Abriu já o sistema? Sim, já temos 3. A gente precisa de 9. 9. Vamos ligar para esse povo.
Suspendo a nossa reunião da CDR por 30 minutos. Quem trabalha em escala 6x1 não tem vida. Você não vê seus filhos crescer, seus filhos são criados por outras pessoas. Não há impedimentos para um funcionário e um empregador chegarem a um número de dias. Se não tivesse o Estado hoje, a gente estava na escravidão até hoje. A luta pela redução de jornada sem redução salarial é uma bandeira histórica da classe trabalhadora. Qualquer debate sobre isso não paga. É sempre importante um debate sobre... Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Beba, baby, baby, se acabe nesse verão. João Antônio Mascarenhas teve a ideia do jornal e teve a feliz ideia de chamar para fazer o jornal apenas jornalistas homossexuais. Há uma linguagem da subcultura gay, e é essa que nós vamos usar para falar no jornal. E resgatar essa terminologia do mau uso que era feito dela. Deixa eu ver se eu uso a palavra exata, não é popularizar, mas uma maneira de tornar essa linguagem uma linguagem conhecida e, entre aspas, normal, comum. Quero que a bichinha da Pavuna, que é um bairro da zona oeste do Rio, leia o jornal. Eu não quero que os intelectuais da Zona Sul apenas leiam o jornal. O primeiro encontro nacional de gays e lésbicas foi patrocinado pelo Lampião. Eu sempre batalhei muito para que o Lampião fosse visto assim. O Lampião é um jornal, né? Não é uma brincadeira de bichinhas, é um jornal. Está reaberta a presente reunião. Consulto se todos os senadores e senadoras já votaram. Peço que seja aberto o painel de votação. Os projetos foram aprovados com 11 votos favoráveis. E as matérias serão encaminhadas à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. O PL 2093 de 2021, o PL 2054 de 2022 e o PL 2800 de 2024. Antes de finalizarmos os trabalhos, submeto a deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 10ª reunião, realizada em 20 de maio de 2025. As senhoras senadoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Quem trabalha em escala 6x1 não tem vida. Você não vê seus filhos crescer, seus filhos são criados por outras pessoas. Não há impedimentos para um funcionário e um empregador chegarem a um número de dias. Se não tivesse o Estado hoje, a gente estava na escravidão até hoje. A luta pela redução de jornada sem redução salarial é uma bandeira histórica da classe trabalhadora. Qualquer debate sobre isso não paga. É sempre importante um debate sobre... Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi.
Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 14ª reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 10 de junho de 2025. Comunico que foram apresentados à comissão os seguintes documentos. Aviso 460/2025, Tribunal de Contas da União, que trata de acompanhamento promovido pelo Tribunal das ações dos órgãos e entidades públicas do setor elétrico em resposta à crise gerada pela pandemia da Covid-19. Ofício 016/2025 da Associação Nacional dos Engenheiros e Analistas em Infraestrutura de Transporte do DENIT, que solicita apoio para a modernização da gestão de pontes no Brasil. Ofício 022A/2025 da Associação dos Ex-Empregados do Sistema Petrobras, BR Liquigás, que encaminha a proposta de criação de grupo de trabalho no governo federal para a política integrada de distribuição, empreendimentos e infraestruturas de apoio ou sobre outras demandas relativas à exploração da margem equatorial no estado do Amapá. Ofício 59/2025 da Câmara Municipal de Lins, São Paulo, que encaminha o requerimento número 56/2025 de autoria do vereador Ailton Gomes, informando sobre a solicitação para que o Ministério dos Transportes interceda junto à concessionária da rodovia BR-153, a fim de solucionar problemas relatados naquela rodovia. Ofício 90/2025 da Câmara Municipal de Tangará da Serra, Mato Grosso, que encaminha o requerimento número 36/2025, de autoria do vereador professor Sebastião, solicitando documentos e informações a respeito da aprovação do projeto de lei 2001-2015, que autoriza o transporte intermunicipal e interestadual de estudantes por veículos mantidos e adquiridos pelos entes federados por meio dos programas instituídos pela União para Transporte Escolar. Ofício 70/2025 da Câmara Municipal de Sabino, São Paulo, que informa sobre a aprovação do requerimento número 26/2025, de autoria do vereador Fernando Pérez, solicitando que o Ministério dos Transportes interceda junto à concessionária da rodovia 153, a fim de solucionar problemas relatados naquela rodovia. Os documentos, nos termos da Instrução Normativa número 12/2019, da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, estarão disponíveis para consulta no site desta comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro deste colegiado solicitar a autuação neste período. Comunico ainda o arquivamento dos documentos que tiveram seu prazo de consulta encerrado. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão, conforme pauta previamente publicada. O senador Esperidião Amin. Presidente, eu queria só chamar a atenção e pedir, de alguma forma, a precedência para o requerimento número 7, que demanda se marcar uma nova reunião para dar sequência a um assunto que nós vamos tratando desde o ano passado, que é o combustível marítimo e as suas consequências. Então, pediria que Vossa Excelência, dentro de outras prioridades que haja, desse prioridade ao 7, ao requerimento, que autoriza o agendamento e permite que outros senadores que se quiserem acrescentar alguém mais para participar, o façam depois da aprovação. É o item 7. Sim. Nós tivemos em abril a reunião do IMO, International Maritime Organization, pois não, estabelecendo diretrizes
sobre o novo combustível marítimo, com as suas repercussões sobre a nossa logística. Nós que, como ficamos, a maior parte do país fica no hemisfério sul, as nossas rotas marítimas são as mais longas, porque o intercâmbio é constante com o hemisfério norte. Inclusive na Ásia, quer dizer, não apenas no lado ocidental, mas no lado, ou seja, mesmo no comércio com o Extremo Oriente, nós temos sempre as rotas mais longas. E essas consequências que estão sendo apreciadas pelos representantes que eu propus aqui, certamente os senadores que desejarem debater o assunto terão possibilidade de aprovar o requerimento de adicionar algum outro representante. Perfeitamente. De outro polo de interesses. Perfeitamente. Esse requerimento é para uma audiência pública em conjunto com a CAI e com a CRE, as 3 comissões. Bom, então... São 3 comissões. Não havendo... Na verdade, quem está comentando, quem está acompanhando esse assunto mais de perto, porque tem embaixadores... Pois não. É o Ministério de Relações Exteriores. Mas o Ministério de Portos e Aeroportos, o Ministério da Indústria e Comércio e Minas e Energia, de alguma maneira, têm interesse, terão que administrar essa decisão. Perfeitamente. Não havendo divergência com relação à inversão de pauta, iniciando pelo item 7, eu vou fazer a leitura, apregoar o item e, na sequência, voltamos à sequência da pauta conforme inclusive anunciada. Pois não, senador. Os requerimentos subsequentes, aí, o 10 e o 11... já solicitam Não, o 10 é sobre a alíquota de importação do senador Moro, é a questão das placas solares. Mas isso fica para... Aí eu vou fazer na sequência. Tá, eu vou apregoar o 7 e depois eu volto e faço a votação em globo dos demais. É um pedido autônomo em relação ao meu... Ao 7, perfeitamente. Item 7, requerimento da Comissão de Serviços de Infraestrutura, número 45 de 2025, requer a realização de audiência pública em conjunto com a Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, com o objetivo de debater a descarbonização do transporte marítimo global e os desafios para o Brasil, após a reunião do Comitê de Proteção do Meio Ambiente Marítimo da International Maritime Organization, Organização Marítima Internacional. A autoria do requerimento é do senador Espiridião Amin, a quem indago se gostaria de acrescentar algum argumento, posto que já o fez. Mas quando eu, antes de falar Maritime, consultei o nosso professor dos assuntos espaciais. Ele me ensinou o seguinte: sempre que você tiver dúvida, faz proparoxítona e toca. Aí tá tudo certo. Eu não fiz a mesma coisa. Em votação, o requerimento. A votação será simbólica. Em votação, os senhores e as senhoras senadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Voltamos ao item 1 da pauta. O item 1 da pauta é um relatório de minha autoria. Eu solicito, o senador Marcos Pontes, Vossa Excelência puder assumir a presidência e apregoar o item, eu farei o relatório. Item 1 da pauta modifica a Lei 12.351, de 22 de dezembro de 2010,
que dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, sob regime de partilha de produção em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, para permitir a licitação com concessão nos blocos em que esse regime for mais vantajoso para o Brasil e instituir a disputa em igualdade de condições nas licitações de partilha da produção. Autoria, senador José Serra. Relatoria, senador Marcos Rogério, pela aprovação. Com a palavra, o relator. Agradeço, senador Marcos Pontes, pela designação para a leitura desse relatório. Eu vou deixar de ler aqui o relatório, posto que já é uma matéria por todos conhecida, e passarei direto à leitura do voto. E apenas fazendo aqui algumas considerações, que ao longo desses últimos dias, na condição de relator dessa matéria, eu fui procurado por diversas entidades e alguns senadores, no sentido de que eu retirasse a matéria de pauta para a oferta de sugestões, de emendas, de acréscimos a essa proposta. E eu confesso que eu acolhi os pedidos que foram me feitos, mas as sugestões nunca chegaram. Então, eu estou apenas registrando isso aqui para que todos aqueles que acompanham essa matéria saibam que todas as concessões, no sentido de estar aberto ao diálogo, ao acatamento de sugestões, foram feitas, mas as sugestões não chegaram ao longo desses últimos quase 40 dias. Então, por isso, vou fazer a leitura do relatório no dia de hoje. De acordo com o inciso 1 do artigo 104 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Infraestrutura opinar sobre o mérito de matérias relacionadas a minas e recursos geológicos, entre as quais se inclui o objeto do projeto de lei em análise. A revogação pela Lei 13.365 de 2016 da obrigatoriedade de a Petrobras ser o operador único no regime de partilha de produção contribui para destravar os leilões no pré-sal, haja vista que, até então, havia sido realizado apenas um leilão, o do campo de Libra, em 2013. Sob a égide da nova regra, foram realizadas mais 5 rodadas de licitação entre 2017 e 2019, nas quais a União apontava os blocos a serem ofertados. Os resultados dos leilões podem ser considerados muito bons até a 5ª rodada, com a maioria dos blocos ofertados sendo arrematados com ágio substancial. Entretanto, a 6ª rodada de licitações de partilha de produção, realizada em 7 de novembro de 2019, apontou para o esgotamento do modelo adotado. De 5 blocos ofertados, apenas um veio a ser arrematado sem disputa, pois um único consórcio apresentou lance. Nessas condições, obviamente, não houve ágio. Não se pode dizer que a queda do interesse das petroleiras pelos blocos do pré-sal foi totalmente inesperado. Afinal, os blocos mais promissores já haviam sido arrematados em rodadas anteriores e o horizonte para as petroleiras começava a tornar-se bem mais desafiador com o recrudescimento dos esforços internacionais para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Nesse contexto de menor atratividade dos leilões, passou-se a adotar, seja no regime de concessão, seja no regime de partilha de produção, licitações no formato de oferta permanente, que consiste na oferta contínua de blocos exploratórios, inclusive de campos devolvidos ou em processo de devolução. No caso da oferta permanente de partilha de produção, ou seja, de blocos na área do pré-sal ou em áreas estratégicas, cabe ao Conselho Nacional de Pesquisa Energética definir os parâmetros a serem adotados para cada campo ou bloco a ser licitado. O primeiro e o segundo ciclo ocorreram respectivamente em 2022 e 2023. Atualmente, novas versões do edital e dos contratos, que contempla 14 blocos, estão em revisão por meio de processo de consulta e audiência públicas realizado pelo Ministério de Minas e Energia. Os resultados alcançados anteriormente, já
nos processos realizados, infelizmente, são bem inferiores aos obtidos nas segunda a quinta rodadas de licitação, tanto em relação à proporção de blocos arrematados, quanto em termos de bônus de assinatura ou ágio de excedente em óleo da União. Na primeira rodada, de 11 blocos ofertados, apenas 4 foram arrematados. Já na segunda, um único bloco foi arrematado dos 5 ofertados. Esse esvaziamento das licitações de partilha de produção inevitavelmente terá impacto na produção de petróleo e na arrecadação das participações governamentais no regime de partilha de produção à medida que os campos licitados na década passada entrarem em declínio. De fato, projeções da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural, SA, Pré-Sal Petróleo SA, a PPSA, indicam a queda da produção dos contratos de partilha a partir de 2030. Para reverter a futura queda da produção nacional, o governo busca expandir a exploração petrolífera para novas bacias sedimentares, como a bacia da Foz do Amazonas e a bacia de Pelotas. Entretanto, há ainda, na área do pré-sal, blocos a serem explorados, mas que não são arrematados, apesar de já terem sido ofertados, alguns mais até de uma vez, por não serem economicamente atrativos no regime de partilha de produção. Para contornar esse obstáculo, o projeto de lei autoriza que blocos do pré-sal de menor potencial produtivo sejam licitados no regime de concessão. Portanto, o regime de produção no pré-sal será escolhido caso a caso, em vez da obrigatoriedade da adoção do regime de partilha de produção prevista na legislação atual. Se a mudança de regime de outorga de partilha de produção para concessão viabilizar o aproveitamento desses blocos, hoje encalhados, ganham todos: União, Estados, Distrito Federal e municípios, que receberão mais participações governamentais e tributos. Trabalhadores terão mais empregos e renda, empresas de petróleo, indústria e prestadores de serviços terão maiores receitas. Enfim, todos se beneficiarão com a transformação do petróleo enterrado em riqueza. Outra modificação introduzida pelo projeto de lei é o fim do direito de preferência da Petrobras no regime de partilha de produção. Pela legislação vigente, se a Petrobras exercer o direito de preferência e seu lance no leilão for superado, a estatal pode aderir ao consórcio vencedor na condição de operador e com participação de 30%. Essa prerrogativa estimula o comportamento oportunista por parte da Petrobras, que pode oferecer um lance mais baixo do que julga compensador. Nessas condições, caso seja vencedora, arremata o lote com um lance menor do que estaria disposta a oferecer em condições de igualdade de concorrência, caso sua oferta seja superada. E aí poderá simplesmente aderir ao consórcio vencedor. É uma regra de leilão, no mínimo contraproducente, pois boas regras de leilão devem estimular os concorrentes a apresentarem os maiores lances possíveis. O impacto negativo da preferência da Petrobras na competitividade dos leilões, ao fim e ao cabo, implica a redução das participações governamentais. Em síntese, o projeto de lei veicula modificações da legislação do petróleo que permitirão o aumento da produção e das participações governamentais em relação ao marco regulatório atual. Com relação às emendas apresentadas na legislatura anterior, fazemos as seguintes considerações. A questão tratada pela emenda número 1 foi superada. Na atualidade, não se verificam óbices regulamentares à contratação pela Petrobras com a agilidade necessária de equipamentos e serviços para o desenvolvimento dos campos de petróleo arrematados por consórcios do qual ela faça parte, seja no pré-sal, seja em outras áreas. Quanto à emenda número 2, ao manter o direito de preferência da Petrobras, permite que subsista um formato de licitação que tende a reduzir o quinhão do Estado na renda petrolífera,
o que reduz os recursos disponíveis para investimentos em saúde, educação e outras áreas prioritárias para a população brasileira. Voto. Ante os motivos expostos, votamos pela aprovação do projeto de lei 3.178 de 2019 e pela rejeição das emendas números 1 e 2. É o voto, senhor presidente. Obrigado, senador Marcos Rogério. Só gostaria, antes de abrir a discussão, gostaria de colocar um comentário só sobre isso aí. Esse projeto de lei foi do senador José Serra. Isso. E eu pedi para desarquivar no início da nossa legislatura, pela importância que ele tem. O Brasil tem petróleo, tem muito petróleo, tem uma riqueza muito grande. Tem que se lembrar que todas as vezes que falamos sobre isso, existem muitas preocupações ambientais, mas é bom lembrar que nós temos tecnologia também das melhores do planeta para que nós possamos explorar esse petróleo e trazer a riqueza para o país. Esse projeto de lei, ele melhora muito como tem sido feito atualmente com relação às licitações, a tudo que tem para que possamos partilhar esse petróleo, mas trazendo vantagens para o governo. Então, eu achei um projeto excelente, por isso que eu pedi para desarquivar, e eu fico feliz que ele esteja em andamento. A matéria está aberta à discussão. Não havendo quem queira discutir, eu encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão. Favorável ao projeto, a matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos. Obrigado. Devolvo a presidência ao senador Marcos Rogério. Senhor presidente, apenas antes de retomar a condução dos trabalhos, eu queria fazer um registro de agradecimento ao conjunto dos senadores e das senadoras que, pela compreensão da relevância do tema, aprova o relatório que apresentei com relação a esse projeto. E eu queria aqui, da mesma forma que Vossa Excelência fez o registro quanto à autoria desse projeto, endereçada ao senador, sempre senador José Serra, também eu destacar a iniciativa do senador José Serra com relação a esse projeto, que aperfeiçoa um marco legal que trata da questão da exploração de petróleo no Brasil, que ainda é um tema desafiador para todos nós. Veja que nós estamos diante agora de um novo debate, de um novo impasse com relação à margem equatorial, que me parece que há pouco tempo indicativo de que parece que vai avançar, pelo menos em certa medida, mas que não sei se logo adiante não vamos ter um novo impasse, porque está em discussão ali a criação de reservas em bloco e que vai estar, me parece que dentro dessa área, justamente esse espaço de exploração. Mas esse é um tema para ser revisitado logo adiante. Mas é um projeto que tenta destravar uma pauta que é importante para o Brasil. Como eu disse, vários colegas, até em estados que foram por algumas entidades, grupos de interesses em relação a essa matéria, me solicitaram aqui adiamento para a composição de texto, oferta de ajuste, e com exceção de uma única emenda que nós recebemos, de uma única sugestão, que foi da Frente Parlamentar do Livre Mercado, e que trata da questão da margem equatorial, e eu aqui, nesse particular, eu não adotei, não acolhi a emenda encaminhada, porque a sugestão, porque não foi nem uma emenda, foi uma sugestão direta ao relator, posto que essa matéria ainda vai ao plenário do Senado Federal. E esse tema, no momento em que está a discussão da questão da margem equatorial, não tem pertinência, não tem cabimento avançar na direção que foi sinalizada pela Frente Parlamentar. Mas eu não estou fechando a porta. Nós ainda teremos a oportunidade de trabalhar esse tema até a votação final no plenário do Senado Federal, ao passo em que os temas da margem equatorial também estão avançando, né? Com muita demora, com muita lentidão, mas me parece que, senador Zequinha, me parece que há uma luz no horizonte a destravar aquilo que é um anseio muito antigo, não apenas do estado do Amapá, bem como do estado do Pará,
que são os 2 estados mais diretamente interessados nessa matéria, mas é um assunto que interessa ao Brasil. Então, apenas fazer esse registro de que fiz aqui, ao longo desses últimos dias, todas as concessões para que a gente pudesse coletar as sugestões de aperfeiçoamento, de mudanças em relação a essa matéria. Presidente. Não me foram apresentadas, né, com exceção dessa da Frente Parlamentar do Livre Mercado, que deixei de acolher nesse momento, mas não significa que um pouco mais adiante a gente não possa revisitar a sugestão apresentada. Por favor, presidente, pela ordem, só para informar, eu quero aqui aproveitar para pedir aos parlamentares, principalmente da região amazônica, amigos de todos os estados que queiram ajudar, vamos assinar o apoio e a participação na Frente Parlamentar em defesa da exploração do petróleo na margem equatorial, né? A frente cabe todo mundo, e especialmente quem está mais perto na região, porque tenho certeza o interesse é maior, porque isso é um projeto que não é bom só para o norte, é bom para o Brasil, faz parte da agenda da Petrobras no Brasil. Não é? Se a gente não avançar com isso, daqui a pouco tempo nós não temos condições mais de ser, digamos, autossuficientes na exploração de petróleo para o atendimento da nossa frota. Então, é um pedido que eu faço aqui a todos os colegas que, por favor, apoiem e façam parte da Frente Parlamentar em defesa da exploração do petróleo. Agora, só uma coisa que me acendeu uma luzinha amarela ontem. Nessa região, a ministra Marina quer fazer uma reserva ambiental marítima, né? Um parque ambiental. A COP está chegando, e é na região lá, em Belém. E ontem, quando vi o jornal cedo, não é, o discurso dos países envolvidos nesse tema agora é focado não é mais no desmatamento, mas na questão dos oceanos, né? E a língua que a Marina fala é essa. Então a gente precisa muito avançar na questão da decisão do IBAMA, do governo federal, de todo mundo com relação a isso, porque como a ministra Marina já reuniu com a USP, já reuniu com não sei quantos cientistas e planeja um parque marinho que começa na divisa da Guiana e vai subindo até a divisa das águas do Piauí com o Ceará, negócio assim, né? Mais ou menos 35 milhões de hectares de lâmina de água. Isso engessa de uma vez por todas a possibilidade de se explorar petróleo na região. Não é? Então nós temos que trabalhar e trabalhar muito, e nós queremos pedir aqui aos colegas para nos unirmos através da frente, irmos para cima, definir rumos, porque poderemos, não estou dizendo que seremos, mas poderemos ser surpreendidos com um decreto lá na COP, falando essa língua, não é? E engessando essa região. Agradeço Vossa Excelência. O senador Espiridião Amin pede a palavra, também o senador Marcos Pontes. Vou assegurar na sequência, embora na fala da ministra aqui durante a audiência pública, ela tenha dito que a criação dessas reservas não implicaria em impedimento, né, aos licenciamentos. Agora, é sabido por todos que quando você tem um licenciamento em área não demarcada, você tem um critério. Quando você está diante de uma área de reserva, aí você tem outro critério. A saber, veja o que está acontecendo com a Ferrogrão. Veja o que está acontecendo com a Ferrogrão, lá no estado do Mato Grosso. Quase 1.000 quilômetros de ferrovias, lá em razão de um trecho, acho que de pouco mais de 50 quilômetros, toda a trava, né, jurídica, administrativa, né, com o discurso de fundo, o argumento de fundo, a questão ambiental e de reserva. Porque a questão ambiental, ela sempre vai estar presente, seja em área privada, seja em área pública. Agora, quando diante de uma situação de reserva, a régua dos detalhes técnicos impeditivos me parece ser bem mais complexos do que aqueles que se verifica na atualidade. Mas é apenas o sublinhamento
de um aspecto a ser verificado um pouco mais à frente. Senador Espiridião Amin, na sequência, o senador Marcos Pontes e a senadora Margarete Busetti. Presidente, eu pedi a palavra inicialmente apenas para me congratular com a iniciativa que foi de sua lavra, de desarquivar um projeto apresentado por um senador brilhante, diferenciado, um homem público muito preparado, meu querido amigo José Serra. Acho que é um desperdício que a idade e a progressão do tempo nos prive da inteligência, do preparo no convívio aqui no Senado Federal e na vida pública com mais intensidade. Seus escritos são sempre muito precisos e muito contributivos. E assim, então, registro aqui como um agradecimento de todos nós brasileiros à contribuição inestimável que o José Serra deu à política brasileira e ao Estado brasileiro, ao nosso país. E a segunda colocação é compartilhar não o temor, mas a sina, né? Os remorsos dos que utilizaram, por exemplo, um atol bonito para experimentar bomba de hidrogênio. Usaram até um atol com um nome muito curioso, né? Bikini, para explodir bomba de hidrogênio, para experimentar, né? Ou um navio de guerra da Segunda Guerra Mundial, no mar também, explodiu um artefato nuclear. Esse pessoal agora está com remorso e olha para o Brasil, está lá. É lá que nós vamos cumprir a penitência. Mas, na verdade, eles vão cumprir por nós. Ou seja, é a terceirização da penitência do meu remorso. É isso que nós... Essa mecânica vai se processando e sempre, quando nós abrimos a sala de visita para recebê-los, eles vêm aqui para depositar uma promessa que não será cumprida, de ajudar com dinheiro que eles não vão entregar, para que o Brasil receba a carga das suas culpas, né, e cumpra a penitência que o remorso deles alerta, que é muito pesada. É exatamente isso. Espiridião Amin, com a sua... Você é um poeta da vida real. Senador astronauta Marcos Pontes, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Só somar a um ponto que eu já falei aqui anteriormente. Primeiro, parabenizar o senador Messias pela iniciativa, da importância que nós temos de explorar os nossos recursos naturais de forma correta, de forma, sem dúvida, pensando em desenvolvimento sustentável, porque não existe preservação ambiental nos dias de hoje, com toda a necessidade da nossa população, do mundo, sem pensar em desenvolvimento sustentável, ou seja, acompanhar do desenvolvimento econômico e social. Sem isso aí, a preservação ambiental não tem capacidade de sobreviver. Portanto, a existência de uma frente nesse sentido é extremamente importante. É lógico que todos nós no planeta temos um interesse muito grande em preservar nossos oceanos, inclusive com microplásticos e outros problemas que nós temos nos oceanos. Mas eu coloco um ponto aqui que cada país tem o seu próprio interesse. E certamente não é interesse dos outros países que o Brasil se desenvolva nesse sentido, passa a ser um concorrente comercial em várias situações. Mas nós temos a tecnologia adequada, vou ressaltar, nós temos a tecnologia adequada para fazer o desenvolvimento sustentável, seja em terra, seja nos oceanos, e nós temos recursos que são enormes nos nossos oceanos, não só em petróleo, também em biotecnologia, em outras possibilidades que nós temos de exploração dos recursos do oceano, e nós temos condição de fazer isso com a nossa tecnologia. Nós temos condição de mostrar para o mundo
como que pode ser feito o desenvolvimento sustentável. Para isso, nós precisamos ter o desenvolvimento econômico e social, portanto, a gente precisa fazer a exploração. Só preservar como se fosse uma área cercada, um zoológico, qualquer coisa do tipo, isso não funciona em lugar nenhum, porque vai vir outras pessoas para explorar aqui nas nossas águas, o que a gente realmente não quer. Obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. A sustentabilidade ela se ancora justamente nesses 3, né, fundamentos. Senão, não haveria necessidade de você falar em sustentabilidade, né? Era a preservação pura e simplesmente, né? Mas a convivência humana com o meio ambiente, né? E o ser humano está no centro do meio ambiente, ela pressupõe justamente esses valores com equilíbrio, com razoabilidade, com racionalidade, enfim. Cumprimento Vossa Excelência. Senadora Margarete Busetti, por fim a senadora Tereza Cristina. Falando em sustentabilidade, presidente, bom dia a todos os colegas, primeiramente. Falando em sustentabilidade, eu me lembrei de um vídeo que eu recebi lá por dia 20 de maio, que mostra a fila de caminhões entre Campo Verde e Miritituba. Filas intermináveis enquanto esperamos a Ferrogrão. Uma ferrovia que, com certeza, é muito menos prejudicial ao meio ambiente. Nós vemos uma fila de caminhões interminável, esperando que o meio ambiente libere que seja feito a Ferrogrão. É algo assim que eu não consigo entender, porque... Por que atrasar tanto o desenvolvimento do Brasil? E por que desrespeitar empresários, motoristas de caminhões, veículos que estão trafegando e que ficam dias parados porque tudo trava nessa rodovia, que é a rodovia, acho que é a BR-230. É lamentável que o meio ambiente faça isso com a gente, faça isso com o país. O país precisa se desenvolver com sustentabilidade e dizer que uma ferrovia é mais prejudicial porque passa não sei quantos quilômetros de uma aldeia indígena é algo que a gente tem que questionar qual é o objetivo do meio ambiente, sediar uma COP30 e nos submeter a isso. E assim é com a exploração na margem equatorial, e assim nós vamos seguindo com rumos que a gente não sabe onde vai dar, mas que é preciso realmente esse Senado, esse parlamento se debruçar e discutir. O homem, o ser humano, está no centro do meio ambiente, está no centro do universo. Precisamos respeitá-lo, sim, mas não da forma que estão nos impondo para que a gente faça e respeite da forma errada. Porque eu não acredito que isso que eu vejo aqui nesse vídeo que eu mandei para o senhor, presidente, esteja correto. Isso não é correto. Muito obrigada. Agradeço Vossa Excelência, a senadora Margarete Busetti. Eu acompanhei as cenas, né, e o quadro, né, que está hoje a atormentar, né, a vida de transportadores, né, e de usuário, não só do transportador, porque o transportador ele sofre com o cenário que está estabelecido, mas o usuário da via, né, o motorista, né, todos eles acabam pagando um preço alto em razão de uma infraestrutura deficiente. Eu tenho dito repetidas vezes nas oportunidades que tenho de falar sobre infraestrutura que o Brasil se descobriu um gigante na produção. Da porteira para dentro, o Brasil se especializou. Melhorou o processo produtivo, né? Hoje produz em qualidade, em quantidade, garantindo segurança alimentar para o Brasil e para o mundo. Mas da porteira para fora, a infraestrutura ainda é o nosso maior desafio. E uma prova disso é justamente o que está acontecendo hoje na região do Mato Grosso, com esse travamento, com esse estrangulamento que está lá. Não é diferente do estado de Rondônia e talvez em outras regiões do país. O senador Lucas Barreto me pediu a palavra. Eu vou segurar a palavra o senador Lucas Barreto para, na sequência, a gente voltar aos itens da pauta.
Senhor presidente, só para pedir a Vossa Excelência, que ficou acertado na sessão que a ministra Marina Silva compareceu e infelizmente foi embora, que nós tínhamos que fazer outras perguntas para ela. O debate naquela audiência pública, então, como ela foi embora, eu queria reativar aí com Vossa Excelência o meu requerimento de convocação dela, que eu havia pedido retirada de pauta, e eu queria que Vossa Excelência pautasse, já que ela veio à audiência e foi embora, então que a gente tenha esse requerimento aprovado de convocação da ministra Marina Silva. Senador Lucas Barreto, eu agradeço Vossa Excelência pela lembrança, mas eu faria uma ponderação a Vossa Excelência sobre 2 aspectos. Primeiro que aquele requerimento, ele foi apresentado no momento e a ministra, na sequência, concordou com a vinda aqui voluntariamente. E ela veio. E sobre o tema especificamente daquele requerimento, eu penso que houve aqui talvez o esgotamento, ou pelo menos o avanço nas falas em relação àquele requerimento propriamente. Então, por isso eu não coloquei na pauta no dia de hoje. Mas eu faria uma ponderação, a Vossa Excelência e ao conjunto dos senadores, considerando até o que aconteceu na última sessão com a presença da ministra Marina Silva no âmbito dessa comissão. Os senhores senadores e as senhoras senadoras têm acompanhado a postura desse presidente aqui, mesmo sendo um senador de oposição, a maneira como eu tenho tratado o conjunto dos ministros, né, do governo do presidente Lula é absolutamente respeitosa. Foi assim com todos. E nós tivemos aqui uma sessão bastante atípica, uma sessão com uma postura, para mim, lamentável. Quem comparece a uma comissão do Senado Federal, do Parlamento Brasileiro, para prestar esclarecimentos, o vem na condição de servidor, o vem na condição de um funcionário público da mais alta relevância, porque, no caso, um ministro de Estado. E deve satisfação, deve, em razão do ofício, em razão da posição que está, né, prestar os esclarecimentos, responder os questionamentos do conjunto dos senadores. E aquela sessão, o que se viu aqui foi uma situação lamentável, especialmente no seu final. Para mim, infelizmente, a postura da ministra, ela não demonstrou o equilíbrio necessário que se espera de um ministro de Estado, que deve estar pronto para os embates, que deve estar pronto para o enfrentamento dos temas mais controversos que estão relacionados à pasta que ela está a conduzir. Se Vossa Excelência perguntar a esse presidente, eu penso que é um desserviço convidar novamente a ministra Marina Silva a esta comissão, porque ela não veio aqui para trazer esclarecimentos, para debater os assuntos. Veja que quem mais fez questionamentos duros, pesados, com relação à ministra, foram senadores da própria base do governo. Esse não é um tema de governo ou de oposição. É um tema que interessa ao Brasil. Nós temos hoje mais de 5 mil obras públicas paradas no Brasil em razão de algum entrave ambiental. Então é um tema sensível. E quando alguém que vem aqui, ao invés de enfrentar o debate com respeito, com acatamento, porque não se trata, com todo respeito, o fato de ser ministro ou ministra, isso é indiferente. O tema é sensível por ser o tema ambiental, especialmente no momento em que o Senado Federal acabava de votar o novo marco legal do licenciamento ambiental. E aí, vir para uma comissão e, ao final, partir para a vitimização, com todo respeito, eu não gostaria de fazer essa convocação. Mas eu não sou dono da comissão. Eu sou apenas o presidente por indicação do meu partido e por aprovação do conjunto dos senhores e das senhoras senadoras aqui. Se Vossa Excelência insistir no requerimento, eu pautarei
atendendo o apelo de Vossa Excelência, e farei a convocação, se for essa a vontade do conjunto dos senadores. Mas eu penso que, em razão do que aconteceu aqui e da maneira como ela se comportou diante dos senadores, eu acho que talvez não esteja à altura para um debate da profundidade que tem o tema no âmbito dessa comissão. Mas eu me submeto ao colegiado. Se for essa a intenção de Vossa Excelência, eu apenas pediria a Vossa Excelência que subscrevesse um novo requerimento, e aí trazendo, não apenas, porque aquele, na minha visão, ali, como ela aceitou vir naquele primeiro momento, de maneira espontânea, então eu acho que eu reconheço ali a perda de objeto daquele requerimento. Posso ser convencido do contrário e acatarei a sugestão do colegiado, mas era apenas essas ponderações brevíssimas que eu gostaria de fazer em razão do que aconteceu na comissão naquele dia. Presidente, primeiro que havia um convite a ela. E nesse convite ela falou que viria o presidente do IBAMA. E aí, quando nós protocolamos o requerimento de convocação, porque ela não viria, aí ela resolveu vir atendendo o convite, tá? Teve audiência pública. E eu retirei de pauta apenas o requerimento de convocação. Nós retiramos, isso ficou claro, pode puxar lá a sessão. Nós retiramos de pauta o requerimento de convocação. Fiz questão de falar isso, porque havia a possibilidade dela não vir. E o motivo do convite foi para tratar da criação das reservas no Amapá. Não tinha nada a ver com o BR-319 e nem outros assuntos. Era para tratar lá, porque querem criar uma reserva lá, 4 reservas, perdão, de 1.300.000 hectares, para entregar de banquete lá para os ecologistas na COP. Nenhum país está criando reserva para trazer lá na COP e dizer nós estamos criando uma reserva, não. Todo o mundo e a ministra e agora o presidente Lula. Em discurso, em Nice, na França, o presidente Lula afirmou que o Brasil vai enfatizar a conservação e o uso sustentável do oceano na COP30 e que o governo brasileiro apresentou 7 compromissos voluntários relacionados à proteção de áreas marinhas. Além de zerar o desmatamento até 2030, coisa que é impossível, vamos ampliar. O desmatamento acabou de aumentar 30%. Vamos ampliar de 26% para 30% a cobertura de nossas áreas marinhas protegidas, cumprindo a meta do Marco Global para a Biodiversidade, disse o presidente. Nesta segunda-feira, Lula participou da abertura da 3ª Conferência da ONU sobre os Oceanos. E olha que queriam criar uma reserva marinha que ia lá do Amapá até o Piauí. Depois da luta aí pela lei do SNU, eles querem criar essas 4. Mas aonde eles querem criar? Não é lá em Santa Catarina, não. Não é lá naquele lugar bonito das baleias. Podia ser lá. Não, querem criar no Amapá. Para impedir que a gente explore o petróleo. Por que não cria lá para o sul? Lá o Amapá já está. Nós já somos 90% do nosso estado já está preservado. Entendeu? Nós já estamos. Por que não cria no Mato Grosso? Onde está lá o PIB, desmataram muito lá, então tem que começar a replantar, né? Ao invés de plantar soja, replanta a floresta. Mas aí não, querem criar no Amapá. O Amapá é o cerne, é o pensamento deles, inclusive do Pará, né? Que o Pará, agora a gente descobriu também que recebeu uma fortuna da Vale do Rio Doce para investir na COP, 5 bilhões do governo federal, 4 bilhões do BID e mais de outras empresas. E eles estão fazendo lá no Pará, eles estão fazendo decoração com árvores de plástico. É impressionante. E aí querem criar onde? No Amapá. Então é preciso que ela venha aqui. Eu precisava da tréplica, eu preciso fazer outras perguntas para ela. Nós precisamos saber, porque ela disse aqui que o governo do estado quer criar 2 reservas e o governo federal 2. Mas, gente, é reserva que vai levar, sei lá,
35 anos, como foi a reserva do Cajari para regulamentar. Enquanto isso, se impede tudo, inclusive a pesca. E nessa área que eles querem criar, presidente, tem muito pouca gente. Mas é justamente para impedir a prospecção e a exploração de petróleo. E detalhe, querem criar como criaram, por decreto, o Parque do Tumucumaque. Criaram uma reserva lá de 3.800.000 hectares sem ouvir nenhum amapaense. E querem criar na COP. O presidente Lula, anotem o que eu estou falando, que eu vou falar isso de novo, que vai criar, a pedido do IBAMA, do ICMBio, vai criar essa outra reserva lá no Amapá, o que é um absurdo e que o Amapá não está. A gente sabe que a maioria do povo do Amapá não quer essa criação dessa reserva. Nós queremos, sim, o desenvolvimento a partir da prospecção e exploração do petróleo. Obrigado, presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Senadora Margarete Busetti me solicitou a palavra. Eu vou assegurar, o senador Marcos Pontes, depois vamos tentar encerrar esse assunto para ir retomar a pauta. Senador, eu concordo com o senhor, presidente, porque meu amigo senador Lucas, faz uma comissão e vá até ela conversar com ela, porque eu acho que nós vamos só perder tempo. Está sujeito a ficar uma situação pior do que ficou. Eu, como senadora... Presidente, ela é da base do governo, não tem como querer que ela venha aqui. Mas, senador, ela já veio, já deu no que deu. Ela foi embora. Ela foi embora. Senador Lucas, vamos segurar a palavra. Infelizmente, ela provocou, ela falou alto. Eu assisti do meu gabinete porque eu não quis vir à audiência pública, eu não quis. E aí todo mundo se alterou, todo mundo falou. Quando o senador Plínio Valério conversou com ela, realmente eu, senador, achei desnecessário a forma como ele falou, que ele desrespeitava a ministra. Mas o que falou, está falado, dentro do parlamento, nós temos que discutir, nós temos, como Vossa Excelência falou, estar prontos para o embate. Mas se a maioria quiser, eu acho desnecessário e não acho que ela virá para a convocação. Não, sabe o que ela fez no Mato Grosso? A única coisa que nós pedimos a ela, ao meio ambiente, foi o Parque da Chapada, para investir 200 milhões de reais, e o ICMBio e o IBAMA não permitiram, e o meio ambiente não permitiu, e nós estamos lá hoje com uma concessão que não investiu R$1, e nós estamos com o problema prestes a tornar-se um desastre ambiental. Isso que ela fez lá, senador. Então, não é no Amapá. Agora, eu entendo sua preocupação com o Amapá. Lá tudo virou reserva. É impressionante. E se ela puder, vai ser tudo. Brasil tudo. Inteiro. Brasil inteiro. Agradeço, Vossa Excelência, senadora Margarete Busetti. Um minuto só. Senador Jaime Campos. Prezado amigo senador Marco Rogério, demais colegas senadores, estou prestando muita atenção, desde o projeto aqui da autoria do senador José Serra, que é um projeto maravilhoso, que Vossa Excelência estava relatando, é um projeto extremamente importante para o Brasil, sobretudo nesse momento, né, que nós estamos buscando a nossa exploração do petróleo na margem equatorial, e me causa muita preocupação quando dessa possibilidade que o Lucas Barreto deu, do senador aqui, da criação de uma reserva também naquela região. Ora, se imagina, na verdade, vamos ser bem honestos aqui, em relação àquela audiência que a ministra Marina Silva esteve aqui nesta comissão. A senadora está fazendo uma defesa como mulher, nem como partido, nem como coisa, como senhora, né? Que essa comissão, finalmente, a convidou para vir aqui prestar alguns esclarecimentos. Isso é o papel da comissão, é o papel do Senado. Com todo o respeito que eu tinha para a ministra Marina Silva, mas ela foi extremamente deselegante conosco aqui nessa comissão aqui, principalmente com o senhor presidente, que julgaram, criou-se um clima extremamente desfavorável para os senadores da República aqui. A imprensa, particularmente, após a audiência que esteve aqui, que ela abandonou a audiência num desrespeito claro, inequívoco, a imprensa pegou todo mundo aqui e quis depenar o Senado Federal, particularmente Vossa Excelência aqui, o Plínio Valério.
Ora, então ela não viesse aqui nessa comissão, não vai agir como ela agiu aqui, de forma respeitosa. Na verdade, a ministra não gosta que ninguém faça um contraditório a ela. Não. O que prevalece é só o que ela fala aqui, que ela tem fé pública, que é verdadeira. Ora, os questionamentos que foram feitos aqui é aquele mínimo que nós temos que fazer. Quando você debate aqui a questão da BR-319, em que o senador Omar Aziz fez aqui os seus questionamentos, ela foi tão, assim, desculpando a expressão da palavra aqui, fria, que ela disse, ó, se quer uma rodovia para ir passear, quem vai sair lá de Manaus para vir passear na BR-319? Ora, é subestimar, é debochar da inteligência de todos nós aqui, sobretudo do povo brasileiro, de maneiras que eu acho que é pertinente a convocação novamente, né, do senador, não, até porque não votou o seu requerimento. A gente pede para o Omar e o Plínio não virem. Não, mas isso também não é um direito constitucional aí, não. Isso é regimental aqui, é o mínimo que... Então tira o diploma dele, tira o mandato dele de senador da República. Isso é quase impossível. Ô, Lucas, isso é uma nova modalidade que vai ser... Não sei qual vai ser o modo operante dessa proposta aqui do senador Lucas, mas isso não existe. Deixa para lá. Obrigado. Então, obrigado, Rogério. Então, eu acho o seguinte, todos nós temos o direito de fazer nossas críticas aqui, porque ela é saudável do regime democrático. Toda e qualquer unanimidade em relação a determinadas matérias, assuntos aqui, ela é burra, pode ter certeza aqui. E nós temos o direito de externar aqui nossa opinião, cobrar as providências, e ela é uma servidora pública, como Vossa Excelência hoje também é um servidor público, é o representante do povo aqui, porque nós recebemos recursos da arrecadação, ou seja, do Tesouro Nacional, que é o pagamento do salário do senador, da ministra, de maneiras que eu acho que tem que fazer uma consulta, Vossa Excelência, com o presidente, a plenária está aqui, consultar se vale a pena convocá-la ou não vale. Eu, na minha opinião, eu fazia prevalecer o que está estabelecido aqui, que os senhores que foram convidados, caso contrário, serão convocados, têm que vir aqui nessa comissão prestar os esclarecimentos devidos para que possamos esclarecer até a opinião pública o que é bom, o que é ruim para o povo brasileiro. Obrigado. Obrigado, senador Jaime Campos. Para concluir, o senador astronauta Marcos Pontes. Obrigado, presidente. Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso, que eu estou segurando isso desde daquela ocorrência lá, do ponto de vista de quem foi ministro, né? Eu fui ministro de duas pastas, de Ciência, Tecnologia e Inovações e de Comunicações, e eu vim muitas vezes aqui ao Congresso. Eu vim, na verdade, dezenas de vezes aqui ao Congresso. É bom colocar o seguinte, vamos fazer uma comparação primeiro com uma empresa grande. Uma empresa grande tem os diretores, vai ter o conselho, vai ter os acionistas, e é obrigação dos diretores apresentar a sua gestão de tempos em tempos para ver o que está acontecendo. Nós somos aqui, vamos chamar assim, os acionistas do país, nós pagamos, nós representamos tudo isso. É obrigação de um ministro estar aqui, apresentar a sua gestão, mostrar o que está sendo feito e o que precisa ser feito ainda. Então, primeiro, elogiar a sua postura, presidente. Segundo, que existe a necessidade de profissionalismo. Quando eu vim muitas vezes aqui na Câmara, tem que se ter profissionalismo para ouvir as perguntas, responder, apresentar. Eu pedi muitas vezes para vir, né, ligava para o senador ou para o deputado, olha, me convida aí que eu preciso falar sobre a gestão desse semestre, para vir para apresentar. Ou para a questão do acordo de salvaguardas, por exemplo, que era um assunto polêmico. E você tem que vir para cá preparado para responder as perguntas, muitas vezes repetidamente, porque uma pessoa entra e sai e repete a mesma pergunta, mas também de ouvir, entender e não levar nunca pelo lado pessoal. É sempre profissional. O tratamento tem que ser profissional e vamos dizer assim, um funcionário nesse nível tem que ter a capacidade de trabalhar com profissionalismo. Isso faz parte dos requisitos do cargo. Portanto, né, o que a gente viu aqui, eu tenho até a impressão que foi um tanto encenado para se tirar a atenção do objetivo da audiência pública. Não tenho dúvida. Então, isso ficou na imprensa. O que ficou na imprensa foram as discussões, mas não a audiência, o objetivo da audiência. Portanto, eu acho sim importante convidar novamente para que venha aqui e dê continuidade. Tem que se ter o profissionalismo de se fazer isso. Obrigado. Muito obrigado, senadores, senadora. Eu apenas, senador Lucas, em relação à senadora Margarete Busetti, eu queria fazer uma ponderação em relação à fala dela, que a senadora Margarete tem sido de uma correção
sem igual, né, com os senadores, embora esteja numa condição de estar num partido que é da base, é o partido de Vossa Excelência e é o mesmo partido dela, mas as posições da senadora Margarete Busetti, ela dialoga, né, com os interesses do nosso agronegócio, né, com os interesses do Brasil que todos nós defendemos. Né? Eu não classificaria a atuação da senadora Margarete Busetti como uma senadora governista. Eu classificaria a atuação da senadora Margarete Busetti como uma atuação em favor do Brasil, em favor dos brasileiros. Os temas da segurança pública talvez seja uma das mais duras, né, com propostas de leis aqui para o enfrentamento ao crime organizado, o endurecimento de regras penais, né? Então, apenas isso. E eu entendi qual foi a preocupação dela, que é a minha também. E eu concluo aqui para a gente poder avançar. E digo a Vossa Excelência, não para afastar o direito de Vossa Excelência de propor, e depois vou dialogar com Vossa Excelência só em relação ao requerimento. E nós vamos pautar, porque é o sentimento dos senadores aqui. Mas eu deixar claro uma questão. Já se percebeu, e eu fiz questão de ponderar sobre isso com alguns colegas antes, já se percebeu que a posição da ministra Marina Silva não tem sintonia com o governo que ela serve. Não tem sintonia com o governo. O governo está perdido, inclusive nos temas ambientais e no diálogo que tem com a própria ministra que está à frente dessa pauta. E o que vai tornar esse diálogo aqui no âmbito do parlamento um diálogo infrutífero. Porque se você tem uma ilha dentro de um governo que não dialoga com o próprio governo, como é que o parlamento vai conseguir avançar dentro de tratativas que construam caminhos, pontes de solução para um tema tão controverso? Então, se a ministra ela não fala pelo governo, ou se o próprio governo não consegue se sintonizar com essa ministra ou com esse ministério, para mim se mostra inviável, infrutífero, improdutivo qualquer tentativa do parlamento, porque por absoluta falta de ressonância. Repito, não vejo essa sintonia, não vejo esse nível de entrosamento entre o governo e a própria pasta dela. Mas essa é uma percepção minha e eu não quero misturar aqui as minhas convicções e as minhas posições pessoais com o meu papel de presidente da Comissão de Infraestrutura. Então, eu respeito a posição de Vossa Excelência, eu apenas faria um apelo a Vossa Excelência, se puder depois, eu colocaria na pauta da próxima sessão esse requerimento, porque a assessoria técnica me fez uma advertência com relação aos fundamentos daquele requerimento, que para mim ele está prejudicado, né? Porque houve ali, houve audiência completa ou incompleta, mas houve audiência que foi objeto desse requerimento. Eu não estou dizendo, eu estou dizendo a Vossa Excelência que eu vou pautar o requerimento de Vossa Excelência. Esse é o apelo da comissão. Apenas vamos fazer do jeito, como ela já veio aqui e da outra vez fez o que fez, vamos fazer do jeito correto. Foi o que se menos discutiu, presidente, foi a pauta do meu requerimento. Se discutiu BR-319, briga, mas morte. Qualquer ministro que vier a uma comissão, mas era uma audiência pública sobre a audiência pública, presidente. O senhor me perdoe. Tinha pauta da audiência pública. A pauta era sobre as reservas que querem criar. Senador Lucas, Vossa Excelência não vai pautar o conjunto dos senadores. Não, qualquer senador tem a liberdade. Uma audiência pública para tratar desse assunto. O objeto do requerimento é esse. Mas quando o ministro vem à comissão e toma assento para falar à comissão, é da liberdade dos senadores fazer um questionamento que ele achar pertinente. Eu entendi, senhor presidente. O senhor não quer mais ela aqui do seu lado. Não quer mais discutir com ela. O senhor... eu entendo que não agrediu ela, nem o plenador Plínio, nem o Omar, mas vocês três que fizeram ela ir embora, não foi eu. Eu quero discutir o que tem do Amapá. É preciso, porque senão vai inviabilizar o meu Estado. Presidente. Eu entendo, Vossa Excelência, eu só estou falando formalmente. Eu não estou divergindo de Vossa Excelência. Me parece que Vossa Excelência não compreendeu ainda.
E não foi só esse senador, não. É o conjunto dos senadores. Eu não tive problema nenhum com ela. Ela começou a responder as minhas perguntas, daí a pouco começaram. A 319 pegou fogo, não estava asfaltada. E quando ela retornar, vai novamente o assunto. Pois é, mas será a gente abordado. Faz um requerimento. Mas eu vou acolher o requerimento de Vossa Excelência. Eu vou acolher o requerimento de Vossa Excelência depois, só apenas formalmente fazer o ajuste técnico que é necessário. Na próxima sessão estará pautado. Se ela vier convidada, ela vai embora de novo. Não, vamos fazer conforme o pedido de Vossa Excelência. Presidente, senador, pois não, tudo que foi posto aqui é verdade. Cada um, dentro de sua razão, tem suas verdades e nós temos verdades comuns. Eu apenas faço um apelo à sensibilidade do querido senador Lucas, já que naquele encontro nós tivemos um nível de tensão muito grande. Eu acredito que talvez fosse mais elegante da nossa parte renovar o convite. Isso eu acredito que ela precisa vir aqui. Isso não há sombra de dúvidas. Ela é uma servidora pública que deve prestar contas de suas atividades. Mas acredito que aquele foi um momento de muita tensão. As pessoas, no momento de tensão, às vezes perdem a capacidade de se colocar com razoabilidade. E então eu acredito que talvez o melhor caminho, meu querido senador Lucas, eu acho que a gente tem que ter às vezes um exercício de paciência, eu sei que Vossa Excelência tem, de novamente formular o convite. Caso a ministra não venha, aí sim nós partiríamos para uma convocação. Só para não, vamos dizer, acirrar o clima de animosidade que ficou da reunião passada. Essa é uma sugestão que eu faço, porque eu acredito que tanto a ministra como nós aqui, em função da reunião passada, vamos estar mais atentos para ter um encontro mais produtivo. Essa é a sugestão e é a nossa opinião. Eu agradeço Vossa Excelência, senador Fernando Eire. Agora, a prerrogativa de cada parlamentar é apresentar conforme entender. Mas o apelo de Vossa Excelência está registrado para reflexão do senador Lucas Barreto. Então, na próxima terça-feira, o requerimento estará pautado nessa comissão. É apenas no apelo que fiz ao senador Lucas com relação à questão técnica, mas vamos pautar, e aí o conjunto dos senadores que já sinalizou aqui é que vai deliberar. Eu vou apregoar o próximo item da pauta, que é o item 2, projeto de lei 4524/2020, não terminativo, que altera a lei 9.472/2000, de 16 de julho de 1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e o funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais nos termos da emenda constitucional número 8 de 1995, a Lei 9.998, de 17 de agosto de 2000, e a Lei 13.116, de 20 de abril de 2015, para dispor sobre o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações e estabelecer mecanismos para ampliar o acesso à internet e promover a inclusão digital. A autoria desse projeto é do senador Confúcio Moura, a relatoria do senador astronauta Marcos Pontes, a quem asseguro a palavra para a leitura do seu voto. Obrigado, presidente. Me permite, eu vou à análise direto. Conforme o regimento interno do Senado Federal, compete a esta comissão opinar, entre outros, sobre assuntos atinentes aos serviços de telecomunicações. A iniciativa em comento inscreve-se, portanto, no rol das matérias sujeitas ao exame deste colegiado. Desde que o PL 4.524 de 2020 foi apresentado, em 10 de setembro de 2020, a legislação que rege os serviços de telecomunicações sofreu profundas alterações, notadamente com a aprovação da Lei 14.109, de 16 de dezembro de 2020, da Lei 14.173, de 15 de junho de 2021 e da Lei 14.424, de 27 de julho de 2022.
A partir dessas modificações, o FUST passou a ter como finalidades o estímulo à expansão, ao uso e à melhoria da qualidade das redes e dos serviços de telecomunicações, a redução das desigualdades regionais e o estímulo à utilização e ao desenvolvimento de novas tecnologias de conectividade. Nesse sentido, o texto legal vigente previu, de forma expressa, a possibilidade de que seus recursos sejam aplicados na implementação de políticas governamentais voltadas a ampliar o acesso e os serviços de telecomunicações prestados, tanto em regime público quanto em regime privado. Em outros termos, permitiu que o FUST seja utilizado, entre outros fins, para massificação de conexões de banda larga fixa e móvel. A nova redação da lei do FUST acrescentou também a possibilidade de aplicação dos recursos do fundo nas modalidades de garantia e de apoio reembolsável, não previstas na regra anterior. A modalidade de garantia habilita o uso de seus recursos como uma espécie de fundo garantidor de empréstimos e financiamentos de projetos de ampliação do acesso aos serviços, o que viabiliza a concessão de crédito para operadores de menor porte e com atuação regional em locais de baixa atratividade econômica. A modalidade de apoio reembolsável pode, por sua vez, se tornar uma fonte de recursos com juros subsidiados, de maneira a facilitar o crédito e reduzir os custos financeiros das operadoras interessadas. Com as modificações em vigor, o BNDES e a FINEP, as caixas econômicas, os bancos de desenvolvimento, as agências de fomento e demais instituições financeiras passaram a atuar como agentes financeiros do FUST. Além disso, as alterações legislativas aprovadas aprimoraram o aspecto institucional e o sistema de governança do FUST. Na medida em que passou a ser gerido por um conselho gestor, o fundo passou a aplicar seus recursos com foco, hoje, em políticas públicas de conectividade. Cabe ao Conselho Gestor, entre outras atribuições, elaborar e submeter ao Ministério das Comunicações a proposta orçamentária do FUST e avaliar os resultados obtidos pelos projetos financiados com os seus recursos. A redação vigente da lei do FUST prevê também que as atividades que receberão os recursos do fundo serão escolhidas mediante processo de seleção que privilegiarão as iniciativas que envolvam em um mesmo projeto poder público, a iniciativa privada, cooperativas, instituições ou organizações da sociedade civil e estabelecimentos públicos de ensino, bem como escolas sem fins lucrativos que atendam as pessoas com deficiência. Na educação, especificamente, além da manutenção da aplicação de pelo menos 18% dos seus recursos em escolas públicas, foi prevista a obrigação de que os montantes aplicados deveriam contemplar a conexão à internet dessas escolas por meio de redes de banda larga até o final de 2024. Finalmente, o texto atual possibilita a utilização dos recursos do FUST diretamente pela União, pelos estados e pelos municípios para financiamento de ações voltadas à transformação digital dos seus serviços públicos. No que concerne ao licenciamento para instalação de infraestrutura de telecomunicações em área urbana, as alterações promovidas pela Lei Geral das Antenas, pela Lei 14.424 de 2022, determinaram que, caso o prazo máximo de emissão de licença de 60 dias tenha sido decorrido sem decisão administrativa do órgão ou entidade competente, o requerente ficará autorizado a realizar a instalação em conformidade com as condições estipuladas no requerimento de licença apresentado e com as demais regras previstas em leis e em normas municipais, estaduais, distritais e federais pertinentes à matéria. Nesse sentido, consideramos que as modificações propostas pelo projeto de lei 4.524 de 2020, a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei do FUST e a Lei Geral das Antenas já foram contempladas pelas mudanças promovidas pelo Congresso Nacional dos referidos instrumentos legais. Portanto, a iniciativa em exame deve ser declarada prejudicada por perda de oportunidade, nos termos do artigo 334, inciso 2, do Regimento Interno do Senado Federal. Pelo exposto, o voto, por exemplo, pelo exposto, voto pela declaração de prejudicialidade do projeto de lei 4.524 de 2020, embora reconheça que o assunto tratado pela lei é de extrema importância, pelos projetos de lei de extrema importância, tendo eu sido ministro de comunicações no período, mas as leis que vieram a posteriori já tratam do assunto e resolveram todos os problemas que estavam sendo tratados pelo projeto de lei. Esse é o relatório, senhor.
Agradeço, Vossa Excelência. Concedo, a matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação. A votação será simbólica. Em votação, relatório apresentado. Senhores e senhoras senadores que concordam com o relatório, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão pela prejudicialidade do projeto. A matéria vai à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática. Item 3, projeto de lei... Item 3, projeto de lei 3.614 de 2024, não terminativo, que altera a lei 12.187 de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima, para estabelecer medidas voltadas ao enfrentamento da emergência climática. A autoria do projeto é do senador Jorge Cajuru, a relatoria da senadora Tereza Cristina, que aqui esteve e pediu que fizesse a designação ad hoc do senador Lucas Barreto, posto que ela teve que ir à Comissão de Meio Ambiente em razão de uma matéria sob seus cuidados. Então, asseguro a palavra ao senador Lucas Barreto na condição de relator ad hoc. A matéria ela será apreciada também pela Comissão de Meio Ambiente lá em discussão terminativa. Com a palavra, o relator. Sobre o projeto de lei número 3614 de 2024 do senador Cajuru, que altera a lei 12.187 de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima para estabelecer medidas voltadas ao enfrentamento da emergência climática. Relatora, senadora Tereza Cristina. Venha ao exame desta comissão, Comissão de Serviços de Infraestrutura, o projeto de lei 3.614 de 2004 do senador Cajuru. O PL altera a Política Nacional sobre Mudança do Clima para introduzir a emergência climática no rol de conceitos abarcados pelo artigo 2º da Lei 12.187 de 2009. Define-se emergência climática como uma situação em que é necessária a adoção urgente de ações com o objetivo de reduzir ou interromper os efeitos adversos e impactos da mudança do clima, evitar danos socioambientais e climáticos potencialmente irreversíveis e promover ações de mitigação e adaptação diante dos riscos de vulnerabilidade extrema. O investimento em prevenção e infraestrutura resilientes aos impactos das mudanças do clima deve ser, conforme o PL, prioritário no âmbito das ações de enfrentamento da emergência climática. O texto proposto busca assegurar que essas ações sejam objetos de programas governamentais e ações transversais de políticas públicas. O PL propõe em seu artigo 6º a criação do Plano Nacional de Emergência Climática, um novo instrumento a compor a PNMC. Ademais, o texto indica a necessidade de consonância entre os objetivos da PNMC e aqueles do desenvolvimento sustentável e da redução das desigualdades sociais. A matéria será apreciada por esta comissão e o projeto de lei em análise trata de um reenquadramento fundamental do problema climático, substanciado na figura da emergência climática, que ainda não consta na nossa Política Nacional de Mudança do Clima, como se verá a seguir. A introdução desse conceito deve significar a tomada de consciência de situação emergencial em que se encontra o planeta, a necessidade imperativa de que sejam tomadas as medidas necessárias por parte dos governos. Cumpre destacar inicialmente que, conforme o disposto do artigo 104, incisos 1º e 2º do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CI opinar sobre proposições que tratem de obras públicas e assuntos correlatos à infraestrutura. Como o projeto também será apreciado pela CMA em caráter terminativo, restringiremos a análise da CI a aspectos de mérito, deixando ao cargo daquela comissão o exame de constitucionalidade e juridicidade. Destaque-se inicialmente que o projeto inova positivamente o ordenamento ao reconhecer a existência da emergência climática,
Assim, abrevia-se o caminho para que novas medidas venham a ser tomadas, de modo a preservar o planeta do esgotamento de seus recursos e da perturbação de seu equilíbrio físico e biológico. Faz necessário criar políticas públicas para a construção de uma infraestrutura moderna e resiliente às mudanças climáticas, colocando o tema no centro da nossa agenda de desenvolvimento econômico sustentável. O projeto de lei 3.614 de 2024 do senador Cajuru aponta na direção correta ao priorizar investimentos em projetos de mitigação, adaptação e tecnologia relacionados a essas infraestruturas, articulados de maneira transversal em diferentes programas governamentais. Assim, somos favoráveis a matérias e apresentamos a emenda para o aperfeiçoamento do projeto, que inclui o fortalecimento de infraestruturas resilientes às mudanças climáticas, como um dos objetivos da política nacional sobre mudança do clima. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 3.614 de 2024 do senador Cajuru, com a seguinte emenda. Emenda da comissão. Dê-se nova redação ao parágrafo único do artigo 4º da Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009, como proposto pelo artigo 1º do projeto, nos termos a seguir. Artigo 4º, parágrafo único. Os objetivos da Política Nacional sobre Mudança do Clima deverão estar em consonância com o desenvolvimento sustentável, a fim de buscar o crescimento econômico e a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, o fortalecimento de infraestruturas resilientes às mudanças climáticas e a consolidação de uma economia de baixo consumo de carbono. Sala das Comissões, lido, senhor presidente, o parecer da senadora Tereza Cristina. Agradeço, Vossa Excelência. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, a matéria será submetida à votação simbólica. Em votação, relatório. Senhores senadores e senadoras que concordam com o relatório, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com emendas. A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente. O item 4 é um projeto que está tramitando de forma... tem tramitação terminativa, e o relator é o senador Cleitinho, que não está. Eu vou fazer a retirada de ofício desse item, ficando já para a pauta da próxima semana. O próximo item é o item 5, também do senador Cleitinho, a relatoria, também matéria terminativa. Da mesma forma, faço a designação para terça da próxima semana. O item 6 também é um projeto terminativo, e aí eu faria, se houver concordância na comissão, faríamos a leitura do relatório, que é do senador astronauta Marcos Pontes, mas deixaríamos a votação para a terça-feira, em razão do quórum que nós temos hoje. E aí a gente votaria na sequência os requerimentos para poder concluir a reunião. Então, item 6, projeto de lei 3.069 de 2024, terminativo, denomina a rodovia Antão Luiz de Melo, a variante entre o quilômetro 42.9 e o quilômetro 53.7 da rodovia BR-232, no município de Vitória de Santo Antão, no estado de Pernambuco. A autoria do projeto é do senador Fernando Dueire, com relatoria do senador astronauta Marcos Pontes, a quem asseguro a palavra para o seu relatório. Obrigado, presidente. Na análise, nos termos do regimento interno do Senado Federal, compete a esse colegiado opinar sobre proposições que versem, entre outros temas, sobre transportes terrestres, a exemplo da proposição em debate. Ainda, segundo esta mesma norma, conforme estabelecido
foi confiada a essa comissão a competência para decidir terminativamente sobre o projeto, razão pela qual lhe cumpre apreciar o mérito. Ademais, em razão do caráter exclusivo do exame da matéria, compete subsidiariamente a este colegiado, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pronunciar-se também acerca dos aspectos constitucionais, jurídicos e, em especial, no que diz respeito à técnica legislativa e regimentais da proposição. Quanto à constitucionalidade formal do projeto, consideramos atendidos os aspectos relacionados à competência legislativa da União, às atribuições do Congresso Nacional e à legitimidade da iniciativa parlamentar, neste caso ampla e não reservada, bem como ao meio adequado para a veiculação da matéria. Verificado o atendimento aos requisitos constitucionais formais, parecem igualmente atendidos os requisitos constitucionais materiais, de forma que não se observam na proposição vícios relacionados à constitucionalidade da matéria. Tampouco foram observadas falhas de natureza regimental. A atribuição supletiva de nomes a infraestruturas constantes no Sistema Federal de Viação é regulada pela Lei nº 6.682, de 27 de agosto de 1979, que dispõe sobre a denominação de estações terminais, obras de arte ou trechos de via do Sistema Nacional de Transporte. No que concerne à juridicidade, a proposta observa os preceitos da mencionada lei, especialmente aquele encartado no artigo 2, que propugna que as homenagens como a hora em exame devem ser instituídas por lei especial, devendo a honraria designar, entre aspas, fato histórico ou nome de pessoa falecida que haja prestado relevante serviço à nação ou à humanidade, fecha aspas. De outra sorte, a iniciativa encontra amparo na Lei 6.454, de 24 de outubro de 1977, que dispõe sobre a denominação de logradouros, obras, serviços e monumentos públicos e veda em todo o território nacional a atribuição de nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, ou qualquer modalidade a bem público pertencente à União, ou às pessoas jurídicas da administração indireta. Antão Luiz de Melo faleceu em 17 de setembro de 1999, preenchendo o pressuposto da referida lei. Registre-se, em adição, que no que concerne à técnica legislativa, que o texto do projeto se encontra igualmente de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação e a alteração e a consolidação das leis. No que diz respeito ao mérito, reconhecemos a importância do projeto. Antão Luiz de Melo foi um engenheiro civil pernambucano que se destacou significativamente na área de pavimentação e transportes no Brasil. Formado pela Universidade Federal de Pernambuco em 1955, buscou aprimoramento constante, realizando cursos e estágios no Brasil e no exterior, inclusive em renomadas instituições na França e nos Estados Unidos. Sua dedicação e expertise o consagraram como uma referência no setor, contribuindo ativamente para o desenvolvimento da infraestrutura do país. Ao longo de sua carreira, Antão Luiz de Melo deixou um legado notável, tanto no âmbito profissional quanto acadêmico. No Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, onde atuou por muitos anos, participou da implementação de importantes rodovias, como a BR-101 e a duplicação da BR-324. Sua visão e conhecimento técnico foram cruciais para a modernização e expansão da malha rodoviária brasileira. Paralelamente à sua atuação no setor público, dedicou-se ao ensino na Universidade Federal de Pernambuco, onde compartilhou seu vasto conhecimento com inúmeras gerações de engenheiros, inspirando e formando profissionais altamente capacitados. Importante destacar que a Câmara Municipal de Vitória de Santo Antão, sua cidade natal, instituiu a Comenda Engenheiro Antão Luiz de Melo, destinada a homenagear as pessoas físicas e jurídicas que desempenharam serviços relevantes na engenharia e na construção civil. Atribuir o nome de Antão Luiz de Melo à rodovia que corta o município em que ele nasceu significa perpetuar a memória e o legado desse ilustre engenheiro, cujo trabalho continua a influenciar e inspirar a engenharia de transportes no Brasil, razão pela qual consideramos justa e merecida a homenagem proposta. O voto. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 3069 de 2024. Esse é o voto, senhor presidente. Agradeço o senador astronauta Marcos Pontes
pelo relatório apresentado. Indago o autor se gostaria de fazer uso da palavra e, conforme anunciado, faríamos a votação já na abertura da sessão da próxima terça-feira. Pois não, senador Fernando Dueiro, Vossa Excelência tem a palavra com homenagens pela iniciativa. Muito obrigado, presidente. Primeiro, fazer um registro ao belo relatório apresentado pelo companheiro, ilustre senador Marcos Pontes. O doutor Antão Luiz de Melo, o engenheiro Antão Luiz de Melo, em seu tempo foi considerado um dos maiores e mais respeitados engenheiros do país. Inclusive, não só estudou, como prestou serviços na França e nos Estados Unidos da América. Foi professor da Universidade Federal de Pernambuco e, como relator, o nosso ilustre senador Marcos Pontes, ele é natural da cidade de Vitória de Santo Antão. Aliás, seu nome tem a ver com isso. Foi a homenagem ao patrono da cidade. E também foi ele que comandou o projeto de restauração e duplicação da BR-232 em 11 quilômetros. É uma variante que passa ao largo do município de Vitória de Santo Antão. O fez com grande esmero, com todo cuidado, como tudo que fazia, não só na vida, mas sobretudo na engenharia. Então, o Estado de Pernambuco e o país deveria prestar uma homenagem aos grandes serviços de Dr. Antão Luiz de Melo, que ele prestou ao Brasil, na verdade, porque ele foi projetista de grandes obras de engenharia em todas as regiões do nosso país. De forma que agradeço mais uma vez o relatório do senador Marcos Pontes e agradeço a Vossa Excelência o encaminhamento para que nós possamos, na próxima sessão, já no primeiro item, deliberar, visto, como o senhor, Vossa Excelência, falou, é terminativo, portanto precisa dos votos dos senadores, para que nós possamos aprovar esse projeto, fazendo justiça ao nome e à vida e à história do engenheiro Antão Luiz de Melo. Muito obrigado, presidente. Agradeço, Vossa Excelência, senador Fernando Dueiro, pelas ponderações e pelo justo reconhecimento que faz a esse grande brasileiro. Portanto, na próxima terça-feira será o primeiro item de votação. Vou deixar aberta ainda a discussão, caso algum senador queira fazer a discussão, então eu não encerro a discussão nesse momento, o faremos na próxima terça-feira. O próximo item da pauta, nós vamos passar agora aos requerimentos e eu apregoaria todos os requerimentos para fazer uma votação em bloco, né, por economia de tempo, apenas assegurando a palavra aos senadores que são autores que queiram se manifestar. O item 7 já foi votado, que é do senador Esperidião Amin. O item 8, requerimento da Comissão de Serviços de Infraestrutura, número 46 de 2025, requer, nos termos do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal, da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, e dos artigos 90, 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas pelo diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, senhor Fabrício de Oliveira Galvão, informações sobre o andamento das obras na ponte sobre o rio Jequitinhonha, BR-101, na Bahia. Autoria do gabinete do senador Marcos Rogério, lá de Rondônia. Provocação, né? O gabinete recebeu demanda e enderecei aqui o pedido também, socorrendo os apelos regionais. O item 9, requerimento da Comissão de Serviços de Infraestrutura, número 47 de 2025, requer, nos termos do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal, da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, e dos artigos 90, 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas pelo diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, senhor Fabrício de Oliveira Galvão, informações a respeito da situação da ponte sobre o rio Candeias, no município de Candeias do Jamari, lá no meu estado de Rondônia. Nós temos duas pontes,
uma absolutamente interditada e a outra, né, em razão do comprometimento de suas bases, com tráfego reduzido, né, e causando bastante transtorno a todos os usuários da BR-364. Então, o requerimento é no sentido de solicitar informações do andamento das providências para reestabelecer o fluxo normal naquelas duas pontes. O item 10, requerimento da Comissão de Serviços de Infraestrutura número 48, 2025, requer a realização de audiência pública a fim de instruir o projeto de lei 4.607 de 2024 e debater os impactos da elevação da alíquota do imposto de importação de 9,6% para 25% em decorrência da resolução GSEX número 666/2024. A autoria do requerimento é do senador Sérgio Moro, a quem asseguro a palavra para o seu encaminhamento. Presidente, esse requerimento 10 e 11 eles estão relacionados, até porque o 11 é a inclusão de um convite na audiência anterior. Então, é um projeto extremamente interessante apresentado por Vossa Excelência, que para estabelecer uma alíquota máxima de 9,6%, referente ao imposto de importação incidente sobre células fotovoltaicas. E antes até de fazer o relatório, como esse assunto é um assunto complexo, eu estou requerendo essa audiência pública para que nós possamos debater esse tema com bastante profundidade. E eu queria só fazer uma adição aqui, uma inclusão, que foi me pedido pelo governo, para que nós incluíssemos, tá? Pode ser no requerimento 11, mas que fosse ouvido também na audiência, o secretário de Desenvolvimento Industrial do MIDIC, o senhor Wallace Moreira Lima, Wallace Moreira Lima, para que ele pudesse também comparecer, né, nesse evento. Então, temos tanto representantes do governo, como representantes de entidades que defendem a alíquota mais baixo, como também representantes de empresas que são produtoras das células fotovoltaicas, para que nós tenhamos aí um debate abordando todas as perspectivas sobre essa questão. Então, se nós pudermos fazer essa adição oral aqui, eu agradeço. Agradeço, Vossa Excelência. Portanto, apregoado também o item 11, que é o requerimento de número 49, porque ele acrescenta convidados para a mesma audiência pública e também com o indicado do governo para comparecer nessa audiência pública. Eu indago o ministro Sérgio Moro se nós já podemos fazer essa audiência pública na próxima terça-feira ou gostaria de fazer numa data alternativa? Não, pode ser. Porque na próxima terça-feira eu faço uma pauta mais curta com relação às matérias que estão pendentes e já colocaríamos para fazer. Se Vossa Excelência estiver de acordo, pode ser. Já ficaria, então, previamente ajustado. Não há apregoados os requerimentos, submeto à votação os requerimentos lidos e encaminhados. Os senhores e as senhoras senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Antes de encerrarmos os nossos trabalhos, submeto a deliberação do plenário e dispensa da leitura e aprovação das atas da presente reunião, da 12ª reunião, realizada no dia 27 de maio, da 10ª reunião, realizada no dia 20 de maio, e da 9ª reunião, realizada no dia 6 de maio. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, especialmente dos senhores senadores e senadoras, né, consultores, né, servidores do Senado Federal, bem como aqueles que acompanham, né, as matérias deliberadas no âmbito dessa comissão. Muito obrigado pela presença dos senhores. Declaro encerrada a presente reunião.
Quem trabalha em escala 6x1 não tem vida. Você não vê seus filhos crescer, seus filhos são criados por outras pessoas. Não há impedimentos para um funcionário e um empregador chegarem a um número de dias. Se não tivesse o Estado hoje, a gente estava na escravidão até hoje. A luta pela redução de jornada sem redução salarial é uma bandeira histórica da classe trabalhadora. Qualquer debate sobre isso não paga. É sempre importante um debate sobre... Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Declaro aberta a 13ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública, desejando um bom dia a todos. Antes de iniciar os trabalhos, proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 12ª reunião, realizada em 27 de maio. Aqueles que concordam permaneçam como estão. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião destina-se à deliberação dos itens constantes da pauta. A presidência esclarece que nas votações nominais, os senadores poderão votar tanto nos computadores localizados nesse plenário, quanto por meio do aplicativo Senado Digital, desde que tenham registrado a presença pessoalmente na casa. Fala, moça. Comunico que foi enviado à Secretaria da Comissão de Segurança Pública um relatório elaborado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, CNPCP, contendo uma análise detalhada sobre o tratamento do crime organizado no Brasil, abordando os desafios, os dados estatísticos, as lacunas normativas e as potencialidades das políticas públicas atualmente em vigor. Informo que cópia digital do referido documento está disponibilizada aos parlamentares interessados mediante solicitação a esta secretaria. Antes de começarmos as nossas deliberações, informo que o item 1 da pauta, PL 650-22, foi retirado de pauta a pedido do seu relator, senador astronauta Marcos Pontes. Existem 3 requerimentos aqui represados já na comissão e eu gostaria de iniciar, incluindo os extra-pautas, se houver concordância do plenário, para que possamos fazer a deliberação. São audiências públicas, na verdade, antes de nós entrarmos aqui nas pautas. Estão todos de acordo? Requerimento número 17 requer que sejam prestadas pelo excelentíssimo senhor ministro de Estado de Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que sejam encaminhados a esta comissão todos os documentos utilizados na elaboração da proposta da emenda constitucional da segurança pública. Nos termos aqui do autor do requerimento, senadores Espiridião Amin e Hamilton Mourão. Os senhores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Um outro requerimento aqui de autoria do senador Magno Malta. Requerimento número 1 de 25. Requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, que na audiência pública objeto do requerimento número 20 de 24, CSP, sejam incluídos os seguintes convidados. Senhor Jonathan Hall, representante do Foundation of Human Rights em Cuba, e senhor Eduardo Verasteg, presidente da Fundação Sound of Freedom e produtor do filme Som da Liberdade. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Um outro requerimento de autoria do senador Eduardo Girão, que propõe aqui audiência pública com o objetivo de debater a gravíssima acusação de que assessores do ministro Flávio Dino acessaram o sistema da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão
para fundamentar processo ajuizado no STF pelo Partido Solidariedade, que tem como filiado Otelino Neto, esposo da suplente no Senado Federal esposo da sua suplente no Senado Federal e que pede o afastamento cautelar do Procurador-Geral do Maranhão. E também discutir as condições de segurança, controle e integridade dos sistemas de informação da administração pública. E propõe aqui para a audiência a presença dos seguintes convidados: Excelentíssimo senhor Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal; Excelentíssimo senhor Valdenio Nogueira Caminha, Procurador-Geral do Estado do Maranhão, representante da OAB e representante da Defensoria Pública da União. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. E, por fim, o requerimento número 13 de 25, de minha autoria, que requer sejam prestadas pelo excelentíssimo senhor Ministro de Estado de Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, informações sobre a concessão de asilo político à senhora Nadine Herédia Alarcón, ex-primeira-dama da República do Peru e esposa do ex-presidente Ollanta Humala Tasso, condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro em 2 casos, um dos quais envolveu a construtora brasileira Odebrecht. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos passar então a nossa pauta aqui ao item 1. Presidente. Messias Jesus. Presidente. Senador Ângelo Coronel, prazer reencontrá-lo aqui. Eu estou participando da CPI da BED, estamos analisando o relatório. Eu tenho um projeto para relatar que é o item 3. Vossa Excelência e os demais pares não se incomodarem, eu gostaria de antecipar. É coisa rápida. Então faço aqui a inversão da pauta. Item 3, projeto de lei 3529 de 23, não terminativo. Acrescenta o artigo 54A a Lei 8069 de 90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências para condicionar a contratação de funcionários de creches ou similares e de instituições de ensino fundamental à prévia avaliação psicossocial que ateste a aptidão mental do contratado e a inexistência de antecedentes criminais relativos a crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Autoria, senadora Augusta Brito. Relatoria, senador Ângelo Coronel. Relatório favorável ao projeto na forma da emenda substitutiva que apresenta. Observações. A matéria seguirá posteriormente à Comissão de Educação em decisão terminativa. Passa a palavra ao senador Ângelo Coronel para a leitura do seu relatório. Venha para ir direto para a nossa análise. Nos termos do artigo 104F, inciso 1º, a linha A e K do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esta comissão opinar sobre proposições pertinentes à segurança pública e às políticas públicas de prevenção à violência e de promoção da paz. O Estatuto da Criança e do Adolescente consagra princípios que encontram respaldo direto na Constituição Federal, como a proteção integral e a prioridade absoluta, previsto no artigo 227 do caput. Tais dispositivos impõem à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar, com primazia, os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, resguardando-os de toda forma de violência e ameaça. Diante disso, é imperioso que as políticas públicas voltadas a esse período vulnerável, inclusive aquelas de natureza legislativa, estejam alinhadas com tais preceitos constitucionais. O projeto sob exame é meritório ao exigir como condição para a contratação de profissionais em creches e instituições de ensino a verificação de antecedentes psicossociais e criminais, reforçando a necessidade de cuidado na seleção de pessoas que atuam diretamente com esse grupo vulnerável. No entanto, cumpre observar que a Constituição não estabelece distinção de grau de proteção entre crianças e adolescentes. Assim, limitar a exigência proposta apenas ao ensino fundamental não se mostra compatível com o princípio da isonomia, nem com o conceito de educação básica estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que abrange a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Propõe-se, portanto, que a norma se aplique a todas as etapas da educação básica. Adicionalmente,
Quanto à exigência de certidão criminal restrita a crimes praticados com violência ou grave ameaça, considera-se que tal previsão pode ser mais permissiva do que o padrão já adotado por muitas instituições que exibe certidões negativas sem delimitação do tipo penal. Recomenda-se, assim, a supressão desta restrição, exigindo-se certidão negativa de antecedentes criminais em sentido amplo. A fim de dar clareza aos objetivos do projeto, deixamos mais evidente o texto que a norma se aplica a toda forma de contratação, seja feita diretamente pela instituição de ensino, seja feita por intermédio de empresas de trabalho temporário, outro tipo de forma de terceirização para a contratação de um profissional. Com essas adequações, senhor presidente, e nobres senadores e senadoras, o projeto fortalece a rede de proteção infanto-juvenil, conferindo maior segurança à comunidade escolar e cumprindo com fidelidade os comandos constitucionais de proteção integral e prioridade absoluta às crianças e aos adolescentes. Por fim, entendemos que, do ponto de vista da técnica legislativa, seria mais correto adequar a redação do artigo 59A do ECA, dispositivo que já trata da temática de modo semelhante. Por essas razões, oferecemos o substitutivo ao projeto. Vamos ao voto, senhor presidente. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do PL 3529 de 2023, na forma do seguinte substitutivo que está publicado. Obrigado, senhor presidente. Agradeço ao senador Ângelo Coronel, ao tempo que parabenizo pelo projeto, pela relatoria, e coloco a palavra em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu encerro a discussão e a votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto de lei 3529, na forma da emenda número 1, CSP, substitutivo, da relatoria do senador Ângelo Coronel. A matéria vai à Comissão de Educação e Cultura. Tá bom. Seguindo aqui na pauta, o item 2, projeto de lei 1669 de 2023, não terminativo. Altera a lei 8.069 de 13 de julho de 1990 para proibir visitas em que possam ocorrer intimidades corporais com adolescentes privados de liberdade. Autoria do senador Magno Malta, relatoria da senadora Damares Alves. O relatório é favorável ao projeto com uma emenda que apresenta. Observação: a matéria seguirá CCJ em decisão terminativa. Passo a palavra à senadora Damares Alves para a leitura do seu relatório. Presidente, eu vou direto à análise. No mérito, entendemos que o projeto é oportuno e relevante. Sobre o assunto, é importante salientar que, no âmbito do sistema penitenciário, a Resolução 23 de 2021 do CNPCP, em seu artigo 5º, já estabelece que não se admitirá visita conjugal por pessoa menor de 18 anos de idade. Vale dizer, no âmbito do sistema penitenciário, é vedada a visita íntima por pessoa menor de 18 anos. Assim, dentro do cumprimento de medida socioeducativa com base no ECA, o entendimento não poderia ser diferente, devendo, portanto, ser vedada exatamente nos termos desse projeto de lei 1669 de 23, qualquer visita em que possa ocorrer intimidades corporais com adolescentes privados de liberdade. É fato conhecido que a Comissão Parlamentar de Inquérito de Maus Tratos, que atuou no período de 2017 a 2019, fez um dos trabalhos mais sérios e produtivos da história do Parlamento brasileiro, ao estampar de forma clara e nua as atrocidades perpetradas contra crianças e adolescentes em quartos escuros de nosso país. O senador Magno Malta, autor do projeto de lei, foi o presidente da CPI, e eu tive a honra de ser sua assessora direta nessa grande empreitada de investigação desencadeada em todo o país. A seriedade necessária para abordar e enfrentar situações de altíssima gravidade, envolvendo violências as mais diversas contra crianças e adolescentes, foi a base das ações dirigidas pelo senador Magno.
As experiências adquiridas e consolidadas durante os anos de trabalho das TPI não provaram ser fator decisivo para a reabilitação dos adolescentes à realização de visitas íntimas. Outro ponto que chama a atenção diz respeito ao constrangimento natural imposto ao parceiro ou à parceira, o que não está privado de liberdade, que, com grande probabilidade, será um adolescente de 15 ou 16 anos de idade. De precisar enfrentar as revistas íntimas, participar de relações sexuais com duvidosa higiene, tendo sempre o medo de não estar num ambiente seguro para a proteção de sua privacidade. Tudo isso reforça a decisão do PL de incluir a vedação diretamente no ECA, o que avalizamos até por razões de atendimento aos ditames gerais da consolidação da Lei Complementar 95 de 98, evitando-se discutir o tema em leis extravagantes. Finalizando, ofereço singela emenda de redação para suprimir um dos algoritmos Romanos 7, introduzindo em duplicata o artigo 124 da Lei 869 de 1990. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1669 com a seguinte emenda. E aqui, presidente, eu quero fazer uma correção na emenda, e foi inclusive uma conversa com o governo. Eu trago a emenda da seguinte forma: receber visitas, ao menos semanalmente, vedada a prática ou ocorrência de intimidades corporais. Eu queria fazer uma modificação na emenda. Ficará da seguinte forma, queria que a secretaria observasse: receber visitas, ao menos semanalmente, vedada a visita íntima. Porque aí eu não trago só, eu trazer intimidades corporais ficou muito amplo, então, vedada a visita íntima. Esse é o relatório, essa é a emenda, e eu peço apoio aos pares, e não vou nem falar da importância desse projeto, mas nós não vamos financiar no Brasil, com recurso público, um motel para adolescentes. Eu até faço aqui um comentário, eu ia indagar isso mesmo, porque me pareceu intimidade corporal um pouco, né? Quer dizer, um beijo não pode, né? Então, e da forma como foi feita... Não, mas adolescente de 18 anos poder beijar, aí já... Aí tudo bem, né? Mas acho que a correção feita por Vossa Excelência resolve a questão completamente, né? Eu coloco a matéria em discussão. Só um comentário rapidamente. Eu concordo, senadora, né, com essa proposta. Creio que precisa ter... E é coerente no sentido de que está proibida a visita íntima de menores de 18 anos a adultos do sistema carcerário. Então, me parece bastante apropriada, e com a correção feita por Vossa Excelência, a preocupação que existia está completamente resolvida. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto de lei 1669 de 2023, com a emenda número 1 CSP. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Com a alteração feita aqui, oral pela senadora Damares Alves, né? Pedimos atenção aqui para a secretaria. Passar para o item 5, o senador Efraim, do item 4, está a caminho. O item 5 é o projeto de lei 5710/2023, terminativo. Dispõe sobre o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, de que trata a Lei 13.675, de 11 de junho de 2018, que disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos do parágrafo 7º do artigo 144 da Constituição Federal. Cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Institui o Sistema Único de Segurança Pública, altera a Lei Complementar 79, a Lei 10.201 e a Lei 11.530, e revoga dispositivos da Lei 12.681. Autoria da senadora Damares Alves, relatoria do senador astronauta Marcos Pontes. O relatório é pela aprovação do projeto e da emenda número 1 de CDH. Em 19
do 3 de 2025, a matéria foi apreciada pela CDH com parecer favorável ao projeto, com a emenda número 1, CDH. A votação será nominal. Passo a palavra ao senador astronauta Marcos Pontes para a leitura do seu relatório. Obrigado, presidente. Antes de mais nada, parabenizar a senadora Damares Alves pelo projeto. A análise. Compete a essa comissão opinar sobre matérias alusivas a políticas públicas de prevenção à violência e de promoção da paz social, conforme previsto no regimento interno do Senado Federal. Portanto, a análise do PL 5.710 de 2023 por esse colegiado atende aos critérios de regimentalidade. Quanto à constitucionalidade, a proposição se insere na competência legislativa da União, nos termos do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, e versa sobre matéria de iniciativa comum. Além disso, está em consonância com o preceito constitucional da dignidade da pessoa humana e com o mandamento da Carta Magna, no sentido de que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações. No que concerne à juridicidade, o PL inova no ordenamento jurídico e dispõe de coercitividade, generalidade e abstratividade. Ademais, é adequado aos aspectos regimentais e de técnica legislativa. Na dimensão material, a proposição revela-se não apenas adequada, mas de elevada relevância social e institucional, por enfrentar de forma sistêmica a complexa e persistente problemática da violência contra as mulheres. Trata-se de um tema de indiscutível interesse público, que transcende os limites da segurança pública, situando-se no cerne das políticas públicas de promoção da equidade, da proteção dos direitos humanos e da consolidação do Estado democrático de direito. Ao estruturar um Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, com fundamentos normativos sólidos que articulam diretrizes, eixos estruturantes, objetivos específicos e mecanismos de avaliação e monitoramento, a proposição insere-se no rol das políticas públicas estruturantes, com vocação para a transversalidade e a intersetorialidade. O texto propõe de forma clara a construção de um modelo de enfrentamento da violência baseado na dignidade da pessoa humana, na centralidade da vítima e no respeito às diversidades socioculturais que caracterizam o fenômeno da violência contra a mulher em suas múltiplas manifestações. A proposta também demonstra sensibilidade técnica ao incorporar diretrizes como atendimento humanizado e não revitimizador, além de valorizar a convivência familiar, o que evidencia uma abordagem que considera as múltiplas dimensões da violência contra as mulheres, o fortalecimento dos canais da denúncia, o estímulo à produção de conhecimento científico e a construção de indicadores confiáveis para a aferição da efetividade das relações, representam um avanço significativo no desenho e na implementação de políticas públicas baseadas em evidências. A precisão técnica do projeto de lei número 5.710 de 2023 na formulação de propostas qualificadas ao enfrentamento da violência da mulher reflete a trajetória da autora na seara dos direitos humanos e das políticas públicas voltadas às mulheres. Sua expertise evidenciada tanto pelo conteúdo do texto normativo, quanto pela atuação enquanto titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, confere legitimidade e densidade política à proposição, potencializando sua capacidade de transformação social. Novamente, parabenizando a autora, senadora Damares Alves, o voto. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 5.710 de 2023, com a emenda de redação número 1, CDH. Esse é o voto, senhor presidente. Agradeço ao senador astronauta Marcos Pontes. Coloco o tema em discussão. Presidente, eu só quero agradecer ao relator pelo voto e tentar explicar. Não existe um Plano Nacional de Enfrentamento à Violência? Sim, existe. Cada governo que chega apresenta o seu.
Mas é possível que um governo apareça por aí e que não dê continuidade. Por que eu estou estabelecendo em forma de projeto de lei e lei? Para ter sustentabilidade, continuidade, não interrupção de ações. Então, transformando essa política pública em uma lei, a gente não vai ter o risco de ninguém interromper as ações de prevenção à violência contra a mulher. Eu acho que nós temos feito muito isso, trazendo políticas públicas com resultados positivos e transformando em lei para que a gente tenha sustentabilidade e continuidade. Esse é o objetivo do projeto e eu acho que o nosso relator entendeu e vamos ter por lei para que seja obrigado o gestor, de verdade, a enfrentar a violência contra a mulher no país. Matéria continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será nominal. Em votação, o projeto emenda nos termos do relatório apresentado. Os senadores que votam com o relator votam sim. Então, aberta a votação. Nós podemos já ir para o item 6, o autor, o relator do item 4 está chegando, faz de conta que ele não chegou. E, por favor, deixa eu ler o item 6, que eu estou num outro evento ali. Eu queria pedir inversão de pauta. O meu é rapidinho, deixa eu ler rapidinho. Tem que esperar a votação? Não. Finalizar aqui para ver o item 6? Toda a ordem aí para nossa... Então, enquanto avança na votação e a Secretaria busca os votantes para o projeto da votação em andamento, vamos aqui atender a senadora Damares Alves com a bênção do senador Efraim para a leitura do requerimento do item 6, isso? 6. Todo espaço, toda oportunidade cedido às damas em primeiro lugar sempre, presidente. Pense no senador maravilhoso. Um gentleman. Então vamos lá. Item 6, projeto de lei 536 de 2024, altera a lei 11.340 de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, para prever que quando o agressor estiver sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, será disponibilizada para a ofendida tecnologia, para que seja alertada, caso o limite de distância fixado seja desobedecido. Autora, senadora Leila Barros, relatoria, senadora Damares Alves, relatória pela prejudicialidade do projeto. Observação. Nos termos do artigo 1º da Instrução Normativa da Secretaria-Geral da Mesa, número 5, 2015, a deliberação de relatório que conclui pela prejudicialidade de proposição em apreciação terminativa por comissão, por constituir-se questão preliminar ao mérito, será tomada preferencialmente pelo processo simbólico. Passo a palavra à senadora Damares Alves para a leitura do relatório. Presidente, eu vou direto à análise, mas sem antes informar aos colegas que esse voto foi construído também com a anuência da autora e de sua assessoria. No mérito, entendemos que o projeto é altamente valoroso. A monitoração eletrônica do agressor é instrumento de controle a respeito de sua posição geográfica, permitindo ao poder público fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas de urgência que o obriga nos termos do artigo 22
22 da Lei Maria da Penha. Nesse sentido, apesar da utilidade da medida cautelar de monitoração eletrônica, é também necessário possibilitar ao ofendido informações em tempo real a respeito do descumprimento pelo agressor da distância mínima entre ele e a vítima de fato. Somente essa informação permite que a ofendida tome medidas imediatas para resguardar a si e a sua família, considerando que muitas vezes o agressor descumpre dolosamente a medida cautelar imposta justamente para cometer novos atos violentos contra a vítima ou seus familiares. Apesar da valiosa contribuição do PL, de autoria da querida senadora Leila, é importante mencionar que foi promulgada a Lei número 15.125, de 24 de abril de 2025, que traz previsão normativa de conteúdo idêntico ao proposto pelo projeto em análise. De rigor, portanto, apontar prejudicialidade desse projeto nos termos do artigo 334, caput, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, pelo fato de esta Casa ter aprovado o PL 5427 de 23, que deu origem à Lei 15.125 de 25. Voto. Diante do exposto, o voto é pela declaração de prejudicialidade do PL 535 de 2024. Coloco a matéria em discussão. Voltar primeiro aqui? Já deu qual? Então, voltando aqui ao 3, vou encerrar a votação. Já foi? Então, encerrada a votação do PL 5710. Votaram sim 9, não 0. Então, foi aprovado o projeto de lei 5710/23, com a emenda número 1, CDH-CSP. A adesão da comissão será comunicada ao presidente do Senado Federal para a ciência do plenário e publicação. Parabéns, então, à autora e o relator do projeto. Item 6, né? Voltando aqui ao item 6 da pauta, projeto de lei 535/2024, o voto foi para a prejudicialidade do projeto. Eu abro a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Votação simbólica. Em votação, relatório pela prejudicialidade do projeto. Os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão pela prejudicialidade do projeto de lei 535/2024. Matéria vai ao plenário do Senado Federal para as providências do artigo 334 do Regimento Interno do Senado Federal. Item 4 da pauta, projeto de lei 5510 de 2023, não terminativo. Altera a lei 12.850 para estabelecer limites ao plantão judiciário na apreciação de pedidos de habeas corpus ou de revogação de prisão cautelar, bem como de liberação de bens ou valores apreendidos. Autoria do senador Sérgio Moro. Relatoria do ilustre senador Efraim Filho. O relatório é favorável ao projeto na forma de emenda substitutiva que apresenta. Observação: a matéria seguirá a CCJ em decisão terminativa. Passo a palavra ao senador Efraim Filho para a leitura de seu relatório. Bom dia aos senadores e senadoras, aqueles que nos assistem ou nos acompanham pela TV Senado e por todas as plataformas. Projeto de autoria do ilustre senador Sérgio Moro, que no exato momento preside essa sessão. O PL em questão, senhor presidente, apresenta 2 artigos. O primeiro apresenta o comando normativo da proposição, inserindo o artigo 23A na Lei 12.850, para prever restrições quanto à apreciação do pedido de habeas corpus e de revogação de prisão cautelar durante o plantão judiciário criminal, especialmente quando a medida judicial poderia sim ter sido analisada anteriormente. O artigo 2º do PL traz cláusula de vigência imediata. Na justificação do projeto, o autor cita exemplo de reclamação disciplinar instaurada contra magistrado pelo CNJ, que substituirá a medida cautelar anteriormente imposta.
que substituiria a medida cautelar anteriormente imposta. Essa substituição foi realizada durante plantão judiciário, concedendo prisão domiciliar a um periculoso indivíduo, chefe de facção criminosa na Bahia. Aduz ainda que situações como essas são corriqueiras, tendo a proposição em questão o objetivo de regulamentar legalmente o funcionamento do plantão judiciário em pontos específicos. Esse é o relatório. No mérito, entendemos que o projeto é valoroso. De fato, a lei processual penal carece de previsão a respeito do funcionamento dos plantões judiciários nos juízes criminais, deixando-se a cargo dos regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário a sua regulamentação. A ausência de previsão legal a respeito do tema tem gerado determinadas situações em que há evidente burla de dispositivos constitucionais, como o juiz natural, artigo 5º, inciso 37. Nesse sentido, aproveitando-se do plantão judiciário criminal, muitos pedidos de revogação de medidas cautelares de natureza pessoal são levados de forma proposital ao juízo plantonista de ocasião, que muitas vezes não é o juízo natural do processo, o qual é detentor de amplo conhecimento sobre a matéria. Esse tipo de expediente reprovável é chamado pela doutrina de forum shopping e se trata da escolha deliberada pelo juízo que mais aprouver ao autor de uma ação, aumentando a chance de êxito processual. No âmbito do Poder Judiciário, esse fenômeno já foi reconhecido e repelido pelo TJDF, por exemplo. Trazemos nota a respeito do tema. Portanto, o presente PL, ainda na linha da boa-fé processual que deve nortear a conduta de todos os seus partícipes, conforme o artigo 5º do CPC, bem como em respeito ao princípio do juízo natural, previsto constitucionalmente. Quanto às limitações impostas pelo projeto, entendemos que são absolutamente razoáveis, existindo inclusive previsão legal semelhante no CPC, quanto à restrição de liberação de bens apreendidos, de acordo com o artigo 905 do parágrafo único, que dita: durante o plantão judiciário, veda-se a concessão de pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores ou liberação de bens apreendidos. Em relação à utilização do remédio heróico, o habeas corpus, não há qualquer restrição em seu manejo quando houver motivo relevante e concreto. No que tange à aplicação de nova norma, entendemos que a limitação que o projeto traz seria limitada apenas para os crimes praticados no âmbito da lei das organizações criminosas e outros delitos conexos. Com efeito, habeas corpus impetrados no bojo de processos criminais de todos os demais delitos não seriam alcançados pelo objetivo da proposição. Diante disso, propusemos substitutivo, com a vênia do eminente autor, para implantar o teor normativo da proposição no Código de Processo Penal, norma processual geral, para alcançar todos os delitos indistintamente. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do PL 5510 de 2023, na forma do seguinte substitutivo. Segue a emenda subscrita ipsiliteris in totum. Esse é o relatório, senhor presidente. Primeiro eu quero, antes de abrir aqui a discussão, abrindo a discussão, mas tomando a liberdade de algumas palavras, porque eu sou autor do projeto, primeiro agradecer o trabalho do senador Efraim, não só pela aprovação do projeto, mas também pelo aprimoramento. E para deixar muito claro aqui, não existe nenhuma contrariedade em relação ao Instituto do Habeas Corpus. O habeas corpus é um instituto importante para a garantia da liberdade, tem origens imemoriais lá na Inglaterra e foi incorporado no nosso ordenamento jurídico desde a Constituição, a primeira Constituição Imperial, e vem desde então sendo aprimorado. Entretanto, nós temos visto, como muito bem destacado pelo relator, que o plantão judiciário, que também é um mecanismo importante para questões de urgência sejam apreciadas, para apreciar demandas relacionadas à colocação em liberdade, tem sido muitas vezes utilizado por pessoas sem escrúpulos, numa espécie de busca de uma jurisdição mais favorável em detrimento do juiz natural. Aí o juiz natural, aquele que conhece o processo, acaba sendo atropelado por um habeas corpus da meia-noite, concedido sem o conhecimento da causa. E em casos especialíssimos, como bem destacado aqui, inclusive casos em que o CNJ afastou o magistrado, concedido em condições suspeitas, inclusive de favorecimento pecuniário
do magistrado, ou seja, casos de corrupção. Então é necessário o aprimoramento institucional e, a meu ver, o projeto e a emenda substitutiva bem resolve a questão, deixando claro, olha, o plantão pode ter habeas corpus, mas por questões surgidas durante o próprio plantão judiciário e não simplesmente para contornar o juiz natural do projeto. Então é um projeto importante para moralizar o judiciário e estabelecer mecanismos aí de salvaguardas quanto à utilização espúria do plantão judiciário e do Instituto do Habeas Corpus. A matéria está em discussão. Coloco para discutir. Algum senador quer se manifestar? Não havendo mais quem queira discutir, encerro então a votação. A votação será simbólica. Em votação, relatório apresentado. Senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão. Favorável ao projeto de lei 5510/2023, na forma da emenda número 1, CSP, substitutivo. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Senhor presidente e senhor autor do projeto, primeiro agradecer as referências feitas por Vossa Excelência ao nosso aprimoramento, até porque, compreendendo a situação e a vida real, é inadmissível que a gente veja situações como essa que o CNJ reporta e está presente em nosso relatório, de conhecer a realidade sabendo que existem expedientes ardilosos, infelizmente compactuados com os servidores da própria justiça, com advogados, né, e com facções criminosas especialmente, para ter benefícios, né, se aproveitando de uma exceção da própria regra do juízo natural, que são os plantões judiciais. E isso desestimula a autoridade policial, desestimula quem faz a parte mais difícil do processo dentro da própria justiça, que é investigar, que é elucidar crimes, que é arriscar sua própria vida muitas vezes para realizar a prisão, né, de um líder de facção criminosa. E depois de tanto esforço que se costuma ver nessas grandes operações, você vê esse líder da facção criminosa sendo liberado num plantão judicial de forma ardilosa e muitas vezes foge, né, e depois não se encontra, porque isso ali está pré-determinado, é enxugar gelo. E segurança pública no Brasil não dá mais para ser trabalho de enxugar gelo. É a vida das pessoas que está em risco, é a vida das famílias. Estamos numa escalada de violência, né, de fortalecimento do narcotráfico, financiamento do crime organizado, e toda ação que puder ser feita para que a gente tenha a capacidade de coibir isso na raiz, né, evitando expedientes ardilosos como esses que foram reportados no relatório, é muito bem-vindo. Então, foi uma honra poder relatar o projeto de autoria de Vossa Excelência, que conhece por dentro e por fora toda essa realidade, e esperamos que esse projeto possa seguir adiante, ser rapidamente aprovado nas demais comissões e na outra casa do Congresso Nacional. Senador Efraim, mais uma vez agradeço a relatoria e, de fato, acho que esse projeto é importante, essa medida é importante, porque, como se diz, numa piscadela se concede um habeas corpus, plantão judiciário é um grande traficante de drogas, o juiz natural assume lá 2 dias depois, a pessoa já fugiu para a Bolívia, já fugiu para algum outro país e fica fora do alcance da justiça. Isso já aconteceu várias vezes aqui no Brasil, infelizmente. Precisa ter esse mecanismo de salvaguarda que aprimora o Instituto, né, do habeas corpus, do plantão judiciário, longe de restringir o seu alcance. Nada mais havendo a tratar, encerrada essa reunião. Quem trabalha em escala 6x1 não tem vida. Você não vê seus filhos crescer, seus filhos são criados por outras pessoas. Não há impedimentos para um funcionário e um empregador chegarem a um número de dias. Se não tivesse o Estado hoje, a gente estava na escravidão até hoje. A luta pela redução de jornada sem redução salarial é uma bandeira histórica da classe trabalhadora. Qualquer debate sobre isso me paga. É sempre importante um debate sobre... Em discussão, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
A primeira linha de crédito em mais de 300 anos de trabalho dos seringueiros, dos extrativistas, foi criada quando eu fui eleita senadora, a primeira filha de seringueiro, né, senadora. Mas quem teve que fazer a defesa da proposta foi o senador Serra, porque se fosse eu, não seria aprovado. Eu tive que abrir mão da autoria, o que é um processo perverso. Você tem que provar que você pensa, você tem que provar que você é inteligente, né? Antigamente, quando alguém dizia, olha, eu vi um artigo da senhora, achei muito interessante. Eu sei que não foi a senhora que escreveu, que foi a sua assessoria, mas achei ótimo. Eu reagia. Hoje eu fico com pena, né? E procuro reagir de uma outra forma, né? Trabalhando para que nem mais uma mulher preta tenha que ser subestimada por esse tipo de forma. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Apesar de rejeitado o relatório da CPI das Bets, a relatora, a senadora Soraya Tronic, vai entregar pessoalmente as suas conclusões às autoridades competentes. E é com ela que a gente conversa aqui no programa a partir de agora. Senadora, obrigada pela sua presença. Obrigada, Carla. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Senadora, foram 4 votos contrários ao relatório e 3 a favor. A senhora esperava esse resultado? Eu já esperava que não seria aprovado de acordo com a movimentação interna, a articulação interna aqui. Mas eu preciso até retificar. Alguns votos não foram computados, como é o caso do voto do senador Isolci, que também votou a favor. Justamente porque ele é suplente e os titulares votaram. Então, eu gostaria de destacar esse voto positivo também. Então, foram 4, mas um não foi computado. E, infelizmente, eu lamento e eu acredito que isso só traz, inclusive, um fôlego maior para todos nós que estamos combatendo essa criminalidade que corre por debaixo, inclusive, de algo legal e já regulamentado. Enfim, a luta continua e agora é uma nova fase desse apoio aos brasileiros sofrendo desse vício e para colocarmos um freio de arrumação nessa atividade tão danosa para o nosso país. E a rejeição não foi surpresa por conta do fato de eu ter sofrido muito para fazer essa CPI acontecer e trazer um relatório com todas as dificuldades. Eu trouxe um relatório robusto, bem fundamentado. Senadora, entre essas conclusões da CPI, há aí 17 indiciamentos, pedidos de indiciamentos e também a suspensão de jogos como o do Tigrinho, esse da Cobrinha. Explica pra gente. Essas pessoas que foram indiciadas, e o próprio nome diz, né, o indiciamento é baseado em indícios. Nós conseguimos indícios muito fortes, robustos, que na verdade são provas que nós entregaremos para as autoridades competentes para seguirem com a investigação, porque o nosso trabalho acaba aqui. Então, mesmo essas plataformas que já estão autorizadas pela SPA para trabalharem, estão incorrendo contra a própria portaria. Então, isso nós iremos cobrar da SPA, porque não pode cometerem uma infração assim já no início, né, da operação. Então, há uma falta de respeito muito grande e a nossa legislação, que nós iremos trabalhar agora, porque eu irei protocolar os projetos de lei que nós trabalhamos neles, que seriam da CPI, da autoria da CPI, serão de minha autoria e com o apoio de alguns colegas que estão realmente preocupados com essa causa. O fato de ter sido rejeitado, senador, enfraquece o seu relatório? De jeito nenhum. Eu entendo que fortalece o meu relatório. Por quê? Porque quem está realmente acompanhando esta CPI já sabe do volume de negócios que esta atividade está gerando, do envolvimento do crime organizado nesta atividade, que também deixou de recolher tributo desde 2019, infelizmente, e está devendo para a população brasileira, porque
regulamentado ou não, autorizado ou não, há um fato gerador que precisa voltar para a sociedade. Então, o fato gerador houve. Então, cabe agora ao Poder Executivo fazer essa cobrança, nem que seja dentro de uma cota, assim, razoável, porque é difícil realmente de ter uma certeza sobre os valores gerados, mas sim, a Receita Federal, que esteve conosco na CPI, nos deu informações de movimentação de dinheiro. Então, com base nisso, sim, poderemos conseguir chegar a um valor de cada plataforma. A CPI, ela trouxe também à tona um tema que tem sido muito discutido também, que é essa questão da saúde mental, do endividamento das famílias, né? O fato de termos tido aqui influenciadores que elevaram bastante a audiência da CPI, trouxe esse tema para a discussão, inclusive com pessoas que até seguiam esses influenciadores e deixaram de seguir porque entenderam que a causa era outra, né? A senhora acha que esse debate, só por ter trazido à tona, já é importante? De extrema importância. Nós vislumbramos ali uma forma de burlarem a legislação consumerista que nós temos. Então, incrível como todos os consumidores brasileiros são protegidos, eles não podem ser enganados nas propagandas, nos comerciais, nas publicidades. E os influenciadores nitidamente enganam esses apostadores. Além de tudo, nomes tipo Tigrinho da Sorte. Não, é nitidamente um jogo de azar, tá? Com algoritmos manipulados, com contratos que recebem valores em cima da perda das pessoas. Como é que o Código de Defesa do Consumidor vai atuar em relação às bets? Se nenhuma empresa no Brasil pode ofender os direitos dos consumidores, por que essa pode? Ela é a única que pode? Então, esse tema é denso e abriu um leque de situações, principalmente porque o dinheiro circula em instituições de pagamento não rastreáveis. Nós conseguimos rastrear o CNPJ da instituição de pagamento, porém, eu não sei quais CPFs movimentaram recurso ali dentro das IPs. Isso também nós temos a proposta de mudança e de controle pelo Banco Central. Nós identificamos nesse meio a utilização das bets, dos cassinos online, para lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação. Então, uma série de crimes, de problemas gravíssimos que estão, sim, afetando, como você bem disse, a família dos brasileiros. Virou uma pandemia e inimaginável. Até para mim, quando eu pedi a abertura da CPI, eu imaginava que seria algo grande, assim, vultoso, mas jamais nessa proporção e nessa proporção danosa para a nossa população. Entre os seus pedidos de indiciamentos, tem aí influenciadores digitais, né, donos de casas de apostas, mas eu queria saber quais são os principais crimes que essas pessoas foram identificados que essas pessoas cometeram. Olha, crime contra a economia popular, o crime de 171 do Código Penal, que é o estelionato. Nós temos aí contravenções penais, porém a nossa legislação é de 1940 do Código Penal e, se eu não me engano, a lei de contravenções também, ela é muito antiga. Então, os fatos sociais, esse avanço da tecnologia é incondizente com a legislação vigente. Então, uma infração, uma contravenção, não é cumprida no regime inicial fechado, por exemplo. Então, só que o dano causado por essas atividades são imensos e são crimes que precisam, sim, ter uma reprimenda adequada e compatível. Senadora, a senhora disse ontem numa entrevista que aqueles momentos ali com o influenciador Rico Melquiades e também com a Virgínia, apesar de ter tido muito holofote e tal, também foram momentos importantes para a produção de provas. Explica pra gente. Foi importante, primeiro porque a população acabou tomando consciência de que havia uma CPI em curso, de que nós estamos trabalhando nessa questão. E, além de tudo,
A Virgínia foi muito criticada pela roupa, chegaram a me perguntar se eu não me sentia usada. Imagina, jamais. Então ela foi convidada como testemunha, ela não veio como indiciada. Foi muito importante quando eu perguntei para ela qual era o link que ela utilizava para jogar. E se ela jogava ao vivo também nas plataformas. E eu perguntei para ela, é este mesmo link que você envia, é o mesmo que você envia para as pessoas que você, os clientes, apostadores que você capta para a empresa? Ela disse, não, meu link é diferente. Aí eu perguntei se a mãe dela, se ela passou este link diferente para a mãe e para o marido, porque eles jogam abertamente. Ela disse, não, eles jogam no meu. Claro, porque o dela só ganha. Entendeu? Então ali eu tive a certeza sobre a questão das contas demo, que as contas demonstração. Então estão ali só para demonstrar. E muitas vezes eles perdem por fazem, às vezes podem fazer um jogo de cena depois que isso foi esclarecido, mas joga um pouquinho, perde um pouquinho e depois entra num outro link. Então ali eu tive certeza, principalmente porque 53 milhões de seguidores e ela, uma influencer, não conseguiu influenciar a sua mãe, o seu marido, a terem uma conta própria. Então isso ficou muito claro, apesar de toda a pirotecnia. Eu estava muito focada em retirar dela informações. Ela contribuiu porque ela acabou ficando mais à vontade e naquilo nós conseguimos pegar no pulo. Da mesma forma, o Rico Melquiades. Um dia depois, já com mais e mais informações, eu queria vê-lo jogando, porque eu nunca via a Virgínia ali jogando e naquele dia anterior eu não havia tido essa ideia. Então ele perdeu um certo valor, depois ganhou, no total ele ganhou acho que R$80, algo assim. Quando ele terminou de jogar, eu falei, mas você jogou onde agora? No Tigrinho, né? Ele falou, é Tigrinho. Eu falei, mas você faz publicidade pra qual? É pra Cobrinha. Eu falei, então jogue na Cobrinha. Porque ele entrou num link normal de apostador. Aí ele não quis. Então, se vocês forem rever, ele ficou extremamente nervoso e o advogado quis me enfrentar. E no final, eu pedi para ele reaver os valores, resgatar os valores que ele havia colocado. Ele se negou terminantemente, quase chorou. Porém, enquanto ele olhava para mim, microfone assim, e me dizia que ele não iria resgatar, que já aquilo já era demais, ele acabou resgatando R$500 e ele falou, vem aqui ver. Eu resgatei R$500. Eu falei, bom, ele tinha R$1.000 no Tigrinho. Falei, poderia ter resgatado tudo, porém, eu queria ver você resgatando tudo da Cobrinha. Então ali, ele foi pego no pulo, com a tal da conta demo. E isso é um escárnio, infelizmente. Mas o escárnio não vem só da publicidade e a tendência é retirarmos de verdade toda a participação de pessoas, de pets, de seres vivos em geral, aparecerem nessas propagandas, reduzir os horários, mas, acima de tudo, nem mesmo pessoas da inteligência artificial. Por quê? Porque a tecnologia caminha e eles podem burlar a legislação se nós nos esquecermos da inteligência artificial. Senadora, a senhora disse, para a gente finalizar aqui, que esse trabalho não termina com a CPI. A senhora vai entregar pessoalmente quais são as autoridades, todo esse trabalho vai ser entregue para quem? Bom, creio que eu, senador Isalci, senador Alessandro Vieiros, que votaram a favor do relatório, até mesmo o senador Girão, que eu consegui convencê-lo no último momento, nós iremos entregar para o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também para o PGR, Paulo Gonet, porque são as autoridades que podem dar sequência, podem arquivar essa nossa denúncia, porque virou agora uma denúncia, certo? Ou dar continuidade. Eu acredito que eles darão continuidade, porque nós já sabemos, nós tivemos aqui ajuda da Polícia Federal, da Polícia Civil e outros órgãos, inclusive MP. Mas também entregaremos para o ministro do STF, Barroso, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o ADI, que é o secretário nacional de Direito do Consumidor, também para o ministro Haddad e Regis Dudena, que é o secretário
da Secretaria de Prêmios e Apostas e também para o presidente da República, porque eles precisam ter a noção do que foi coletado durante esse período e as pessoas irão saber sim, não é porque não passou que nós não iremos entregar, porque entregar para as autoridades. Eu não posso, de maneira nenhuma, me omitir. Senadora, obrigada pelos seus esclarecimentos. Muito obrigada, Carla. Obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Qual a validade jurídica do contrato de namoro? Como ele deve ser feito? Em que contexto emocional estão sendo elaborados? A psicóloga Andréia Chaves e a advogada do direito de família Marília Pedroso Xavier respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h da manhã. Este encontro de hoje vai além da troca de experiências. Ele é um espaço para construir pontes sólidas entre os parlamentos dos países membros, com o objetivo de acelerar políticas públicas que respondam aos desafios concretos enfrentados por todas as mulheres em todo o planeta. Nossa missão é garantir que a revolução das IAs sejam inclusivas e não excludentes. Nossas vozes devem garantir que o desenvolvimento de IA esteja ancorado na ética, na transparência e na dignidade humana. É preciso que, nesse momento, trazemos a pauta tanto para o Congresso Nacional, mas também na agenda global, que hoje pensar a defesa ambiental não pode ser pensada somente como uma pauta progressista. Tem que ser urgentemente tratada como uma pauta humanitária. É futuricídio, mata hoje e mata também o amanhã. As mulheres não são meramente vítimas das mudanças climáticas. São parceiras essenciais nos esforços de adaptação e mitigação. Elas possuem profundo conhecimento dos ambientes locais e de práticas sustentáveis. Os parlamentos são os pilares da democracia. Nessa capacidade, eles têm um papel primordial em garantir a igualdade e empoderar as pessoas, ao mesmo tempo em que serve como modelos para assegurar respeito aos direitos humanos. O BRICS tem escola, tem legitimidade, tem responsabilidade histórica, também tem coragem coletiva para garantir a transição que se anuncia e para que seja profundamente inclusiva e justa. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Frequentemente impactada por fenômenos climáticos, São Paulo planeja a participação na COP30. Mortalidade materna e violência obstétrica no Rio de Janeiro preocupam vereadores. Senado aprovou proposta que proíbe as bets de usarem influenciadores em publicidade. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8h da noite, aqui na TV Senado. Com 92 milhões de habitantes e um território de 1.648.000 quilômetros quadrados, a República Islâmica do Irã é um dos novos membros dos BRICS. Herdeira de uma das primeiras civilizações do mundo, a antiga Pérsia foi o berço de vários impérios, chegando ao auge no reinado de Ciro o Grande, há 2.500 anos. O Irã conta com o presidente eleito e um líder supremo da Revolução Islâmica. A Assembleia Consultiva Islâmica, ou Majlis, tem 290 deputados eleitos.
Já o Conselho de Guardiões, com 12 juristas, analisa se as leis são constitucionais. Sete categorias, um propósito: valorizar quem fortalece a justiça eleitoral e aproxima as pessoas da democracia. Tá confuso? Depois da vinheta eu te explico. Roda aí, diretor. Então é isso. Vai ter um prêmio para reconhecer iniciativas que ajudam a justiça eleitoral a ser mais eficiente, acessível e conectada com a sociedade. É o prêmio Justiça Eleitoral. E quem pode concorrer, hein? Só quem trabalha na Justiça Eleitoral? Não, podem participar juízas, juízes, servidoras, servidores, colaboradoras, colaboradores da Justiça Eleitoral e também cidadãs e cidadãos que de alguma forma contribuem ativamente com o processo eleitoral. Poxa, que legal, hein? Me explica como é que vai ser. Olha só, as categorias são bem variadas. Tem aí atendimento ao público, combate à desinformação, comunicação criativa, inclusão e igualdade, acesso à justiça eleitoral, mesário exemplar e eleitor comprometido. As inscrições já estão abertas e vão até 30 de junho. Os detalhes estão no edital que está publicado no site tse.jus.br. Pô, que legal, hein? Valeu pelas informações. Tchau. Tchau. Então é isso. Os trabalhos serão avaliados por uma comissão julgadora com base em critérios como impacto, relevância, dedicação e superação de desafios. Quem se destacar leva um troféu e um diploma que serão entregues em uma cerimônia pública no TSE em Brasília no dia 10 de dezembro. E olha, no mesmo evento também tem a entrega do selo de qualidade eleitoral, um reconhecimento aos tribunais regionais eleitorais que mandaram muito bem na gestão, inovação e atendimento. Reconhecer quem faz a diferença fortalece a democracia. Então é isso. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, hein? E ative o sininho no YouTube. Tchau! A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Boa noite. Hoje é quinta-feira, 12 de junho, e o Senado Notícias está no ar. Por 4-3, o relatório final da CPI das Bets foi rejeitado hoje pelos senadores da comissão. Alguns senadores já demonstraram insatisfação com o relatório e com os trabalhos da CPI logo no início da reunião. Essa comissão, no meu ponto de vista, demonstrou-se omissa diante de indícios robustos de práticas ilícitas. Informações da mídia e denúncias apresentadas indicavam possibilidade de esquemas sofisticados de corrupção envolvendo agentes públicos e privados, além de supostas extorsões praticadas contra usuários e empresas do setor. Contudo, infelizmente, essa CPI, em vez de aprofundar as investigações, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, negligenciou a coleta de provas, a oitiva de testemunhas e a análise de documentos relevantes. O senador Eduardo Gomes disse que o prazo para analisar o relatório não foi suficiente. Eu gostaria de votar em qualquer indiciamento, em qualquer imputação que tivesse segurança técnica de como foi construída, não pela relatora, mas pelo ambiente. A partir do momento que a gente começa a votar e começa a se ilustrar por imputações, por ilações, cada um se torna responsável por aquilo que defende. Nós tomamos o cuidado
de indiciar apenas as pessoas cujos indícios estavam robustos. Muita gente chegou a falar para mim, e fulano, e Beltrano? Eu disse o seguinte, eu não tinha material suficiente e eu tenho indícios, sim, mas eu não quero, de forma alguma, expor ninguém. O relatório pedia o indiciamento de 16 pessoas, empresários, donos de casas de apostas, influenciadores digitais, entre eles Virgínia Fonseca, suspeita de estelionato e propaganda enganosa, e Deolane Bezerra, pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Além dos indiciamentos, o relatório propunha alterações na legislação, como a proibição de jogos de azar online. Você pode jogar numa disputa de futebol, por exemplo, mas essa questão desses joguinhos de tigrinho, de zebrinha, enfim, esses, o meu projeto que já está no sistema é para acabar com esse modelo de jogo. Foram 7 meses de reuniões, investigações e depoimentos. 19 pessoas foram ouvidas e centenas de documentos analisados. Durante as audiências, um depoente chegou a ser preso. O empresário Daniel Pardim Tavares Lima foi acusado de falso testemunho. Ele estava entre os possíveis indiciados. A senadora Soraya Tronic, autora do relatório, disse que encaminhará tudo o que apurou diretamente aos órgãos competentes, como Polícia Federal e Ministério Público, independentemente da rejeição do relatório. Eu farei a entrega do relatório e de toda a documentação que nós colacionamos para as autoridades competentes para continuarem na investigação, indiciarem ou não e depois apresentar para o judiciário. O governo publicou uma medida provisória com providências alternativas ao decreto que aumentou o IOF. A MP já está valendo, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias para não perder a validade. A medida provisória foi publicada em edição extra do Diário Oficial. Ela foi apresentada como alternativa ao decreto publicado no mês passado, que aumentava o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. O novo decreto traz regras mais amenas quanto ao IOF. Por outro lado, a medida provisória estabelece mudanças na tributação de aplicações financeiras e aumento da carga tributária para determinados tipos de empresas. Entre as principais propostas estão a cobrança de 5% de imposto de renda sobre títulos de renda fixa que eram isentos dessa cobrança, como, por exemplo, as letras de crédito imobiliário, LCI, e do agronegócio, LCA. A cobrança será sobre a emissão desses títulos a partir de janeiro do ano que vem. O dinheiro que os bancos arrecadam com esses títulos é usado em empréstimos tomados por produtores rurais e por construtoras. A MP também muda a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, de instituições financeiras. As fintechs e instituições de pagamentos recolhiam entre 9% e 15% para financiar a Seguridade Social, enquanto bancos tradicionais pagavam 20%. A MP acaba com a alíquota de 9% e agora pequenas fintechs pagarão ao menos 15%. A taxação das empresas de apostas esportivas, as chamadas bets, também fica maior com a medida provisória. Hoje elas recolhem 12% sobre o rendimento das apostas, descontados os prêmios e o imposto de renda sobre as premiações. Esse percentual sobe para 18% e começa a valer a partir de outubro deste ano. O ministro Fernando Haddad já vinha conversando sobre as medidas em reuniões com líderes de partidos e com os presidentes Davi Alcolumbre e Hugo Mota. E nesta quinta-feira, a medida provisória foi um dos temas discutidos na reunião de líderes do Senado. Nós não aceitamos mais aumento de impostos. E o governo insiste nessas novas medidas na taxação da LCI, que compromete a construção civil, não é? Um alíquota de 5%. Também a LCA, que é a questão da agricultura, do agro.
Então, são aumento de impostos, aumentando inclusive as BETs, que todo mundo concorda, evidentemente, de aumentar as BETs, dificilmente essas matérias serão aprovadas. O primeiro eixo da medida provisória é o próprio esforço fiscal que o governo faz. O segundo é a medida de justiça tributária. Nós não estamos aumentando carga tributária, nós estamos ponderando na medida provisória que, sobre CSLL, por exemplo, que não é aceitável que a maioria dos brasileiros paguem tributos e uma parcela pequena, que estão nos bancos, que são os multimilionários, não paguem. É uma questão de justiça fiscal, sobretudo, em primeiro lugar. E a terceira questão é essa que relatei para vocês, que é uma questão de saúde pública, que fala sobre o aumento da tributação em relação às BETs, sobretudo para ter um poder e um papel de inibir o consumo desenfreado que tem desta epidemia que assola os brasileiros. O projeto de lei que institui o novo Plano Nacional de Educação está em análise na Câmara dos Deputados e só depois deve ser encaminhado para votação no Senado. Mas aqui no Senado, as discussões já foram adiantadas por meio de um ciclo de debates promovido pela Comissão de Educação. Um desses debates aconteceu hoje. O novo Plano Nacional de Educação institui metas para a educação brasileira até 2034. São 18 objetivos, 58 metas e 253 estratégias que devem ser cumpridas pela União, estados e municípios. O plano atual deixaria de valer em 2024, mas teve a validade prorrogada até dezembro deste ano e, por isso, a necessidade de um novo projeto. Debatedores reconheceram avanços nesse novo projeto, que atualmente tramita na Câmara dos Deputados, mas apontaram necessidade de aperfeiçoamento em alguns pontos, a exemplo das fontes de financiamento da educação superior. O texto, primeiro, que ele apresenta lacunas ou proposições insuficientes. Vou dar alguns exemplos, mas teríamos outros. Não prevê financiamento público para o ensino superior. Prevê ampliar o investimento público na educação pública, em particular na educação básica, em apenas 7% do PIB até o 6º ano. O que o Nelson já mostrou que isso não corresponde à nossa realidade e nem, portanto, nos ajuda em termos de educação. Os participantes também destacaram a necessidade de ser incluído no texto do projeto o planejamento para a preparação profissional e incentivos para a categoria dos professores. Um outro ponto crucial para nós nós fizemos um conjunto de emendas atinentes à valorização dos profissionais da educação. Valorização dos profissionais da educação entendido a partir da articulação entre formação inicial, formação continuada, carreira, condições de trabalho e de saúde dos profissionais. Para a UNFOP, e acredito que para todas as entidades que estão aqui presentes e já estiveram também em audiências anteriores neste Senado, defender a educação e especialmente a formação dos profissionais da educação significa lutar em defesa de um projeto de nação comprometido com um projeto de sociedade que supere as marcas das grandes desigualdades sociais que temos em nosso país. O centenário do nascimento de Mãe Stella de Oxóssi foi celebrado hoje em uma sessão solene do Congresso Nacional. Os participantes destacaram a luta da Ialorixá no combate ao racismo no Brasil. Primeira Ialorixá eleita para a Academia de Letras da Bahia, Mãe Stella de Oxóssi, autora de 9 livros, entre eles Meu Tempo é Agora e Oxóssi, o Caçador de Alegrias. Dedicou 80 anos de sua vida ao candomblé, à frente do terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, em Salvador. Para celebrar o centenário de nascimento da Ialorixá, o Congresso Nacional realizou uma sessão solene em sua homenagem. Hoje nos reunimos aqui para celebrar a memória de uma grande mulher, uma sacerdotisa emérita e uma cidadã exemplar. Maria Stella de Azevedo Santos, a inesquecível Mãe Stella de Oxóssi. Os autores do requerimento de realização da sessão ressaltaram o compromisso da Mãe Stella de Oxóssi com causas humanitárias ao longo de sua trajetória. A homenagear a Mãe Stella de Oxóssi, o Congresso Nacional e nós, os seus propositores, reafirmamos
o seu compromisso com a valorização das mulheres negras, com a preservação das tradições afro-brasileiras e com o enfrentamento à intolerância religiosa e ao racismo. Que possamos aprender com Mãe Stella a importância do diálogo, da escuta, da pluralidade religiosa e do combate sem tréguas à intolerância. Mas homenagear uma pessoa como a cidadã Maria Stella de Azevedo Santos não se resume a um ato cerimonial. Implica em nos comprometer efetivamente com as causas que ela defendeu: o combate ao racismo, à intolerância, o fomento da educação e da cultura, a defesa dos direitos das mulheres, dos idosos e das crianças. Que seja esse o nosso compromisso. Axé, viva a Mãe Stella de Oxóssi. Também foi lançado durante a sessão o selo comemorativo em homenagem ao centenário de Mãe Stella, apresentado pelo superintendente dos Correios. Ao eternizarmos a sua imagem na filatelia, estamos também eternizando sua luta, sua voz e sua herança. Uma mulher negra, empoderada, Ialorixá, mas intelectual. Isso para todos nós é um orgulho e é um mérito. É um exemplo que nós não devemos abrir mão dos nossos direitos e de estarmos representados em todos os lugares de poder para nos defender da perseguição e da incompreensão que o racismo estrutural ainda insiste em perseguir o nosso povo e a nossa cultura. E o Congresso pode se reunir na próxima terça-feira para analisar vetos presidenciais e o requerimento para a criação da CPMI do INSS. Mais de 60 vetos trancam a pauta da sessão do Congresso, entre eles o veto ao uso do Vale Cultura para atividades esportivas, o veto à lei que cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, o veto à indenização e pensão para vítimas do Zika vírus e o veto à versão do Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados, PROPAG, aprovada pelo Congresso. Nós estamos falando de 64 vetos ao todo. Desses 64 vetos, nós vamos manter o sobrestamento de alguns desses vetos e outros o governo chancelará. O governo, por exemplo, tem disposição de aquecer e chancelar a derrubada de vetos como o veto relativo ao Zika vírus, né? O governo fez uma análise mais pormenorizada e compreendeu que é de bom tom autorizar que esse veto seja derrubado, né, pelo Congresso. Então, alguns vetos serão derrubados e outros houve já um acordo prévio com os líderes da Câmara pela derrubada e pela manutenção. A sessão também será destinada à leitura de requerimentos, incluindo o que propõe a criação da CPMI para investigar as fraudes nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. O requerimento foi protocolado, o requerimento tem que ser lido por determinação constitucional e regimental pelo presidente do Congresso na primeira sessão do Congresso. Nós vamos fazer as indicações e claro que nós vamos participar da CPMI. E atenção para você que mora no Rio de Janeiro ou vai passar o feriado na cidade. Um convite especial. A Livraria do Senado vai participar da 21ª edição da Bienal do Livro do Rio, que começa amanhã e vai até o dia 22 de junho. O visitante vai encontrar mais de 200 títulos a preço de custo, com temas que vão desde leis a obras clássicas relacionadas com a história do Brasil. Para acompanhar a programação desse estande, que tem 2 espaços interativos, acesse instagram.com/Livraria do Senado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.
Quem trabalha em escala 6x1 não tem vida. Você não vê seus filhos crescer, seus filhos são criados por outras pessoas. Não há impedimentos para um funcionário e um empregador chegarem a um número de dias. Se não tivesse o Estado hoje, a gente estava na escravidão até hoje. A luta pela redução de jornada sem redução salarial é uma bandeira histórica da classe trabalhadora. Qualquer debate sobre isso não paga. É sempre importante um debate sobre... Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Para o PL, o slogan do governo federal deveria ser inflação para todos. Esse governo que está aí faz a inflação chegar aonde ela nunca chegou. Aqui no supermercado e na mesa do povo brasileiro. Na eleição, prometeram fartura com picanha e cerveja. Não deram e ainda estão tirando o ovo e o café da mesa de muita gente. Que decepção! Esse governo deixou tudo caro. E se está tudo caro, que saudades do Bolsonaro. O comércio internacional é importante motor no crescimento inclusivo de erradicação da fome, da diminuição da pobreza e da promoção do desenvolvimento sustentável em 3 dimensões: ambiental, econômica e social. For BRICS countries. Para os países do BRICS, a cooperação comercial não é só promover oportunidades de desenvolvimento para os países membros, mas também trazer o compromisso ao multilateralismo. Hoje, no que diz respeito ao PIB, o BRICS representa 40% da economia mundial, com potencial para crescimento. O BRICS pode dar a oportunidade de adquirir fundos para apoiar essas infraestruturas e esses tipos de projetos de países membros, incluindo a transição energética. Nós estamos construindo uma nova ordem, garantindo o desenvolvimento de todo o hemisfério sul no mundo. E é essa importância com o BRICS que tem surgido como uma forma de consulta, cooperação e tem ajudado a promover o entendimento mútuo e de enfrentar os desafios, mudança climática, desigualdade e fome. O fórum de hoje não é só uma plataforma para discussão, mas também é um ponto de início para ações conjuntas que já podem, a meio prazo, proporcionar efeito econômico para todos os participantes. Se você se decepcionou com a situação do Brasil, se perdeu a esperança e acha que tudo está caro demais e as coisas estão indo por rumo errado, você não está só. Mas agora, Ciro, nós temos que acreditar na hora da virada. Nós, do Progressistas, defendemos o choque de prosperidade. Uma grande transformação para o Brasil ser tudo o que pode ser. Se você acredita que ainda tem jeito, você é um progressista. Vem com a gente. Qual a validade jurídica do contrato de namoro? Como ele deve ser feito? Em que contexto emocional estão sendo elaborados? A psicóloga Andréia Chaves e a advogada do direito de família Marília Pedroso Xavier respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h da manhã. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Frequentemente impactada por fenômenos climáticos, São Paulo planeja a participação na COP30. Mortalidade materna e violência obstétrica no Rio de Janeiro preocupam vereadores. Senado aprovou proposta que proíbe as bets de usarem influenciadores em publicidade. Tudo isso no Parlamento Brasil.
Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Os aposentados e pensionistas não merecem esse tratamento. Eu fico muito revoltado com eles fazerem isso com a gente. Para o PL, a aposentadoria é sagrada. Quem rouba, não cuida. Nós queremos, na CPMI, que o PT não assinou, esclarecer todos os assuntos. E mais ainda, cobrar de sindicatos e associações cada centavo surrupiado dos inativos e pensionistas. PL é 22. Em junho, preparamos uma seleção de documentários que falam de educação pública de qualidade. Eu não tinha ideia do papel afetivo do professor. Personalidades políticas, cultura nacional. O nosso processo era descolonizar. Tradição popular e arte regional. Toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui, na TV Senado. Nós temos capacidade do bloqueio desse foco. Imediatamente se instalou lá no entorno da Granja, no Rio Grande do Sul, em Montenegro, 7 barreiras sanitárias. As medidas de proteção aos trabalhadores, e aí a pergunta da Silvana, aqui do Distrito Federal, todos os trabalhadores que manusearam, quer sejam tratadores ou depois aqueles que, já respeitando as regras estabelecidas, fizeram o recolhimento das carcaças, das 17 mil carcaças, todos cumpriram o protocolo e também o isolamento, fizeram testes e, graças a Deus e a eficiência do sistema, nenhum cidadão brasileiro deu positivo com o vírus da gripe aviária. Então o pessoal não aguenta mais e a pressão dos bancos em cima do produtor. Então precisamos dessa resolução o mais rápido possível. 70% da produção brasileira é destinado ao mercado interno, 30% para exportação. Dos 30% da exportação, 24 países restringiram o nosso país. Os outros quase 130 está completamente normal e 13 restringiram o Rio Grande do Sul. Então, pelo aspecto comercial, claro que tem impacto, há um redirecionamento para a indústria, mas não é nada alarmante. Se o senhor puder transmitir aos nossos agropecuaristas atolados no cipoal de dívida, se